câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Cidadania Mulher. Dados oficiais do Ministério da Justiça mostram que 4 mulheres são mortas por dia no Brasil apenas por serem mulheres. As notícias dos casos de feminicídio aumentam e nos assustam a cada dia. Só que essa violência de gênero normalmente não começa já no feminicídio. Há um percurso que muitas vezes começa ali com comportamentos misóginos, de ódio contra as mulheres. O Senado aprovou o projeto de lei que tipifica a misoginia como crime de preconceito. A nossa convidada de hoje é a doutora Luana Davico. Seja muito bem-vinda, doutora Luana, que é delegada e professora. Eu agradeço a sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigada, eu me sinto honrada por estar aqui, batendo esse papo, né, com toda a sociedade que realmente precisa compreender melhor do que estamos falando. Sim, vamos começar então definindo para as pessoas que estão nos assistindo o que é a misoginia. Então, a definição da misoginia, ela passa por aspectos múltiplos, né? São várias coisas unidas. Mas, basicamente, a misoginia vai ser a humilhação, um menosprezo, aversão, não gostar de um determinado gênero, que é o gênero feminino. Então, a misoginia é exatamente essa preocupação, esse comportamento que despreza o gênero feminino, que inferioriza a mulher, que diminui a mulher pelo simples fato de ser mulher, que é algo muito mais além do simples combate que vivemos ao longo de tanto tempo do machismo. Talvez o machismo desague na misoginia, isso é óbvio, mas a misoginia é um comportamento que ele pode acontecer inclusive de mulheres para outras mulheres, também de homens contra mulheres e, claro, é uma sociedade que às vezes sempre está ali inferiorizando a mulher, os seus comportamentos, as suas objeções, quem ela é pelo fato de ser mulher. Certo, isso é curioso, né? A mulher pode cometer misoginia. Vamos exemplificar? Vamos. Casos reais, assim, o que de fato vai ser crime, né? Porque até então não era tipificado. Não. O que de fato caracteriza misoginia? Exemplos reais. É importante a gente dar um contexto sobre tanta coisa que tem se falado sobre esse projeto. A misoginia e toda essa punição diferenciada quando eu menosprezo a mulher, ela já existe dentro do mundo das leis no nosso país. No Código Eleitoral, a gente já tem a conduta de misoginia, de humilhar, de ofender a mulher quando no desempenho do seu papel político, sendo uma senadora, sendo uma deputada, uma vereadora, a gente já tem esse contexto de menosprezo à condição de mulher. Também foi aplicada essa ideia de misoginia no feminicídio. O feminicídio também é um comportamento de morte por desprezo à condição de mulher. Então, assim, esse alarde todo que tem se trazido de uma possibilidade de banalizar o termo, não é bem por aí. Quando a gente decide que a misoginia passa a ser um preconceito, a gente já tem todo um aparato por trás, uma carga por trás para definir isso. Falando em linhas fáceis, eu simplesmente te ofender, você sendo mulher, com atributos ofensivos à sua honra, mas sem ser pelo fato de você ser mulher, não vai ser o crime de misoginia. É difícil falar, né, porque a gente só pensa em xingamentos, aqueles xingamentos mais horrorosos que você já ouviu, sou imbecil, etc e tal.
E isso não é misoginia, ainda que eu coloque gramaticalmente no feminino, né? Eu deixo chamar ele de burro e passo a chamá-la de burra. Simplesmente isso não é misoginia. A misoginia ela vai ter que estar atrelado a um comportamento, a uma fala e a um dolo, a um desejo, a uma vontade de menosprezar aquela mulher. É importante a gente frisar que esse projeto de lei ele altera a Lei 7716 de 89, que é a Lei de Preconceito e Racismo no país. E os termos que estão lá também eram tidos assim, como indefinidos. Raça, o que é raça? Cor, o que é cor? O que é religião? O que é etnia? Talvez a maioria dos brasileiros nem consigam definir o que é uma etnia, o que é uma raça, qual a diferença de uma cor. Por isso a gente não pode simplesmente, pelo fato da palavra misoginia ser tão múltipla, dizer que esse projeto de lei não é importante. Então, pelo que a gente consegue entender aqui, porque tem havido, durante a discussão do projeto e também logo após a votação, muito debate, muita gente se posicionando, tanto autoridades quanto influencers, dizendo que hoje o homem não vai poder se manifestar, que numa reunião de trabalho, por exemplo, se ele discordar da mulher, a mulher pode denunciá-lo por misoginia. Isso faz algum sentido, então, diante de tudo isso que a senhora explicou? Esse tipo de discurso é para reforçar o preconceito quando uma mulher está cada vez mais alcançando seus direitos. Então, assim, nós não estamos aqui, e o Brasil, eu tenho certeza que os poderes não estão aqui para transformar homens e mulheres em inimigos. Até porque eu reforço que é possível a misoginia ser praticada por outra mulher. Assim como a gente já tem decisões no sentido de que racismo podem ser praticado por uma pessoa preta, homotransfobia pode ser praticada por uma pessoa homossexual. Então, a mulher também pode cometer esse aparato exatamente de uma sociedade que normalizou, acha bonito e assim, por muito tempo, diminuiu a mulher num papel inferior. O fato dela ser mulher transformou-a em algo inferior. Essa discussão, ela só quer o quê? Referenciar, reforçar estereótipos. Claro, para quê? Para diminuir a importância dessa luta. Essa luta, ela é muito necessária. Não simplesmente porque eu quero combater o ódio contra as mulheres, mas porque vivemos um momento de pandemia de feminicídios. O nosso país, isso é indiscutível. Você pode ter os seus problemas com a proteção à mulher, você pode dizer que tudo que a mulher faz é mimimi, você pode pegar qualquer corrente que despreze essa onda de proteção à mulher, mas você não pode negar os dados. Você não pode negar os números. E a quantidade de feminicídios nesse país, ela não está mascarada por uma palavra. Ela existe, ela é real, é o tempo todo. Nós temos 70 medidas protetivas sendo deferidas por hora no Brasil. Então, nós estamos falando de um risco que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. E colocar isso na mesma balança de um homem dizer que não vai poder falar numa reunião, isso é incoerente, isso é injusto e não é verdade. Isso é uma falácia usada para desprezar os dados, porque o discurso de ódio deságua no feminicídio. O discurso de desprezo a uma mulher, ele vai escalonando até a violência contra a mulher. O homem ele vai poder se posicionar, ele vai continuar podendo viver em sociedade com a mulher. O que ele não pode é desrespeitar. Eu não acredito que nós tenhamos homens que defendam o seu direito de desrespeitar, humilhar e menosprezar uma mulher. Porque é isso que essa lei pune. Se ele discordar, se ele discutir com uma mulher, ele não estará cometendo misoginia desde que não passe da linha do desrespeito, do desprezo, da humilhação. Então, essa falácia ela não tem qualquer ligação com a realidade. E é muito importante a gente falar que num jogo de dominó, o ódio contra as mulheres, ele deságua nos nossos números de feminicídio. E a gente está falando aí de exemplos da vida real, digamos assim, né? E nós vivemos hoje num mundo virtual também. Como é que isso se encaixa nesse tipo de crime? Há números e estudos que comprovam que, de fato, nas redes sociais, na internet, as pessoas
na maioria homens, eles conseguem colocar ainda mais esse discurso de ódio, falas desrespeitosas contra as mulheres. Isso é preocupante, é mais difícil de controlar do que esse desrespeito, digamos assim, presencial, físico? É bem mais difícil de controlar, isso não é novidade para ninguém, para nenhuma pessoa que hoje vive numa rede conectada, a possibilidade dela se esconder atrás de um fake, atrás de um perfil, atrás de uma mentira, atrás de um usuário. Então, hoje a internet, ela deu autorização não só para estelionatários fazerem o que estão fazendo, para pessoas trazerem discursos de ódio, para pessoas manifestarem discursos criminosos, mas também a permissão de que você pode fazer o que você quiser fazer e sair impune. Essa dificuldade, ela se mostra nos números, ela se mostra no dia a dia. Tem dados que eu trouxe, inclusive, já alertei, que são muito perigosos e preocupantes, principalmente para você que é mãe e pai que esteja assistindo essa aula aqui, porque aqui para mim é uma aula que vocês estão proporcionando, que é o fato de que 31% da geração Z, dos jovens da geração Z, acham que a mulher deve obediência ao homem. Isso é um dado reforçado não por causa dos estereótipos talvez religiosos que alguém pode trazer, não por causa de dados que vêm da construção dentro de casa, mas sim de um jovem conectado e conectado a esses discursos. É muito simples. O seu filho não faz mais aquela velha pergunta de onde vêm os bebês. Que todo pai e a mãe fica esperando aquele momento, onde, que horas, o que eu vou falar. Ele não vai te perguntar. Sabe por quê? Porque ele pode consultar o Google, ele pode consultar a IA. Para que ele vai passar por esse constrangimento? Então, o jovem conectado hoje, ele não tem a preocupação de ter que passar pelo desfecho de perguntar aos pais sobre alguma coisa que ele tem dúvida. E aí ele se conecta na internet, procura a resposta para aquilo. E o que engaja hoje na internet? E o que é entregue ali o tempo todo? O que a internet disponibiliza? O que os números mostram? O discurso de ódio vende. O discurso de ódio contra as mulheres, não só contra as mulheres, mas contra vários grupos, qualquer grupo. Nada une mais as pessoas do que o ódio. E esses grupos, eles faturam milhões, porque atrás de cada um daqueles videozinhos, daquelas trends, daquele reels, você vai na bio da pessoa lá, tá vendendo um curso X, um curso Y, e aquilo vem sendo consumido por uma nova modalidade de machismo. Eu falo que o machismo ele sofreu uma mutação. Hoje, os dados mostram que existe mais machismo na geração nova do que da velha. Aquela ideia de que é o tio do pavê que vai ser machista, não estou falando que não deixa de ser. Ela existe, mas você está esquecendo de olhar para o seu filho, para o jovem conectado na internet e que acessa de forma livre esse conteúdo que engaja, que as próprias redes sociais e plataformas entregam aquilo ali e que gera lucro por trás desses, vão virando aí coaches, professores, que desprezam a feminilidade e que geram esse discurso. E talvez a pessoa, Ticiane, fica muito na ideia, eu estou falando só da minha ideia de relacionamento. Não, a gente precisa dizer que recentemente 2 jovens no México entraram e mataram 2 professoras pelo simples fato de acharem que mulher não deve trabalhar. Nós devemos lembrar do caso do aluno do Cefet que matou as 2 colegas de trabalho porque disse que não seria mandado por mulheres. Nós estamos falando de desafios na internet, de desprezo ao feminino e que vão gerar condutas e impactos futuros não só para aquele jovem, mas também para a família dele. A gente reunir toda essa conversa sobre misoginia para falar que homem e mulher vão virar guerra entre sexos é muito leviano. Nós estamos tentando combater uma pandemia de ódio que tem causado morte. Se a gente não puder combater morte com lei, a gente vai combater com o quê? Nossa, e esse dado, ele traz um alerta, ele deixa o mundo, especialmente as mulheres. E agora? O que a gente faz? Porque assim, se a gente tivesse um dado que mostrasse que os homens mais velhos
são os mais preconceituosos, os que mais cometem esse tipo de atitude. Tudo bem, são os mais velhos, a nova geração está vindo com outro pensamento e isso pode mudar, traria uma esperança. Mas quando a gente vê que as crianças, aliás, os jovens, pensemos, né, nos jovens que começam com esse tipo de discurso, que começam com esse tipo de sentimento, de comportamento e segue aí como uma doutrina de vida, que eles estão imbuídos nesse tipo de comportamento, isso causa, sim, uma estranheza total e um medo mesmo, né? Há algum tipo de trabalho, a gente pode pensar em atitudes que estejam sendo tomadas e que a gente consiga, por exemplo, esse projeto de lei pode ajudar nessa transformação mesmo desse pensamento do homem como sociedade? Eu queria já reforçar de cara que, como professora, eu não sou a favor de sair utilizando o direito penal para resolver os problemas sociais. Então, em primeiro momento, quando se falou de tipificar a misoginia, como professora, eu fui contrária. Eu não acho que vá resolver aquela velha história da descrença no sistema, da sensação de impunidade e aquela ideia que a gente não pode deixar de dizer que o direito penal, ele é uma serpente que só pega os pés descalços. Aquela ideia de que quem vai ser punido pela misoginia, será que não é só o pobre? Será que a pessoa rica vai chegar a ser punida ou sempre ela vai ter uma desculpa, bons advogados, interpretações? Tudo isso eu coloco em xeque, sim. Mas como mulher, eu me reforço nisso que você acabou de falar, medo. É engraçado nós vermos uma reação sobre esse projeto de lei de algumas pessoas, eu acredito que todas desinformadas. Porque nós homens vamos ficar com medo. Será que o medo que eles sentem é proporcional ao medo que nós sentimos? Porque nem eu nem você fizemos nada para ter nascido mulher. Simplesmente nascemos. E dentro de um contexto social e um contexto biológico, nós somos sim mais frágeis, nós precisamos ali, fragilidade no sentido que eu falo de que a gente é vulnerável por nascença. Eu falo com colegas, amigos meus, que disseram que a mentalidade deles mudaram sobre a vulnerabilidade de uma mulher quando tiveram filhas. Desde a escolha do pediatra para cuidar, para tocar o corpo de uma mulher. Então, a vulnerabilidade, ela é inerente ao fato de sermos mulheres. A misoginia e esse projeto de lei compreende isso. Não é o fato de eu te ver como um lado vulnerável e te proteger que eu estou te tratando com o desejo de te menosprezar. Não. Eu estou trabalhando exatamente um sistema social de medo e pavor pelo fato de sermos mulher. O fato de ser mulher que me permite ser perseguida, que me permite ser mais vulnerável, que permite com que as pessoas me desprezem no meu ambiente de trabalho, que me permite que eu seja desprezada no meu ambiente escolar, que me permite não poder dizer não. Não quero namorar com você e receber 15 facadas, como aconteceu com aquela jovem estudante. Eu quero terminar com você e poder terminar o meu relacionamento sem que você mate meus filhos e se mate e ainda fale que a culpa foi minha, que eu te traí. Sem ter que viver exatamente naquela ideia, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Entende que todas essas falas que culminaram em feminicídios, elas têm o viés da misoginia? Então, eu estou combatendo a misoginia hoje para que o seu filho, para que você lá na frente não seja preso por um feminicídio e não destrua a vida de todo mundo. Mais ou menos aquela história, né? Uma tentativa de cortar o mal pela raiz, porque é ali onde brota, né? Exato. Começa no discurso, começa nas palavras, começa nos xingamentos, nas humilhações, e aí depois acaba muitas vezes saindo do controle, né? Tá, inclusive viralizado um vídeo, eu não sei se vocês tiveram acesso, não foi no Brasil, tá? Porque é importante reforçar que esse combate à misoginia não é algo exclusivo do Brasil, é no mundo todo. Esses red pills, esses incels, têm formado células e agarinhados os jovens da nossa sociedade de maneira muito forte. E assim, a gente tem que parar de dar voz para quem comete esse tipo de incitação de ódio. O projeto da misoginia, ele vem exatamente de encontro a esse tipo de discurso odioso.
e que está se inflando cada vez mais. Nesse vídeo viralizado, um rapaz, que eu não sei de que país que é, mas não é no Brasil, ele fala que a mulher, quando ela tiver algo em desacordo com o homem, ela nunca deve questionar o seu homem. Que quando ele a decepcionar, quando ela estiver com raiva, ela deve se ajoelhar na frente dele. Porque o homem, ele pode fazer coisas com essa mulher que foi ela mesma que provocou. E a gente vive nesse espiral de que ser mulher, você é culpada por não fazer e culpada por fazer. Até a culpa do outro é transferida para nós mulheres. Se qualquer homem, a partir da aprovação e sanção dessa lei, for preso por misoginia, o que eu mais vou ouvir no desempenho da minha função é que foi ela que me fez fazer isso. Foi ela que provocou. Foi ela que quis, foi ela que aquilo. Estou falando de seres humanos que têm capacidade de decisão. Então é muito fácil eu ficar colocando isso, a culpa em fulana, em beltrana, em ciclana. E aqui eu trago até um paradoxo. Porque o mesmo coach que vende essa ideia de mulher submissa, que vende essa ideia de mulher ajoelhar perante um homem, de desprezo e diminuição do fato da mulher, ele também vai vender a ideia de desprezo à mulher. Ao mesmo tempo, vou dar um exemplo clássico. Hoje, não, a mulher tem que procurar um homem provedor, um homem protetor, para lá na frente falar que essa mulher é interesseira e encostada. Então, a gente sempre fica nessa ideia de menosprezo social, como se a gente tivesse travado uma guerra contra homens. Eu não travei guerra contra homem nenhum. Eu tenho exemplos, maravilhosos de homens na minha vida. Agora, não é possível que os próprios homens achem errado criminalizar quem, por causa de um discurso, quer matar a mulher. Quem acha legal menosprezar e humilhar uma mulher. É sério isso que a gente está discutindo? Você quer ter o direito de xingar, humilhar e menosprezar o outro gênero? Eu acho que não é por aí. Eu acho que essa venda na internet da misoginia sendo um projeto de lei para punir homem, ela é horrorosa. O projeto de misoginia não é para punir homem. Já falei, mulher também comete. É para proteger mulheres. Sim, aí quando a gente fala em punição, há uma previsão de detenção, inclusive, nesse projeto, então deve mudar aí o tempo, uma punição com privação da liberdade de quem cometer esse crime. A senhora acredita que isso pode inibir os misóginos de plantão? Eu não acredito que o encrudecimento de penas no país, ele sirva para alguma coisa. Eu sou bem cética nesse sentido. Eu não acho que a pessoa decide por cometer X ou Y crime, olhando o Código Penal e vendo qual é a pena que melhor se encaixa na minha vida. Mas, obviamente, a tipificação me permite, dentro do Código de Processo Penal, a proteção. A possibilidade de conseguir medidas protetivas, medidas cautelares e punição, nem que seja no âmbito do direito civil, do direito administrativo, válido. Então, realmente, a ideia aqui é impedir que discursos criminosos continuem sendo proliferados em todos os âmbitos e em todos os lugares, como se fosse algo comum. Eu vou dar mais um exemplo para que a sociedade compreenda. Está muito na moda aquela ideia de 30 versus 1, 30 fulanos versus 1 ciclano. Você jamais vai ver um programa desse falando 30 vítimas versus 1 assassino. Porque isso é desprezível. Você não vai ver um agressor versus 30 vítimas de Maria da Penha. Você não vai ver isso. Isso é desprezível. Você não vai ver um racista versus 30 negros. Não vai, porque a sociedade compreende a gravidade de você permitir fazer isso ou ter alguém que pense assim. Agora, se eu entrar na internet, eu vou ter um machista versus 30 mulheres. Um homem versus
E aí vira aquela briga de conservador, não conservador, quando não é sobre isso. Não é sobre bandeiras políticas, é sobre vida, é sobre humanidade. Quando a gente está falando da criminalização da misoginia, a gente está querendo falar não sobre o lado A, nem sobre o lado B. Eu tenho certeza que ninguém é a favor da violência contra a mulher. Mas quando você se posiciona contra um projeto desse, querendo ou não, você permite que a violência contra a mulher se perpetue. Perfeito, ótima análise. Eu agradeço muito as suas informações, a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Se a senhora tiver alguma última consideração, a gente já está encaminhando para o final. Bom, as minhas últimas considerações é para as mulheres que estão assistindo esse programa, você mãe, você filha, irmã, quem você seja. Quero te falar que esse projeto é para proteger a vida de vocês. Acima de tudo, não deixe que essa discussão caia nas mesmices, nas falácias de diminuir os seus direitos, o direito à vida. E acima de tudo, qualquer ato de desprezo, menosprezo, humilhação, ele já é crime tipificado no nosso Código Penal. Então, procure qualquer uma das autoridades e se você sofre violência doméstica, denuncie, ligue 180 e permaneça viva. A medida protetiva funciona sim e eu queria reforçar um dado que poucas mulheres sabem. A medida protetiva, aliada ao monitoramento eletrônico e ao nosso dispositivo aqui no Distrito Federal, como exemplo, o Viva Flor, nós nunca perdemos nenhuma mulher para o feminicídio. Então, essa fala de que não serve para nada é para garantir a sua desproteção. Se proteja e denuncie. Doutora Luana Davico, professora, delegada, obrigada pela sua participação no Cidadania Mulher. Obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui, então. Você pode rever essa entrevista, compartilhar com seus amigos pela nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e continue assistindo a TV Senado. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Olá, bom dia. Quinta-feira, 30 de abril. Há 45 anos, mentes engenhosas planejaram explodir uma bomba durante um show musical no Rio de Janeiro, patrocinado por movimentos de esquerda em comemoração ao 1º de maio, Dia do Trabalhador.
Naquela noite de quinta, uma bomba explodiu, mas foi no carro de agentes do DOI-CODE do Exército, um destacamento que atuava à margem da lei. A explosão aconteceu no estacionamento do Rio Centro. Conforme investigações, a bomba seria colocada no local do show. As saídas de emergência tinham sido previamente trancadas. A intenção era produzir número elevado de mortos e feridos e paralisar ou tumultuar o processo de abertura política. A explosão acidental matou um sargento e feriu um capitão do Exército. Apesar de toda a pressão da sociedade, o crime continua impune. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. O Senado rejeitou nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos saber detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Telespectador. Notícias. Por 42 votos a 34, a indicação de Jorge Messias, o advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal foi rejeitada pelos senadores na noite de ontem. Por volta das 7h13 de Brasília, saiu o resultado. Após uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, em que, inclusive, Jorge Messias havia sido aprovado por 16 votos a 11, a indicação seguiu para o plenário e nessa votação, com o pleno dos senadores, a possibilidade de 81 senadores participarem da votação, aí o resultado foi outro e foi rejeitado Jorge Messias, um jurista de 46 anos. Vamos rever o momento, então, em que no plenário do Senado houve a declaração do resultado da votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 34 senadores e senadoras. Votaram não 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República. Bom, então, para a gente repercutir essa decisão do Senado, nós convidamos o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, ele está aqui ao meu lado, vamos mostrá-lo aqui. Gilberto Guerzoni, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Senado Notícias. Bom dia, Tiago. Bom, essa decisão do Senado ela é soberana e, como vimos aí, o presidente Davi Alcolumbre falou que nos trâmites formais ele agora tem que comunicar ao presidente Lula que houve essa rejeição, não é isso? Isso, é uma atribuição privativa do Senado Federal aprovar ou não o nome de diversas autoridades, né, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí, havendo a rejeição, cabe ao presidente, né, do Senado informar ao presidente da República que o nome foi rejeitado pelo Senado Federal, né? Ou seja, é uma atribuição privativa do Senado. Inclusive, hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, soltou uma nota oficial, né, no final da noite de ontem, reafirmando que a matéria é de competência privativa do Senado Federal. Certo. Agora, a nova indicação também pela Constituição cabe ao presidente da República. Então, assim, haveria a possibilidade de ele indicar novamente, por exemplo, o próprio Jorge Messias? Olha, em tese não há nada que proíba expressamente, né? Inclusive, ontem o relator da indicação do advogado-geral Jorge Messias, o senador Everton, chegou a cogitar essa possibilidade, né? Ou seja, formalmente não há um impedimento, a questão é política. O que se prevê na Constituição é que, rejeitado o nome, essa indicação é arquivada. A partir daí, cabe ao presidente da República indicar um novo nome ou, em tese, o mesmo nome passará pelo mesmo procedimento, né? O nome será comunicado ao Senado Federal, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, haverá sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, independentemente do resultado da sabatina, que é o que prevê o regimento, o nome é encaminhado ao Senado Federal, ao plenário do Senado, onde será votado.
e será aprovado se tiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 votos. Há 132 anos não ocorria essa rejeição pelo Senado de um indicado para o Supremo Tribunal Federal. Gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores em que circunstâncias isso se deu lá atrás, ainda no início da República, né? É isso, desde a criação do Supremo Tribunal Federal, né, pela Constituição de 1891, a gente só teve rejeições de nomes no governo Floriano Peixoto, né, o nosso segundo presidente. Na época havia um conflito muito grande entre o Poder Executivo e o Senado Federal, e isso refletiu nessas rejeições. 5 nomes indicados pelo presidente Floriano Peixoto foram rejeitados pelo Senado. O caso mais notório é do médico Barata Ribeiro, né, que depois foi até prefeito do Rio, né, com bastante destaque. O Senado rejeitou o nome de Barata Ribeiro e, na época, a então Comissão de Justiça e Legislação do Senado, que é a atual Comissão de Constituição e Justiça, ela justificou pelo fato de ele não ser um jurista. Mas o presidente Floriano Peixoto também chegou a indicar um militar, um general que foi rejeitado e 3 outros com formação jurídica foram todos rejeitados. Nesse precedente, o que aconteceu é que o presidente indicou novos nomes e esses nomes depois acabaram eventualmente sendo aprovados pelo Senado Federal. Isso ocorreu em 1894, ou seja, bem no início da República, em um momento bastante conflagrado. Desde então, a gente não teve nenhuma rejeição de ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Todas as nossas constituições posteriores mantiveram esse modelo que a gente tem hoje. O presidente indica e submete ao Senado Federal o nome dos ministros e todos foram aprovados. Desde a Constituição de 88, a gente teve aí algumas dezenas de nomes e todos foram aprovados, às vezes com um placar mais apertado, um placar mais tranquilo. O placar mais apertado que a gente teve foi na segunda indicação do ministro Francisco Rezec, que teve 45 votos à época no plenário do Senado. Foi a menor aprovação, o menor número de senadores aprovando um nome que a gente teve desde a Constituição de 88. Certo. Agora, o advogado-geral da União, ele não se licenciou do cargo quando foi indicado para cá, não há essa necessidade. Então, ele permanece advogado-geral da União até vamos dizer assim, o desejo do presidente da República, é isso? Isso, o cargo de advogado-geral da União é um cargo demissível ad nutum pelo presidente da República, É um cargo de ministro de Estado, com nível de ministro de Estado. Cabe ao presidente da República decidir pela escolha do advogado-geral da União e ele permanece. Não há nenhuma vinculação entre a indicação, a rejeição do nome e a permanência no cargo de Jorge Messias como advogado-geral da União. Agora, falando sobre uma possível nova indicação, Guerzoni, não há necessidade de um prazo para que essa indicação seja analisada pelo Senado? É uma análise mais que a mesa, os senadores fazem para a celeridade da tramitação de uma indicação como essas? Não há prazo para nenhuma das etapas dessa indicação. A indicação é atribuição privativa do presidente da República, cabe ao presidente da República decidir o momento em que ele fará a indicação. E a apreciação do nome é atribuição privativa do Senado Federal. Também cabe ao Senado Federal decidir o momento da apreciação desse nome e encaminhamento do resultado ao presidente da República depois da apreciação. Então, não há prazo para que isso aconteça, inclusive no caso da indicação do advogado-geral Jorge Messias, formalmente a indicação só veio para o Senado recentemente, apesar da vaga ter surgido aí no final do ano passado e do nome ter sido anunciado pelo presidente da República também no final do ano passado. Formalmente, a mensagem do presidente só veio há algumas semanas, Então, não há prazo para que nada disso aconteça, Tudo aí é uma questão política, O presidente da República avaliará politicamente
e o Senado avaliará politicamente o momento da apreciação do nome. Agora, para a gente terminar, você citou logo no início da nossa conversa a nota que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, emitiu ontem após o resultado da votação aqui no Senado. Quais são os impactos de a Suprema Corte ficar com integrantes a menos? Olha, esse é um problema operacional no Supremo Tribunal Federal, né? Você tem aí um número muito grande de processos que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? O nosso Supremo Tribunal Federal tem muitas atribuições, né? Mais do que normalmente acontece com cortes supremas, e o número de processos é bastante grande que tramitam pela corte, né? Isso, obviamente, causa um aumento da carga para os demais ministros, né? Há vários processos que estão no gabinete do ex-ministro Luiz Barroso, que era o ministro que deixou a vaga, né, para a qual foi indicado Jorge Messias, né? Então esses processos estão parados ainda no gabinete, no antigo gabinete do ministro Barroso. Então isso causa um problema operacional na Corte. E pode causar também alguns problemas em algumas decisões tomadas pela Corte. Inclusive, a possibilidade, como nós temos hoje 10 integrantes apenas, aumenta a possibilidade de ocorrer empate em algumas dessas decisões. Isso pode gerar um impasse. Nós tivemos, quando foi indicado o ministro Lewandowski, houve um empate de uma determinada decisão no Supremo Tribunal Federal e se aguardou a posse do novo ministro para que esse desempate acontecesse. Então, isso pode ocorrer, né? Ou seja, nós temos problemas operacionais no funcionamento da Corte com um ministro a menos, é uma Corte pequena, né? Isso tem um efeito significativo. Tá certo, Gersoni. Então, só lembrando os requisitos, então, para uma nova indicação. O indicado, ou indicada, né? Deve ser brasileiro nato, ter reputação ilibada, notável saber jurídico, e há uma questão também de idade, ter mais de 35 anos e menos de 70 anos na data da posse lá no Supremo, não é isso? Exato. A Constituição coloca 2 requisitos objetivos, né? Ser brasileiro nato e ter entre 35 e 70 anos, né? São requisitos objetivos, você verifica ali no momento. E 2 requisitos subjetivos, né? Que é a reputação ilibada e o elevado saber jurídico, né? Isso, notório saber jurídico. Isso é avaliado pelo presidente da República quando faz a indicação e pelo Senado Federal quando aprecia essa indicação. Não há nenhuma regra objetiva nisso. Só lembrando a rejeição do nome de Barata Ribeiro, né? O único precedente que a gente tem que objetiva isso é que quando Barata Ribeiro foi rejeitado, o Senado usou como argumento o fato de ele não ser bacharel em direito, né? Então a gente tem esse único precedente, 132 anos atrás, em que o Senado entendeu que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser bacharel em direito, ele não pode ter uma outra formação. Mas é um precedente bastante antigo, em tese o Senado pode até reformar esse entendimento, mas são requisitos subjetivos que vão depender aí do presidente e do Senado Federal para avaliar. Tá certo. André, você gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o nosso consultor Gersoni, para os nossos telespectadores também ficarem mais por dentro dessa situação toda? Não, Tiago, estou satisfeito aí com a explicação que o Gersoni está nos passando. Tá certo. Bom, então, André, eu devolvo para você, lembrando que daqui a pouco, né, tem um outro assunto muito importante aqui, que a nossa colega repórter Ticene Oliveira vai trazer para a gente também, que é a votação. Hoje há uma sessão prevista do Congresso Nacional para votação do PL da dosimetria relacionada aos atos aí de 8 de janeiro de 2023. Devolvo para você, André. Obrigado. Obrigado, Tiago. Nós agradecemos aí ao repórter Tiago Tiburcio e também ao consultor do Senado, Gilberto Gersoni. E no fim da sessão de ontem, senadores avaliaram a rejeição de Jorge Messias.
Desde 1894, essa foi a primeira vez que senadores rejeitaram uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula ainda pode indicar outro nome para ocupar uma vaga de ministro do STF. A decisão do plenário repercutiu entre os senadores. Não tem nada a ver com a reputação do ministro Messias. O ministro Messias é um dos melhores juristas da história desse país. Tem a ver com a circunstância da política. É uma sabatina e uma votação pressionada pelo processo eleitoral. Nós trabalhamos para derrotar o ministro Jorge Messias. Nada de pessoal contra ele, mas contra o que ele representa nesse momento. O que eu espero é que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal só seja indicado após o resultado das eleições de outubro. Ele tem um indicado que é o ministro Messias. Ele já tinha dito que ele não vai ter outro nome. Então, acredito que daqui para a eleição ele não deve mais falar sobre isso. Eu acho. Quem é o dono da vaga, quem tem a condição constitucional de indicar é o presidente Lula. E estamos a 4 meses da convenção. 4 meses da convenção, ele deve primeiro ir enfrentar esses algozes na urna e aí depois se rediscutir isso. O governo Lula vai ter 2 opções, né? Ou vai enviar um nome e o Davi vai pautar, o presidente vai pautar, ou ele vai enviar o nome e o presidente Davi não pautará esse nome, vai aguardar o resultado das eleições. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, buscou a todos os senadores, colocou as suas impressões, convenceu alguns, não outros, mas assim, esse é o resultado também da votação ser secreta. Ao deixar o Senado, o Jorge Messias, que tem 46 anos, fez uma declaração à imprensa. Ele agradeceu os votos recebidos e disse que aceita o resultado da votação. Participei de forma íntegra e franca de todo este processo. Me submeti durante 5 meses a um escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional. Fui recebido por 78 senadores, fui recebido de forma generosa. Eu não tenho nada a falar, nem a reparar acerca da conduta de ninguém. Eu só sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito. Eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve, com espírito franco. Falei a verdade, falei o que penso, falei o que sinto, demonstrei o que sinto. Agora, a vida é assim, gente. Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário do Senado é soberano. O plenário falou. Agradeço os votos que recebi. Faz parte do processo democrático. Saber ganhar, saber perder. Antes da votação no plenário, Jorge Messias foi aprovado com 16 votos a favor e 11 contrários na Comissão de Constituição e Justiça. Durante a sabatina, ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal não pode ser o PROCON da política e disse ser contra o aborto. Sala lotada. Na Comissão de Constituição e Justiça, senadores governistas e da oposição dividiram espaço com assessores e jornalistas que foram acompanhar a sabatina. O candidato à vaga, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez uma apresentação falando sobre a trajetória profissional. Sou mestre e doutor pela Universidade de Brasília. No currículo que fiz chegar, distribuir a vossas excelências, consta de forma pormenorizada minha experiência e formação complementar. As atividades acadêmicas como docente e integrante de bancas de pós-graduação, bem como as publicações científicas, produção técnica, mais de uma centena. O advogado-geral da União destacou o papel do STF na defesa da democracia e elogiou o desempenho dos ministros ao afirmar que há atualmente o menor acervo de processos da história, mas criticou o excesso de decisões monocráticas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano. Jorge Messias emocionou-se ao se declarar evangélico, mas destacou que o Estado é laico. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé. E o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Eu tenho plena clareza
senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões. O relator da indicação de Messias, o senador Everton, perguntou como ele conciliou a posição contrária ao aborto com ações da Advocacia Geral da União contra a resolução do Conselho Federal de Medicina. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal, a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. O Everton ainda questionou Messias sobre o ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso, posto que a própria Constituição estabelece hipóteses muito restritas de atuação do Supremo Tribunal Federal na proteção e defesa da dignidade da pessoa humana, na vedação à discriminação. O senador Magno Malta perguntou a Messias sobre as condenações do golpe do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, movimentos de esquerda que também teriam depredado não foram condenados por golpe de Estado. Cumpri uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Já o senador Fabiano Contarato questionou a posição do advogado-geral da União em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Da minha parte, o que eu tenho que defender é o núcleo fundamental desta Constituição, que veda a discriminação, que determina a igualdade, e toda forma de preconceito deve ser combatida. Contarato quis saber ainda o que Jorge Messias pensava sobre a remuneração judicial e os penduricalhos que muitas vezes ultrapassam o teto salarial. Eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional. Durante a sabatina, senadores da base de apoio ao governo defenderam a indicação de Jorge Messias para o STF. Já a oposição criticou a escolha. Vossa Excelência começa a sua vida na AGU, o primeiro ato, em 1º de janeiro de 2023, criando o Ministério da Verdade, criando uma instituição, um arranjo interno que se presta a fazer literalmente a censura de opositores do governo. E a aprovação do vosso nome vai trazer para o STF maturidade, experiência, competência. Vossa Excelência não estará lá a serviço nem da CIA, nem do FBI, nem de interesses externos ao Brasil que tentaram destruir a nossa economia. Nomear para ficar 30 anos não é apenas se proteger, é nomear para criar um caso para o resto da vida dos outros. Eu não posso votar a favor da sua indicação. Vou votar não, triste, mas não contra uma pessoa, contra um processo que está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. Ministro Messias, Vossa Excelência é um exemplo de um homem que defende a democracia do Brasil. Nós acompanhamos isso na sua posição na AGU, quando Vossa Excelência defendeu a democracia do Brasil, quando não admitiu que vândalos ficassem impunes. Os senadores aprovaram em plenário a indicação de Margarete Rodrigues Costa para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho e Tarcijane Linhares para o cargo de defensora pública geral da Defensoria Pública da União.
Ainda foram aprovadas 2 indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público e 5 para o Conselho Nacional de Justiça. O Congresso Nacional tem sessão marcada para hoje, às 10 horas, para votar o veto do presidente Lula ao projeto que diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A repórter Ticiane Oliveira vai acompanhar e tem ao vivo os detalhes. Bom dia, Ticiane. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso, esse projeto foi aprovado aqui no Congresso Nacional no final do ano passado, seguiu para a sanção do presidente da República e foi vetado integralmente. A sessão está agendada para as 10 horas da manhã aqui neste plenário, que é o plenário da Câmara dos Deputados. É uma sessão do Congresso Nacional. O PL da dosimetria é aquele projeto que prevê a redução das penas para os condenados pelos atentados de 8 de janeiro de 2023, aqui nas sedes dos 3 poderes em Brasília, quando houve toda aquela depredação. Com a aprovação dele, juízes vão poder julgar esses condenados baseados na gravidade dos crimes, baseados nos antecedentes criminais dessas pessoas. Enfim, há uma flexibilização além da possibilidade de redução das penas. Quando vetou integralmente o PL, o presidente da República justificou que a redução dessas penas pode incentivar, pode acabar aumentando a incidência desse tipo de crime contra a democracia. Além disso, há uma outra justificativa também no veto que diz que o projeto foi aprovado no Senado Federal, ele foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde sofreu alterações e, por isso, segundo a justificativa do veto, deveria voltar ao Senado Federal e não seguir diretamente para a sanção do presidente da República. Bom, e qual é o clima para a sessão do Congresso Nacional de hoje? Há uma preocupação de que a derrubada desse veto possa permitir também o benefício de criminosos que cometeram homicídios, feminicídios ou outros crimes mais graves. Para tentar sanar esse problema, esse risco, os parlamentares da oposição estão propondo, estão dialogando ali, tentando uma articulação para votar o veto apenas, derrubar apenas os artigos que relacionam ao 8 de janeiro, enfim, e não os outros que estão previstos na lei antifacção. O que a base do governo afirma? Se o veto foi integral, a análise, derrubada ou manutenção do veto também precisa ser integral. Essa é uma questão que vai ficar aí para ser resolvida durante essa sessão do Congresso Nacional, que nós vamos acompanhar para trazer os resultados para vocês. Para que haja a derrubada do veto, há necessidade da votação de aprovação da derrubada por 257 deputados e 41 senadores, ou seja, maioria absoluta. André, vou permanecer por aqui, vou acompanhar tudo para trazer as atualizações. Muito bem, obrigado, Ticiane. A repórter Ticiane Oliveira falando ali do Salão Verde, em frente ao plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, onde acontece às 10 horas, a partir das 10 horas, a sessão conjunta do Congresso Nacional. A criação da Semana de Promoção da Pesca Artesanal foi aprovada ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A pesca artesanal pode ganhar uma semana nacional que todos os anos vai promover essa atividade, segundo o projeto aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A semana vai ser a que tiver o dia 29 de junho, data em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores. A proposição atua como um vetor de cidadania, protege a memória, reafirma o orgulho identitário do pescador, das populações tradicionais e abre espaço regular e institucionalizado para que políticas públicas de fomento sejam debatidas, aprimoradas pelas esferas governamentais. Durante a Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal, serão feitas ações com o objetivo de desenvolver incentivo, reflexão e homenagem aos pescadores artesanais. O projeto cria um marco institucional propício para o debate
fomento de políticas públicas estruturantes. Servirá também como catalisadora para ações governamentais voltadas à extensão pesqueira, organização cooperativa, regularização profissional do pescador e da pescadora. A proposta foi aprovada na comissão em votação terminativa. Isso quer dizer que segue direto para votação na Câmara dos Deputados, a não ser que algum senador peça que haja votação no plenário do Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Perto de 10 horas a gente volta com as informações relacionadas à sessão conjunta do Congresso Nacional. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. A expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 10ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto ao colegiado a seguinte retificação da ata da 8ª reunião, realizada no dia 15 de abril do corrente, onde se lê: a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deliberou o relatório e aprovou, até o presente, 520 indicações, totalizando R$ 316.674.767. Leia-se: a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deliberou o relatório e aprovou, até o presente, 514 indicações, totalizando R$ 314.699.717. Os senhores senadores, senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra, só pelo plenário virtual. Aprovada a retificação, os anexos 1 e 3 da referida ata permanecem inalterados. O anexo 2 será republicado sem as seguintes indicações rejeitadas: 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, passando a totalizar 514 indicações aprovadas. Primeira parte, destinada ao terceiro bloco da deliberação das indicações para as programações decorrentes da emenda RP8 desta comissão, a Lei Orçamentária Anual de 2026, nos termos da Lei Complementar 210 de 2024 e da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, dados da emenda número 6012-0002, ação 20ZV, fomenta o setor agropecuário nacional, unidade orçamentária Ministério da Agricultura e Pecuária, valor R$ 400 milhões. A coordenação relatoria das indicações na CRA está a cargo desta
presidência. A votação será simbólica. Antes de passar a leitura do relatório, esclareço que, a partir da data de quinta-feira, o sistema SINEC será reaberto e ficará disponível para as novas indicações até 11 de maio, segunda-feira. Passo a leitura do relatório. Na presente reunião, há 101 indicações para análise, das quais 22 são novas e 67 são alterações em indicações já aprovadas. Os pedidos de modificação decorrem de óbice à execução orçamentária da emenda por impedimento técnico, conforme informado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio dos ofícios número 121, 125, 131, todos de 2026, da SPOA. Consequentemente, há justificativa para aprovação das alterações. Constam ainda 12 indicações, 4673, 4672, 4674, 4671, 11354, 11342, 11311, 11317, 11335, 11331, 11351 e 11326, retiradas pelos próprios solicitantes, razão pela qual devem ser rejeitadas. Assim, o anexo 1º ou anexo 1 contempla as alterações de indicações não no formato de para. O anexo 2 consolida todas as indicações aprovadas pela CRA até o presente momento. Por fim, o anexo 3 consolida todas as indicações rejeitadas pela comissão até o presente momento. Da análise, quanto ao mérito, após análise foram selecionadas por esta comissão as 89 indicações novas e alteradas para aprovação na presente reunião, bem como a rejeição das 12 indicações. Além disso, com base nas indicações aprovadas na segunda deliberação desta comissão, verifica-se que o valor das indicações no GND 4 alcançou R$ 290 milhões. Esse montante é superior aos 200 milhões desta GND na dotação da emenda 6012-0002, de modo que se mostra necessário alterar o valor alocado em cada GND. Dessa forma, verifica-se que, após a última deliberação desta comissão, o montante total das indicações alcançou 314 milhões ou 314,7 milhões de reais, dos quais aproximadamente 7,5% corresponde ao GND 3 e o restante 92,5% ao GND 4. Sugere-se, portanto, que essa proposição seja aplicada a toda a dotação da emenda número 6012-0002. Consequentemente, a GND 3 ficará com 30 milhões e o GND 4 com 370 milhões. Esses valores são suficientes para atender às novas indicações e às alterações objeto da presente reunião. Do voto, tendo em vista o exposto, somos pela aprovação das alterações constantes do anexo 1 e pela consolidação de todas as indicações aprovadas no anexo 2. Somos pela rejeição das 12 indicações supralistadas e pela consolidação de todas as indicações rejeitadas no anexo 3. Votamos ainda pela alteração nos grupos de natureza de despesa de emenda 6012-0002, de modo a constarem 30 milhões para a GND 3 e 370 milhões para a GND 4. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Como não tem quem discuta ou não se manifestou ninguém, coloco em votação. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Resultado: aprovadas as alterações constantes do anexo 1, o anexo 2
consolida todas as indicações aprovadas da comissão, rejeitadas as indicações constantes do anexo 3. Segunda parte da reunião, aprovada a seguinte alteração alteração de GND, 30 milhões para a GND 3 e 370 milhões para a GND 4. Para possibilitar a adequada operacionalização dos recursos e viabilizar a execução das indicações dos senhores senadores. A decisão da comissão será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com cópia para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião, a 10ª de 2023. Os senhores senadores e senhoras senadoras que virtualmente acompanham essa reunião, que concordam, permaneçam como se encontram. Amém? Aprovadas, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 11ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Esta presidência comunica o recebimento do seguinte expediente: ofício número 27 de 2026 da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que encaminha a moção de repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, que atualiza a Lei de Proteção de Cultivares número 9456 de 1997, com medidas que estabelecem aumento estrutural de custos ao setor produtivo rural, especialmente no que se refere à fixação de royalties em patamar elevado. O PL 1702 de 2019 está em tramitação na Câmara dos Deputados. Conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, o referido documento ficará à disposição na secretaria desta comissão e na página da comissão na internet. A presente reunião está destinada à deliberação de 1. Projeto não terminativo e 2 projetos terminativos, conforme pauta previamente divulgada. Requerimentos, presidente. Requerimentos. Requerimento extra-pauta.
Requerimento extrapauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública objeto do requerimento número 10 de 2026 da CRA, sejam incluídos os seguintes convidados: senhor John Grossman, da empresa ADM, o senhor Rossano De Angelis Júnior, da empresa Bung, o senhor Paulo Souza, da empresa Cargill, o senhor Michel Roy, da empresa Dreyfus, o senhor Judinei Carvalho de Souza, empresa Amage, o senhor Alexandre Barreto de Souza, superintendente-geral do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, o senhor Carlos Jacques Vieira Gomes, conselheiro do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD. A autoria do requerimento é do senador Exalci. Votação será simbólica. Nós subscrevemos o requerimento para poder tramitar, considerando que o Exalci, assim como os demais senadores, estão aqui no plenário 3 da CCJ, na sabatina do senhor Messias, Jorge Messias. Bom, em votação, senhoras senadoras e senhores senadores que acompanham virtualmente, né, e concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento extrapauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a forma como vem sendo aplicada a Lei número 14.785, de 27 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o uso, a pesquisa, a produção, a comercialização e a fiscalização de defensivos agrícolas. Proponho os seguintes convidados: senhor Leonardo Safatli, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, bem como membros de sua diretoria; senhor Jair Smith, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA; o senhor Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e representante da Confederação Nacional da Indústria, CNI. A autoria é do senhor senador Jaime Bagatoli, que também foi subscrito por nós. A votação será simbólica, né? E, repetindo o que disse ainda há pouco, o senador não está, os senadores não estão também, né? Submeto àqueles que acompanham virtualmente, as senadoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Que aguarda também um pouco o senador Jorge Seife. Quero comentar a proposta apresentada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que solicita ao governo federal um plano safra 2026-2027,
no valor de 623 bilhões de reais, sendo 104,9 bilhões para a agricultura familiar e 518,2 bilhões para a agricultura empresarial, além da destinação de 4 bilhões ao programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. O documento, apresentado ontem pela CNA ao ministro da Agricultura, André de Paula, faz um diagnóstico realista do cenário atual, marcado por forte pressão de custos, juros elevados, restrições de crédito, instabilidade climática e elevada volatilidade internacional. Mesmo diante dessas dificuldades, o produtor rural brasileiro segue garantindo o abastecimento interno e contribuindo decisivamente para a geração de empregos, renda, superávit comercial e segurança alimentar. Por isso, é muito pertinente a ênfase dada pela CNA em medidas estruturantes, como a previsibilidade orçamentária, o planejamento plurianual e o fortalecimento da saúde financeira do produtor rural. Não se trata apenas de ampliar números, mas de qualificar o Plano Safra, tornando-o compatível com a dinâmica real da produção agropecuária brasileira. Um ponto central levantado pela Confederação é o descompasso entre o calendário orçamentário da União e o ciclo agrícola, que prejudica o planejamento dos produtores, das cooperativas e dos agentes financeiros. Essa assimetria gera insegurança, encarece operações e compromete a eficiência das políticas públicas voltadas ao agro. Corrigir esse problema é essencial para garantir previsibilidade e estabilidade no setor. Também merece destaque a preocupação da CNA com a insuficiência de recursos previstos no Orçamento Geral da União, especialmente em um ambiente de juros elevados que aumenta o custo fiscal do crédito subsidiado e exige complementações ao longo do ano. Essa prática cria incertezas e dificulta a execução plena do Plano Safra. A proposta também é clara ao reconhecer a importância estratégica do seguro rural. Ao pleitear recursos compatíveis com a realidade do campo e ao defender a modernização do marco legal do setor, em um cenário de clima cada vez mais instável, fortalecer o seguro rural é proteger o produtor, a produção e o abastecimento alimentar do país. Esse documento não é apenas uma pauta do setor agropecuário, mas uma importante agenda para o Brasil. Fortalecer as políticas agrícolas deixou de ser uma opção e passou a ser uma condição necessária para a estabilidade da produção, o controle da inflação de alimentos e a garantia da segurança alimentar da população. Muito obrigado. Eram esses os comentários e as considerações que gostaríamos de fazer com relação à carta, ao documento enviado pela CNA ao governo federal, entregue ao ministro da Agricultura na data de ontem pela CNA. Agora sim, com a presença do senador Jorge, que não é Bush, é Safe. Cadê? Tem dois. Item de número 2 da nossa pauta, projeto de lei número 5357 de 2023, terminativo. Institui a Semana Nacional de Produção da Pesca Artesanal. Autoria, deputado federal Albuquerque, republicanos de Roraima. Relatoria, senador Jorge Safe, do PL de Santa Catarina. Relatório pela aprovação do projeto. Algumas observações. A votação será nominal. E eu concedo a palavra ao senhor senador Jorge Safe para proferir a leitura do seu relatório. Senhor presidente, uma boa tarde, prazer revê-lo, rever os amigos aqui da CRA. Se o senhor me permitir, vou direto para a análise que é um pouco extensa. Pois não.
Nos termos do disposto do inciso 5º, artigo 104b do Regimento Interno do Senado, compete a essa comissão opinar sobre proposições que tratem, entre outros temas, de pesca, a exemplo da matéria em debate. Ainda segundo essa mesma norma, conforme estabelecido nos artigos 49, foi confiada à CRA a competência de decidir terminativamente sobre o projeto, razão pela qual lhe cumpre apreciar seu mérito. Ademais, em razão do caráter exclusivo do exame em matéria, compete subsidiariamente a esse colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e os regimentais da proposição. Os requisitos formais, senhor presidente, e materiais de constitucionalidade encontram-se atendidos pelo projeto, tendo em vista que a matéria se insere na competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre a pesca. Igualmente, a iniciativa se enquadra no âmbito das atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, caput da Constituição, não havendo reserva de iniciativa que impeça a propositura legislativa sobre o tema, seu escopo geral, tampouco constatação de ofensa a qualquer uma das cláusulas pétreas. No que concerne à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas. De acordo com essa lei, a apresentação de proposição legislativa que vise instituir data comemorativa deve vir acompanada de comprovação da realização de consultas ou audiências públicas que atestem alta significação para diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira. Em atendimento a essa determinação, no dia 21 de setembro de 23, foi realizado no âmbito da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, audiência pública com um tema específico que contou com a participação de diversas autoridades representantes do setor, os quais destacaram que a atividade responsável por 70% da produção de pescado nacional sustenta mais de 1 milhão de famílias em todo o país. Participantes reforçaram a urgência do reconhecimento da importância social e econômica da categoria, combatendo a marginalização do pescador artesanal. Quanto à técnica legislativa, senhor presidente, o texto do projeto encontra-se igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Quanto ao mérito, senhor presidente, a proposição reveste-se de inegável interesse público e relevância social ao jogar luz sobre um setor estratégico para a soberania e segurança alimentar do país. A pesca artesanal, senhor presidente, como o senhor bem conhece essa atividade, é historicamente responsável por parcela majoritária do pescado consumido no mercado interno brasileiro, garantindo a subsistência, a geração de renda e fixação de centenas de milhares de famílias nas comunidades costeiras, estuarinas, ribeirinhas e pantaneiras. Ao propor um período oficial dedicado ao tema, culminando no dia 29 de junho, aniversário do meu filho, inclusive, senhor presidente, 29 de junho, dia de São Pedro, dia do pescador, data tradicionalmente consagrada a São Pedro, padroeiro dos pescadores, o projeto cria um marco institucional propício para o debate e fomento de políticas públicas estruturantes. Servirá também como catalisadora para ações governamentais voltadas à extensão pesqueira, organização cooperativa, regularização profissional do pescador e da pescadora, a melhoria de infraestrutura e escoamento de produção. Ademais, senhor presidente, a proposição reconhece a viabilidade econômica do setor está intrinsecamente ligada à sustentabilidade ambiental e à preservação dos saberes tradicionais. O modo de vida do pescador artesanal opera em sintonia com a resiliência dos ecossistemas aquáticos. Valorizar essa atividade, senhor presidente, significa, portanto, promover um modelo de desenvolvimento socioeconômico que protege recursos naturais e reconhece a identidade cultural como vetor de agregação de valor ao produto pesqueiro. Assim, senhor presidente, a proposição atua como um vetor de cidadania, protege a memória, reafirma o orgulho identitário do pescador, das populações tradicionais e abre espaço regular e institucionalizado para que políticas públicas de fomento sejam debatidas, aprimoradas pelas esferas governamentais, razões pelas quais somos favoráveis à instituição da Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal. Meu voto, conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto 5357 de 2023. Obrigado, senhor presidente. Bom, como os outros estão virtualmente,
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. E coloco em votação. Aqueles que votam com o relator vão votar sim. Os outros, não. Aberta a votação. Vamos ter que fazer um mutirão aí. Tem um que votou lá. Vai ter que votar. Ainda nem abriu aqui para mim no notebook. Abriu agora. Tá. Tudo bem. Bom, quero aqui pedir a todos que estão ausentes que votem pelo aplicativo. E aí eu quero pedir aos assessores também para fazer a mobilização aqui. Jorge Seif votou. Por enquanto tem 2 votos a favor. Aqui, ó. Jaime votou. Olha.
Não vendo mais quem queira votar, encerro a votação. Vou encerrar aqui, presidente. O senhor autoriza? Sim, encerra a votação. Votação encerrada. Unanimidade. Votação. Vamos para o resultado. Sim, 8 votos, 0 voto de abstenção, tal, total 9 votos contra a presidência. Aprovado o projeto, será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para ciência do plenário e publicação no Diário Oficial do Senado. Parabéns ao autor e ao senhor relator, né, pela missão que foi cumprida. Obrigado. Mais alguma coisa? Isso. Fazer a festa lá no Pará. Eu quero agradecer a presença de todos, né, e declarar encerrada a presente reunião. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada, senador. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Senado. Eu falo ao vivo aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Estou em frente ao plenário Ulisses Guimarães, onde daqui a pouco, às 10 horas da manhã, começa a sessão do Congresso Nacional, sessão que reúne deputados e senadores. Essa sessão foi agendada para analisar o veto ao PL da dosimetria. Esse projeto de lei foi aprovado aqui no Congresso Nacional no fim do ano passado e prevê a redução das penas dos condenados pelos atentados de 8 de janeiro de 2023, às sedes dos 3 poderes aqui em Brasília. O projeto prevê essa flexibilização, a diminuição das penas, e foi vetado integralmente pelo presidente da República. Na justificativa do veto, o presidente diz que esse tipo de redução das penas pode aumentar a incidência de crimes contra a democracia. No veto ainda, o presidente justifica que o projeto foi aprovado pelo Senado Federal, veio para a Câmara dos Deputados e sofreu alterações aqui na Câmara. Então, ele deveria voltar ao Senado Federal ao invés de seguir direto para a sanção do presidente, como aconteceu. E por isso, então, ele teria sido vetado integralmente. Agora, para analisar esse veto, os deputados e senadores vão se reunir e, para que o veto seja derrubado, é necessária a maioria absoluta de votos de deputados e senadores, ou seja, 257 deputados têm que votar pela derrubada do veto e 41 senadores. Se de fato for derrubado, a lei entra em vigor e aí sim esses condenados serão beneficiados pela redução das penas. Eu volto agora à programação e convido você a continuar assistindo a TV Senado. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. Essa expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Piquenique na relva, meu. Déjeuner sur l'herbe, o quadro do Manet. Eu conheci o quadro de reprodução, então fiz uma variação em cima desse quadro do Manet. E uns anos atrás eu fui a Paris, e tem o Museu Picasso, eu fiquei muito emocionado porque eu vi o Picasso tinha feito também a mesma coisa. Ele pegou o quadro do Manet e fez uma variação em cima desse tema. Só que eu fiz 10 anos antes, morando em Bagé, em 1950. O Picasso fez isso em 1960. Tem uma ideia de como era Bagé em 1945? Telefonava para casa da minha mãe, fazer queixa, esse tipo de telefonema anônimo. Imagina o seu filho foi visto com um negro na rua.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, Isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Eu interpretei Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa que interpretou Jesus Cristo que não teve a sua vida mudada. Porque você aprende os conceitos dele, porque você precisa estar cheio daquilo, E até na própria palavra de Deus fala, a tua boca só pode falar daquilo que teu coração está cheio. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os 2 genes
para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, né, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo
Todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Você sabe o que é biometria?
é uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Olá, bom dia. Agora são 10 horas em ponto e o Senado Notícias está no ar. E o Congresso tem sessão marcada para hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas, para votar o veto do presidente Lula ao projeto que diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A repórter Ticiane Oliveira vai acompanhar e tem ao vivo os detalhes. Bom dia, Ticiane. O que você conta pra gente? Oi, bom dia, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou ao vivo aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, bem em frente ao plenário Ulisses Guimarães, onde vai ser realizada a sessão do Congresso Nacional. Já tem muita movimentação por aqui, alguns parlamentares passaram, muitos já estão lá dentro e essa sessão está agendada para começar às 10 horas da manhã. É a sessão, como você disse, que vai analisar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Esse projeto de lei foi aprovado aqui no Congresso Federal no fim do ano passado e seguiu então para a sanção do presidente Lula, que vetou integralmente. O projeto prevê a redução das penas dos condenados pelos atentados de 8 de janeiro de 2023, aqui às sedes dos 3 poderes em Brasília. Se esse veto for derrubado e a lei entrar em vigor, os juízes poderão julgar esses condenados com uma maior flexibilidade, analisando os antecedentes criminais, analisando a gravidade dos crimes que cometeram, e aqueles que já foram julgados podem entrar nesse regime de remissão, de diminuição da pena e da progressão também do regime. Quando o presidente vetou esse projeto que havia sido aprovado no Congresso Nacional, ele justificou que a redução das penas pode incentivar, aumentar a incidência desse tipo de crime contra a democracia. Além disso, o veto traz outra justificativa que diz que o projeto foi aprovado no Senado Federal, seguiu aqui para a Câmara dos Deputados e sofreu alterações. Desta forma, ele teria que voltar ao Senado Federal e não seguir diretamente para a sanção do presidente, como ocorreu. Então, essas justificativas foram apresentadas no veto. Hoje, esse veto vai ser analisado. Se ele for derrubado, a lei entra em vigor com todos esses benefícios. Se for mantido o veto, aí não entra em vigor. Para derrubar esse veto, é necessária a votação e 257 deputados precisam votar a favor da derrubada do veto e 41 senadores também precisam aprovar essa derrubada. Eu vou continuar acompanhando tudo por aqui, vou trazer novidades assim que tiver novas informações. Volto com você, Isa. Obrigada, Tícia. Então, a qualquer momento a gente volta, está marcado para as 10, pode ser que atrase um pouquinho, daqui a pouquinho Ticiane chama a gente e a gente dá início para acompanhar e mostrar tudo para vocês dessa votação que acontece hoje. Agora a gente vai falar da rejeição de ontem, que foi a sabatina do Jorge Messias. Ontem o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 34 senadores e senadoras. Votaram não 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República.
E no fim da sessão, os senadores avaliaram a rejeição de Jorge Messias. Desde 1894, essa foi a primeira vez que senadores rejeitaram uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula ainda pode indicar outro nome para ocupar uma vaga de ministro do STF. A decisão do plenário repercutiu entre os senadores. Não tem nada a ver com a reputação do ministro Messias. O ministro Messias é um dos melhores juristas da história desse país. Tem a ver com a circunstância da política. É uma sabatina e uma votação pressionada pelo processo eleitoral. Nós trabalhamos para derrotar o ministro Jorge Messias. Nada de pessoal contra ele, mas contra o que ele representa nesse momento. O que eu espero é que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal só seja indicado após o resultado das eleições de outubro. Ele tem um indicado que é o ministro Messias. Ele já tinha dito que ele não vai ter outro nome. Então, eu acredito que daqui para a eleição ele não deve mais falar sobre isso. Eu acho. Quem é o dono da vaga, quem tem a condição constitucional de indicar é o presidente Lula. E estamos a 4 meses da convenção. 4 meses da convenção, ele deve primeiro ir enfrentar esses algozes na urna e aí depois se rediscutir isso. O governo Lula vai ter 2 opções, né? Ou vai enviar um nome e o Davi vai pautar, o presidente vai pautar, ou ele vai enviar um nome e o presidente Davi não pautará esse nome, vai aguardar o resultado das eleições. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, buscou a todos os senadores, colocou as suas impressões, convenceu alguns, não outros, mas assim, esse é o resultado também da votação ser secreta. E ao deixar o Senado, Jorge Messias, que tem 46 anos, fez uma declaração à imprensa. Ele agradeceu os votos recebidos e disse que aceita o resultado da votação. Participei de forma íntegra e franca de todo este processo. Me submeti durante 5 meses a um escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional. Fui recebido por 78 senadores, fui recebido de forma generosa. Eu não tenho nada a falar, nem a reparar acerca da conduta de ninguém. Eu só sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito. Eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve, com espírito franco. Falei a verdade, falei o que penso, falei o que sinto, demonstrei o que sinto. Agora, a vida é assim, gente. Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário do Senado é soberano. O plenário falou. Agradeço os votos que recebi. Faz parte do processo democrático. Saber ganhar, saber perder. E antes da votação no plenário, Jorge Messias foi aprovado, com 16 votos a favor e 11 contrários na Comissão de Constituição e Justiça. Durante a sabatina, ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal não pode ser PROCON da política e diz ser contra o aborto. Sala lotada. Na Comissão de Constituição e Justiça, senadores governistas e da oposição dividiram espaço com assessores e jornalistas que foram acompanhar a sabatina. O candidato à vaga, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez uma apresentação falando sobre a trajetória profissional. Sou mestre e doutor pela Universidade de Brasília. No currículo que fiz chegar, distribuir a vossas excelências, consta de forma pormenorizada minha experiência e formação complementar. As atividades acadêmicas como docente e integrante de bancas de pós-graduação, bem como as publicações científicas, produção técnica, mais de uma centena. O advogado-geral da União destacou o papel do STF na defesa da democracia e elogiou o desempenho dos ministros ao afirmar que há atualmente o menor acervo de processos da história, mas criticou o excesso de decisões monocráticas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano. Jorge Messias emocionou-se ao se declarar evangélico, mas destacou que o Estado é laico. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé.
e o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Eu tenho plena clareza, senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões. O relator da indicação de Messias, o senador Everton, perguntou como ele conciliou a posição contrária ao aborto com ações da Advocacia Geral da União contra a resolução do Conselho Federal de Medicina. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal, a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. O Everton ainda questionou Messias sobre o ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso, posto que a própria Constituição estabelece hipóteses muito restritas de atuação do Supremo Tribunal Federal na proteção e defesa da dignidade da pessoa humana, na vedação à discriminação. O senador Magno Malta perguntou a Messias sobre as condenações do golpe do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, movimentos de esquerda que também teriam depredado não foram condenados por golpe de Estado. Cumprir uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Já o senador Fabiano Contarato questionou a posição do advogado-geral da União em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Da minha parte, o que eu tenho que defender é o núcleo fundamental desta Constituição, que veda a discriminação, que determina a igualdade, e toda forma de preconceito deve ser combatida. Contarato quis saber ainda o que Jorge Messias pensava sobre a remuneração judicial e os penduricalhos que muitas vezes ultrapassam o teto salarial. Eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional. E durante a sabatina, os senadores da base de apoio ao governo, defenderam a indicação de Jorge Messias para o STF. Já a oposição criticou a escolha. Vossa Excelência começa a sua vida na AGU, o primeiro ato, em 1º de janeiro de 2023, criando o Ministério da Verdade, criando uma instituição, um arranjo interno que se presta a fazer literalmente a censura de opositores do governo. E a aprovação do vosso nome vai trazer para o STF maturidade, experiência, competência. Vossa Excelência não estará lá a serviço nem da CIA, nem do FBI, nem de interesses externos ao Brasil que tentaram destruir a nossa economia. Nomear para ficar 30 anos não é apenas se proteger, é nomear para criar um caso para o resto da vida dos outros. Eu não posso votar a favor da sua indicação. Vou votar não, triste, mas não contra uma pessoa, contra um processo que está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. Ministro Messias, Vossa Excelência é um exemplo de um homem que defende a democracia do Brasil. Nós acompanhamos isso na sua posição na AGU, quando Vossa Excelência defendeu a democracia do Brasil, quando não admitiu que vândalos ficassem impunes.
E o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, conversou com o repórter Tiago Tibúrcio e fez uma análise de todo o processo da indicação de Jorge Messias e da votação pelo Senado. Para a gente repercutir essa decisão do Senado, nós convidamos o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Ele está aqui ao meu lado, vamos mostrá-lo aqui. Gilberto Guerzoni, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Senado Notícias. Bom dia, Tiago. Bom, essa decisão do Senado ela é soberana. E como vimos aí, o presidente Davi Alcolumbre falou que nos trâmites formais ele agora tem que comunicar ao presidente Lula que houve essa rejeição, não é isso? Isso, é uma atribuição privativa do Senado Federal aprovar ou não o nome de diversas autoridades, né, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí, havendo a rejeição, cabe ao presidente, né, do Senado informar ao presidente da República que o nome foi rejeitado pelo Senado Federal, né? Ou seja, é uma atribuição privativa do Senado. Inclusive hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, soltou uma nota oficial, né, no final da noite de ontem, reafirmando que a matéria é de competência privativa do Senado Federal. Certo. Agora, a nova indicação também pela Constituição cabe ao presidente da República. Então, assim, haveria a possibilidade de ele indicar novamente, por exemplo, o próprio Jorge Messias? Olha, em tese não há nada que proíba expressamente, né? Inclusive ontem o relator da indicação do advogado-geral Jorge Messias, o senador Everton, chegou a cogitar essa possibilidade, né? Ou seja, formalmente não há um impedimento, a questão é política. O que se prevê na Constituição é que, rejeitado o nome, essa indicação é arquivada. A partir daí, cabe ao presidente da República indicar um novo nome ou, em tese, o mesmo nome passará pelo mesmo procedimento, né? O nome será comunicado ao Senado Federal, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, haverá sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, independentemente do resultado da sabatina, que é o que prevê o regimento, o nome é encaminhado ao Senado Federal, ao plenário do Senado, onde será votado. E será aprovado se tiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 votos. Há 132 anos não ocorria essa rejeição pelo Senado. A gente cortou agora essa entrevista, daqui a pouquinho a gente volta com ela, porque a gente vai conversar agora com a repórter Ticiane. A repórter Ticiane, que está lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Ela vai falar com a gente agora, que ela vai entrevistar, nesse momento, o senador Esperidião Amin, que é o relator do processo que vai ser votado hoje. Vamos ver. Oi, Ticiane, tudo bem? Oi, Isadora, voltamos ao vivo, então, como você disse, aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Estou ao vivo e agradeço a sua participação aqui no Senado Notícias. Senador, bom dia para o senhor. Senador Esperidião Amin, que foi o relator do projeto do PL da dosimetria no Senado Federal. Bom dia. Hoje, como é que vai ser essa votação, senador? Em primeiro lugar, eu não tenho dúvida de que nós teremos voto suficiente para derrubar o veto do presidente da República, tanto na Câmara quanto no Senado. A cautela regimental que nós vamos ter que tomar é para que a derrubada do veto respeite a modificação que a lei das facções, ou a lei do combate aos crimes praticados por facções, que é uma lei de março deste ano, que os incisos 4 a 10 do artigo 112 não sejam afetados pela derrubada do veto. É uma questão caprichosa, veja bem. A lei da dosimetria foi aprovada em dezembro do ano passado. O veto é de janeiro. Mas o que tem isso com uma lei de março de 2026? É que esta lei de março de 2026 enrijeceu, endureceu, apertou a punição a crimes hediondos. Não vão vocês agora derrubar a vigência dessa lei. Então, é este cuidado temporal. Nós queremos derrubar o veto à lei da dosimetria e não
mexer com a prescrição de punição da lei das facções. Deu para entender? Queremos preservar isso que a lei das facções estabeleceu com o amplo apoio de todos nós. Então, esse cuidado regimental para não afetar os itens 4 a 10, os incisos 4 a 10 do artigo 112, isso pode dar margem a alguma discussão, mas sempre com o propósito de não beneficiar outros tipos de crime que não os que foram atribuídos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a meu ver injusta, mas que tem que ser acatada, para os, digamos, investigados do 8 de janeiro. Certo? Preserva-se o que está na lei das facções e derruba-se o veto que alcançou a lei da dosimetria. E isso pode gerar, de fato, muita discussão ali, porque... Aqui mesmo não gerou dúvida, mas é isso que se pretende. Lisamente, limpamente. As conquistas da lei das facções têm que ser preservadas. Eu estava dizendo que o pessoal da base do governo já afirma, né? Se o veto foi integral, a derrubada ou não precisa ser integral também. Mas vai ter, para usar uma linguagem do judiciário, uma modulação que impeça isso. Tá certo. Eu agradeço a sua participação, senador. Bom trabalho para o senhor durante a sessão. Vamos fazer justiça. Como regra, os apenados do 8 de janeiro foram condenados por coisas que não fizeram. Lá em Santa Catarina, nós temos um senhor de 71 anos de idade que fez um Pix de R$500 para ajudar a pagar um ônibus que traria pessoas para fazer um protesto aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Foi condenado a 14 anos. Quer dizer, isso não é uma condenação justa. Isso é uma condenação baseada na narrativa e no efeito rebanho. Quer dizer, eu tarrafiei, peguei 1.500, os dois vão ser condenados, os 1.500 vão ser condenados a 14 anos, no mínimo. Isso não pode prevalecer. Hoje nós vamos ter a votação da dosimetria. Amanhã nós começaremos a lutar pela lei da anistia. E temos no Senado Federal o pedido de CPI para investigar o inquérito do 8 de janeiro, que feriu a lei e feriu direitos individuais também. Mas isso é uma escada que tem 3 degraus. O degrau de hoje é o degrau da dosimetria. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Então, a sessão deve começar daqui a pouco, senadores estão chegando, deputados estão chegando e aí então a gente vai acompanhar para ver se de fato esse veto será mantido ou derrubado. Isadora. Tá ótimo, Luciane, muito obrigada. Então a gente volta daqui a pouquinho, assim que começar a sessão, ou se aparecer algum outro parlamentar que queira conversar com a gente sobre o assunto. A gente está aqui de olho no que está acontecendo lá. E agora a gente volta a exibir a entrevista com o consultor Gilberto Guerzoni junto com o repórter Tiago Tiburcio. Acompanhe. Peixoto, né, o nosso segundo presidente. Na época havia um conflito muito grande entre o Poder Executivo e o Senado Federal e isso refletiu nessas rejeições. 5 nomes indicados pelo presidente Floriano Peixoto foram rejeitados pelo Senado. Né, o caso mais notório é do médico Barata Ribeiro, né, que depois foi até prefeito do Rio, né, com bastante destaque. Né, o Senado rejeitou o nome de Barata Ribeiro e, na época, a então Comissão de Justiça e Legislação do Senado, que é a atual Comissão de Constituição e Justiça, ela justificou pelo fato de ele não ser um jurista. Né? Mas o presidente Floriano Peixoto também chegou a indicar um militar, um general, que foi rejeitado, e 3 outros com formação jurídica foram todos rejeitados. Nesse precedente, o que aconteceu é que o presidente indicou novos nomes e esses nomes depois acabaram
acabaram eventualmente sendo aprovados pelo Senado Federal. Né? Isso ocorreu em 1894, ou seja, bem no início da República, em um momento bastante conflagrado. Desde então, a gente não teve nenhuma rejeição de ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Né? Todas as nossas constituições posteriores mantiveram esse modelo que a gente tem hoje. O presidente indica e submete ao Senado Federal o nome dos ministros, e todos foram aprovados. Né? Desde a Constituição de 88, a gente teve aí algumas dezenas de nomes e todos foram aprovados, às vezes com um placar mais apertado, um placar mais tranquilo. Né? O placar mais apertado que a gente teve foi na segunda indicação do ministro Francisco Rezec, que teve 45 votos à época no plenário do Senado. Né? Foi a menor aprovação, o menor número de senadores aprovando um nome que a gente teve desde a Constituição de 88. Certo. Agora, o advogado-geral da União, ele não se licenciou do cargo quando foi indicado para cá, não há essa necessidade. Então, ele permanece advogado-geral da União até vamos dizer assim, o desejo do presidente da República, é isso? Isso, o cargo de advogado-geral da União é um cargo demissível ad nutum pelo presidente da República, né? É um cargo de ministro de Estado, com nível de ministro de Estado. Cabe ao presidente da República decidir pela escolha do advogado-geral da União e ele permanece. Não há nenhuma vinculação, né, entre a indicação, a rejeição do nome e a permanência no cargo de Jorge Messias como advogado-geral da União. Agora, falando sobre uma possível nova indicação, Gersoni, não há necessidade de um prazo para que essa indicação seja analisada pelo Senado? É uma análise mais que a mesa, os senadores fazem para a celeridade da tramitação de uma indicação como essa? Não há prazo para nenhuma das etapas dessa indicação. Né? A indicação é atribuição privativa do presidente da República, cabe ao presidente da República decidir o momento em que ele fará a indicação, e a apreciação do nome é atribuição privativa do Senado Federal. Também cabe ao Senado Federal decidir o momento da apreciação desse nome e encaminhamento do resultado ao presidente da República depois da apreciação. Então, não há prazo para que isso aconteça, inclusive no caso da indicação do advogado-geral Jorge Messias, formalmente a indicação só veio para o Senado recentemente, né? Apesar da vaga ter surgido aí no final do ano passado e do nome ter sido anunciado pelo presidente da República também no final do ano passado, formalmente a mensagem do presidente só veio há algumas semanas, né? Então não há prazo para que nada disso aconteça, né? Tudo aí é uma questão política, né? O presidente da República avaliará politicamente e o Senado avaliará politicamente o momento da apreciação do nome. Agora, para a gente terminar, você citou logo no início da nossa conversa a nota que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, emitiu ontem após o resultado da votação aqui no Senado. Quais são os impactos de a Suprema Corte ficar com integrantes a menos? Olha, esse é um problema operacional no Supremo Tribunal Federal, né? Você tem aí um número muito grande de processos que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? O nosso Supremo Tribunal Federal tem muitas atribuições, né? Mais do que normalmente acontece com cortes supremas, e o número de processos é bastante grande que tramitam pela corte, né? Isso, obviamente, causa um aumento da carga para os demais ministros, né? Há vários processos que estão no gabinete do ex-ministro Luiz Barroso, que era o ministro que deixou a vaga, né? Para a qual foi indicado Jorge Messias, né? Então, esses processos estão parados ainda no gabinete, no antigo gabinete do ministro Barroso. Então, isso causa um problema operacional na Corte.
e pode causar também alguns problemas em algumas decisões tomadas pela Corte. Inclusive, a possibilidade, como nós temos hoje 10 integrantes apenas, aumenta a possibilidade de ocorrer empate em algumas dessas decisões. Isso pode gerar um impasse. Nós tivemos, quando foi indicado o ministro Lewandowski, houve um empate de uma determinada decisão no Supremo Tribunal Federal e se aguardou a posse do novo ministro para que esse desempate acontecesse. Então, isso pode ocorrer, ou seja, nós temos problemas operacionais no funcionamento da Corte com um ministro a menos, é uma Corte pequena, isso tem um efeito significativo. Tá certo, Gersoni. Então, só lembrando os requisitos, então, para uma nova indicação. O indicado ou indicada, deve ser brasileiro nato, ter reputação ilibada, notável saber jurídico, e há uma questão também de idade, ter mais de 35 anos e menos de 70 anos na data da posse lá no Supremo, não é isso? Exato. A Constituição coloca 2 requisitos objetivos, ser brasileiro nato e ter entre 35 e 70 anos, são requisitos objetivos, você verifica ali no momento, e 2 requisitos subjetivos, que é a reputação ilibada e o elevado saber jurídico, isso, notório saber jurídico. Isso é avaliado pelo presidente da República quando faz a indicação e pelo Senado Federal quando aparecia essa indicação. Não há nenhuma regra objetiva nisso. Só lembrando a rejeição do nome de Barata Ribeiro, o único precedente que a gente tem que objetiva isso é que quando Barata Ribeiro foi rejeitado, o Senado usou como argumento o fato de ele não ser bacharel em direito. Então, a gente tem esse único precedente, 132 anos atrás, em que o Senado entendeu que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser bacharel em direito, ele não pode ter uma outra formação. Mas é um precedente bastante antigo, em tese o Senado pode até reformar esse entendimento, mas são requisitos subjetivos que vão depender aí do presidente e do Senado Federal para avaliar. E agora são 10 horas e 32 minutos e nós estamos ao vivo aqui na TV Senado e a gente vai dar uma olhadinha agora como é que está lá na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, para ver a movimentação enquanto a gente aguarda começar a sessão do Congresso. A gente pode ver que está muito movimentado, aí é o Salão Verde, que é onde as pessoas chegam, antes de entrar ali no plenário. Essa sessão do Congresso hoje vai reunir deputados e senadores, porque é uma sessão conjunta. Ela acontece no plenário da Câmara dos Deputados, porque é um plenário maior para poder abrigar tanto parlamentares da Câmara quanto do Senado. Vocês podem ver aí que muita gente passando ainda, gente tirando foto. Ele está chegando um pouquinho mais para o canto. Esse lado aqui, agora, que ele está mostrando, é o lado onde fica a imprensa. Então, você pode ver que já tem bastante gente aí esperando, todo mundo, porque ontem foi um dia muito movimentado e hoje vai ser também, porque esse PL da dosimetria que vai ser votado é um projeto que gera muita polêmica entre o governo e a oposição, justamente por causa dos atos, do 8 de janeiro. Agora, vamos dar uma olhadinha lá dentro do plenário para ver como é que está. Olha só, a mesa ainda não tem nenhum parlamentar, a gente vê ali o secretário-geral da mesa, está lá, mas os parlamentares ainda não chegaram. Tem alguns parlamentares ali embaixo, já que a gente pode ver mais para o cantinho. Ali a gente já vê que tem alguns senadores, pessoal tirando foto, conversando. Um clima ainda descontraído, Mas eu acho que daqui a pouquinho o clima vai ficar... O presidente do Senado está chegando agora, é presidente do Congresso nesse momento. A gente está vendo ali embaixo, olha, se você olhar no cantinho da tela para baixo, o presidente do Senado, e agora, nesse caso, o presidente do Congresso, porque ele vai presidir a sessão como presidente do Congresso. Ele acabou de chegar, o senador Davi Alcolumbre vai subir agora, então provavelmente essa sessão deve começar em pouquíssimos minutos. A gente vê que ele está cumprimentando as pessoas e está se dirigindo ali para ocupar o lugar dele, a mesa. E daqui a pouquinho deve começar a votação do PL da dosimetria. Lembrando que esse PL é o PL que vai reduzir as penas dos acusados aos atentados do 8 de janeiro.
Existe um forte apelo aí entre a oposição e os governistas. Tem muita disputa eleitoral justamente por causa dos atentados e por causa das penas que algumas pessoas... a oposição diz que as penas foram muito altas para pessoas que não tinham ainda histórico de cometer alguma infração, algum crime. E tem também o governo que diz que foi já foi julgado, na verdade, né? Que foi um atentado à democracia. Então, hoje vai ser votada a redução dessas penas e deve começar daqui a pouquinho, em alguns minutos. O presidente do Congresso já sentou, o senador Davi Alcolumbre. Ali embaixo tem bastante parlamentar. Daqui a pouquinho deve estar ainda mais cheia a sessão e eles só vão votar um veto hoje. Essa sessão hoje é apenas para votar a derrubada desse veto, que foi o veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a esse projeto. Ele vetou integralmente o projeto e agora os parlamentares vão votar se eles mantêm o veto do presidente da República ao projeto, que diminui as penas, ou se eles derrubam. Então, vamos ver ali, acho que vai começar por agora. O presidente já sentou do lado dele. Já tem mais gente sentada também. E daqui a pouquinho deve estar começando a votação. Abriu, vamos acompanhar agora. Vamos iniciar a 7ª sessão conjunta do Congresso Nacional, que estava previamente agendada e estabelecida para o dia de hoje, dia 30 de abril de 2026, às 10 horas da manhã. Informo a Vossas Excelências que o sistema e a participação no painel da sessão conjunta do Congresso Nacional acusa a participação de 324 senhoras deputadas federais e senhores deputados federais. E também, ao mesmo tempo, acusa a participação nesta sessão da presença de senhoras 52 senadores e senadoras e senhores senadores. Portanto, diante do número regimental, declaro aberta a sessão. Passamos agora imediatamente à lista de oradores inscritos na lista de breves comunicações. Concedo a palavra à deputada Adriana Ventura. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Excelência, só um minutinho, que eu vou entrar na lista por conta da questão regimental e do prazo, mas assim que o senador Sérgio Moro fizer o seu pronunciamento pelo tempo regimental, eu passo a palavra a Vossa Excelência em relação à questão de ordem. Querido líder. E a Vossa Excelência também. Pelo regimento, cada orador inscrito nas breves comunicações dispõe de 5 minutos. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Presidente, o tema hoje é muito importante, que é a derrubada do veto cruel que foi feito pelo Lula em cima do PL da dosimetria. Mas eu não posso deixar aqui de rememorar ontem a grande vitória que o Senado, presidido por Vossa Excelência, concedeu à sociedade brasileira. Mais do que uma derrota do governo Lula, foi uma vitória da sociedade, porque nós ouvimos sempre que o Senado não exercia adequadamente a sua prerrogativa de realizar um controle sobre as indicações feitas pelo presidente da República. E a indicação que foi feita nessa oportunidade, embora até o ministro Jorge Messias tivesse os seus predicados pessoais, repetia um padrão que a sociedade não quer mais. A sociedade quer um Supremo Tribunal Federal independente, quer um Supremo Tribunal que esteja vinculado apenas à lei e à Constituição. E quando o Lula indica, como fez desde o início do seu atual mandato, pessoas muito próximas ao Executivo, compromete a independência daquele
Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado fez muito bem e eu acompanhei e vi como Vossa Excelência presidiu com espírito republicano, com urbanidade, fazendo todos os encaminhamentos em prazo razoável, dando tempo ao governo para que construísse a candidatura do indicado, mas ontem o Senado falou, a oposição e o Senado deu uma resposta que nós queremos sim independência e equilíbrio entre os poderes. Agora, sobre o tema de hoje, eu fui juiz por 22 anos, sempre fui muito rigoroso, senador Márcio Bittar, em relação ao crime, condenei traficantes perigosos, condenei o Beiramar e a quadrilha dele, interroguei o Beiramar em ação penal, fui juiz corregedor de presídio federal e comandei, como juiz, a maior operação da história contra a corrupção, esse mal que aflige o nosso país, que foi a Operação Lava Jato. Mandei, sim, ladrões do erário, ladrões dos cofres públicos com a cadeia sem dó e fixava penas que eram as penas previstas na lei, o rigor necessário para coibir essa prática de crime. Não posso concordar, no entanto, com o apenamento excessivo de pessoas lá como a dona Sônia de Guarapuava, lá no meu estado, ou a Débora do Batom, ou a dona Fátima de Tubarão, que receberam penas de 14 e 16 anos por estarem no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Ninguém concorda com invasão de prédio público. Eu sou uma pessoa que defende a lei e a ordem, mas também não pode haver uma condenação dessas pessoas que não quebraram um copo d'água. Não há prova de ter quebrado um copo d'água essas pessoas individualmente, sendo condenadas a penas tão rigorosas. Então, esse PL da dosimetria, que lá no Senado foi relatado pelo senador Esperidião a mim, eu ajudei a construir um texto para que nós focássemos esses benefícios somente aos condenados do 8 de janeiro. Nós precisamos hoje derrubar. E eu vim aqui com a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, nós viemos de mãos dadas e vamos votar para derrubar esse veto cruel que foi dado pelo presidente Lula. Aliás, um presidente que passa a mão na cabeça dos criminosos, que elogia os condenados do mensalão, que privilegia e abraça aqueles que roubaram a Petrobras, lá no escândalo do Petrolão, que agiu com a sua base para dificultar as investigações da CPMI, do INSS, até com suspeita de envolvimento do Lulinha, mas quando estava em jogo as penas dos condenados do 8 de janeiro, ele emitiu e aprovou esse veto cruel. Nós precisamos derrubar esse veto para restaurar a justiça e equilíbrio desse país, como o Senado fez ontem ao rejeitar o indicado tão próximo do presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado federal líder Pedro Uczai. Isso. Senhor presidente, questão de ordem, inconstitucionalidade material do PL da dosimetria. Senhor presidente, com fundamento no artigo 131 do Regimento Comum do Congresso Nacional, suscito questão de ordem para afirmar... Presidente, eu estou cumprimentando um deputado federal que veio à mesa me cumprimentar. Eu aguardo Vossa Excelência vir à mesa me cumprimentar. Tá bom. Suscito questão de ordem para afirmar a inconstitucionalidade material do chamado PL da dosimetria, especialmente diante de seus efeitos sobre a responsabilidade penal dos atos contra o Estado Democrático de Direito. A matéria viola a Constituição porque produz proteção deficiente da democracia, fragiliza a tutela penal das instituições republicanas e reduz a resposta estatal justamente diante de condutas que atentaram contra a soberania popular, a separação dos poderes, o resultado eleitoral e a ordem constitucional. A democracia brasileira foi atacada por uma organização política e militar que buscou romper a normalidade constitucional. E a redução casuística da resposta penal a estes fatos deixa o Estado democrático de direito
vulnerável diante de novas tentativas de ruptura. A proposta também afronta o caráter geral, abstrato e impessoal da lei. A lei penal deve ser formulada para disciplinar situações gerais, com racionalidade sistêmica e vocação universal, e não para produzir benefício dirigido a um grupo determinado de pessoas já identificadas no debate público, Jair Bolsonaro, generais e demais envolvidos na trama golpista. Quando o processo legislativo é mobilizado para reduzir consequências penais de fatos concretos praticados por agentes políticos determinados, a lei perde sua natureza impessoal e se converte em instrumento de proteção de aliados, funcionando como anistia disfarçada, privilégio penal e intervenção casuística na esfera de responsabilização criminal. Além disso, os efeitos da medida extrapolam o núcleo da trama golpista e atingem a execução penal como um todo, abrindo caminho para beneficiar condenados por crimes gravíssimos, inclusive traficantes, feminicidas, estupradores, autores de estupro de vulneráveis, homicidas qualificados e integrantes de organizações criminosas. A derrubada do veto, portanto, combina dois vícios constitucionais graves. Favorece um grupo politicamente determinado e, ao mesmo tempo, enfraquece a tutela penal de bens jurídicos essenciais à sociedade. Diante disso, requer-se o reconhecimento da inconstitucionalidade material da matéria, com a rejeição da tentativa de derrubada do veto presidencial. Em caso de indeferimento, requer-se o recebimento da presente questão de ordem como recurso regimental para submissão ao plenário do Congresso Nacional para voto nominal. Essa é a questão de ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem nos termos também do regimento. Eu vou conceder pela lista de solicitação, mas me permita, querido líder, líderes que estão com alguma preocupação em relação à deliberação da sessão do Congresso do dia de hoje. Durante os últimos dias, a Secretaria-Geral da Mesa do Congresso, da Câmara e do Senado analisou esta preocupação, querido líder, que Vossa Excelência externa publicamente, levantando uma questão de ordem, mas efetivamente me parece que Vossa Excelência já está entrando efetivamente no mérito da discussão da deliberação. Eu estou com a decisão que esta presidência irá tomar no momento adequado, mas como eu percebo que há inúmeros líderes preocupados em relação a essa possibilidade da fragilização da legislação votada pelo Congresso Nacional e sancionada em relação a um determinado crime, eu vou fazer uma fala bem explicativa, técnica, para dar conhecimento ao Congresso do qual será o encaminhamento dado à mesa em relação ao momento da deliberação. E eu tenho certeza que essa fala vai esclarecer muito e vai dirimir todas as dúvidas, ou quase todas as dúvidas de Vossas Excelências. Mas eu vou continuar ouvindo o líder Randolph e, em seguida, vou fazer a minha ponderação. Concedo a palavra pela ordem e peço a Vossa Excelência, querido deputado Lafayette Andrade, para que Vossa Excelência possa efetivamente fazer a solicitação de Vossa Excelência com amparo regimental pela ordem. Som. Artigo 130, questão de ordem, artigo 131, senhor presidente. Primeiramente, é preciso destacar que não há procedência na questão de ordem levantada pelo líder do PT, porque a Constituição é muito clara no seu artigo 38, artigo 48, das atribuições do Congresso Nacional. Inciso 9, inciso 8, concessão de anistia. Quem pode mais, pode menos. Portanto, senhor presidente, o Congresso Nacional decidiu fazer a lei da dosimetria, que vai servir, na prática, para libertar aqueles presos que estão mofando injustamente no presídio por causa do dito
golpe de 8 de janeiro, um golpe que é sabido que jamais existiu. Um conjunto de pessoas que estavam aqui no Congresso fazendo, sim, uma manifestação sem armas, sem... Não é possível. Então, deputado Lafayette, me permita... Sobre a questão de ordem, efetivamente, senhor presidente. Vossa Excelência está entrando também no mérito da matéria. É porque eu estava respondendo à liderança do PT, senhor presidente. Não pode ficar sem... É uma questão de ordem, Nossa questão antecede. 106, querido líder, 106 deixa eu ouvir o senador Randolfo Rodrigues. A primeira pergunta que eu faço à mesa. A mesa já anunciou a ordem do dia? O tema da ordem do dia? A ordem do dia ainda não foi anunciada. Presidente, então eu acho que nós queremos aguardaremos a proclamação pela mesa do anúncio da ordem do dia. No momento do anúncio da ordem do dia, conforme o entendimento da mesa, eu acho que é o momento adequado para suscitarmos as questões de ordem que existem. Tem uma questão de ordem no mesmo sentido, mas eu quero, primeiro, para fazer uma questão de ordem, eu tenho que primeiro saber qual é a posição da mesa. Não cabe uma questão de ordem antes de saber como a mesa quer fazer procedimento. Perfeito, senhor presidente. Presidente, o líder do Congresso, do governo do Congresso, faz uma ponderação que é razoável, mas não podia deixar de responder o que o PT tinha falado. Me permitam, porque nós vamos ficar um ou outro tentando responder ou contraditar uma questão de ordem, que não era uma questão de ordem. Não é de mérito que está sendo tratado. Esse é o ponto, presidente. O senhor tem razão. Estão tratando mérito, não é questão de ordem. Líder, a minha deputada, nossa questão de ordem antecede o debate do mérito. Então, por isso que eu entendi que esse momento era... Mas eu queria solicitar a vossas excelências, nós vamos passar a palavra a todos os deputados, senadores e senadoras que desejarem falar no momento adequado. Eu apenas iniciei as breves comunicações. Efetivamente, do ponto de vista regimental, nós ainda não iniciamos o debate ou a ordem do dia das deliberações de hoje. Nesse momento oportuno, vossas excelências terão a palavra. Deixa eu apenas cumprir... Antes do início da votação, presidente, porque é uma questão de ordem sobre os trabalhos regimentais. Está se atropelando um monte de vetos para votar um veto que solta bandido. Então, nós queremos fazer uma questão de ordem. Presidente, eu tenho uma questão de ordem objetiva, não é porque os outros não tiveram que eu não tenho. Entendeu? É sobre as ordens do trabalho e outro artigo, não é usado pelo líder. O problema... Artigo 46, a minha questão de ordem. Artigo 131 do regimento, presidente. A minha questão de ordem é no artigo 46, não é porque os outros não têm que eu não tenho. Eu vou ouvir todas as manifestações de Vossa Excelência, de Vossas Excelências. O problema é que nós vamos ficar aqui ouvindo as inscrições e eu vou ter que me ater às questões regimentais. Nós não entramos na deliberação. Mas é prévia, presidente. Nós não entramos nem na prévia, nós entramos nas breves comunicações apenas. Desculpe, presidente. No entanto, a pauta foi convocada. E com base na pauta única, é que eu apresento a minha Mas quando eu entro... A mesa... Pauta única, presidente. A mesa está... Por isso mesmo. Por isso mesmo. Tem um monte de vetos que, conforme o artigo 131, tem que vir antes do veto dos golpistas. E o senhor botou uma pauta com um veto único, passando por cima de vários outros vetos que têm que ser enfrentados. A nossa questão de ordem é regimental e anterior. Quando abrir a ordem do dia, Vossa Excelência faz a questão de ordem, eu vou responder. Então, o senhor está conduzindo. Eu gostaria que fosse agora, mas o senhor está na condução dos trabalhos. Vossa Excelência vai nos inscrever como questão de ordem? Mas nas breves comunicações? Mas eu estou lhe pedindo uma questão de ordem. Então, se Vossa Excelência... Mas é quando eu abrir, eu escrevo. Em que momento? O choro é livre. Em que momento? Ninguém aqui está chorando. Em que momento o senhor vai... Por favor. Não se inscreve. Fatiar. Não, você é PEC da bandidagem, defensor... Eu vou chamar... Permite? Presidente, o senhor me permite? Acho que a mesa, presidente, deu um encaminhamento. Qual é o encaminhamento da mesa? Vamos terminar as breves comunicações, que é a primeira parte da sessão congressual. Em seguida, o senhor vai anunciar a ordem do dia. No momento da ordem do dia, me parece que tem várias questões de ordem apresentadas pelo nosso campo e tem contradito essa questão de ordem. Então, abrimos o debate nesse momento. Eu quero só, nesse sentido, ir no encaminhamento da mesa. Vamos seguir nas breves comunicações em seguida vamos à ordem do dia. Líder Randolph, queridos líderes partidários, Vossas Excelências estão presentes aqui, assim como outros congressistas,
381 deputados e deputadas, 57 senadores e senadoras para uma pauta previamente estabelecida para a deliberação de hoje. No momento oportuno, a mesa vai ouvir, recolher, recepcionar e responder as questões de ordem. Eu me comprometo a ouvir todas as questões de ordem, sejam de líderes da oposição, sejam de líderes do governo, que vão fazer no momento adequado. Deixa eu só cumprir o regimento para a gente ouvir nas breves comunicações, pelo tempo determinado, porque eu preciso cumprir esta primeira etapa, digamos assim, para efetivamente nós entrarmos na etapa onde cabe as questões de ordem, para que a gente possa responder. Eu vou ponderar com Vossa Excelência. O senhor convocou uma sessão do Congresso com pauta única. A nossa questão de ordem diz respeito justamente à pauta, presidente. Então, nós gostaríamos de fazer agora. É óbvio que o senhor está no comando, eu não posso ocupar a mesa e dizer que a questão de ordem é prévia, mas estou lhe alertando, a nossa questão de ordem é prévia, sobre a realização dessa sessão do Congresso. A questão de ordem de Vossa Excelência e de outros que eu percebi que são praticamente as mesmas em relação a esse procedimento, eu responderei no momento oportuno, no momento onde nós iniciarmos a deliberação. Eu estou falando, Vossas Excelências estão respondendo, eu estou repetindo a mesma coisa, Vossas Excelências insistem com o mesmo assunto, eu tenho que começar a deliberação e no momento oportuno eu vou... Só lembrando que o senhor é livre, mas o Bolsonaro não. Está preso ainda. Por favor. Presidente. É porque sabe o que está acontecendo? Queria pedir para Vossas Excelências, a gente precisa, apenas cada um, com a sua consciência, com o mandato, definir numa deliberação um rito legislativo que cabe ao Congresso. A pauta do dia de hoje é apenas o cumprimento do processo legislativo na sua plenitude. O Parlamento brasileiro tem a condição de deliberar as matérias que por aqui tramitam. O Poder Executivo tem, do ponto de vista constitucional, a deliberação exclusiva de sancionar ou de vetar determinada matéria. E o Congresso, no rito processual legislativo, tem a palavra da manutenção ou da derrubada do veto. É simplesmente isso. Eu peço a Vossas Excelências para que nós possamos, no dia de hoje, concluir um rito legislativo constitucional. Se ficarmos debatendo se cabe ou se não cabe, nós não vamos efetivamente ter a oportunidade de votar. Presidente, sem dialogar com Vossa Excelência, que Vossa Excelência é o presidente, mas eu quero lhe dizer que realmente passar as questões de ordem no início da sessão para tirarmos qualquer dúvida acerca do rito, já que existem vetos que estão anteriores a este e que não foram pautados. Nós precisamos de esclarecimentos sobre isso. Nós precisamos de esclarecimentos sobre esse rito que o senhor definiu, que, do nosso ponto de vista, não é regimental, quando é online, ao mesmo tempo, a votação. Então, são questões sobre a sessão e o rito. E já poderíamos ter ultrapassado esse momento se Vossa Excelência tão somente tivesse cumprido a passagem da palavra para as questões de ordem destas deputadas que solicitaram, não teríamos a continuidade desse diálogo, que realmente não é... Excelência, regimentalmente, nós precisamos cumprir 30 minutos em breves comunicações na sessão do Congresso. A Secretaria está me informando que nós já estamos nesta polêmica há 22 minutos. Então, tem uma lista de oradores inscritos, que estavam inscritos para fazer a sua manifestação em breves comunicações, e acaba que esse discurso acaba impedindo para que a gente possa cumprir nessas falas das breves comunicações o rito regimental. Então, daqui a pouco vai encerrar, as pessoas que estão inscritas não vão poder falar, porque vai superar os 30 minutos, e a gente vai ter que efetivamente entrar na ordem do dia. E aí é quando vai caber. Nós estamos apenas tirando o direito das pessoas que estavam inscritos desde cedo de se manifestar. É assim que eu entendo. Eu queria ouvir as pessoas inscritas nas breves comunicações, e quando a gente entrasse na ordem do dia, a gente ter ouvido as pessoas que vieram se inscrever cedo para cumprir o que manda o regimento comum.
garantidos os 30 minutos das breves. Esse é o problema. Não, 30 porque minutos não diz no mínimo. Que 30 minutos mínimo é obrigado, sim. Mas a gente perdeu agora 23. Não conta. Não. Ninguém Então, comunicou. deixa iniciaram as breves Deixa eu fazer o entendimento que não vai mudar. Deixa eu fazer o entendimento que não vai mudar. Deixa eu fazer o entendimento, Vossa Excelência está certo. Deixa eu fazer o entendimento que não vai mudar. Eu peço apenas para não questionar e a gente retorna os breves comunicações e eu cumpro de novo mais 30. Ou mais 27, que é o que vai dar agora. Tá bom? Que aí atende todo mundo para falar e na hora da deliberação, eu não vou conceder mais a palavra. Eu vou conceder quem está escrito. Na hora da deliberação, Vossas Excelências vão ter a palavra. Concedo a palavra ao deputado Felipe É o terceiro escrito? Eu estou cumprindo a ordem aqui que está no painel, tá? Concedo a palavra ao deputado Felipe... E os líderes, como é que vai ser a alternativa? Quer que eu leia? Sim. Está escrito Adriana Ventura... Não, não é isso. Quero saber apenas os líderes. Não, mas é bom ler os inscritos, por favor. Tá bom, tudo bem, mas os líderes inscritos... Tem líderes inscritos. A secretaria... Eu vou descontar esse tempo que eu estou explicando aqui, vai todo mundo falar. A secretaria está me dizendo que eu tenho que chamar um orador e um líder. Isso, aí agora depois do Felipe Barros... Aí depois outro orador e outro líder. Então eu vou fazer... Os líderes que... Eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura do que estão aqui, pode ser? Pode ser. Que está aqui no sistema. Felipe Barros, Isalci Lucas, Rodrigo Hollenberg, Rogério Marinho, Carlos Aratini, Luiz Carlos Reis, Gleisi Hoffmann, Jorge Seife, Rosângela Moro, Marcel Van Hatten, até o 12. Líderes, deputada Fernanda Melchiona, deputado Arlindo Quinalha, deputado Pedro Kizai, deputado Zé Trovão, senador Isalci Lucas, até o 5º só? Deputada Jandira Fegali, deputada Bia Kiss, até a 7ª. Então, se a gente for intercalando, vai todo mundo falar. Deputado Felipe Barros, deixa eu só pedir. Deputado Felipe Barros, me permitam pedir a Vossa Excelência que, quando vai concluindo o tempo, os parlamentares pedem uma extensão. Já que a gente está, por favor, Vossa Excelência, se pudesse até ao tempo. Combinado, e todos presidente. Os outros 10 ou 8 oradores, por favor. Quantos minutos mesmo, presidente? 5? Quantos minutos? 5 minutos pelo regimento. 5 dá para falar bastante coisa, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, cumprimentar todos os parlamentares que aqui se encontram, em nome do futuro governador do estado do Paraná, o nosso senador Sérgio Moro. E quero, senhor presidente, fazer uma profunda reflexão sobre o dia histórico de ontem, senador Jorge Seife. Ontem foi um dia histórico, senhor presidente, e eu quero parabenizar as articulações do senador Rogério Marinho, do senador Flávio Bolsonaro. Ontem foi um dia histórico porque todos os senadores já perceberam que não se pode defender o Supremo Tribunal Federal quando este mesmo Supremo Tribunal Federal, deputado Ricardo Arruda, se mostra para a população como uma corte politizada. Não se pode defender o Poder Judiciário quando fica nítido cada vez mais, deputado Zucco, que o Judiciário, em especial a Suprema Corte, julga os seus processos de acordo com o momento político e de acordo com a capa do processo. Mas mais do que isso, o dia histórico de ontem, a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou Jordi Bessias, como a Dilma costumava chamá-lo, é uma derrota da articulação política do governo Lula, que é um governo que não dialoga com absolutamente ninguém, que é um governo que se vendeu na eleição como se fosse um governo da paz e do amor, mas o que nós vimos desde o início desse terceiro governo Lula foi exatamente um oposto. Um governo de vingança, um governo de perseguição, um governo que não permite que os seus críticos usem a palavra ou a tribuna para se manifestarem, uma vez que o advogado-geral da União processou vários deputados e senadores por suas falas, inclusive falas na tribuna. E aqui, falando da articulação política
do desgoverno, do descondenado Lula, senhor presidente Davi Alcolumbre. Eu quero parabenizar publicamente aquela que era a grande responsável pela articulação, Cabo Gilberto, ou desarticulação desse desastre do governo Lula, que é a deputada federal Gleisi Hoffmann, que ficou no Ministério da Casa Civil e que não teve sequer a competência de colocar o indicado do Lula no Supremo Tribunal Federal. Para o bem do povo, diga-se de passagem. Porque ontem o povo de bem do Brasil estava em comemoração pela rejeição histórica, senador Carlos Viana, do indicado do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Então é um governo de incompetentes, é um governo de corruptos, é um governo de corruptos. Aliás, a Polícia Federal, recentemente, mandou tirar a faixa de um cidadão que havia colocado na sacada do seu apartamento, escrito ladrão. A carapuça serviu, porque não estava escrito Lula ladrão, apesar disso ser um pleonasmo. Mas o simples fato de uma faixa estar escrito ladrão fez com que a Polícia Federal batesse na porta do cidadão, mandasse ele tirar a faixa. Então eu digo aqui, presidente Davi Alcolumbre, ladrão, roubaram velhinhos e velhinhas. Aliás, o advogado-geral da União, que era o indicado do Lula para o Supremo Tribunal Federal, tirou da lista de ressarcimento dos sindicatos o sindicato do irmão do Lula. É o irmão do Lula enrolado, é o Lulinha enrolado, e aliás eu não tenho a menor dúvida que o Lulinha, em breve, estará atrás das grades, porque foragiu, está lá na Espanha. Quando começou a investigação do INSS, ele pulou fora, mas a justiça chegará até ele. Ontem foi um grande dia, o dia em que o parlamento mostrou a sua força, e eu quero cumprimentar todos os senadores que tiveram, finalmente, a coragem de fazer valer o direito constitucional do Senado Federal de rejeitar os indicados do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, senhor presidente. Não é Vossa Excelência ainda. Calma que está escrito aqui. Não, Isalci está querendo furar a fila. É pela liderança, com a palavra, a deputada federal Fernanda Melchiona. É bom que está na lista aqui, Isalci. Tu está em último. Não vai nem falar hoje. Tem vários momentos na história que a gente sente vergonha do Congresso Nacional. Esse realmente é um deles. Uma vergonha daqueles que sabem o peso que foi 21 anos de ditadura civil-militar e o peso que foi não ter justiça de transição. Daqueles que sabem que a vanguarda social brasileira derrotou a tentativa golpista do chefe da quadrilha Bolsonaro e vários transloucados que tentaram dar um golpe de Estado e foram derrotados pelo povo brasileiro. A cantilena enfadonha da extrema-direita e dos bolsonaristas chega a doer o ouvido. Um juiz, deputada Érica, um juiz que foi um juiz ladrão, como mostrou a Vaza Jato, vem aqui tentar se mostrar como paladino da moral, como se lutasse contra a corrupção. É muita falta de vergonha na cara, senador Sérgio Moro. É muita falta de vergonha na cara daqueles que votaram na PEC da bandidagem na Câmara dos Deputados vir aqui dizer que estão contra os corruptos e que vão soltar as velhinhas do 8 de janeiro. Todas com tipo penal, todas que participaram dessa aventura golpista, mas que teve um comando. Generais, Bolsonaro filho, que agora tenta se alçar presidente e, em nome da soltura do pai, fazem um acordão para não ter investigação do caso Master. As coisas têm que ficar claras para o povo brasileiro. Vocês que andaram nos jatinhos do Vorcaro, vocês que usaram o apoio desse, que é um dos maiores corruptos da República, para tentar a reeleição do Bolsonaro em 2022, vocês que têm um elo histórico endêmico com corruptos como esse, negociaram a pauta escandalosa da anistia pelo silêncio e por parar com
a cantilena enfadonha, porque nós sabemos que vocês nunca quiseram investigar. Por isso, eu e a deputada Heloísa Helena estamos coletando, sim, as assinaturas para garantir a instalação da CPMI do caso Master. Porque nós sabemos que a extrema-direita não quer investigar. Não quer investigar o Cláudio Castro, não quer investigar a bandalheira, não quer investigar o Ibanez e o rombo histórico no BRB que vocês causaram, usando dinheiro público para botar nos bolsos de banqueiros e ladrões. E hoje, nesse veto da anistia, que vocês querem uma carona para soltar Bolsonaro, soltar feminicidas, soltar estupradores, que fique claro para o povo brasileiro, porque aqui é um ataque às liberdades democráticas, aqui é a tentativa, sim, de tentar manter a normalidade, a tentativa de golpe de Estado. Aqui são aqueles inimigos da República que não garantem, não respeitam a Constituição, que juraram defender. São os mesmos que lambem as botas dos Estados Unidos quando atacam a nossa soberania. São os mesmos que fazem manifestações para exigir ditadura militar. São os mesmos viúvas da tortura, viúvas dos assassinatos durante os 21 anos de chumbo e que seguem nas casernas. Botaram a cabeça para fora no governo golpista do Bolsonaro, governo que causou 700 mil mortes pela pandemia, governo que, enquanto o povo estava morrendo, estava tentando suprimir as liberdades democráticas, governo que foi derrotado pelo povo brasileiro, nas ruas, no tsunami, com o rescaldo do Ele Não, tsunami da juventude, mas também foi derrotado na eleição de 2022 e vocês nunca aceitaram a derrota, como também não aceitam que justiça seja feita. Vocês querem de novo manter no silenciamento aqueles e aquelas que estão dizendo existe uma extrema-direita que quer fechar liberdades democráticas para manter a ditadura do capital, para manter corruptos como o Vorcaro, suprimindo as liberdades do povo brasileiro. Mas nós acreditamos na capacidade de mobilização do povo. Foi essa mesma Câmara, Congresso inimigo do povo, a Câmara dos Deputados, que votou por ampla maioria, salvo-conduto para bandidos e criminosos, com voto a favor de Nicolas, de Sóstenes, de todo o PL. E 5 dias depois, o povo brasileiro foi às ruas e o Senado, na pressão, foi obrigado a arquivar a PEC da bandidagem. Esse povo precisa se levantar. Amanhã é 1º de maio, dia dos trabalhadores, para acabar com a escala 6x1 e para garantir que não tem anistia para golpista, é seguir a moral alta e o povo, a luta na rua. Essa é a nossa tarefa, denunciar o Congresso inimigo do povo, denunciar o acordão vergonhoso de vocês. Presidente, senador Moro, 14, inciso 8º, fui citado nominalmente ofendido pela deputada, então quero questão de ordem aqui para... Não entendi qual é o artigo? Artigo 14, inciso 8º. Dia de resposta aí. Fui citado nominalmente, presidente. Ofendido. Eu não sei o nome da deputada aí, mas... Então aprende, senador, aprende. Só um minuto, Então aprende. Deputada Fernanda, deixa eu aproveitar, Excelência. O senador Sérgio Moro e a mesa disse que tem fundamento o artigo de Vossa Excelência, mas eu queria pedir à deputada líder Fernanda, que eu estou sendo cobrado aqui pelos congressistas, que Vossa Excelência usou a tribuna pelo tempo de liderança e não deu presença. Então, isso não pode. De verdade, foi um esquecimento. Foi um esquecimento. Não, foi um esquecimento. Foi um esquecimento. É 1 minuto para Vossa Excelência. Presidente, fui... Aprende, deputada. Presidente, fui ofendido aí pela deputada Só um minuto. Com a palavra, Vossa Excelência, 1 minuto. Presidente, fui ofendido aí pela deputada que eu não sei o nome, mas assim, vamos colocar a história no devido lugar. O PT, o governo do PT, roubou a Petrobras, o pessoal foi condenado lá no Mensalão. Eu sei que o pessoal está nervoso porque perdeu ontem a indicação do Jorge Messias e é uma sinalização de que o governo Lula está no seu fim, mas a gente não pode aceitar isso, essa ofensa assim gratuita. Eu tenho absoluta consciência tranquila do que eu fiz na Operação Lava Jato e o roubo da Petrobras foi real. A Petrobras recuperou 6 bilhões de reais e tudo isso aconteceu no governo Lula. Como se não bastasse, agora a gente está vendo todo esse roubalheira dos aposentados e pensionistas com suspeita do envolvimento do filho do presidente Lula. Então vamos nos focar
do que é objeto dessa sessão para a derrubada desse veto cruel do presidente Lula em cima dos condenados que receberam penas excessivas no 8 de janeiro. Muito obrigado. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eu peço a Vossas Excelências, nós estamos numa sessão do Congresso Nacional. Nós temos um orador na tribuna. Pelas breves comunicações, concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Senhor presidente, temos que comemorar muito a vitória de ontem, que foi a vitória do povo brasileiro. A derrota do presidente Lula e a derrota também do Supremo Tribunal Federal. Já era tempo do Congresso Nacional dar uma resposta. E essa resposta veio ontem. 44 votos, 42 mais 2 que não votaram. Agora, nós não podemos aceitar que a votação de ontem possa comprometer a derrubada do veto de hoje. São coisas totalmente distintas. Então eu faço aqui um apelo a todos os parlamentares para que tenham atenção especial a esse veto que nós vamos votar hoje aqui, porque quem foi à prisão, quem foi na Papuda, quem foi na Colmeia sabe o que aconteceu. Vocês viram semana passada um idoso lá de Santa Catarina doou R$500. R$500. Não conhece Brasília, não vê a Brasília. Todo mundo sabe que quando alguém pede alguma ajuda, eles dão. O cara foi condenado a 14 anos de prisão. Esse é um caso. Como é que alguém pode defender essa questão, sabendo que o Supremo não é competente para julgar essas pessoas? Isso é para a primeira instância. Lá na CPI, eu provei, está lá com 500 páginas do relatório, com documento. O governo federal poderia ter evitado tudo isso. Não fez porque não quis. Nós temos aí o batalhão da Guarda Presidencial, que tem mais de 2.000 policiais, que tem o objetivo de cuidar do Palácio. Mas, coincidentemente, no domingo não tinha ninguém. Nós temos, para quem não sabe, o Plano Escudo. O Plano Escudo diz o seguinte, que em 40 minutos, Exército toma conta da esplanada. Nós temos a Força Nacional que estava no anexo. O G. Dias, ninguém sabe, cadê o G. Dias? Alguém sabe onde está o G. Dias? Ele foi processado por omissão, porque ele recebeu mais de 30 recados, olha, vai acontecer isso. Inclusive no domingo, de manhã, 8 horas da manhã, ele recebeu esse recado e não fez absolutamente nada. Aliás, fez, colaborou exatamente pela baderna que aconteceu. Ontem eu tive a oportunidade de parabenizar, que estava na sabatina, o ministro da Defesa, o ministro Múcio. Foi o único da base de governo, que é quem entende, ministro da Defesa, dizendo que não foi golpe. Não existe golpe sem arma, sem forças armadas. Houve baderna. Agora, como alguém que quebrou, ou alguém que entrou nas instalações do Senado, pode ser condenado a 14 anos, com tudo aquilo que foi colocado. Então, precisamos resgatar isso. Não dá para admitir essas pessoas presas. Então, a solução ideal seria a anistia. Como não deu para aprovar a anistia, nós precisamos, então, votar a derrubada desse veto da dosimetria, que vai fazer que muitas famílias possam voltar para casa, reconstituir sua vida, porque esse 8 de janeiro, no mínimo de 1.500 pessoas sofreram realmente, e tem sérias consequências, não só financeira, familiar, de doença. Então eu faço um apelo aqui para não misturar as coisas. O que aconteceu ontem foi um recado. E é evidente que quem participa de sabatina, senador Jorge Seife, todo mundo vai fazer, todo mundo é independente, todo mundo vai cumprir a Constituição, todo mundo é assim. Só que quando chega lá, aí muda tudo, né?
E para encerrar a minha fala, presidente, depois eu vou falar pela liderança, o governo assumiu o compromisso do veto da diabetes tipo 1. Para cada 10 brasileiros, 1 tem diabetes 1. Só quem sabe o que é diabetes 1 sabe a importância de derrubar o veto 4 também. Eu espero que na próxima sessão possamos pautar e derrubar também o veto 4 com relação à diabetes 1. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Exalci. Agora, pela inscrição de liderança, concedo a palavra ao deputado federal Arlindo Quinalha. Deputado federal. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. Essa sessão foi convocada para tratar de um tema único, o veto de número 3 de 2026 do presidente Lula, que vetou o chamado PL da dosimetria. Esse PL, ele foi apresentado em 2023, em abril. Portanto, após as manifestações golpistas de 8 de janeiro. Há quem diga que quando nós dizemos que são manifestações golpistas, que isso é apenas uma narrativa. Bom, tem narrativas e narrativas, a nossa narrativa se apoia em fatos. Se alguém acha que não são fatos, vamos aqui elencar o que caracteriza um movimento organizado. Não foi um ato espontâneo, foi uma clara tentativa de golpe de Estado. Não foi uma manifestação isolada, foi um movimento organizado, articulado ao longo de meses, alimentado por discursos sistemáticos de deslegitimação das eleições e das instituições democráticas. Não é por acaso que aquilo que parecia uma loucura rapidamente foi entendido pelo fato que significava aquilo. Bolsonaro dizia que teria ganho no primeiro turno se não houvesse fraude na urna eletrônica, chamou uma entrevista coletiva para dizer que ia provar que tinha fraude, e no meio da entrevista ele parou e falou, não tenho como provar. Pois bem, nós estamos falando, portanto, de uma estratégia que envolveu acampamentos em frente a quartéis. Teve gente que fazia arminha na igreja e foi rezar na porta de quartel. Pois bem, para sintetizar, o fato é que um coronel assumiu a autoria da proposta de golpe. Fizeram campana em meados de dezembro para pegar o ministro Alexandre de Moraes. Eles, inclusive, admitiram que poderiam matar o presidente da República, o vice-presidente Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E o presidente Lula, evidentemente, como presidente eleito, eles queriam, de qualquer forma, impedir que ele tomasse posse. Pois bem, a responsabilidade disso tudo, e é por isso que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi tratado como líder dessa organização, é que houve estratégia, foi construída com liderança, o entorno do ex-presidente da República. Eu já disse que o ex-presidente Bolsonaro questionou as urnas eletrônicas, porque no horizonte estava a busca de qualquer gesto que os mantivesse no poder. Pois bem, reclamam do que o Supremo Tribunal Federal fez. O que o Supremo fez? O Supremo representou a ação do Estado Democrático Brasileiro. Falavam de a urna, o voto impresso deveria ser impresso porque era auditável. Eles fizeram uma tentativa de golpe que não precisaria nem auditar, depois de tudo que o
Supremo demonstrou, o Ministério Público e Polícia Federal. Então, está documentado em áudios, está documentado em vídeos, está documentado em papéis, está documentado pela delação premiada do ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, Coronel Cid. Pois bem, a origem do projeto foi, de forma singela, apresentado como coibir abusos. Mas da forma como fizeram conscientemente, eles liberam todos os criminosos, de todos os tipos de crime. Eles gostam de dizer que nós defendemos estupradores. Não! Vocês estão protegendo estupradores. Vocês estão protegendo assassinos. Vocês estão protegendo pedófilos. Cinco segundos. É por isso, então, que, na nossa opinião, o veto deve ser mantido, porque nós não podemos passar sequer a ideia que o nosso compromisso é exatamente com a parte mais sórdida da sociedade brasileira. É bom registrar que, se o veto for derrubado, vocês estarão anulando também a lei. Em Brasília, 11 horas e 24 minutos. Se acompanha pela Rádio Senado a sessão do Congresso Nacional. Os parlamentares se reúnem hoje para votar o veto ao projeto da dosimetria, o veto presidencial, que diminui as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essa decisão pode mudar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime para esses casos, no caso de tentativa de golpe de Estado e envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A chamada dosimetria define como o juiz calcula o tamanho da pena com base na gravidade do crime, também nos antecedentes e nas circunstâncias do caso. O projeto de lei 2162 de 2023, aprovado pelo Congresso no fim de 2025, fixa regras para esse cálculo e prevê a possibilidade de redução das penas dos envolvidos na depredação da sede dos 3 poderes. As novas regras poderiam alcançar condenados por esses crimes, inclusive investigados e réus em processos relacionados. Ao vetar integralmente a proposta, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, argumentou que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito daria o condão de aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a nova República, violando o fundamento disposto no artigo 1º da Constituição. Ainda segundo a mensagem de veto, o texto aprovado poderia comprometer o ordenamento jurídico e o sistema de garantias fundamentais ao contrariar princípios como proporcionalidade, isonomia e impessoalidade. O veto aponta que o projeto não teria seguido o rito previsto na Constituição. Segundo a justificativa, como foram feitas mudanças de mérito pela Câmara dos Deputados, o texto deveria ter retornado ao Senado. Esta sessão do Congresso Nacional, no momento, se encontra na fase de discursos parlamentares. Voltou. Não voltou. Dentro de instantes deve ter início a ordem do dia, onde começará a ser discutido e votado o veto.
Oi, está funcionando. Senadores e deputados federais já se encontram reunidos em grande número no plenário da Câmara dos Deputados. Vários deles já fizeram seu pronunciamento, sendo revezado um senador e um deputado federal para que pudessem proferir seus pronunciamentos. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, organiza todo o trabalho para que seja dado início à ordem do dia. Por conta daqueles questionamentos todos que foram levantados. Com a palavra, pelas breves comunicações, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, hoje, dia de choro para a esquerda. Desde ontem, não tem mais lenço para vender em Brasília. Deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, com a palavra. Continuam chorando e esperneando aqui no plenário do Congresso Nacional. Eu não tinha visto ainda nesses meus 2 mandatos. Mas foi e está sendo pela mais justa das causas, que foi a primeira vez em que foi rejeitada a indicação para um ministro de STF desde 1894. Jorge Messias, o Bessias, todo mundo quer ser um dia lembrado, quando se for daqui, já estava na história brasileira, com a história lá do Bessias, do documento que ia levar para o Lula. Agora, mudou de patamar. Primeiro-ministro, ou melhor, indicação para o ministro do STF, rejeitado em 132 anos. Mas eu quero falar aqui sobre a dosimetria e continuo falando do Bessias, porque o que aconteceu ontem vai continuar acontecendo hoje, que é a reposição da verdade, é a defesa da justiça. Presidente Davi Alcolumbre, disse Jorge Messias em uma entrevista de 20 de maio de 2025 para o programa Bom Dia Ministro. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos. Foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Jorge Messias disse isso. Aliás, teve mais gente, inclusive parlamentares do PT, que pediram prisão e continuam pedindo prisão ilegalmente, tanto pelos fundamentos como pela falta de competência em pedir. Mas olha só, senhor presidente Davi Alcolumbre, o que Jorge Messias disse na sabatina ontem, quando questionado sobre esses pedidos de prisão. A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução penal. Não pedimos prisão preventiva. Há uma tecnicidade naquela fala. Peço perdão. Parece que até chorou algumas vezes. Não apresentei denúncia, não pedi condenação, não julguei, não defini pena, não designei pessoas à prisão. Ele disse ontem isso na sabatina, senhor presidente. E mais tarde, e mais uma contradição, voltando ao tema, disse, não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma, no calor do momento de uma entrevista, e expliquei claramente que o termo foi atécnico e me desculpei aqui. Eu quero dizer que essa questão está para mim esclarecida. Talvez para ele, no alto da sua hipocrisia, sancionada pelo plenário do Senado Federal, mas não para o povo brasileiro que quer perdão. Perdão. Talvez um dia para os que cometeram crimes. Perdão. Mas não falta de punição. Agora, os crimes de abuso de autoridade, os crimes que estão cometendo todos os dias para manter pessoas presas, com tornozeleira eletrônica, algumas inclusive que já morreram, exemplo do Clesão, vítimas dessa perseguição sem fim. E veja só o que disse, voltando àquela entrevista, Jorge Messias. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, claro, a deles, que é ditadura,
Nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Os golpistas foram processados e condenados, têm que cumprir pena. Na minha leitura como jurista, isso é inconstitucional. Olha, o futuro do ministro do Supremo, ex-futuro ministro Supremo, dizendo que era inconstitucional o que estamos propondo. E agora, finalmente, aprovando aqui com a derrubada do veto que Lula deu à dosimetria. Chega dessa divisão que não leva a nada. Vamos olhar para as pessoas, direitos humanos. Avaliem a situação daquelas pessoas que foram colocadas nesse processo por pura perseguição política, inclusive do Jorge Messias, e faça justiça esse plenário ao povo brasileiro, como fez ontem o plenário do Senado da República. Vamos derrubar o veto do Lula à dosimetria. Vamos dar alívio a essas pessoas. Vamos retomar o Brasil. E fora Lula! Fora PT! Me permitam, Vossas Excelências, antes de nós iniciarmos, a presidência cumpriu rigorosamente o compromisso, presidente Arlindo Quinalha, que eu fiz com os deputados que estavam previamente inscritos para, do ponto de vista regimental, nós cumprirmos os 30 minutos que o regimento impõe para as breves comunicações, tanto de líderes como de parlamentares. Eu fiz um compromisso de procedimento, eu apenas quero só atenção para esclarecer que nós fizemos um compromisso, líder, que nós iríamos dar os mesmos 30 minutos a mais para que os senadores que fizeram as inscrições não perdessem as suas inscrições, deputado Alberto Fraga. Então, agora nós já concluímos os mais 30 minutos que eu fiz o compromisso. Nós vamos entrar, deputada líder Jandira, queridos líderes que estão aguardando para fazer os questionamentos à mesa, relacionados às questões de ordem que foram levantadas anteriormente para esta presidência, mas eu vou iniciar a ordem do dia, apenas esse esclarecimento. Quero fazer uma fala a Vossas Excelências e peço atenção, porque há muitas dúvidas. Eu percebo que ainda há, por parte de alguns senadores que estão questionando a mesa, e também por alguns deputados que estão questionando em relação ao procedimento de deliberação do veto. Eu vou fazer essa minha fala, que pode ser que esta fala dirima algumas dúvidas relacionadas às questões de ordem, mas isso não impede que Vossas Excelências possam fazer a manifestação como questão de ordem, porque eu disse que eu ia dar a palavra a Vossas Excelências. Então eu vou apenas fazer... Também eu vou fazer. Eu estou apenas esclarecendo para, senão daqui a pouco vai todo mundo pedir questão de ordem e às vezes o meu esclarecimento vai resolver uma parte. Declaro aberta a ordem do dia. Consta na pauta o veto número 3 de 2026. Alguns esclarecimentos sobre o veto número 3 de 2026. Peço atenção a Vossas Excelências. Vou fazer a leitura com calma e peço para Vossas Excelências acompanharem com as suas assessorias, que pode ser que isso se resolva parte dos questionamentos. Esclarecimentos sobre o veto 3 de 2026, relacionado ao PL da dosimetria. A presidência solicita a atenção do plenário, como disse, para fazer alguns esclarecimentos. Esta matéria, como todos sabem, altera normas do Código Penal referentes à fixação das penas aplicadas para os crimes contra as instituições democráticas. Também altera regras de progressão de regime de cumprimento de pena contidas na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210, de 1984.
Este projeto foi aprovado e remetido à sanção presidencial em dezembro de 2025. E em 8 de janeiro de 2026, o presidente da República vetou integralmente a proposição. Posteriormente, peço a atenção de Vossas Excelências, em fevereiro de 2026, foi aprovado e remetido à sanção o PL número 5.582 de 2025, o denominado PL antifacção, que foi transformado na Lei número 15.358 de 2026, querido deputado Derrite. Ocorre que esta lei antifacção, entre outros pontos, altera regras de progressão de regime de cumprimento de pena que também tinham sido objetos do PL da dosimetria, de modo que, caso o veto a este projeto fosse rejeitado em sua integralidade, algumas de suas disposições iriam também revogar normas contidas na lei sancionada, denominada antifacção. Assim, a fim de não frustrar a deliberação do Congresso Nacional no PL antifacção e, ao mesmo tempo, não prejudicar os propósitos do PL da dosimetria, analisamos ponto a ponto as alterações propostas por essa matéria, para verificar eventual conflito com as normas vigentes. Após a análise, concluímos que uma parte do artigo 112 da Lei de Execução Penal, proposto pelo PL da dosimetria, entra em choque com o que aprovamos recentemente no PL antifacção. Refiro-me aos incisos 4 a 10 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que tratam da progressão de regime em hipóteses que foram recentemente alteradas pela lei antifacção. São dispositivos que tratam da progressão de condenados pela prática de crimes de constituição de milícia privada, de feminicídio e hediondos, inclusive quando cometido por organizações criminosas. Essas normas, caso tivessem o seu veto derrubado, revogariam as novas regras de progressão de regime trazidas pela lei antifacção, inclusive a que trata da progressão de condenados que exercem o comando de facções criminosas. Este cenário representaria uma invalidação da recente manifestação de vontade do Congresso Nacional acerca desta matéria, bem como significaria um passo atrás nas ações de combate à criminalidade, em especial ao feminicídio e ao crime organizado. Desta forma, cabe à presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias, reconhecendo a prejudicialidade da parte do veto que foi objeto da lei antifacção. Isso porque o artigo 334, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, de aplicação subsidiária ao Regimento Comum do Congresso Nacional, determina que
a presidência declare a prejudicialidade de determinada matéria em virtude de seu prejulgamento pelo plenário em outra deliberação. Neste sentido, esclareço ao plenário que a prejudicialidade dos dispositivos mencionados se dá por duas razões. A primeira delas diz respeito à temporalidade. Quando os congressistas aprovam o PL antifacção, já estavam cientes do conteúdo aprovado e posteriormente vetado do PL da dosimetria. Em outras palavras, a deliberação do PL antifacção, por ter ocorrido depois, supera as disposições coincidentes que foram votadas no PL da dosimetria. A outra razão diz respeito à finalidade buscada pelo legislador. O PL da dosimetria não tinha a intenção de alterar os requisitos de progressão de regime para os casos contidos nos incisos de 4 a 10. Pelo contrário, apenas mudou a sua redação para ficar condizente com o novo caput do artigo 112 e os novos incisos 1 a 3, mantendo os percentuais mínimos de cumprimento de pena anteriormente vigentes na Lei de Execução Penal. Assim, o eventual restabelecimento desses dispositivos seria contrário às vontades expressadas pelo Congresso, tanto no PL da dosimetria, que era no sentido de não dispor sobre o mérito de tais normas, quanto no PL antifacção, que era no sentido de tornar mais rígidos os critérios de progressão do regime de cumprimento de penas aos casos neles contidos. Portanto, em virtude do pré-julgamento da matéria, pela aprovação do PL antifacção e a sua conversão na Lei número 15.358, de 24 de março de 2026, esta presidência declara a prejudicialidade dos vetos aos incisos 4 a 10 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterados pelo artigo 1 do PL da dosimetria. Ficam, assim, excluídos da votação do veto 3 de 2026 os referidos dispositivos. Por fim, esclareço ao plenário que essa matéria é um veto total e, por esta razão, teremos apenas uma votação, com apuração no painel. Caso o veto seja rejeitado, será promulgada a integralidade do PL da dosimetria, com exceção dos dispositivos que foram declarados prejudicados pela decisão desta presidência. Novo aqui. Voltou? Eu vou recepcionar as questões de ordem. Primeiro, escrita deputada Jandira, em seguida, senador Espiridião a mim. Eu peço para recolher as inscrições aqui, por gentileza, à mesa. Líder Jandira Fegali, com a palavra, Vossa Excelência. Está sem som? Nós estamos com... Alô, alô, alô. Tá. Veja se voltou. Não voltou. Assessoria. 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 Assessoria do áudio. Alô.
Me peço desculpa a vossas excelências que... Alô. Voltou. Alô. Peço atenção. Voltou por enquanto. Eu queria pedir atenção do plenário, que nós temos vários parlamentares congressistas que vão suscitar questão de ordem. Eu queria que fosse a atenção para todo mundo entender os questionamentos levantados. Com a palavra líder, deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, faço questão de ordem baseada nos artigos 2º e 66 da Constituição Federal e nos artigos 106C e 106D do Regimento Comum do Congresso Nacional. Está baixo o som ou está dando para ouvir? Peço para aumentar o som, porque eu mesmo aqui estou com dificuldade de ouvir. É assim, ele está pegando todas Alô. as funções. Está baixo aqui. Nós estamos... Eu queria pedir atenção do plenário, além de todos os problemas inerentes a uma sessão do Congresso Nacional, nós estamos com problema no equipamento de áudio. A presidência está fazendo o possível para a gente entender, só que agora o som voltou baixo. É para ali? Testa, Jandira. Está baixo o áudio. Alô. Deu para ouvir? Está dando. Então, vou retomar aqui, presidente. Eu tenho o quê? 3 minutos para a questão de ordem? 3 minutos. Ou 5 minutos? São 5 minutos para a questão de ordem aqui. 3. Então, pronto. Então, retomar aí o tempo, por favor. Fundamentado nos artigos 2º e 66 da Constituição Federal e nos artigos 106C e 106D do Regimento Comum do Congresso Nacional, apresento essa questão de ordem. Essa questão de ordem, presidente, já estava pronta, porque nós imaginávamos que Vossa Excelência poderia trazer este procedimento ao plenário. Essa questão de ordem estava pronta por compreender que esse procedimento não é aceitável e possível. Primeiro, que a temporalidade, esta lei agora, se derrubado o veto ou mantido o veto, ela seria posterior à lei antifacção. Portanto, a temporalidade favorece esta lei. Segundo, que antes da lei da dosimetria, deputado Paulino, já existiu a lei 7.210 do pacote anticrime, que aumentava as penas e o regime de progressão. Já existia a lei 14.994 da lei de feminicídio, que também aumentava a progressão. E todos nós aqui alertamos na votação do PL da dosimetria que estavam sendo reduzidas as penas, não apenas dos criminosos do 8 de janeiro, mas de todos os crimes a partir do artigo 112 do Código Penal. Então, obviamente, que a intenção do legislador naquele momento não foi apenas para a anistia do 8 de janeiro. Nós cansamos de alertar no debate político que o PL da dosimetria reduziria a pena de todos os crimes, do estupro, crime hediondo, crime com arma de fogo, crime de feminicídio, crimes todos que estavam sendo reduzidos o regime de progressão. Então, a intenção do legislador, ao aprovar o PL da dosimetria, já sabia da redução das penas, inclusive das leis anteriores ao PL da dosimetria. Então, a intencionalidade aí não cabe. A única forma agora de garantir que o PL antifacção tenha validade, nós queremos que tenha, é manter o veto do presidente Lula integral a esse PL. Não cabe esse fatiamento, essa prejudicialidade a uma inovação, e nós precisamos entender que a forma de garantir que o PL antifacção tenha validade é mantendo o veto do presidente Lula. Este fatiamento ou prejudicialidade baseado no regimento comum, repito, artigo 2º e 66 da Constituição, artigo 106.6 e 106D do regimento comum, exatamente impedem que esse fatiamento seja feito. A intenção era mesmo reduzir todas as penas, inclusive dos criminosos que já estão presos por outros crimes, e, além disso, dar uma parcial anistia àqueles que fizeram o atentado à democracia brasileira e que foi tentativa de golpe de... Oi. Deputada Jandira. Só, presidente, dizer o seguinte, que se essa era a intenção, o Senado poderia ter alterado o texto e não alterou. Aprovou na íntegra
o PL da dosimetria, inclusive reduzindo essas penas. Então, a intenção do legislador foi aprovar exatamente para reduzir pena de todo mundo e não apenas do 8 de janeiro. Só deixa eu pedir atenção que eu vou dar a palavra. Deputada Jandira, a minha manifestação e a decisão da mesa já foi tomada com base em precedente e dentro do regimento. Então, a questão de ordem de Vossa Excelência já foi respondida com a decisão da mesa. Concedo a palavra... Tem como listar o precedente, presidente? Eu concedo... Só para a gente conhecer? Quais foram os precedentes de prejudicialidade para a gente conhecer? Nós vamos encaminhar, Vossa Excelência, no momento oportuno. Obrigado. Concedo a palavra ao senador Espiridião, a mim, e eu peço atenção a Vossas Excelências. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer a todos os congressistas que estão aqui que este é um dia que pode permitir que se galgue, que se supere o primeiro degrau para a justiça e para a harmonia política no Brasil. Nós nos debruçamos sobre essa questão que tem despertado muita preocupação. Qual é o impacto da lei em face desta controvérsia que foi repetida agora pela deputada Jandira Fegali? Em primeiro lugar, nós tomamos o cuidado, sim, de harmonizar com uma emenda de redação apenas a finalidade histórica do projeto de lei que nasceu como projeto de lei de anistia apresentado pelo deputado Marcelo Crivella. Então, na linha do tempo do projeto, o alvo do projeto sempre foi os apenados, investigados e depois apenados, sem dúvida alguma com a mão pesada demais do inquérito do 8 de janeiro. Então, o cuidado que o presidente Davi Alcolumbre tomou foi seguido de perto por várias assessorias no Senado. E realmente ele conseguiu produzir, aplicando a tese da temporalidade, que não haja transbordamento na derrubada do veto que alcance os incisos 4 a 10 de uma lei que não existia quando se votou a dosimetria. Essa lei não existia. Essa lei foi aprovada, sancionada e publicada em março de 2026. Portanto, seria uma fraude, uma falsidade ideológica, no passado, prejudicar uma regra do futuro. De sorte que, na condição de relator do projeto no Senado, e tivemos o cuidado de aplicar o princípio da finalística. Qual é a finalidade desse projeto de lei? Qual é a teleologia dele? Nós podemos dizer que este, e aí quero me dirigir às mães, no Dia Nacional da Mulher. Hoje é o Dia Nacional da Mulher, e Santa Catarina, mesmo não tendo no Brasil, é uma mulher brasileira. Quero me dirigir aqui às mães, quero me dirigir às mulheres, aos filhos e especialmente às filhas dos fraudulentamente apenados do dia 8 de janeiro. Este aqui é o primeiro degrau. O próximo degrau há de ser a anistia. E depois da anistia, uma investigação sobre o inquérito de 8 de janeiro que transgrediu todas as normas do direito nacional e internacional. Presidente, eu aplaudo a sua iniciativa e concordo com a providência regimental que Vossa Excelência adotou. Muito obrigado. Eu queria, me permitam Vossas Excelências, que estão aqui, naturalmente todos os parlamentares e congressistas são muito bem-vindos e bem-vindas à mesa, mas acaba que, de certo modo, a gente não consegue fazer a comunicação, porque toda hora nós estamos sendo cobrados para algum questionamento, para responder, eu preciso me consultar e assessorar, e queria pedir a Vossas Excelências, queridas deputadas e queridos deputados e queridos senadores e queridas senadoras,
se nós pudermos aqui ajudar a melhorar a condução dos trabalhos, eu ficaria muito agradecido a vossas excelências. Por favor, porque a gente fica muito atrapalha um pouco. Presidente? Questão de ordem. Questão de ordem, a deputada Maria do Rosário. Presidente, a minha questão de ordem é baseada na Constituição Federal, no artigo 66, parágrafo 4º, e também em outros artigos do Regimento Interno, como, por exemplo, o 131. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, diante do grave momento que vivemos, a primeira questão de ordem, senhor presidente, é sobre a não observância, no caso de vetos prevista, da utilização da cédula de votação que permite a apuração eletrônica. O regimento é expresso no artigo 46 e uma sessão levada a cabo online para uma matéria que trata de golpe de Estado, de ataque ao Estado democrático de direito, não é razoável e não é constitucional. E inclusive, fere o regimento. Então, a minha primeira observação é me insurgir contra essa quebra do regimento ao fazer-se uma sessão online para debater o futuro do Brasil e o presente diante da questão de golpe de Estado. A segunda questão de ordem é que 64 vetos encontram-se na fila de apreciação. E a Constituição, no artigo 66, determina os prazos. Mas o presidente toma este veto para a votação um dia depois da situação absurda que vivenciamos ontem neste Congresso e no Senado Federal, com profundo desrespeito à Constituição, pauta o tema da dosimetria. Terceiro, é referir que não é, em nenhuma hipótese, o desdobramento e separação da matéria, que é inconstitucional, injurídica e antirregimental, que foi feito agora pelo presidente, que preserva o direito dos brasileiros e brasileiras. Ora, estávamos certos nós quando dizíamos que o tema aqui em votação libera os estupradores, libera os feminicidas e autores de crimes hediondos. Para liberar Bolsonaro, querem liberar aqueles que matam as mulheres. Talvez porque seja o mesmo núcleo central do feminicídio, do ódio contra as mulheres e a misoginia. Portanto, nos insurgimos, porque foi o veto do presidente Lula que assegurou não liberar os criminosos, nem os criminosos golpistas, nem os estupradores, nem os feminicidas. Foi cortado o tempo antes. É inconstitucional. Apresentei 3 questões de ordem no tempo que me foi assegurado. Porque não creio que o Brasil hoje, diante desta votação, que é uma nova dosimetria, não apenas acanhada e envergonhada, mas uma dosimetria que é mentirosa contra a nação brasileira. Aqui, aprovada a dosimetria, nos termos apresentados, estaremos elogiando os golpistas e preparando o golpe do próximo período, pela democracia e soberania, contra essa decisão, contra este encaminhamento e com a contestação objetiva, senhor presidente, concluo nas 3 questões de ordem que apresentei e que o senhor me deu a oportunidade, inclusive, de justificar com o tempo além dos 3 minutos. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Está escrito já aqui, eu já tenho questão de ordem aqui, está todo mundo escrito. Com a palavra a deputada Bia Kicis. Som aqui, ok. Obrigada, senhor presidente. Aqui eu vou apresentar uma contradita. Primeiramente, senhor presidente, dizer que desde a pandemia, que as sessões do Senado e também do Congresso são híbridas. Então, não tem nenhum problema, como foi colocado aqui, problema de que isso daqui, para tratar um assunto tão importante para o Brasil, exatamente por ser tão importante para o Brasil, é que a gente não pode mais esperar. Então, estamos numa sessão híbrida que é absolutamente regular.
Agora, senhor presidente, eu quero falar da sua decisão, uma decisão muito sábia, tanto técnica como politicamente. Ela é uma decisão necessária. Ela nos permite avançar sem que uma deliberação anule outra. Nós vamos preservar o que foi conquistado pelo PL antifacção e, ao mesmo tempo, evitamos que o PL da dosimetria produza efeitos indesejados, como disse Vossa Excelência, que jamais foram desejados pelo legislador. Esses efeitos indesejados e incoerentes com o ordenamento que acabamos de consolidar. Esse Congresso tem trabalhado arduamente, temos aqui a presença do Derrite, do deputado Derrite, que foi secretário de Segurança Pública, alguém que conhece profundamente esse tema e veio aqui exatamente para nos ajudar nessa construção. É preciso deixar claro à sociedade que o que está em jogo, os incisos 4 a 10 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tal como proposto pelo PL da dosimetria, conflitam diretamente com o texto já aprovado na Lei Antifacção, a Lei 15.538 de 2026. Esses dispositivos, portanto, devem ser considerados prejudicados, como fez Vossa Excelência, prevalecendo o avanço que este Congresso já referendou. Diga-se de passagem que a Constituição Federal proíbe, veda o retrocesso. Esse é um princípio constitucional. Como que nós vamos avançar na luta, no combate contra as organizações, facções criminosas e depois, de forma totalmente indesejada, retroceder de forma bárbara para que assassinos, para que criminosos hediondos, faccionados sejam liberados, sejam beneficiados, quando o que nós queremos aqui é beneficiar vítimas de uma perseguição política, vítimas de uma narrativa de golpe, pessoas comuns que estão sofrendo. É isso que nós queremos e Vossa Excelência sabiamente decidiu, presidente. Fica igualmente resguardada a vontade deste Congresso. A possibilidade de revisão da dosimetria se aplica explicitamente, exclusivamente aos condenados pelos atos. Sem falar dos precedentes que Vossa Excelência se concluir, então, presidente, para concluir, essa contradita é para deixar muito claro o acerto da sua decisão, da decisão da mesa e de Vossa Excelência. Conte conosco para fazer o que é correto, sem medo de fazer o certo. Presidente, eu vou questão de ordem aqui, senhor presidente. Meu deputado, só um minuto que está escrito aqui, que eu fiz um compromisso sobre as questões de ordem. Concedo a palavra à deputada Fernanda Melchiona para uma questão de ordem. Também tem uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Primeiro... Eu queria, deputada, minha querida líder, só um minutinho. Eu queria pedir a atenção do plenário aqui, por gentileza, que nós temos um orador na tribuna. Por favor. Presta atenção, Talíria. Presidente, é uma questão de ordem baseada no artigo 131, com relação aos prazos dos vetos, o senhor já nominou. Segundo, a leitura da instalação da CPMI do Banco Master, que também está incluído no mesmo artigo 21 do Regimento Comum. E uma questão de esclarecimento, presidente. Eu lhe ouvi atentamente. Primeiro, esse fatiamento... eu lhe pediria essa gentileza que o som está baixo. Deixa eu fazer um pedido a Vossas Excelências, querido deputado Domingos, e pedir a ajuda de Vossa Excelência, deputado Derrite. Por gentileza, acaba que vai passando o tempo e a gente não vai conseguindo deliberar. Nós estamos com a deputada na tribuna. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, só para um rápido esclarecimento, enquanto a deputada Fernanda vai à tribuna, a deputada que antecedeu disse que o projeto de lei, se houver a derrubada dos vetos, vai liberar traficante e estuprador. Se isso fosse verdade, o PT seria o primeiro que estaria favorável, né? Excelência. Quem está preso é Bolsonaro. Excelência. É questão de ordem. Excelência. É questão de mérito. Excelência. Eu vou ter que desligar o microfone de Vossa Excelência, isso não é justo. É isso. Eu peço a atenção de Vossas Excelências. A dignidade desse parlamento, presidente. Líder Uquizai, nós estamos com a líder na tribuna. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, presidente, eu queria responder para essa pessoa
que quem gosta mesmo de bandido é quem empregou no seu gabinete a mãe e a esposa do chefe do escritório do crime. Aliás, estava por aí o Flávio Bolsonaro, que empregou o chefe do escritório do crime, uma organização de matadores no Rio de Janeiro. Aliás, quem gosta de bandido é quem está querendo soltar um monte de bandido para soltar os bandidos do 8 de janeiro. E eu tenho convicção que esta cantilena enfadonha que vocês estão fazendo para tentar livrar a cara, não para em pé. Não pare em pé, presidente Alcolumbre, porque vocês alteram o artigo 112 da Lei 7.210, que coloca uma mudança no regime de progressão. Vocês vão soltar o Fernandinho Beiramar, para soltar o Bolsonaro. Vai ficar no dedinho de vocês. Essa votação em Globo, esdrúxula, porque nunca existiu em nenhuma votação no Congresso Nacional, não sanará a tentativa de dar carona para outros criminosos, porque golpistas também são criminosos, criminosos perigosíssimos, criminosos contra as liberdades democráticas, criminosos contra a Constituição que juraram defender, são criminosos sim. Muitos dizem, um golpe que não aconteceu. Claro que não aconteceu. Se tivesse acontecido, possivelmente o Congresso Nacional estava fechado. Se tivesse acontecido, possivelmente a esquerda socialista podia estar perseguida, e não só a esquerda socialista, todos os defensores das liberdades democráticas. Mas essa turma da direita é tão, enfim, não vou dizer infeliz, porque é muito mais do que infeliz, que esquecem até a história. Eu fico me lembrando, Gleisi, do Carlos Lacerda, que ajudou tanto o golpe lá de 64, que também foi perseguido pela ditadura. A perseguição é contra todos que querem liberdade de imprensa. A perseguição é contra todos aqueles e aquelas que ousam se insurgir contra a ditadura, contra o silêncio dos fuzis. E vocês, da extrema-direita, vocês são aqueles que defendem os 21 anos de tortura, mortes, assassinatos. São os que homenagearam ditadores, além de defensores de criminosos. Como eu lembrei aqui, lembrei do escritório do crime, que tinha relação no mandato do Flávio Bolsonaro. Vou lembrar das rachadinhas, vou lembrar das relações com as milícias, vou lembrar das relações com o Vorcaro, que deu carona para o Nicolas para fazer a campanha de 2022. E vocês estão fazendo um acordo para beneficiar corruptos do Banco Master e salvar o Bolsonaro, salvar o chefe da quadrilha dos golpistas criminosos. Nós não vamos aceitar essas manobras, mas a gente sabe que a correlação de forças não é dentro do Congresso do inimigo. Antes de passar a palavra, foi feita uma solicitação pela liderança, pelo artigo 14, eu queria pedir ao senador Flávio, que está requerendo, e que foi citado nominalmente, que é o que diz o regimento, é 1 minuto que eu vou conceder a Vossa Excelência pelo regimento. Mas só 1 minuto, deixa eu fazer um informe antes e peço a atenção do plenário. Alguns colegas nossos congressistas estão muito preocupados com a situação do senador Magno Malta, que teve um mal súbito e que está no hospital, e estão comentando pelas redes sociais que foi um infarto. A assessoria do senador Magno Malta diz aqui para mim que ele está sendo atendido no hospital, que não foi um infarto e que vai dar tudo certo pela sua pronta recuperação. Concedo a palavra, questão de ordem, artigo 14, senador Flávio, 1 minuto. Um minuto, já consumiu 10 segundos. Veja se voltou. Oi. 1 minuto lá, 1 minuto. É só para falar o seguinte, tudo que o Brasil não precisa é desse ódio que a gente viu aqui de cima da tribuna agora. Eu quero falar que, se for a vontade de Deus, eu vou governar esse país para todo mundo, inclusive para quem me xinga daquela tribuna com um monte de mentiras e calúnias. Mais amor, por favor, gente. Vocês vão para aquela tribuna e cometem crimes. Eu nunca fui condenado a nada, nunca teve processo criminal iniciado contra mim, diferente do chefe delas, o Lula. Esse sim, condenado em várias instâncias por roubar o Brasil, por roubar nossas estatais e principalmente por roubar a esperança do povo brasileiro. Ninguém mais vai cair
nessa ladainha e nessas falsas promessas, nessas mentiras de Lula, o povo hoje sofre, passando fome, e a gente vai cuidar de quem precisa de verdade. Povo brasileiro, vou abraçar e vou cuidar de vocês, independente da sua preferência política. Um abraço a todos e vamos derrubar o veto ao projeto da dosimetria. Peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário. Para continuar a lista de oradores inscritos, por gentileza. Peço atenção do plenário. Flávio, presidente. Por favor, deputado Marcel Van Hatten. Presidente, eu peço inclusive Vossa Excelência, atenção também do plenário de Vossa Excelência. Olha só, presidente Davi Alcolumbre. Sabe o que está acontecendo aqui? Vossa Excelência quebrou a narrativa do PT. Acabou com a narrativa da esquerda. Sabe por quê? Porque eles vieram aqui... O tempo de Vossa Excelência já está contando. São 3 minutos, né? 3 minutos, por favor. Vossa Excelência veio aqui e deu a decisão mais correta legal e constitucionalmente de separar os crimes hediondos de acordo com a aprovação do Lei Antifacção, e o PT, para prejudicar quem está sendo injustiçado, por exemplo, do 8 de janeiro, nesses processos abusivos, está disposto, o PT, o PSOL, os outros partidos, a fazer uma questão de ordem para desfazer a decisão de Vossa Excelência, para que o veto a ser apreciado inclua os dispositivos que vão diminuir a pena para feminicidas, que vai diminuir a pena para estuprador, para criminoso hediondo. O PT, para continuar na sua narrativa, os apoiadores do Lula, deputado Paulinho, só para continuar na narrativa falsa, mentirosa, de que alguém aqui está querendo beneficiar criminoso hediondo, fez uma questão de ordem para desfazer a decisão corretíssima de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, de prejudicar a parte que foi aprovada na lei antifacção e só votar a parte da dosimetria. Eu vou repetir, se a questão de ordem da esquerda for admitida por Vossa Excelência e derrubarmos o veto da dosimetria, os criminosos hediondos serão beneficiados pela esquerda. Estuprador, aliás, sempre são aqui, né? Quando a gente propõe aumento de pena para estuprador, o PT vai contra. A gente propõe que o pedófilo tenha castração química, o PT vai contra. A gente propõe progressão de regime maior, ou seja, dificultar, ficar mais tempo preso. Quem mata a mulher, o PT diz que só pode ser quando é reincidente, só pela segunda vez. Presidente Davi Alcolumbre, parabéns, vossa decisão não foi só salomônica, porque essa caberia, inclusive, esse adjetivo caberia à vossa decisão, mas foi mais do que isso, foi legal, constitucional, e o que o PT e a esquerda estão aqui desesperados é que Vossa Excelência quebrou a narrativa deles. Eles quiseram imputar na direita, em quem está defendendo, na verdade, direitos humanos, aqui, que é quem está defendendo a derrubada do veto da dosimetria. Quem está defendendo justiça, que nós estaríamos defendendo criminosos hediondos. Pois bem, com a questão de ordem deles, se Vossa Excelência acatar, e não deve acatar, quem vai beneficiar estuprador, feminicida, torturador e criminoso hediondo é a esquerda. Parabéns, presidente. Antes de eu passar a palavra para uma questão de ordem, a deputada Talíria Petroni, eu quero pedir às pessoas e aos congressistas que estão convidando pessoas para estarem no plenário, está tumultuando a deliberação da sessão do Congresso Nacional, muitos convidados que foram trazidos por deputados e senadores, e acaba que faz um tumulto aqui para a gente proceder à deliberação. Então, eu queria só pedir para que as pessoas que convidaram outras pessoas e que estão dentro do plenário do Senado, do Congresso Nacional, por gentileza, dentro do plenário, nós precisamos da presença dos congressistas. E tem muita gente que não é congressista e não é assessor que está dentro da sessão do Congresso. Isso aqui é complicadíssimo para a gente. Então, eu queria pedir a compreensão de Vossas Excelências, deixem os assessores,
a nossa Polícia Legislativa também pedindo a entrada ali para tentar controlar, que acaba que fica impossível de controlar os trabalhos da casa com outras pessoas que não são congressistas dentro do plenário. Me desculpem, Vossas Excelências. Pela liderança, a deputada Talíria Petroni, para uma questão de ordem. Alô? Obrigada. Minha questão de ordem se baseia no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo, combinado com o artigo 412, inciso 3º do Regimento do Senado, que trata do princípio geral do processo legislativo e que diz que há uma impossibilidade de prevalência sobre a norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de plenário, exceto quando tomada por unanimidade. E, com todo respeito a Vossa Excelência, senador Davi, presidente, a decisão de ignorar os vetos anteriores a esse veto foi tomada a partir, sei lá de quê, da cabeça de Vossa Excelência, ignorando um dispositivo regimental. E queria aproveitar, preciso fazer uma consideração. Eu sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem metade do seu território da região metropolitana dominada por milícias. Metade. As milícias extorquem comerciantes, aterrorizam população, vendem drogas, aliadas a facções de drogas. E a gente tem aqui um candidato, pré-candidato a presidente do Brasil, do meu estado, berço do bolsonarismo, mas também berço de muita resistência, que, quando foi deputado estadual, homenageou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime. Deixou em seu gabinete por anos, a mulher dele, a mãe dele, miliciano, matador, torturador. Mas, mais do que isso, ele defendeu explicitamente, enquanto deputado, as milícias. Ele, quando a Patrícia Scioli, juíza, foi assassinada por milicianos, olha o que ele tuitou, é só ir lá, está no Twitter dele até hoje, que Deus tem essa juíza. Mas a forma absurda e gratuita com que ela humilhava policiais nas sessões contribuiu para ter muitos inimigos. Aí agora quer falar que quer cuidar do povo brasileiro, nunca cuidou do Rio de Janeiro, nunca cuidou de enfrentar o crime organizado. Aliás, tudo indica que é parte do crime organizado e tem tudo a ver com o tema da anistia. Porque defender golpista, defender anistiar golpista, defender reduzir pena para o pai dele, que é acusado e condenado, preso, por liderar uma organização criminosa, por atentado ao Estado Democrático de Direito, é a mesma coisa que defender miliciano, coisa que aquele que quer ser presidente do Brasil sempre fez. Nesse sentido, eu peço que a gente se atente ao regimento e não vote esse veto absurdo, vote os vetos anteriores a esse, que tem que ser mantido, como foi pelo presidente Lula. Só uma atenção a Vossa Excelência. Questão de ordem. Está muito difícil, porque a presidência tem que conduzir a todo instante, tentando minimamente. Vossas Excelências são todos e todas autoridades do Poder Legislativo do Brasil. Quando um parlamentar suscita uma questão de ordem para a presidência, eu consulto a secretaria para tentar entender a questão de ordem, para que a presidência possa tomar um encaminhamento. A questão de ordem, infelizmente, em parte está servindo para fazer pronunciamentos e discursos. Então, e às vezes dos dois lados. Então, se for questão de ordem, eu peço por gentileza a Vossas Excelências, que Vossas Excelências suscitem a questão de ordem dentro das regras. Porque se eu cortar o microfone, eu que vou ser descortês, deselegante com as pessoas que solicitaram um artigo regimental para a presidência e que não fizeram, com base no artigo do regimento, a questão de ordem devida. E aí vai ficar agora, se eu for dar a questão de ordem e virar discurso, vai ficar ofensas ou ataques de um lado e de outro que não vão engrandecer o debate.
Eu queria que Vossas Excelências, se fosse possível, pudessem engrandecer o debate do ponto de vista daqueles que apoiam a manutenção do veto, do ponto de vista daqueles que apoiam a derrubada do veto, porque esse é o processo legislativo na essência e na plenitude. Eu só peço a Vossas Excelências isso, senão eu peço para os assessores acompanhar a questão de ordem, e me chega de novo novamente à mesa, por conta das manifestações pessoais contra um congressista, solicitando novamente pela ordem, uma questão de ordem com base no artigo do regimento. Acaba que eu vou, novamente, vai dar, daqui a pouco outro vai falar do outro. Por favor, conceda a palavra 1 minuto para o senador Flávio. Eu falei o nome do Quem toma até o marido da colega vai respeitar regimento. A carapuça serviu, senador? Eles agora querem censurar a palavra do parlamentar no plenário. Quem toma até o marido da colega vai respeitar regimento. Você tuitou isso ou não, senador? O senhor tuitou isso ou não? Tuitou ou não? Está todo cortado, todos os microfones aqui. Não existe isso. Não existe isso. Não pode. Está todo mundo passando dos limites. Está impossível isso aqui. Está todo mundo entrando na família das pessoas, na vida íntima das pessoas. Por favor. Por favor, peço também a Vossas Excelências, vou falar didaticamente, por favor, peço a Vossas Excelências que Vossas Excelências possam ajudar a presidência a construir com dignidade, com decência e com altivez esta sessão do Congresso. Nós teremos um momento adequado do debate político, do voto, no momento da deliberação. Eu vou conceder a palavra a Vossas Excelências, que a gente possa se ater ao tema, ao assunto, ao veto, à lei, ao projeto, nessa sessão do Congresso. 1 minuto ao senador Flávio. Davi, obrigado, presidente Davi. Eu estou aqui apenas respondendo às acusações criminosas e mentirosas que são feitas por pessoas desesperadas e despreparadas. Eu quero falar que o problema, presidente, não sou eu que homenageei um policial 20 anos atrás, quando ele era um atirador do BOPE, um grande exemplo para a sua tropa. 20 anos atrás. O problema é hoje em dia essas pessoas estarem defendendo os maiores bandidos que esse país já teve, depois de tudo que ficou provado contra ele. Alguém que sempre foi o presidente dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Mensalão 2003, presidente Lula. Petrolão 2007, presidente Lula. Caso Master agora, presidente Lula. Roubo dos aposentados de INSS, presidente Lula. Presidente, nós vamos acabar com essa carga tributária altíssima, altos impostos, roubalheira, corrupção, porque o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade com a gente. Acabou o governo Lula para a felicidade dos brasileiros. Eu vou pedir desculpa a Vossas Excelências. Se Vossas Excelências, independente de governo ou oposição, entrarem num assunto que não for do regimento, eu vou cortar o microfone. Com a palavra, pela ordem de inscrição, ao deputado Guilherme Derrite. Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui... Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, questão de ordem, presidente. Só um minuto, deputado Derrite. Por favor. Eu tenho a lista... Presidente, questão de ordem. Eu tenho uma lista de questão de ordem aqui. Questão de ordem, eu gostaria de fazer minha questão de ordem. Vossa Excelência é o próximo, depois do deputado Guilherme Derrite. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, tem precedência. O artigo 14, ele diz que quem for citado tem direito à resposta. Corta a maconha da PTZ. Assim diz o artigo 14. O senador que falou anteriormente não foi citado. Não foi citado. Eu peço que Vossa Excelência, que fez um apelo nesse momento, dizendo que todo mundo aqui deveria seguir o regimento, portanto que o regimento seja cumprido, inclusive por Vossa Excelência que conduz a essa sessão. Porque não dá para dar palavra só porque uma deputada fez uma análise, sem citar nome de ninguém. Mas se a pessoa se sentiu incomodada,
porque talvez ela deve ter alguma verdade no que a deputada falou. O senador foi lá e respondeu. Primeiro, que o regimento seja cumprido, e segundo, ele vestiu a carapuça, O Giovan não porque citou. sabe que tem relação com milícia, sim, com rachadinha e outros crimes. Dinheiro vivo sempre. Em Brasília, meio-dia e 27 minutos. Você acompanha pela Rádio Senado, sessão conjunta do Congresso Nacional, que deve votar hoje o veto número 3 de 2026, que altera o cálculo para progressão de penas ao projeto, ao PL da dosimetria. Esse projeto trata da dosimetria das penas aplicadas aos condenados por tentativa de golpe de Estado por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão pode mudar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime para esses casos. Com a palavra o deputado Guilherme Derrite. Senhor presidente, bom dia a todos. Tem que ficar claro uma coisa aqui. Para parabenizar a consultoria legislativa do Senado Federal, tinha um ponto que era muito perigoso se nós derrubássemos integralmente o veto, e foi nesse parecer que a mesa emitiu, preservou. Qual é essa grande dúvida que pairava, esse problema que poderia existir? Na lei antifacção, nós recrudescemos a progressão do regime de cumprimento de pena para os criminosos do crime organizado. No mínimo, 70% do cumprimento da pena deverá ser em regime fechado, podendo chegar a 85% do regime fechado se for reincidente e líder de organização criminosa. Ocorre que, por conta da temporalidade, ou seja, do tempo, a lei da dosimetria foi aprovada posteriormente, e se a gente derrubar, e vamos derrubar o veto hoje, ela alteraria, voltando ao cumprimento da pena, com apenas 40%, ou seja, favorecendo membros do PCC, do Comando Vermelho, estupradores, sequestradores, feminicidas. Então, eu quero parabenizar a consultoria legislativa do Senado Federal nesse ponto e dizer que quem está defendendo com questão de ordem que isso seja retomado, pelo menos que seja honesto e diga que está defendendo sequestrador, está defendendo estuprador. Então, esse ponto era o mais importante e que mais preocupava a população brasileira. Foi uma grande conquista do Congresso Nacional e tem que ser respeitado. E para finalizar, presidente, falando em respeitar a posição do Congresso Nacional, eu venho aqui de forma pública mostrar minha indignação com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que não reconheceu que nós aprovamos no Congresso Nacional a questão da perda dos direitos políticos dos presos provisórios no Brasil. Este Congresso aprovou o fim do direito ao voto aos presos provisórios. E para quem não sabe, em 2022, 296 mil presos provisórios tiveram direito ao voto. Só lá no meu estado de São Paulo, senador, mais de 47 mil presos provisórios podem votar. E o Congresso decidiu, e essa decisão tem que ser respeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, ninguém aceita deixar nas mãos de quem que está cumprindo pena, cometeu crimes, o futuro do nosso país. Obrigado e parabéns mais uma vez por essa acertada decisão. E agora, de fato, a gente vai preservar, e criminoso que pertence a PCC e Comando Vermelho vai cumprir, sim, no mínimo 70%, podendo chegar a 85% da pena em regime fechado. Grande dia para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem ao líder deputado Pedro Kizai. Senhor presidente, com fundamento no artigo 131 do Regimento Interno, solicito questão de ordem contra a convocação dessa sessão conjunta como pauta única, limitada ao veto do PL da dosimetria, apesar da existência de vetos cronologicamente anteriores, já vencidos e aptos à deliberação, como foram arbitrariamente excluídos da ordem do dia. O artigo 66, inciso 6º da Constituição determina que, esgotado o prazo constitucional, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação
final. Portanto, o dispositivo impõe dever constitucional, presidente, vinculado e não de faculdade política da mesa para escolher qual veto será apreciado conforme a conveniência do momento. Até porque, senhor presidente, nós estamos diante de um tema fundamental para o futuro do Brasil. Nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de golpe contra o Estado Democrático de Direito, nós estamos falando de golpe e implantação de ditadura, nós estamos falando de tentativa de assassinato de presidente eleito e vice-presidente eleito e de ministro. Nós estamos falando aqui de destruição dos 3 poderes. Nós não estamos votando qualquer matéria aqui, senhor presidente. Nós estamos votando o tema da democracia e, portanto, o futuro de novas aventuras golpistas se derrubar este veto. Por isso, solicito a Vossa Excelência, com a responsabilidade que Vossa Excelência tem, de efetivamente dar precedência a outros vetos, como também já questionei anteriormente, a questão da constitucionalidade dessa decisão, uma vez que está definido um grupo determinado, que é Jair Bolsonaro, os generais golpistas que tentaram implantar golpe no país, ditadura no país. Ditadura nunca mais. E essa casa tem que decidir hoje, não é esquerda ou direita, é se nós queremos democracia ou golpe, ou ditadura, autoritarismo no Brasil. Liberdade, democracia, sim, ditadura, nunca mais. Peço atenção a Vossas Excelências. A minha manifestação, logo no início dos trabalhos, em relação especificamente à decisão da mesa, que já foi tomada e já está decidida, eu renovo que a decisão foi tomada em relação à decisão da prejudicialidade de parte dos vetos. Mas remanesceu, dentro das questões de ordem efetivamente levantadas à mesa do Congresso, 4 pendências de 4 líderes que questionaram a mesa. A deputada Maria do Rosário, o deputado Pedro Kizai, a deputada Talíria Petroni e a deputada Fernanda Melchiona. E a mesa recolheu as manifestações e responderá neste momento. E em seguida peço atenção à deputada Jandira Fegali, que também fez um questionamento que remanesce de resposta sobre os precedentes. Em resposta à questão de ordem, como disse, levantada por 4 líderes, esclareço que a definição da pauta é competência desta presidência, conforme o artigo 48, inciso 6 do Regimento do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum. Além disso, o artigo 163 do Regimento do Senado estabelece que a inclusão de matérias na ordem do dia deve observar não apenas a antiguidade da proposição, mas também a sua importância, a juízo da presidência. Juízo esse, cumpre-me destacar, que é constituído a partir de uma escuta ativa dos diálogos políticos conduzidos pelas lideranças partidárias. Foi com base nesse juízo que a presidência, acolhendo diversos pedidos, sobretudo dos congressistas, convocou a sessão conjunta de hoje para tratarmos estritamente de um único item, o veto 3 de 2026, que diz respeito à dosimetria de penas. Esclareço ainda que o parágrafo 6º do artigo 66 da Constituição estabelece que, ultrapassados os 30 dias do recebimento, o veto passa a
a deliberação das demais proposições. Como se percebe, a Constituição não estabelece qualquer ordem de preferência de deliberação entre vetos cujo prazo de deliberação já tenha se esgotado. Portanto, não há qualquer obrigatoriedade constitucional ou regimental de se realizar a votação dos vetos em ordem cronológica. A definição da ordem diz respeito ao poder de agenda da Presidência do Congresso Nacional. Neste sentido, já houve questionamento perante o STF acerca da necessidade de se obedecer à ordem cronológica, e a Suprema Corte, corretamente, se manifestou indicando que não poderia interferir no processo de agenda do Poder Legislativo brasileiro, mandado de segurança número 31.816. Portanto, estão indeferidas todas as questões de ordem. Em relação à solicitação da deputada Jandira, informo os precedentes relacionados aos respectivos vetos nas sessões do Congresso Nacional e também pela prejudicialidade dos vetos. Veto 47 de 2024, veto 41 de 2025, veto 29 de 2025, veto 10 de 2025, veto 14 de 2026. Portanto, foram nesses precedentes que a mesa se escorou. Passamos à discussão do veto. Declaro aberta a discussão do veto número 3 de 2026. Com a palavra, o deputado Rogério Correia. Vou conceder a palavra agora. Deputado Chico Alencar está escrito também. Deputado Rogério Correia, se encontra? Deputado Rogério Correia, se encontra? Deputado Chico Alencar, para a discussão da matéria. Me permitam, Vossas Excelências, artigo 133, nenhum congressista poderá renovar, na mesma sessão, questão de ordem resolvida pela presidência. Com a palavra, o deputado Chico Alencar. Eu queria pedir a Vossas Excelências que possam permitir que a mesa possa... Com a palavra, o deputado Chico Alencar para discutir o veto 3. Que é um veto total, na verdade. A gente está inovando. A gente está inovando, criando um casuísmo de parcelar um veto total. Assim como total é o projeto em análise aqui. Aliás, percebo que todos reconhecem que ele acaba por criar um facilitário de redução de penas para sequestradores, traficantes, latrocidas, feminicidas, chefes de facção, todo mundo está falando isso agora. Então, vamos dar um jeitinho de, na apreciação dos vetos, tentar escoimar o projeto, que é absurdo, merece um veto total, dessas demasias desse facilitário. Tudo errado. Além do mais, o crime de atentado contra o Estado de Direito, e quem é da geração que resistiu à ditadura, à censura, à tortura, ao arbítrio, sabe muito bem disso, é gravíssimo. Ninguém está dizendo que houve golpe, senão a gente nem estava aqui. Agora, tentativa de golpe, é claro que houve. E mais, o 8 de janeiro é a culminância de um processo. E o próprio 8 de janeiro foi além daqui, do prédio do Senado, do prédio do Palácio do Planalto, do prédio do Supremo, depredados e saqueados. Tinha naquele mesmo dia, 5 dias do governo Lula eleito legitimamente, bloqueio de rodovias, tinha derrubada de torres de transmissão, tinha tentativa de paralisia de refinarias. Ora, se isso não foi tentativa de golpe, inclusive com essa grande massa de manobra aqui, a gente não sabe o que é. O que esse projeto de dosimetria, que é salvo-conduto para golpe, que é aval para golpismo, pretende é aliviar a pena, não daquele anônimo que está lá. Aliás, são 180 aprisionados hoje, cumprindo penas.
e sim os chefes da organização criminosa, a começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero que ele não fique apenas na prisão domiciliar, orientando, até escolhendo a dedo o seu herdeiro para ser candidato à presidência da República. O que se pretende é mitigar qualquer pena para que ele fique livre do atentado que ele já tentou, inclusive, quando jovem, contra o Estado democrático de direito. A história do Brasil é uma história de golpismo permanente, de autoritarismo constante na República, com espasmos de democracia. Então, se a gente é leniente com essa tentativa de golpe de agora, a gente, na verdade, está dando um aval a esse processo de arreganho autoritário, de violência contra instituições muito frágeis, sim, muito cheias de limitações, como o próprio parlamento, como o próprio legislativo, como o judiciário, tantas vezes autossuficiente e pouco transparente, como os executivos, que muitas vezes se deixam corromper, contra os jatinhos, contra os vorcaros da vida e outros casos de corrupção que têm a ver, sim, com a diluição do processo democrático no Brasil. Norberto Bobbio, que não era nenhum marxista, dizia: a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver nenhum segredo. O que se quer com a derrubada dos vetos do presidente Lula a esse projeto da dosimetria, anistia, aval ao golpismo, é colocar um véu do esquecimento, do acobertamento sobre aqueles que diuturnamente atentam contra a nossa democracia, porque tem um espírito autoritário. Aqui nesse plenário, quando do início do processo contra a presidenta Dilma, eles chegaram, como então deputado Jair Bolsonaro, a elogiar o chefe mor da tortura. Eu indago se o seu herdeiro mantém esse tipo de veneração pelo general Ustra, e tudo isso é caldo de cultura para o golpismo. Tudo isso, junto com as fake news, com essa modernidade muito bem-vinda, mas muitas vezes desvirtuada da internet, tudo isso soma para o obscurantismo, para o medievalismo, para o atraso. Tudo isso foi praticado, inclusive, com a Operação Punhal Verde-Amarelo, para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Moraes. Ele merece, todo mundo, todos nós merecemos todas as críticas, mas no padrão civilizado, no padrão decente. Portanto, não a derrubada do veto, que é pleno e que é total. Esse fatiamento é uma forma de esconder a perversidade estrutural da tal dosimetria, que é dose, né? Chega. Eu estava consultando, tem vários líderes, deputada Érica, tem vários líderes e também congressistas solicitando para que a gente possa, naturalmente eu vou alternar entre deputados e senadores. O regimento impõe que a presidência do Congresso tem que, no mínimo, ouvir 6 deputados ou deputadas federais e 4 senadores ou senadoras. Portanto, são 10 inscrições. O tempo de 5 minutos, certo? Só que tem muitos parlamentares inscritos. Pelas lideranças tem 18 ou 20, e pelos deputados, sobe aqui. E pelos deputados tem 50 inscritos. Então, calma, o regimento determina 6 deputados e 4 senadores. Dão 10. Não, o tempo de liderança está aqui também, está contando. São 10, porque nós estamos discutindo. Eu estou me assenhorando das informações adequadas para eu não cometer equívoco com nenhum lado nem o outro. Eu posso fazer o compromisso de ouvir regimentalmente os 10 e depois, quando iniciar a votação, nós vamos ouvindo todo mundo 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, quantos puderem falar até terminar a votação.
Não, os líderes estão inscritos, vem para cá. Eu vou chamar deputados e senadores intercalando, os líderes e não líderes. Concedo a palavra pela lista de líderes. Alberto Fraga. É para fazer um pouco mais e tentar ouvir as manifestações, mas depois que eu ouvir o mínimo dos 10 que eu sou obrigado a ouvir. Aí eu vou abrir a votação e vai todo mundo falando, eu vou dando tempo. Depois, pela lista de líderes inscritos... De líderes? Pela lista, está aqui escrito, fez a inscrição regimental, líder deputado Zé Trovão. E peço para Vossa Excelência tentar cumprir os 5 minutos. Presidente, pela liderança, 5 minutos, só para recapitular aqui. Se o senhor puder restabelecer meu tempo. Senhor presidente, hoje eu consigo entender a histeria que está acontecendo nessa casa. É muito difícil acordar numa quinta-feira onde o governo e essa turma da Lacrolândia foi massacrada no plenário ontem. Vocês perderam não só a indicação de um ministro que queria sentar na Suprema Corte, vocês perderam a dignidade. É verdade. E agora, eu fiquei confuso, porque há pouco eles estavam levantando questão de ordem, falando que nós queríamos soltar bandidos, traficantes, homicidas. E aí foi esclarecido que isso não está no texto, que isso foi removido. Mas eles continuam criticando, eles não querem liberar o povo. Na verdade, se esse projeto fosse para defender bandido, vocês votariam sim, porque é o que vocês fazem. Agora, vamos colocar um ponto de reflexão a tudo que está acontecendo no Congresso Nacional? Vocês estão à beira da loucura, porque vocês já estão derrotados no dia 4 de outubro. Vocês perderão as eleições para Flávio Bolsonaro, que vocês adoram chamar de bandido. Mas eu nunca vi o Flávio Bolsonaro ser condenado em 3, 4 instâncias por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, passiva. O Flávio não andou com dinheiro na cueca, senhores. O Flávio não tinha sítio em Atibaia, triplex no Guarujá. O Flávio não roubou os aposentados do INSS. O Flávio não fez reunião com Daniel Vorcaro às escondidas no palácio. É verdade. Então, senhores, o discurso de Vossas Excelências é completamente auspicioso. Acho até que se levar vocês num hospício, vocês ficariam e lá eles teriam que soltar os que estão lá, porque vocês conseguem ser pior. A democracia que vocês defendem é a democracia do suco de laranja. Espremeu, se tiver doce, eu tô dentro, se tiver azedo, eu faço cara feia. A grande verdade, senhores, é que o Brasil está mudando, e o Brasil está mudando porque nós temos liderança que não tem o rabo preso. E essa sessão hoje é pela memória de um homem que morreu na cadeia. A nossa sessão é pelo Clezão, que foi assassinado. A dosimetria não é o que nós gostaríamos. Nós queríamos era que esse povo não tivesse que ficar um dia na prisão. Mas o sistema é bruto, o sistema é violento, ele engole pessoas, ele derruba para conseguir o que ele bem entende. Mas o fim da era da escravidão está chegando. E quero lembrar a Vossas Excelências que esta sessão hoje não está certa, não está completa, porque aqui hoje, pelo regimento, também teria que ser lido a nossa CPMI do Banco Master. Nós tínhamos que ter esta CPMI instaurada para que a gente colocasse na cadeia os políticos que estavam lá viajando e curtindo, ministros com 129 milhões de contratos, senhores. Mas é claro, nem tudo é perfeito, e eu não vou ficar falando disso, porque nós
Já tivemos grandes vitórias ontem, senador Rogério Marinho, graças à oposição, graças ao trabalho que o senhor fez e, principalmente, graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte. A democracia se escreve com seriedade. E olhando nos olhos das filhas e da esposa do Clezão, eu vou falar uma coisa para vocês. A morte do Clezão não foi em vão. O Brasil está mudando porque um homem foi morto pela ditadura que está instaurada nesse país. E nós restabeleceremos a democracia brasileira. Viva ao nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. E para encerrar, eu vou encerrar assim, ó. Chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. Muito obrigado, senhor presidente. Em Brasília, 12h53. Esse foi o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Peço atenção de vossas excelências. Peço atenção de vossas excelências. Peço atenção a vossas excelências. Concedo a palavra ao deputado federal Rogério Correia. Obrigado. Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem. gritando são eles mesmos. Só um minuto, deputada. Quem está gritando são eles. Questão de ordem, presidente. Nós vamos... Eu estou falando com alguns deputados e com algumas deputadas e também com senadores, para ver se a gente consegue, no momento da deliberação, tentar avançar acima das 10 pessoas, dos 10 parlamentares que obrigatoriamente eu preciso ouvir. Se me permitam vossas excelências, a gente não conseguir ter um mínimo de cordialidade nesse processo aqui, quando terminar os 6 deputados e 4 senadores, eu vou imediatamente iniciar a votação. Se a gente conseguir manter a discussão num bom nível, a gente abre a discussão e eu vou continuar ouvindo as manifestações de vossas excelências. Só pedir paciência um pouco para a gente Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Do orador? O deputado Rogério pode falar, eu gostaria depois de fazer uma questão. Depois dele, tá bom. Presidente, não pode ser mínimo ao invés de máximo? Só um minutinho. Vamos ouvir o deputado Rogério Correia e eu vou... deputado Alberto Fraga, só um minutinho. Nós estamos com o orador na tribuna. Agorinha falou, o deputado Zé Trovão falou. Agorinha, só um minuto. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu quero lhe dar parabéns, presidente Davi. O senhor foi ovacionado pela extrema-direita. Mas também o senhor adivinhou a votação, né? 8 votos. Acertou em cheio. Eu fiquei pensando, não deve ser tão difícil. Tem que saber mexer bem o caldeirão. Tem que fazer muito acordão. Tem que estar ciente daquele ditado. Trair e coçar é só começar. É fácil. Se mexer o caldeirão, faz direitinho. Consegue fazer um bom acordo. 30 votos de golpista. É só tirar o Banco Master e votar anistia para Bolsonaro e para os generais. Agradou 30 golpistas, só isso são 30 votos. Não é tão difícil. Basta dar a eles isso, a continuidade do golpe permanente. Mais 10 votos. O Supremo está com muita gente pendurada lá. Eu cheguei a ver na sala do CROF, muita gente lá convocada, assim, ó, fazendo coisas que o senhor nem imagina. Eu vi isso na sala COF. É verdade. O Bolsomaster. Tem outros que estão na rachadinha. Tem outros que compraram mansão para lavar dinheiro. Todo mundo encrencado no Supremo Tribunal Federal. 10 votos. 30 mais 10, 40. Tem mais outros ingredientes de corrupção. Gente que viaja, a mala não passa na alfândega. Tem tudo isso. Fez isso, 30 mais 10, 40. Mas 40 lembra muito a fábula, deputada Gleisi, do Alibabá. Então 40 não é bom. Arruma mais 2 com emenda parlamentar. Arruma 2 com emenda parlamentar. Pode ser secreta, de comissão.
dá 42. O senhor fez a conta certinha. Acordo feito muito bem. Não só o senhor, o centrão todo e a extrema-direita. É claro, põe o mercado junto. O senhor conhece o mercado? As elites brasileiras, elas também entram. 6 por 1 de jeito nenhum, não passa. Para cobrar imposto de muito rico, de jeito nenhum não passa no Congresso. Fazer salário, aumentar a educação, saúde, também não. Põe na conta do mercado para que ele apoie, inclusive financeiramente, e abençoe todo mundo. Está feito grande acordão com todos, para a continuidade de um processo golpista futuro e a perda de direito para os trabalhadores. Acordão feito. Bate palma, a extrema-direita aplaude. A extrema-direita e todos que fizeram acordão. Isso foi o que aconteceu ontem. E hoje aqui tem que sacramentar, dar anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos aqueles que entraram e quebraram isso tudo aqui, presidente. Não sei se o senhor lembra, quebraram isso tudo aqui. Ó. Quebraram o Senado, quebraram o Palácio. Agora, só não quebraram uma coisa que vão quebrar em outubro, a cara. Sabe por quê, presidente? Vão quebrar a cara porque vocês fizeram acordo por cima, mas não fizeram acordo com o povo brasileiro. O povo brasileiro está enjoado de ver esse tipo de acordão da extrema-direita com a direita. Não adianta a direita tapar o nariz e falar assim, ó, o neofascismo fede, mas eu vou com eles mesmo. É isso que o Centrão fez ontem e parabéns a vocês por explicitar ao povo brasileiro isso. O problema é que o presidente Lula vai se dirigir, e nós, é o povo brasileiro. E quem define a eleição não são os senadores, é o povo brasileiro que define a eleição. E sabe como é que o povo brasileiro vai definir a eleição? Ele quer jornada 6 por 1. Ele não quer reforma trabalhista para acabar com a CLT como vocês querem e como o Rachadinha já prometeu às elites brasileiras. O povo brasileiro não quer reforma da Previdência para acabar com a Previdência Pública e fazer Previdência Privada como o Rachadinha já propôs e já prometeu ao mercado. O povo brasileiro não quer reforma administrativa para privatizar a saúde e a educação como o Rachadinha prometeu ao mercado. Portanto, as eleições serão decididas pelo povo. O povo brasileiro não quer o arbítrio e não quer essa turma de extrema-direita acabando com a democracia e o direito do voto. O povo brasileiro vai votar na democracia. O acordão, golpe 2026 que vocês fizeram, cheira muito a Eduardo Cunha, mas cheira mais ao presidente Lula, que em outubro, junto com o povo, vai dar uma resposta a esta vergonha que vocês fizeram ontem e estão fazendo hoje. Abaixo a extrema-direita, viva o presidente Lula, fora... Senador Sérgio Moro se encontra? Está aqui. Vossa Excelência está escrito. Em seguida é Vossa Excelência. Senador Sérgio Moro. Agora em Brasília, pontualmente, 1h. Você acompanha ao vivo a sessão conjunta do Congresso Nacional, com a palavra agora o senador Sérgio Moro. Acima de tudo, é uma questão de justiça. Nós acompanhamos o drama dos condenados do 8 de janeiro. Primeiro, julgamentos que tecnicamente foram reprováveis porque não houve individualização das condutas. Foram julgados no Supremo Tribunal Federal sem ter foro privilegiado. Na verdade, foram ali mantidos para garantir uma condenação. Os advogados tiveram dificuldades para fazer suas defesas. Aliás, não puderam fazer defesas presenciais em sustentação oral. E depois, pessoas muito simples receberam penas absurdas. 14 anos de prisão para Débora do Batom, 16 anos de prisão para Sônia Posa de Guarapuava, penas dessa magnitude também fixadas lá para Fátima de Tubarão, para ficar com alguns exemplos. Eu e minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, visitamos algumas dessas pessoas aqui em Brasília, logo no início, e visitei também lá no Paraná. Destaco aqui a própria senhora Sônia, que visitei lá no Complexo Penal em Piraquara, há muito tempo atrás,
E quando eu encontrei, me deparei uma pessoa absolutamente simples, 67 anos de idade, nunca fez mal a ninguém, nunca fez nada de errado na vida, estava presa desde o dia 8 de janeiro e, do outro lado, condenada a 16 anos de prisão. Eu sempre fui um juiz duro. Eu interroguei Fernandinho Beiramar, condenei a quadrilha do Beiramar, mandei para a cadeia grandes chefes de organização criminosa, enfrentei a corrupção do PT. E aqui, a população sabe disso, já está no imaginário popular. Tivemos esse episódio ilustrativo da faixa de ladrão que foi retirada pela Polícia Federal porque se fez uma associação imediata ao presidente Lula. E aqui nós temos que dizer a verdade. Foi durante os governos do PT que tivemos os maiores escândalos de corrupção da nossa história. O Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A Operação Lava Jato, na qual a Petrobras foi saqueada. E o Lula sempre passou a mão na cabeça dos criminosos. Chamou para perto deles de volta, condenados no Mensalão, pessoas que foram processadas, inclusive no caso do Petrolão. E agora, nessa mesma legislatura do Congresso, nós vimos o que foi a atuação do PT, sempre votando a favor de criminosos comuns. Esse veto que o Lula fez é um veto cruel, porque, ao contrário de beneficiar criminosos, beneficia pessoas simples, pessoas inocentes, alguns que se excederam lá no 8 de janeiro, mas jamais mereceriam uma pena desse tamanho. Não podemos aceitar discursos como foram feitos aqui, querendo transferir a responsabilidade do escândalo do Banco Master para outras pessoas. Nós sabemos quem trabalhou, o PT trabalhou para não ter essa investigação, assim como trabalhou para abafar a CPMI do INSS. Nós temos hoje um dever moral, um dever de justiça de derrubar esse veto, além de tudo injusto, imoral e que reflete essa inversão de valores do Partido dos Trabalhadores, do Lula. E eu tenho certeza que, assim como ontem, essa vai ser uma grande vitória. E o prenúncio de vitórias maiores. Tenho certeza que se pavimenta também o caminho para que o nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, seja vitorioso nas eleições de outubro e possa introduzir as reformas que o país precisa e enterrar de uma vez a era do PT. Uma era na qual nós vimos países que estavam mais ou menos na mesma situação como nós, a China e a Índia, decolarem, enquanto que o Brasil ficou para trás por conta da corrupção do PT, por conta das políticas públicas de ineficiência econômica do PT, por conta do atraso trazido pelo PT. Essa página da história está sendo virada. Muito obrigado. Quem está inscrito agora para discutir é o deputado Alencar Santana. Eu queria pedir ao deputado Alencar Santana, rapidinho, tem uma questão de ordem da deputada Érica Cocai, para me ouvir a questão de ordem de Vossa Excelência. Ministra Gleisi, só um minutinho. Com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem. Levanto a questão de ordem acerca da decisão de que esta votação não se dê por cédula. E aqui eu Qual é o artigo, Excelência? Artigo 46 do Regimento Comum. Aqui está explícito, no caso de vetos, por cédula de votação que permita apuração eletrônica. Nós estamos vendo aqui uma série de tentativas de fazer com que o regimento seja flexível para não explicitar que houve uma votação nesta casa de um PL da dosimetria que salvava, sim, estupradores, latrocidas, pessoas que cometeram crimes hediondos. E que teve a votação de todos esses que dizem que é preciso combater a impunidade. E, em verdade, votaram um projeto de dosimetria que estabelecia que estupradores, que pessoas que cometeram crimes hediondos pudessem mais rapidamente ter a liberdade. Votar um projeto de dosimetria
que impede a soma das penas. Se você cometer dois crimes, eles não podem ser somados, eles só podem ser majorados se baseando no crime mais gravoso, em 1/6 ou até 0,5% da pena. O que significa isso? Significa que você vai reduzir as penas em mais de 40%. Tanto faz cometer 10 crimes, cometer apenas um crime. Não, eles votaram a favor disso. Aliás, se tiraram uma parte que está prevista no crime ou na lei antifacção, eles mantiveram isso, que possibilita que, pelo princípio da analogia para favorecer o réu, se possa ter criminosos de crimes hediondos também impedidos de ter o acúmulo das penas. Está explicitado não apenas que eles querem aqui estabelecer a impunidade para crimes contra a democracia. Falam aqui em família, e eu digo, olhem no olho da família de Rubem Paiva, olhem no olho da família de Vladimir Herzog, de Zuzu Ângel, de tantas pessoas, Honestinos Guimarães, que morreram em função da ditadura, que vocês querem transformar impunes neste país, independente da gravidade do próprio golpe. Qualquer que seja a tentativa de golpe, vocês querem estabelecer a impunidade, não apenas para os que tentaram matar ex-presidente, que invadiram os 3 poderes, que queriam solapar a vontade popular, mas estimular a que isso passe a ser norma no país. É sem anistia para... Me permita, Vossa Excelência, enquanto Vossa Excelência estava fazendo a questão de ordem, eu estava consultando os nossos assessores da mesa. Vai ficar consignado, mas eu já fui com os nossos assessores buscar no regimento interno sobre a solicitação de Vossa Excelência, mas eu vou formalmente responder. Pelo artigo do regimento, cabe ao presidente organizar a deliberação. Essa sessão foi marcada com um único item e um único veto. A presidência optou esta sessão pela deliberação do veto no painel e não na cédula. Portanto, cabe ao presidente da sessão deliberar a forma da deliberação. Inclusive, do meu ponto de vista pessoal, esta deliberação é mais importante, inclusive, e mais transparente, porque vai aparecer no painel do plenário e não naquela configuração, quando é cédula, que ninguém sabe o que derrubou e o que manteve. Vai aparecer no painel os que votaram sim à manutenção do veto e os que votaram não. Vai ser mais transparente, inclusive. Permita discordar, presidente. Já está decidido. Vossa Excelência pode decidir. O voto em cédula, ele não esconde a autoria do voto. Não esconde. É mais publicidade. Excelência, deputado Alencar Santana, com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria fazer uma pergunta ao senador que tinha milicianos no seu gabinete, ao senador da rachadinha, ao senador que aqui hoje e ontem estava feliz, se vangloriando uma vitória de Pirro. Vitória de Pirro. Ele e os dele votaram para beneficiar feminicidas, milicianos, criminosos de crimes gravíssimos, crimes hediondos. E o presidente Lula vetou isso. O movimento deles é pela derrubada desse veto, beneficiando os golpistas, o pai dele, tal pai, tal filho, e também votaram justamente para que essas pessoas tivessem benefícios. Eu pergunto aos colegas deputados e deputadas que têm sua companheira, sua mãe, filhas, a você que está nos acompanhando, eu que tenho uma filha pequena, tenho minha companheira,
Nós sabemos dos grandes casos horrorosos que nós estamos vendo na sociedade brasileira de feminicídio, uma violência bruta. Você concordaria com uma pessoa que votou para beneficiar esse tipo de gente? Que aprovou essa lei com esse propósito? O presidente Lula, pensando em você e na segurança, na ordem jurídica e o respeito constitucional, vetou isso daí. Eles agora estão tramaram ontem, deputado Rogério Correia, num grande acordão, tiveram uma vitória, desrespeitando a Constituição e a prerrogativa presidencial. Hoje, novamente, tem algo em curso, mas não é para beneficiar o povo, porque o povo, no dia a dia, tem o rigor da lei, tem a porrada da polícia, tem a bala da polícia, que essa turma defende que o povo tem que apanhar mesmo. Mas aos amigos poderosos tem a proteção. Esses não podemos punir. Pergunta ao senador, e agora dou o nome, Flávio Bolsonaro. Tal pai, tal filho. Qual a sua opinião sobre o caso Master? Que seu pai, com Campos Neto, autorizaram que o Daniel Vorcar assumisse em 2019. Qual a sua opinião, Flávio Bolsonaro? Diga, se tiver coragem. Diga aqui. Cadê o brado dos bolsonaristas sobre a CPI do Master? Estão calados por quê? Gritem, defendam, cadê? Por que o silêncio? Cadê o líder de vocês defendendo isso? Por que ele não fala? Use a tribuna. Peça o artigo 14 e responda sobre isso. O seu pai tem a ver, Campos Neto tem a ver. Responda, senador. Por que o senhor teve 6 milhões do BRB para comprar sua mansão? BRB que está enrolado no Master. De onde veio esse dinheiro, se o senhor não tinha crédito, garantias, para ter um empréstimo daquele tamanho? E depois ainda pagou tudo em dinheiro vivo. Senador Flávio Bolsonaro, tal pai, tal filho, da rachadinha, da milícia, responda como conseguiu a aprovação daquela grana. E os atos praticados na sequência sobre o Master. Tem delação vindo aí, tem muita gente tremendo. É por isso que ele fica pianinho, caladinho. Eu estou em espasmo, aliás, porque eu não estou escutando nenhum bolsonarista fazer barulho. Estou achando até estranho, porque normalmente eles são eufóricos. Gritam quando tem alguém aqui nosso falando. Por que o silêncio? O silêncio é a resposta de quem deve muito e fez um grande acordo para simplesmente beneficiar seus amigos, seu pai, familiares, todos aqueles golpistas e criminosos ao monte. É uma esculhambação com o povo brasileiro, mas o povo está atento e sabe muito bem que a extrema-direita é inimiga dela e vai dar o troco na hora certa. Não tenho dúvida alguma, por isso que eu votarei para permanecer com a decisão do presidente. Concedo a palavra, pela lista de oradores inscritos para discutir a matéria, ao senador ao líder Randolph Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a despeito da decisão já tomada por Vossa Excelência, e já se trata de questão vencida, sobre a apreciação em partes desse veto do presidente Lula, embora expressemos aqui a nossa divergência, porque me parece, aliás, no meu sentir, isso está dito na Constituição, a fase de elaboração do processo legislativo em que poderia ter algum fatiamento é a fase anterior da votação pelas duas casas do Congresso Nacional. Mas, como já disse, senhor presidente, esta é questão vencida. Mas não é questão vencida a intenção do PL que aqui apresentaram. O PL que aqui apresentaram, originalmente da dosimetria, e temos a segunda parte a apreciar depois, era sim para beneficiar chefes de organização criminosa. Era para beneficiar feminicidas.
Esse PL não foi elaborado por nenhum parlamentar do campo de cá. Esse PL foi elaborado por aí. Foi elaborado a despeito de tentar fazer a liberação ou redução de pena daqueles que apenas praticaram como bodes expiatórios dos movimentos do dia 8 de janeiro, que foi a acumulação de um processo golpista. A despeito disso, fizeram um PL que, na verdade, era para favorecer organizações criminosas. Quem apresentou para este Congresso Nacional PL antifacção foi o governo do presidente Lula. Foi o governo do presidente Lula que apresentou para este Congresso Nacional uma PEC da segurança pública. Nós podemos dizer em alto bom som, se tem alguém que fez pela segurança pública nesse país nos últimos 4 anos, é o curso do nosso governo. Eu acho engraçado as senhoras e os senhores da oposição, são daquela máxima: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Senhor presidente, a despeito disso, vamos ao mérito que está sendo debatido aqui, que não é menor. Trata-se de tentar dar continuidade a uma triste tradição da história brasileira, meu querido Chico Alencar, historiador como você é. A tradição de anistiar que atenta contra a democracia. Essa tradição poderia recuperá-la desde a proclamação da República, mas quero ficar só nos exemplos recentes. Vou a 1956, revolta de Jacareacanga, no governo de Juscelino Kubitschek. Os golpistas que tentaram impedir a posse do presidente eleito, depois foram anistiados pelo próprio Juscelino. Tempos depois, ainda no governo de JK, estamos falando do governo de Juscelino Kubitschek, 2 militares da aeronáutica, Haroldo Veloso e o senhor Bournier, tentaram consumar um golpe de Estado em 1959, na revolta dos Aragaças. Junto com eles, um senhor chamado Humberto de Alencar Castelo Branco participou daqueles movimentos todos. O que aconteceu depois? Qual era a argumentação que faziam? Pacificação. Pô, vamos combinar. Nem criativos vocês são, porque para situações distintas o argumento é o mesmo. Contra a escala 6x1, dizia o seguinte: vai quebrar a economia nacional. Aliás, esse argumento era do Senado do Império, em 1888, por parte dos senadores escravistas. Não vamos abolir a escravidão, porque vai quebrar a economia nacional. Não vamos dar o 13º aos trabalhadores. Não vamos dar licença maternidade. Tudo isso porque poderia quebrar a economia. Aí, para isentar, anistiar, reduzir pena de golpista, é o mesmo, pacificação. Pois bem, a pacificação veio. Foi anistiado o Bournier, em 64, Castelo Branco, que tentou golpe anteriormente, se tornou presidente golpista, implementando o golpe de Estado de então. E o Bournier? O Bournier foi chefiar os quartéis da tortura da ditadura. Sabe, Rubens Paiva, ele foi o responsável. Ainda estou aqui, demonstra claramente o curso que ocorreu durante o desaparecimento forçado, a tortura, o assassinato de Rubens Paiva e de tantos e tantos outros. 1979, vocês arguem em nosso favor, não. O projeto da anistia era do general ditador João Batista de Oliveira Figueiredo. Por quê? Porque queriam anistiar os torturadores do regime que mataram. E aqui, argu Ulisses Guimarães. Desta mesa aqui, Ulisses Guimarães, promulgando a Constituição, disse em alto e bom som: a Constituição até não é perfeita, mas é luz de lamparina na noite dos desesperados. Contra ela, divergir sim, discordar sim, descumpri-la jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e... É a antessala da anistia que vocês querem para querer, novamente, voltar ao poder e darem golpe de Estado. Por Rubens Paiva, por todos que morreram na ditadura. Anistia e dosimetria, não! Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos, na condição de líder, deputada federal Jandira Fegali.
É o quarto. Quinta. Senhor presidente, antes de entrar propriamente no tema, e já sei que a questão de ordem foi vencida em relação à prejudicialidade parcial dos vetos, quero dizer que todos os vetos citados por Vossa Excelência como antecedentes foram todos vetos parciais e não veto total. O 47 de 24, 41 de 25, 29 de 25, 10 de 25 e 14 de 26. Nenhum deles foi veto integral, portanto, essa questão de ordem foi vencida incorretamente, antirregimentalmente. Mas eu quero aqui entrar no tema. Amanhã é 1º de maio. Talvez muitos aqui tenham esquecido. Amanhã é dia de manifestação popular nesse país, um levante de mulheres e homens que trabalham e produzem nesse país e que vão ter agora, na sua pauta, que deveria ser uma agenda própria do mundo do trabalho, o Congresso, lamentavelmente, entrou na pauta do 1º de maio. Já circula a hashtag que eu mesma nunca usei, do Congresso Inimigo do Povo, está no top trend do Twitter. Por quê? Porque a resposta que esse Congresso tem dado a questões fundamentais tem sido contra a democracia e contra o nosso povo. Ora, crime contra a democracia não é um crime menor. Não é um crime menor. A democracia é o guarda-chuva da liberdade de expressão, liberdade de organização, direito de ir e vir, liberdade de cátedra, de ensino, de expressão e de criatividade. Nós não estamos aqui brincando quando se penaliza e se criminaliza o comandante da tentativa de um golpe de Estado, como o senhor Jair Bolsonaro. Ele é o líder maior e aqui não vale mais o debate se era tentativa de golpe ou não. Isso já está definido na sua própria condenação dele e pela primeira vez de militares de alta patente nesse país que torturaram, mataram, assassinaram, sequestraram, endividaram, corromperam nesse país e que de novo tentaram o golpe, não só eles, mas também os seus filhotes. Qual é a mensagem que essa votação hoje, se derrubar o veto, pode dar? Podem agredir a democracia, pode tentar golpe, que esse Congresso alivia. Ninguém vai ser penalizado de fato, porque o parlamento brasileiro, que deveria ser a grande voz da democracia representativa desse país, alivia a pena de quem atenta contra a democracia. E recupero aqui o que era o projeto da dosimetria que vocês, hipócritas, aqui votaram. Vocês dizem que querem endurecer pena, mas o PL da dosimetria, ele foi exatamente para aliviar a pena, não a pena de quem tentou o golpe, de quem faz organização criminosa, de quem faz atentado à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como também dano qualificado e dano ao patrimônio. São todos esses crimes. Vocês não estão aliviando apenas esses que fazem essa pseudo-anistia aqui, que é uma redução de pena, mas que, na verdade, é a pré-sala da anistia. Vocês também, na dosimetria, aliviaram todos os criminosos já condenados desse país, mesmo transitado em julgado, de crimes com arma de fogo, estupro, feminicídio, crime organizado, facções criminosas, tudo isso. E sabe por que vocês não tiraram nosso discurso? Porque o voto de vocês está lá. E o pior é que a foto de ontem foi trágica, porque eu vi de punhos levantados um monte de parlamentares que estão sendo investigados, estão denunciados, estão cheios de crime, sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, bater no Supremo Tribunal Federal é proteger mais criminosos que, infelizmente, estão nesse plenário. E hoje, a foto de hoje é igual. Eu estou sentindo o cheiro aqui de um grande acordão. Não deixar ter CPI do Master, não deixar investigar crime organizado e crime financeiro. É um grande esquema que está sendo montado aqui para não investigar. Nós queremos a CPMI do Banco Master. Nós queremos apurar profundamente tudo isso, porque contra a democracia o povo não permite. O povo se levanta em favor da democracia, em favor do Brasil, em favor da democracia, pelo fim da escala 6x1
e uma agenda de direitos. E, ao mesmo tempo, lamentavelmente, este Congresso entrará de novo na pauta dos movimentos populares como sendo aquele que alivia golpe, que alivia criminoso, que alivia sequestrador e que faz com que esse Congresso vá ladeira abaixo na opinião pública. Infelizmente, a democracia perde muito quando esse clima lavajatista predomina e coloca o Congresso Supremo e Executivo em crise institucional. E é muito ruim ver aqui juízes que falam em nome da democracia e da política e que foram condenados como suspeitos do Supremo Tribunal Federal, que teve todos os seus processos anulados, não tem autoridade moral para vir aqui falar de corrupção ou de democracia ou de qualquer outra pauta que envolva a sua atuação parcial, como teve e foi punido pelo Supremo Tribunal Federal. Viva a democracia, anistia não, viva a luta do povo brasileiro e viva o 1º de maio. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira. Conceda a palavra, pelo tempo de liderança, ao senador Rogério Marinho. Ok? Poxa vida. Obrigado, senhor presidente. Eu peço apenas que restitua aí mais um minuto, que eu já perdi no tempo aqui. Mas dizer a vossas excelências que nós estamos hoje diante da história e para fazermos história. Nós estamos ouvindo aqui discursos hipócritas, daqueles que foram beneficiários e que não querem beneficiar. Ontem eu escutei de alguém que era submetido ao escrutínio da sabatina do Senado da República, uma parte do sermão da bem-aventurança, e era justamente dos pacíficos, e falava de perdão, de misericórdia, de virar a página. Pois muito bem, o que nós assistimos aqui é o discurso do ódio, do rancor, do ressentimento, daqueles que não conseguem deixar de conviver com a própria amargura de serem o que são, beneficiados que foram por assalto a bancos, como se isso fosse uma coisa normal, beneficiados que foram por sequestro, como se isso fosse um crime menor, beneficiados que foram por pegarem armas contra o governo daquela ocasião, como se isso fosse uma mera suposição da realidade. Aí acusam e assacam a dosimetria ou a anistia para idosos, para mulheres, para crianças, para cidadãos que desarmados ou armados com bíblias, com bandeiras e com a sua convicção foram à praça pública mostrar a sua resignação, mostrar o seu descontentamento e de fato se descambou para uma depredação que nós não concordamos, porque ao contrário da esquerda brasileira, nós prezamos o patrimônio público e o patrimônio privado, nós não invadimos terra nem propriedade alheia, nós não reputamos aqueles crimes inimagináveis, nós não somos levianos. O que não pode é aceitarmos que alguém que pinta uma estátua com batom esteja com 14 anos nas costas. O que não podemos aceitar é que alguém que deu um pix de R$500 para a manifestação ganhe 14 anos nas costas. O que nós não podemos aceitar é que uma narrativa que foi arduamente construída permita que a Constituição, as leis brasileiras sejam relativizadas por uma jurisprudência de ocasião que não se sustenta. Pessoas presas e condenadas de forma industrial, sem um duplo grau de jurisdição, sem um juiz natural, sem paridade de armas, e nós temos hoje a oportunidade de reconciliarmos esse Brasil e esse país. Se tivéssemos na presidência da República alguém com a estatura de um líder, nós não estaríamos aqui hoje. Qualquer outro, em qualquer ocasião, e o Brasil tem 40 anistias, deveria ter feito esse gesto de reconciliação para com o país, mas nós temos, infelizmente, na presidência desse país, alguém rancoroso, amargurado, ressentido, acreditando que é vítima da própria sociedade que o repele.
que não o quer, que o repugna, e essa desconexão que o presidente Lula tem com a sociedade, infelizmente, faz com que ele seja cada vez mais ressentido. Eu poderia aqui dar dezenas de exemplos, mas eu quero falar apenas de um. Dizer que os criminosos imperdinidos, que a esquerda acusa que hoje nós iremos anistiar, estabelecer uma dosimetria, permitir que eles voltem ao convívio das famílias, estão aqui representados pelo Clezão, com sua família. Estão aqui representados pelas mulheres, homens, pelas pessoas idosas, pelos doentes que foram arrestados de uma forma industrial. Nós, o povo brasileiro, temos dentro de nós a marca da solidariedade. Nós somos um povo bom e generoso, nós não merecemos essa representação que aí está. Quantos desses anistiados de 1979 voltaram a ocupar espaços de poder? Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes. O próprio Lula foi amnistiado de forma subsequente, Dilma Rousseff, mas eles não têm dentro de si, primeiro, a coerência, depois, não tem dentro de si o que a Bíblia nos proporciona como verdadeiros cristãos, a capacidade de termos solidariedade. E nós, povo brasileiro, vamos virar essa página, não tenho dúvida nenhuma. Ouvimos aqui, inclusive, alguém dizer, batendo no peito, senhor presidente, foi o presidente Lula que mandou o projeto da lei antifacção e que vocês estão querendo desvirtuar. É verdade. Líder, para concluir. Obrigado, senhor. Mas mentem quando falam que nós queremos desvirtuar o projeto na questão da progressão, porque a progressão foi estabelecida pelo Congresso brasileiro e pelo relator Derrite, e o PT, inclusive, votou de forma contrária. Hipócritas e mentirosos. Eles vão ser desmascarados como o sepulcro caiado. Aparecem aqui muito bem vestidos, muito bem apresentados, mas por dentro estão podres e ressentidos, e a história será feita hoje. Fariseus. Com a aprovação do nosso projeto de lei. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a nação brasileira e aqueles que terão justiça hoje. Só um minuto. Questão de ordem levantada à mesa pelo deputado federal Coronel Assis. Senhor presidente, eu quero suscitar a questão de ordem aqui no artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Comum. Senhor presidente, o que está acontecendo aqui é uma verdadeira palhaçada jurídica e institucional, senhor presidente. Por quê? Porque, na verdade, os nossos colegas da extrema esquerda aqui estão usando o termo da questão de ordem prevista no nosso regimento interno para fazer discurso, para trazer pautas ideológicas aqui que não tem nada a ver com a matéria que também está sendo discutida. E isso é proibido pelo nosso regimento. Se não sabe do regimento, não faça uso e não vilipendie o nosso regimento. E aqui, senhor presidente, eu quero trazer mais um plano também, dizer ao senhor que nós estamos aqui atônicos quando se fala em hipocrisia. Hipocrisia é realmente o que eles fazem, né? Dizer aqui que o governo Lula encaminhou para cá propostas de combate ao crime organizado, mentira, não existe isso, porque o PL antifacção era um PL que trazia somente medidas homeopáticas e nós mudamos, nós fizemos com que ele pudesse ir para cima das facções. A questão lá da PEC da segurança pública era uma PEC água de salsicha, senhor presidente. E digo mais, como é que se dizem aqui que querem defender a democracia? Quero que o senhor garanta só a minha fala, senhor presidente. Garanta a minha fala. Garanta a minha fala. Por favor. Excelência, Vossa Excelência está falando numa questão de ordem. Sim, senhor. E acusando outros parlamentares de fazer o que Vossa Excelência está fazendo agora. Eu quero que o senhor garanta aqui a minha fala, justamente para que eu estou expondo ao senhor que isso está acontecendo aqui. Eu quero que o senhor indefira isso. O senhor tem a prerrogativa de indeferir isso. O que eles estão fazendo aqui é nos chamar de hipócrita, chamar Vossa Excelência de mentiroso, é desmoralizar a figura do presidente do Congresso Nacional. E isso está errado. Isso não faz parte do dispositivo aqui da questão de ordem que estabelece o regimento comum ou o regimento das casas desse Congresso Nacional. E Vossa Excelência tem sim a prerrogativa, porque Vossa Excelência hoje desmascarou a esquerda aqui que dizia que nós iríamos beneficiar bandido. Obrigado, senhor presidente. Para contraditar, Um minuto.
Eu vou voltar para a lista de oradores. Vai falar agora. Não, só um minuto, deputado. Vai falar agora, é o quinto ou o sexto? Não, sexto. Vai falar, com a palavra, Vossa Excelência, deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, muito obrigado. Contraditar a questão de ordem, presidente. Questão de ordem tem que contraditar a questão de ordem. Eu queria primeiro... Para contraditar a questão de ordem. Queria primeiro... Não teve questão de ordem. Presidente. Só um minuto. Se ele não estava escrito e Vossa Excelência permitiu ele não falar, teve questão... argumentando questão de Usou ordem. o tempo da questão de ordem. E ele falou uma mentira aqui. Ele falou uma contraditar. grande mentira aqui. Quando ele fala que o presidente Lula não encaminhou PL antifacção, foi o presidente Lula que encaminhou PL antifacção. Mentiroso, deputado. Foi o presidente Lula que encaminhou a PEC da segurança pública. Mentiroso, deputado. Ele não pode chamar o presidente Lula e nós de mentiroso quando ele, que não estava escrito, mente aqui para o parlamento. Por isso, senhor presidente, tem que nos respeitar, respeitar as falas e respeitar a verdade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Conceda a palavra, tem um orador na tribuna, deputado... de ordem. Peraí, deputado, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Só um minuto. Não, é uma questão de ordem, eu acho. Presidente. Não teve questão de ordem. O deputado... Só um minuto que o ministro Orlando, o deputado Orlando vai falar aqui. O deputado há pouco usou da tribuna apresentando uma questão de ordem, questionando a forma como os colegas têm se manifestado no plenário após a decisão que a mesa proferiu acerca das questões de ordem. O deputado tem o direito de expressar a posição dele e eu quero, presidente, contestar a questão de ordem que ele apresentou muito respeitosamente, presidente. No mérito, a posição da minha bancada é diferente da posição do entendimento da mesa apresentada por Vossa Excelência. Qual que é o tempo que eu tenho, presidente? Qual que é o tempo da questão de ordem, presidente? Vossa Excelência pode continuar. Tá bom, presidente. A minha bancada expressou nitidamente um questionamento quanto ao procedimento adotado pela mesa. A mesa entendeu diferente. Que sigamos no debate. Porque o que está em debate aqui, presidente, é uma escolha do Congresso Nacional. Se terá ou não terá bandido de estimação. Se vai ou não vai ser complacente com criminosos que atentam contra a democracia brasileira. O que está em jogo aqui é o compromisso do Congresso Nacional com a democracia. Porque passar pano para golpista, passar pano aprovando anistia, é dizer para o povo brasileiro que o crime compensa. Faz pouco, o senador usou a tribuna para dizer de fatos acontecidos durante a ditadura militar. Só esqueceu de dizer que durante a ditadura militar, o terrorismo era uma política oficial de Estado. Os fascistas militares da ditadura militar assassinaram, torturaram, perseguiram, e é contra essa gente que nós nos insurgimos na defesa da democracia. O senhor deveria ter respeito à história do Brasil, deveria saber que homens e mulheres honrados lutaram pela democracia para que o senhor pudesse exercer o mandato de senador. Por isso, presidente, eu concluo, presidente, apenas para afirmar que, apesar de divergir da mesa, reconheço a competência para tomar a decisão que foi tomada, indeferindo a questão de ordem, mas vamos protestar contra quem passa pano para fascista, quem passa pano para quem ataca a democracia. E por isso vamos lutar com todas as nossas forças contra essa anistia fajuta que acumplicia o Congresso Nacional com os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Muito obrigado, presidente. Nós temos um orador na tribuna que está escrito. Conceda a palavra ao deputado Alberto Fraga. Muito obrigado, presidente. Primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ontem. Ontem o Senado da República nos encheu de orgulho. E a gente sabe que sem a sua participação e a da oposição, não teríamos imposta essa derrota maravilhosa para o governo Lula. O segundo ponto, que hoje nós vamos aqui corrigir, a maior injustiça que o Poder Judiciário já praticou contra qualquer cidadão. E aí eu digo
Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender como é que os colegas da esquerda não se sensibilizam vendo as notícias de senhorinhas sendo presas, o exemplo da Débora do Batom, condenada a 14 anos, e os senhores e senhoras da esquerda não ficam vergonha. Eu duvido que se tivesse acontecido com alguém de vocês, se vocês estivessem agindo dessa forma. É uma vergonha. Essas penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal envergonha, inclusive, ministros sérios do Supremo Tribunal Federal. Claro que foi cometido um excesso. O próprio ministro Alexandre de Moraes, se tivesse que repensar, ele voltaria atrás. É que ele está tão cego e seguindo as ordens, sabe lá de quem, que ele continua nessa sanha de perseguir. O último ato dele é absurdo, quando ele expulsou 5 coronéis da Polícia Militar, contrariando o que prevê o artigo 142, inciso 3º da Constituição Federal, escrito lá, mas ele continua agindo como um ditador da toga. E aí temos que lembrar do nosso Rui Barbosa, que dizia que a pior ditadura é a da toga, porque você não tem a quem recorrer. A democracia que tanto a esquerda fala, ela vai permanecer viva quando a gente aprovar hoje aqui essa dosimetria. Isto sim é democracia. A democracia tem que valer para os dois lados. E eu não consigo entender esta narrativa que foi até aceita pela imprensa, pela mídia, a questão do golpe. Eu, como um coronel de polícia, vivi minha vida toda trabalhando para proteger a sociedade, e pelas histórias militar, eu nunca vi um golpe sem armas, sem forças armadas, sem liderança. E que essa esquerda, que eu até considero, tem alguns até inteligentes, mas tem uns que são burrinhos demais, são burros. Então, continua com essa narrativa de golpe, tentativa de golpe. Não existiu absolutamente nada disso. Nós aqui hoje vamos restaurar a verdade. E a melhor coisa que nós temos que fazer é o voto aberto. Porque os senhores, quando estiverem na rua pedindo voto à esquerda, vão saber, o povo vai saber da maldade que vocês participaram. Colocar na cadeia senhorinhas com 75 anos de idade. A situação de um cara que deu R$500 para poder alugar um ônibus, condenado a 14 anos. Olha, eu nos meus 28 anos de polícia aprendi muita gente, prendi muito traficante, prendi muito bandido, mas eu não carrego esta situação da injustiça que o governo Lula patrocinou com essa prisão dessas pessoas, desses familiares. Tivemos a morte do Clezão, que jamais será esquecida, e os senhores vão carregar isso sim para sempre, porque são culpados. Para finalizar, presidente, o que eu acho que o deputado ali não entendeu é que o coronel Assis disse o seguinte: o governo mandou para cá 2 projetos, mas nós modificamos o projeto sim, porque o projeto original era uma porcaria, não servia para nada. O relator Derrite corrigiu. Na PEC da segurança foi a mesma coisa, só mandou para cá perfumaria, e nós consertamos o projeto. Vocês deviam estar agradecendo a gente e não ficar criticando. Por isso, nós vamos ao voto, vamos derrotar vocês mais uma vez, e viva o presidente Davi Alcolumbre, que deu... Por favor. Obrigado, presidente. Nós alcançamos agora, com o pronunciamento do senador Márcio Bittar, ele é, do ponto de vista regimental, o 4º senador que vai fazer a manifestação. E os 6 deputados e deputadas federais já falaram também. Não. Já, sim, senhor. Concedo a palavra. Vossa Excelência vai falar na lista de inscrição lá na frente, quando nós estivermos em votação. Tá bom, mas quero falar. Concedo a palavra. Concedo a palavra.
Conceda a palavra ao senador Márcio Bittar. Senhor presidente, primeiro quero agradecer o líder do PL, o Portinho, por ter me dado a oportunidade no dia de ontem de votar como titular na Comissão de Constituição e Justiça. E agora eu quero agradecer ao meu querido amigo, fui colega na Câmara Federal aqui com ele, o Esperidião Amin, que me deu a oportunidade de trocar de inscrição para que eu pudesse hoje falar. E ao te agradecer a mim e a fazer um maior agradecimento a você, lembrando que foi Vossa Excelência que fez por várias vezes na CCJ a lembrança de que o destaque apresentado na Constituinte 88, que previa retirar a possibilidade, o destaque retirava a proibição de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quem votou a favor? O líder deles, o Lula da Silva. Mas, senhor presidente, eu quero votar logo e não vou gastar o tempo todo. Essa semana, nós vamos para casa de alma lavada. Ontem, lá na Câmara, no Senado da República, não foi derrotada uma pessoa, não. Foi derrotado um sistema. Foi derrotado um sistema que oprime o país, que se acha acima do bem e do mal, que não tem o menor pudor de não responder a nenhuma das acusações gravíssimas que vários ministros do Supremo Tribunal Federal estão envolvidos. Então o Senado ontem, ele recupera uma parte da sua dignidade, mas a semana vai terminar com essa votação, ela vai ser coroada. E aí o que me chama a atenção, e está aqui representando a todos aqueles injustiçados, a família do Crezão, não há mais como pedir perdão a eles, porque o pai faleceu, a não ser que alguém ore pedindo em oração. Mas o que me chama a atenção, meu líder Rogério Marinho, é a disfarçatez, a pouca vergonha, a hipocrisia. Como é que a esquerda tem coragem, eles não ficam nem ruborizados, de falar de democracia? Amigos, vocês representam aqui hoje o passado mais sujo da história política mundial. O coração de vocês é infestado de maldade, de crueldade, a mesma crueldade do Stalin, a mesma crueldade do Che Guevara, a mesma crueldade de Stalin, que eliminaram milhões de pessoas pelo mundo afora. Essa crueldade que eu não esperava ver na minha vida. Pessoas que foram beneficiadas em 79 por crimes que cometeram, são contra abaixar a pena de inocentes que estão condenados por crimes que não cometeram. Nós queríamos hoje estar votando a anistia, mas nós ainda vamos votá-la. Por enquanto, o projeto que tem como relator o deputado federal Paulinho é o que é possível. Então a semana política termina agora, com a gente votando a diminuição das penas de dezenas de homens e mulheres que estão pagando por um crime que não cometeram. Que fique registrado a maldade de vocês da esquerda, que tem nas fileiras de vocês pessoas que mataram, que sequestraram, que fizeram justiciamento e foram perdoados. Mas as pessoas que estão pagando por um crime que não houve no país, essas vocês não aceitam sequer que as penas sejam diminuídas. Mas nós vamos derrotá-los de novo, agora e nas urnas. Um abraço, muito obrigado. Deputada Fernanda Melchiona, quero informar o plenário que a presidência estava adotando para apenas um procedimento mais célere da deliberação, os líderes partidários como oradores da discussão. Eu vou tentar esclarecer a solicitação de Vossa Excelência e da deputada Talíria também. Só um minutinho. E as deputadas questionaram a mesa, verbalmente, que eu não estava cumprindo o regimento, porque eu estava computando os líderes
como oradores da discussão. Queria dizer a Vossas Excelências que Vossas Excelências estão certas. Eu estava efetivamente computando os líderes inscritos para que a gente pudesse também tentar dar mais celeridade. Mas eu admito que Vossa Excelência também faz um questionamento correto e eu entendo e recolho a manifestação de Vossa Excelência, defiro e vou naturalmente excluir os líderes das pessoas que fazem as suas manifestações de discussão, porque efetivamente, concretamente, é isso que manda no regimento. Então, ainda carece 2 senadores ou senadoras e 2 deputados ou deputadas para nós alcançarmos os 6 deputados de discussão e os 4 senadores de discussão. Senadora Tereza Leitão. Senadora Tereza Leitão. Senador Isalci Lucas. Senador Isalci Lucas. Senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin. Agora em Brasília, 1h53. Você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado a sessão conjunta do Congresso Nacional. Quero apenas trazer o meu testemunho de o que hoje, Dia Nacional da Mulher, quero homenagear principalmente as esposas, mães, filhas e familiares, mulheres de presos políticos por este equívoco que foi a condenação que nós queremos, em cujos estragos intervir, reduzindo os seus efeitos. Portanto, é um dia que não precisa de explicação. Todo mundo aqui sabe o que é que está votando. E todo mundo tem que se lembrar que este é o primeiro degrau. Senador Davi Alcolumbre, o senhor que é um profundo leitor de Gênesis, toma nota. Gênesis capítulo 10, o sonho de Jacó. Este é o primeiro degrau. É o degrau da dosimetria. O próximo degrau é o degrau da anistia. E o terceiro degrau também vai merecer de Vossa Excelência a compreensão. É a CPI da Vaza Toga, que vai permitir fazer uma revisão do inquérito do 8 de janeiro, que é, além de fraude, truculento e injusto. Muito obrigado. Muito bom, senador, isso aí. O melhor jogador. Consulto a nossa ministra, a deputada Gleisi Hoffmann, que Vossa Excelência está inscrita, ou o deputado federal Lindbergh, pela liderança do governo. É o deputado Lindbergh ou Vossa Excelência? Concedo a palavra à ministra, a deputada Gleisi Hoffmann. Agora em Brasília, 1h55. Líder Lindbergh, antes da ministra Gleisi chegar, como eu fui cobrado sobre a questão dos líderes que estão usando a palavra e está tirando a determinação do regimento dos oradores, eu posso deixar Vossa Excelência para quando nós iniciarmos a votação falar como líder? Tudo bem. Com a palavra a ministra Gleisi. Oi. Senhor presidente, colegas, é com muita tristeza que eu subo nessa tribuna, porque, infelizmente, senhor presidente, essa é uma sessão que envergonha o país. E, infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. E é uma vergonha porque atenta contra a Constituição e contra a nossa democracia. Passar pano para a tentativa de golpe para os golpistas é a mesma coisa que dizer: façam de novo, vão lá, depredem de novo o Congresso Nacional, depredem de novo o Supremo, depredem de novo o Palácio do Planalto e tentem dar golpe novamente para tirar um presidente eleito. É essa a mensagem que a gente deixa para o futuro. Eu ouvi falar de ódio aqui. Não somos nós que carregamos ódio no coração.
O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro entrou na disputa da presidência da República. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro presidiu esse país. O ódio foi o instrumento da disputa. E esse ódio esteve retratado no que fizeram nessa casa. O Congresso que Vossa Excelência preside foi vítima desse ódio. Por isso, nós não podemos votar um projeto de anistia e de redução de penas. E é um projeto tão ruim que foi vetado integralmente pelo presidente da República. E Vossa Excelência teve que fazer um acochambramento regimental para poder tirar a redução de pena para estuprador, para criminoso, para bandido, que vocês votaram. Vocês votaram um projeto que tinha isso escrito e que nós vetamos, lamentavelmente. Infelizmente, senhor presidente, essa sessão coroa um acordo feito para derrotar a indicação de Jorge Messias ao STF. Um acordo que pega todos os interesses, políticos eleitoreiros, financeiros, de impunidade, infelizmente. E eu vi aqui gente falando que nós temos medo de discutir o Master. Nós não temos medo, não. Quero fazer um pedido para Vossa Excelência. Instale a CPMI do Master. Nós vamos fazer essa discussão aqui dentro do Congresso Nacional, porque vai ser uma boa oportunidade para os bolsonaristas explicarem por que Bolsonaro ganhou 3 milhões de reais do Zetel, cunhado do Master. Por que os bolsonaristas deram apoio e dão apoio a esse governo do Distrito Federal que quebrou o BRB nos conluios com o Master? É bom para os bolsonaristas dizerem por que o Banco Central, sob Bolsonaro, autorizou a compra do Master e todas as falcatruas feitas. Isso vai ser muito importante para o país e para a gente resgatar a verdade. O Lula é um grande líder que venceu a farsa da Lava Jato, mas, sobretudo, foi absolvido pelas urnas. Presidente eleito 3 vezes pelo povo brasileiro. Aliás, o PT subiu 5 vezes a rampa do Palácio do Planalto, apoiado pelo povo. Isso diz muito sobre o nosso legado para a população. Vocês governaram por 1 ano e foram escorraçados do Palácio do Planalto, porque deixaram morte, deixaram dor, deixaram prejuízo para o povo brasileiro, mas, sobretudo, deixaram o ódio. Aliás, quase entregaram esse país. Na Lava Jato, quase entregaram a Petrobras para os americanos. E agora, a família Bolsonaro queria entregar para o Trump a nossa soberania, apoiando as vergonhosas taxas que ele colocou aqui. Se vestem com a bandeira brasileira, mas não têm coragem de defender esse país. Vocês batem continência, é para a bandeira americana, e desonram essa nação. Nós temos o dever, como campo progressista e de esquerda, de vencer as eleições dos bolsonaristas, para não deixar o retrocesso na história, para que nunca mais esse país sofra uma tentativa de golpe. A democracia é fundamental, inclusive para deixar vocês falarem as besteiras que falam e os ataques que fazem contra nós. Sem democracia, isso não aconteceria. A tentativa de golpe queria matar o presidente Lula. É isso mesmo que Bolsonaro queria. Não ganhou nas urnas e queria ganhar na força. Por isso, da anistia e votar esse projeto da dosimetria é permitir que isso aconteça novamente. O nosso compromisso com a Constituição de 88 é defender a democracia que ainda está frágil. Eu espero, senhor presidente, o senhor como presidente do Congresso Nacional, que teve essa casa que Vossa Excelência dirige, aviltada pelos golpistas, não permita isso. Não leve isso na sua biografia, porque vai ser muito vergonhoso para a nossa história um retrocesso desse jeito. Nós não estamos falando de pequenas penas, não. Nós estamos falando de um movimento que quase deu certo para a retirada do poder de um homem que estava eleito democraticamente. Nós temos o dever de defender esse Congresso Nacional, a democracia, o Brasil. Concedo. Em seguida, líder. Eu estou seguindo a lista dos oradores inscritos, mas eu vou dar a palavra a Vossa Excelência. O último orador inscrito para que a mesa cumpra o regimento era a Vossa Excelência, ministra Gleisi, e o deputado Felipe. Então, agora eu vou cumprir regimentalmente, vou conceder a palavra ao líder, vou conceder a palavra ao relator do projeto de lei 2162 de 2023 e vou iniciar a deliberação. Concedo a palavra ao deputado Felipe Barros.
Obrigado, senhor presidente. Talvez uma das coisas mais cômicas que nós estamos vendo nesta tarde são os deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, da esquerda, dizerem, presidente Davi Alcolumbre, que defendem a democracia. O PT votou contra a Constituição Federal de 88. O PT, o governo Lula, este governo, defende Venezuela, defende Cuba, defendeu o Irã, defende Nicarágua. O Lula defendeu o Hamas, um movimento terrorista. Pouco tempo atrás, o PSOL fazia homenagem à Coreia do Norte. Uma deputada que subiu à tribuna há pouco, eu não vou citar o nome dela para não pedir direito de resposta, mas homenageou a Revolução Russa. E ela, inclusive, por diversas vezes elogia Lenin, que foi o responsável pelo terror vermelho, que matou 100 mil pessoas. O PT, na época do governo Dilma, presidente Davi Alcolumbre, o PT defendia os black blocs. Diziam que era um instrumento político. E defendiam aqui, nessa tribuna, os black blocs. Aliás, o PT, que se diz, deputado Arruda, democrata, que dizem que defendem a democracia, é o mesmo PT que está nos áudios dos traficantes do PCC, dizendo que com o governo Lula eles têm diálogos cabulosos. Essa é a democracia que o PT diz defender. Eles que se beneficiaram tanto com a anistia do passado, agora são contra a dosimetria. Mas vamos aos fatos, presidente. Eu acho que todo mundo aqui acredita, em especial a esquerda, acredita no trabalho da Defensoria Pública da União. Após as prisões ilegais do dia 8 de janeiro, a Defensoria Pública da União, cujo defensor-geral da União foi nomeado pelo Lula, a Defensoria Pública da União soltou 2 relatórios. E nesses 2 relatórios, a Defensoria Pública da União apontou inúmeras ilegalidades e abusos que foram cometidos nas prisões do 8 de janeiro. Algumas delas, homens e mulheres presos na mesma cela. Eles dizem que defendem tanto o direito das mulheres, os direitos humanos, não se atentaram a esse relatório da Defensoria Pública da União. Homens e mulheres presos na mesma cela. Ausência de medicamentos de uso contínuo. E aqui, inclusive, nós temos os familiares do Clezão, que faleceu também por conta de tudo isso que eu estou narrando para vocês agora. Ilegalidades na audiência de custódia. Prisões sem requerimento do Ministério Público. Aliás, Crivella, quem fazia os requerimentos para a prisão era o Bessias, que foi rejeitado ontem no plenário do Senado Federal. Ao que me consta, ele não era Procurador-Geral da República, ele era AGU. Graças a Deus foi rejeitado. Outra ilegalidade, negativa do direito dos presos ao acesso às suas respectivas famílias. Outra ilegalidade, não apresentação do preso ao juízo em 24 horas. Nós temos outras tantas ilegalidades e arbitrariedades apontadas, repito, pela própria Defensoria Pública da União, cujo defensor-geral da União foi nomeado pelo Lula. O que nós estamos fazendo hoje aqui, presidente, é a correção de uma injustiça. É verdade, não é o ideal. Nós gostaríamos da anistia, mas foi o possível para esse momento. E eu tenho certeza absoluta que é o primeiro degrau que nós vamos subir para, no momento seguinte, aprovarmos a anistia. E digo mais, deputado Espiridião, em pouco tempo, senador Espiridião a mim, em pouco tempo, meu senador Espiridião, a Justiça estará tendo que indenizar as pessoas que foram presas injustamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para finalizar, senhor presidente, só no estado do Paraná, 92 pessoas foram presas ilegalmente. Homens e mulheres, senhores e senhoras, uma boa parte senhoras de idade, que pegaram 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Nem estupradores e latrocidas pegam
essas penas hoje no Brasil. Hoje é dia de fazer justiça e devolver essas pessoas às suas famílias, às suas casas. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra, vou novamente informar para que vossas excelências saibam o cronograma da deliberação. Vou conceder a palavra pelo tempo de liderança, que fiz o compromisso com o deputado Lindbergh. Assim que o deputado Lindbergh concluir, vou conceder a palavra ao relator do projeto de lei 2162 de 2023, deputado Paulinho da Força. Vou iniciar a deliberação do veto e vou conceder 2 minutos na lista de oradores inscritos a todos que estão inscritos para suas manifestações no decorrer da votação. Com a palavra o líder, Lindbergh. Esse dia, infelizmente, vai entrar para a história como um dia da infâmia. Eu pego de Émile Zola, escritor francês, no caso Dreyfus, escreveu um artigo que ficou para a história. J'accuse, eu acuso. Pois bem, senhor presidente, eu acuso Vossa Excelência de comandar uma sessão para rasgar a Constituição brasileira. Eu acuso, senhor presidente, a construção nesses dias de uma grande conspiração, recheada de mentiras, de falsidades, de traições, contra uma pessoa honrada, de reputação ilibada, de notório saber jurídico. O Senado poderia ter, sim, rejeitado o nome de Jorge Messias, desde que questionasse sua reputação ilibada, notável saber jurídico. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu acuso que essa conspiração foi construída para fazer um grande acordão em cima de 2 temas centrais: anistia, diminuir pena de Bolsonaro e generais golpistas, mas fundamentalmente para fazer uma blindagem contra investigações da Polícia Federal. Eu fui líder aqui desde o ano passado. Toda a preocupação depois da Operação Carbono Oculto do governo federal, da Receita da Polícia Federal, pegou pela primeira vez sistema financeiro, PCC, gente da política. Eles só falavam nisso, só falavam nisso. Eu acuso o PL de fraude, os bolsonaristas de fraude. Passaram 4 meses falando de CPMI do Master. Estala, estala, estala. Estão caladinhos agora. Vocês não têm vergonha disso? A deputada Gleice falou: assine, presidente da Colômbia, leia a CPI do Master. A gente quer saber a verdade sobre tudo isso. Eu acuso os senhores de vilipendiarem a memória de Rubens Paiva, de Vladimir Herzog, de Zuzu Ângelo. A gente sabe que nunca na história desse país os golpistas, os que tramaram contra a democracia, que assassinaram pessoas, foram julgados e condenados. Na primeira vez que a gente tem um julgamento, os senhores aqui fazem isso. É como se abraçassem, deputada Jandira Fegali, todos os senhores nessa aliança odiosa, vergonhosa. E eu vou dar nomes aqui. Essa aliança entre o bolsonarismo e o centrão é como se os senhores todos se abraçassem ao torturador Brilhante Ustra. Eu já escutei muita gente dizendo: puxa, mas que derrota do governo. No ano passado escutei isso em vários momentos. Primeiro foi quando derrotaram o IOF, disseram: acabou o governo. E nós fomos falar a verdade para a sociedade. Nós explicamos o que era aquilo. Eles não queriam que a gente mexesse com bancos, com bets, com bilionários. Nós ganhamos o debate na sociedade. Depois eles festejaram aqui a aliança do bolsonarismo com o centrão. PEC da blindagem. Disseram: acabou o governo. Nós fomos para as ruas. Nós fomos para a sociedade, teve mobilizações
e as pessoas perceberam o que estava acontecendo e nós saímos vitoriosos. Eu não tenho dúvidas em afirmar que aqui vocês, os senhores, vão comemorar, mas os senhores estão construindo um momento de derrota de vocês e novamente da nossa vitória, porque nós vamos falar a verdade para o povo. O que o povo está percebendo é que nesse momento esse Congresso está se unificando por esses motivos, para levar a golpista, para se blindarem das investigações da Polícia Federal. Só que não vai adiantar, senhores. A Polícia Federal vai continuar, vai aparecer a verdade, doa quem doer, no caso do Banco Master. Eles só se unem para isso, quando é contra o povo, quando é contra os trabalhadores. Eu encerro esse momento triste, porque é vergonhoso. Um Congresso Nacional interferir numa decisão já tomada da Justiça, que condena pela primeira vez golpistas, é triste, é vergonhoso. Essa não é uma sessão qualquer, senador Redito Calheiros. Quando depuseram o João Goulart, aquele dia Tancredo Neves cunhou aquele dia como o dia da infâmia. Olhou para o Auro de Moura Andrade e disse: canalha, canalha, canalha. Essa aqui é uma sessão da história. E os senhores que vão votar nesse ponto, defendendo a anistia de golpistas, vão sair para a história do lado errado, na lata do lixo da nossa história. E nós vamos ficar com a verdade, com a defesa de princípios e com a defesa da democracia e do Brasil. Concedo a palavra ao deputado federal Paulinho da Força, relator do projeto de lei 2162 de 23. Quando concluir o deputado Paulinho. Com a palavra, Vossa Excelência. Oi. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o deputado Crivella, autor do projeto, cumprimentar a cada um dos parlamentares aqui, a cada um dos parlamentares, cumprimentar e agradecer o presidente Hugo Mota por ter me indicado, com apoio de vários líderes aqui da casa, para que eu pudesse relatar esse projeto que considero talvez um dos mais difíceis da casa. Quero cumprimentar também, senhor presidente Davi, pela sabedoria de encontrar uma fórmula que a gente pudesse considerar prejudicada aqueles 4 itens do projeto, na medida que o nosso projeto foi feito 20, 30 dias antes do projeto antifacção, especialmente os assessores, o Danilo Aguiar e o Lucas Ribeiro, e quero cumprimentar também a cada uma das famílias dos presos que estão ali na galeria. Quero falar aqui algumas palavras que considero importantes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que está em jogo aqui hoje não é apenas um veto, é o respeito ou desrespeito à vontade soberana do Congresso Nacional. Nós aprovamos esse projeto com 297 votos na Câmara dos Deputados e 47 votos de senadores da República. Não foi por acaso, não foi por impulso, foi resultado do debate, da responsabilidade e do compromisso com a justiça. E o que fez o governo? Vetou. Vetou uma decisão amplamente majoritária. Vetou o entendimento do parlamento. Vetou, na prática, a própria democracia representativa. Eu digo isso com toda clareza. Esse veto é um erro político grave e um equívoco jurídico ainda maior, porque a dosimetria da pena não é uma escolha ideológica, ela é uma obrigação constitucional. Ela existe para impedir abusos, para garantir proporcionalidade e para evitar injustiças. Mas o Poder Executivo preferiu ignorar isso. E eu pergunto, a quem interessa? Certamente não interessa a justiça.
certamente não interessa à Constituição e muito menos interessa ao povo brasileiro. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa clara de impor uma visão única, de concentrar decisões e de enfraquecer o papel desse parlamento. Mas o Congresso Nacional não é carimbador de decisão do Executivo. O Congresso Nacional não é subordinado a governo nenhum. Nós somos um poder independente. Nós fomos eleitos para legislar e para corrigir erros quando eles acontecerem. E hoje, esse erro tem nome: veto ao projeto da dosimetria. É injusto aceitar que decisões amplamente votadas sejam simplesmente ignoradas, que a justiça seja tratada com viés político, que pessoas continuem pagando com a liberdade por distorções que poderiam ser corrigidas. O que construímos aqui trata-se de defender um princípio básico. Pena justa não é favor, é direito. E quando o Estado exagera na pena, ele deixa de fazer justiça e passa a cometer injustiça. Por isso, eu digo com todas as letras: manter esse veto é compactuar com o erro, é fechar os olhos para os exageros, é aceitar que o parlamento não vale nada. E eu não aceito isso. Tenho convicção de que essa casa também não aceita. Por isso, hoje é dia de dar um recado claro. O Congresso Nacional é independente. O Congresso Nacional respeita a Constituição e o Congresso não se curva. Por justiça, por equilíbrio e pelo respeito à democracia brasileira, vamos derrubar esse veto. Informa ao plenário do Congresso Nacional Brasileiro que, uma vez que já usaram da palavra para discutir 4 senadores e 6 deputados, ou deputadas, ou senadoras, declaro encerrada a discussão nos termos do parágrafo 2º do artigo 106A do Regimento Comum. Veto 3 de 2026, dosimetria de penas. Passa-se agora a apreciação do veto número 3 de 2026 total, aposto ao projeto de lei número 2162 de 2023, ressalvados os dispositivos prejudicados. Me permitam, Vossas Excelências, em fazer apenas uma consulta. Novamente, a mesa precisa, do ponto de vista regimental, recepcionar o encaminhamento da votação por 2 senadores e 2 deputados. Consulto Vossas Excelências se nós podemos, já que todos e todas tiveram a oportunidade de falar. Não. Não está escrita para encaminhar, não. Mas está escrito para encaminhar. Então, peço também a Vossas Excelências, se puderem dar celeridade no encaminhamento, eu vou cumprir os 4, são 2 a favor e 2 contra? 2 minutos, né, encaminhamento? Tá bom, são 4, 2 a favor e 2 contra. Para encaminhar, que está escrito, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos uma oportunidade de virarmos uma página da nossa história que não abona, que não é benéfica para o atual governo. Vamos fazer justiça hoje. Vamos fazer com que a população brasileira possa ser respeitada dentro do seu cerne, do que ela representa. Dizer a Vossas Excelências que essa é uma decisão muito simples. De um lado, o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura, a vontade de perseguir, de dividir o país entre nós e eles, de estabelecer uma espécie de muro entre as pessoas, e do outro lado, a conciliação, a pacificação, a vontade de virar uma página e permitir que o debate brasileiro se dê com paridade de armas. Senhor presidente, é muito fácil fazer essa escolha.
E nós temos a consciência de que estamos do lado certo da história. Quero agradecer, nesse momento, a todos aqueles que se dedicaram nessa empreitada. Vimos há pouco o deputado Paulinho da Força, aqui está o bispo Marcelo Crivella, aqui está o presidente do colegiado, o senador Davi Alcolumbre, os diversos líderes aqui de partidos que compõem esse colegiado, o próprio PL, PP, União Brasil, Republicano, Podemos, todos irmanados com o mesmo objetivo, de virarmos essa página. Aqui estão também representantes das famílias daqueles que estão aprisionados, que estão retidos, que têm a sua liberdade cerceada. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse parlamento terá a condição e a hombridade de fazer história hoje, como fizemos ontem. Depois de 132 anos, o parlamento brasileiro voltou a se afirmar como um poder da República. E aí eu peço ao presidente Davi Alcolumbre uma especial atenção. Dizer a Vossa Excelência que ontem, Vossa Excelência como árbitro e como magistrado, conduzindo brilhantemente o que ocorreu no Senado da República, mostrou à sociedade brasileira que nós podemos e devemos confiar nas instituições. O Senado deu um passo importante nesse resgate de credibilidade. E eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos, à luz do que aconteceu ontem, e pedindo também a anuência do nobre senador Randolfo Rodrigues, que está disputando a nossa atenção agora, pedir a Vossa Excelência que, na esteira do que ocorreu ontem, que continuemos na mesma trilha, ou seja, que passado esse processo, onde certamente será feita justiça, o senhor, que preside o Congresso Nacional, não recepcione a possibilidade de nos debruçarmos de novo sobre uma escolha para o Supremo Tribunal Federal. Que nós possamos fazer à luz da ponderação, né, da serenidade. Nós teremos um pleito agora em outubro. Nós temos aqui um recesso até o mês de julho. Então é justo, é normal, é natural que Vossa Excelência possa fazer uma interlocução com o próprio Presidente da República, que tem a condição constitucional de fazer essa escolha, para que nós possamos respeitar a vontade do eleitor e que de forma madura, de forma experimentada, nós possamos, em outubro, depois do resultado do pleito, nos debruçarmos sobre esse fato tão importante. É o que peço a Vossa Excelência e registro aqui, entendendo que Vossa Excelência tem a condição de conduzir o Brasil nessa direção, como fez ontem, com muito brilhantismo e com isenção e imparcialidade. Agradeço a Vossa Excelência e peço aos nossos pares que daqui a pouco, quando abrir o painel, nós possamos votar a favor da liberdade, da justiça e da dosimetria. Obrigado. O regimento comum indica que, preferencialmente, um senador a favor e um senador contra, um deputado a favor e um deputado contra. Queria consultar o senador Randolfo Rodrigues se deseja encaminhar contrariamente a votação. Sim, presidente. Vossa Excelência quer que nós comuniquemos já quem vai encaminhar ou já é para encaminhar? Eu consulto daqui a pouco, quando Vossa Excelência concluir. Perfeito. 5 minutos. Presidente, reiterando o que aqui já destacamos, essa votação tem um significado histórico. Essa votação, nós não estamos apenas votando um PL que trata redução ou não de penas daqueles que cometeram crimes contra o principal patrimônio do povo brasileiro nesses 30 anos. O maior patrimônio do povo brasileiro construído nesses 40 anos, presidente, não é o prédio do Supremo Tribunal Federal que eles destruíram, não é o plenário do Senado Federal que nós lá usamos que eles destruíram, não é o Palácio do Planalto que eles destruíram. O maior patrimônio do povo brasileiro é a nossa democracia. A nossa democracia de Ulisses Guimarães, que desta mesa, onde o senhor está, promulgou a nossa Constituição de 1988, e eu repito o que eu já utilizei na tribuna, dizia o doutor Ulisses: a Constituição não é perfeita, mas é luz de lamparina na noite dos desesperados. Quanto à Constituição, discordar sim, descumprir jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
Dizia ainda o doutor Ulisses: conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Amaldiçoadas sejam quaisquer ditaduras ou quaisquer golpes de Estado, sobretudo na América Latina. São falas pronunciadas nesse plenário, num histórico 5 de outubro de 1988, que inaugurou em definitiva a democracia como nós conhecemos. O caminho desse PL desse veto que eles querem derrubar, nós já sabemos. É o mesmo caminho em relação aos golpistas de Aragaças. É o mesmo caminho para aqueles que usaram e derrubaram a democracia em 1964, dando golpe de Estado, e depois levaram os brasileiros, como dizia Ulisses, para o exílio ou para o cemitério, no mais longo regime autoritário que já teve vigência aqui no Brasil. A nossa democracia é que está sendo julgada na apreciação desse veto. O presidente Lula, ao aportar esse veto a esse texto, o fez, porque ele é o resultado concreto da luta democrática no Brasil. O que aconteceu, presidente, no 8 de janeiro, aqui, não foi um passeio no parque, foi a culminância de um processo golpista, que começou quando o próprio presidente da República não reconheceu, o presidente da República de então, não reconheceu o resultado democrático das urnas de 30 de outubro de 2022, e que se não fosse, presidente, naquele momento, o senhor próprio, o presidente Rodrigo Pacheco e outras lideranças políticas dizer que reconheciam o resultado, o golpe ali já estaria orquestrado. Fez parte os bloqueios nas estradas, fez parte, como já foi revelado por uma investigação da Polícia Federal, a tentativa de assassinar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do presidente da República eleito e do vice-presidente da República. Fez parte disso a depredação e os atos golpistas do 12 de dezembro de 2022, aqui nessa Brasília, esta capital da República, assistiu carros serem incendiados, a tentativa de tomar de assalto a sede da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi a complementação de uma articulação golpista desenhada a partir do não reconhecimento do resultado das eleições. Presidente, o que está sendo julgado nesse momento por nós, o que está sendo avaliado nesse momento por nós aqui no plenário, não é simplesmente um veto do atual presidente da República. É, em última análise, a defesa da democracia brasileira. Dizer que golpismo nesse país não pode, em momento algum, em circunstância nenhuma, prosperar. Não está sendo avaliada aqui a redução de pena. Nós não estamos, na verdade, o que querem não é para aqueles que atentaram com o Estado Democrático de Direito, sendo utilizados como boi de piranha aqui no 8 de janeiro. O que querem, na prática, é anistiar e caminhar para uma anistia, uma anistia de sapatênis. Uma anistia, na verdade, o interesse real já foi proclamado nessa tribuna. Querem derrubar o veto para terem anistia de novo. Assim como tentaram, assim como fizeram em 1956, em 1959 e depois implementaram o golpe de Estado de 64. Assim como fizeram, concluo, presidente, anistiando os torturadores da ditadura. O que querem, na verdade, presidente, é dar sequência à triste história brasileira de anistiar aqueles que golpeiam o maior patrimônio dos brasileiros, que é viver em uma sociedade livre e democrática. Como dizia Ulisses Guimarães, a Constituição não é perfeita, mas ela é luz de lamparina à noite dos esperados. Conhecemos o caminho maldito. O que eles querem é instaurar a ditadura novamente nesse país, porque eles são vocacionados ao golpe de Estado. Na hora que eu vou falar, presidente, aqui, concedo a palavra ao líder, deputado Cabo Gilberto. Povo brasileiro, quando eu venho aqui reiteradas vezes, falando, para que vocês que estão em casa assistindo à Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou a sessão conjunta do Congresso Nacional, é para não ser enganados como discursos que a população ouviu hoje.
Vamos relembrar aqui a história, já que o PT tem amnésia. Em 1979, senhor presidente, o descondenado Lula e sua gangue defendiam a anistia, crimes terríveis contra a população brasileira, inclusive contra a ordem democrática, diferentemente da farsa do 8 de janeiro, onde um conluio do Supremo Tribunal Federal, através do seu descondenado Lula, que ajudou diretamente a colocar na presidência da República, fizeram para tentar manipular a opinião pública, mas hoje a população brasileira já sabe quem está mentindo e sabe quem está falando a verdade. Aí eu pego as palavras dos senadores de oposição e de deputados. Literalmente somos torturados aqui dentro com esses discursos mentirosos e fariseus, como disse o Rogério Marinho. Agora eu vou lembrar aqui, já que o PT pega os papéis e mentem descaradamente para o povo brasileiro, eu quero ver o que os senhores vão defender agora. Destaque número 2, 22 de fevereiro de 1988, artigo 5º, inciso 63. Destaque atribui a previsão, a garantia de anistia para os crimes contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Vocês sabem quem assinou esse destaque? Vocês sabem quem foi a favor? O atual descondenado Lula e o PTzinho, lá em 1978, aqui no Congresso Nacional. Tenham vergonha na cara e parem de mentir. O PT que votou contra a Constituição, senhor presidente. O PT que votou contra o Plano Real. O PT que votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PT que votou contra a regra de teto de gastos e várias reformas que foram feitas em 2017. Esse PT que continua enganando e quer mais 4 anos, já que não fizeram em quase 20 anos o que prometeram à população brasileira, sobretudo, Rogério Marinho, lá no nosso Nordeste, que até hoje é esquecido pelo PT. Eu faço um desafio aos petistas. O que foi que Lula fez no Nordeste brasileiro, a não ser enganar o povo com miséria, fome e destruição? Tenham vergonha na cara e parem de mentir no Congresso Nacional. Aqui tem parlamentares, senhor presidente, honrados, que honram o voto do povo brasileiro, que honram cada compromisso feito com a população brasileira. Jamais votaríamos contra as vítimas do 8 de janeiro, que foram torturadas com a maior prisão ilegal, imoral e inconstitucional da história desse Brasil, patrocinados pela ditadura da toga da Suprema Corte. E eu quero aqui, como líder da oposição, na Câmara dos Deputados, atualmente tem uma liderança de mais de 100 deputados, senhor presidente, lhe parabenizar e pedir uma salva de palmas para o presidente Davi Alcolumbre, ontem, pelo sua forma correta de agir como presidente do Congresso Nacional. O PT não tem votos. Provou ontem 34 votos, mas não foi só uma derrota para o governo Lula, que está vencido. E eu não falo pela sua idade, eu falo porque ele não tem mais o que oferecer ao povo brasileiro. Produto vencido, vem com o mesmo discurso desde 1988, 89, quando foi candidato a primeira vez à presidência da República. O mesmo discurso de sempre, mentindo, mentindo e mentindo para enganar o povo brasileiro. E ontem foi uma derrota histórica. 132 anos que um ministro da Suprema Corte não era rejeitado pelo Senado Federal. E os hipócritas do governo, senhor presidente, vêm falar em golpe. Ora, tenham vergonha, perderam no voto. Quantas vezes perdemos aqui e nunca falamos em golpe? Porque essa representação é do povo brasileiro. Tenham vergonha novamente, perderam no voto e vão perder em outubro com o próximo presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, com a maior bancada que esse Congresso vai ver, para tirar todos vocês e pararem de mentir. É sim, presidente. Obrigado. Oi. Agora em Brasília, 2h36, você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado, sessão conjunta do Congresso Nacional. Para encaminhamento de votação. Teremos, do ponto de vista regimental, ainda a orientação de votação.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra à deputada Juliana Cardoso. Obrigada, presidente. Senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, público que nos assiste na TV Câmara e está atento, o povo está atento a esse Congresso Nacional. Dizer que o PT não teve voto? Desculpa, deputado, nós só somos presidente da República pela 4ª vez nessa história do Brasil. Dizer que vocês estão aqui falando, passando a mão na pessoa do batom, aquela que financiou um ônibus. Queridos, vamos falar a verdade. Vamos falar que vocês estão querendo retirar a pena de Bolsonaro e dos milicos. É essa que é a verdade. A verdade é que vocês o tempo todo querem atacar a democracia. A verdade é que vocês o tempo todo não engolem, senhoras e senhores, que o PT, o Lula, faz a diferença na vida das pessoas, inclusive no Nordeste que o senhor está falando aqui. E que Nordeste é esse que o senhor conhece? Porque o que a gente sabe é aquele que levou água, aquele que levou comida, aquele que levou principalmente a relação do salário mínimo e o salário real para a vida das pessoas. É aquele que tirou o Brasil do mapa da fome, é aquele que colocou as mulheres para que elas não possam ser vítimas de violência ou feminicídio. E esse projeto que vocês estão colocando aqui, para poder salvar o Bolsonaro e os milicos, é para bater diretamente na vida das mulheres, nas mulheres que morrem pela violência, das mulheres que estão sofrendo pelo feminicídio. Infelizmente, esse Brasil é aquele que mais mata. Ao invés de nós estar discutindo aqui o PL que criminaliza a misoginia, vocês estão querendo falar sobre atentar a Bolsonaro, que fez e que colocou, articulou, matar o presidente Lula, matar o vice-presidente, matar o ministro do STF. É isso que vocês estão querendo colocar aqui. É uma vergonha ver 513 deputados e senadores que estão aqui para fazer esse voto da anistia. É voto da anistia. Vocês querem colocar um nome técnico, dizer que estão aqui para poder melhorar tecnicamente? É mentira. É mentira. É mentira. Vocês que estão me ouvindo, vocês precisam entender isso. E a quem interessa? A quem interessa esse acordão? A quem interessa? A quem interessa o que ontem vocês fizeram no Senado, não aceitando o ministro? Na história, 139 anos, isso nunca aconteceu. É para dar que recado? Que recado? É para que vocês tentem voltar a presidir esse Brasil? Para que vocês entreguem as nossas terras raras? É para que vocês entreguem o nosso petróleo, o nosso pré-sal? Vocês lambem a bandeira dos Estados Unidos, não honram com os seus deputados e senadores que foram votados por eleitores do Brasil. Então, senhoras e senhores deputados, tomem consciência, porque aqui vocês não vão só dialogar com o Bolsonaro, dialogar com milicos. Vocês vão colocar pessoas que dizem, que vocês o tempo todo dizem que nós estamos passando a mão na cabeça de bandidos. Nós aqui não estamos colocando em prática para poder diminuir a pena como vocês estão colocando. Nós não estamos colocando em prática que vocês coloquem pessoas de alta periculosidade na rua. Então, senhoras e senhores, esse Congresso, ele precisa trabalhar para reforçar a 6x1. Ele precisa reforçar para que a classe trabalhadora possa ter o direito. Vamos falar sobre a reforma trabalhista que os senhores fizeram para poder colocar nos ombros da classe trabalhadora, de verdade, aquilo que eles têm que tirar o sangue. Nós queremos pautar a escala 6x2, nós queremos pautar o crime da misoginia, nós queremos avançar com o Brasil para todos. Não um Brasil que dialoga somente com as forças ou com aquilo que vocês querem, de acordos que são colocados debaixo, que vocês acham, né, que são colocados debaixo do tapete. Mas eu sinto dizer, a rua amanhã, no dia 1º, vai demonstrar para vocês que basta. Nós queremos aqui que temos parlamentares congressistas que são favoráveis ao povo. Nós somos muito pouco dos 513, vocês têm razão. Nós somos 134 que vai colocar aqui contra esse projeto. Mas as ruas vão demonstrar que os 134 vão ficar e nós vamos caminhar para poder fazer a grande transformação
e social que a gente precisa fazer nesse Brasil com o presidente Lula, vocês querendo ou não, engulam. Obrigada, presidente. Por favor, por favor. Oi. Em votação na Câmara dos Deputados, peço atenção de Vossas Excelências. A matéria da sessão do Congresso de hoje iniciará a sua deliberação pela Câmara dos Deputados, porque o projeto iniciou na Câmara dos Deputados. Em votação na Câmara dos Deputados, o veto número 3 de 2026, ressalvados os dispositivos prejudicados. Peço atenção do plenário para esse esclarecimento da presidência. Quem vota sim, deputadas e deputados, votam pela manutenção do veto presidencial. Quem vota não, vota pela rejeição e consequente derrubada do veto. Só um minuto que vão orientar. Vai ter orientação das bancadas. Orientação? Orientação. As deputadas e os deputados já podem votar pelo Infoleg ou no plenário da Câmara dos Deputados para a orientação das bancadas. Como vota o Bloco União, PP, PSD, Republicanos, MDB, Federação, PSDB, Cidadania e Podemos. Como vota? Vota não, não, presidente. Vota não, não. Como vota? Presidente. Já está no plenário. Ao menos para que nos aproximemos da justiça, votamos não. Só um minuto, senador Espiridião, que nós estamos votando na Câmara dos Deputados. Só um minuto. Como vota o PL? Eu estou consultando orientação. Os deputados e as deputadas já podem votar. Como vota o PL? O PL. Não, aqui é PP e União aqui. A federação? Federação. Não. A gente vota não para que as pessoas que estão presas sejam liberadas. Mas já está orientado. Como vota o PL? PL, presidente. PL é não. Como vota... É para a gente ser rápido. Como vota a federação, PT, PCdoB e PV? Pelos presos. Por favor. Por favor. Pelos presos, torturados e mortos pela ditadura militar. Por todos que lutaram pela democracia, a bancada vota sim. Pelas mulheres brasileiras que lutam por justiça, por dignidade e não violência, a bancada vota sim e a federação vota sim. Por um Brasil justo, solidário e fraterno e democrático, nossa bancada e federação vota sim. Pela construção de um Estado democrático de direito, sem ditadura, sem golpe, a nossa federação e nossa bancada vota sim. Contra essa organização golpista que tramou um golpe contra o Brasil e a democracia e tentou assassinar o presidente eleito, nossa federação e nossa bancada, sim à democracia, nunca mais ditadura. Oi. Como vota o Bloco Avante, Solidariedade, PRD? Votamos não. Bloco Avante, Solidariedade, PRB, vota não, presidente. Só um minuto. Por gentileza. Como vota o PSB? Como vota o PSB?
Faltou, venham. Só um minuto, por gentileza. Não tem orientação pelo PSB? Só um minuto. Como vota a Federação PSOL Rede? Senhor presidente, a Federação PSOL e Rede vota sim pela manutenção do veto, porque anistiar quem atentou contra o Estado de Direito é permitir a repetição, um novo golpe e a volta da ditadura militar. Eu falo aqui como uma deputada federal, mulher indígena, que sabe o que é sofrer nos territórios indígenas, que sabe o que é ditadura, quando tivemos mais de 8.000 indígenas torturados e assassinados. E é por isso que a gente se impressiona quando vê aqui a extrema-direita falar de direitos humanos, falar de Deus, falar de democracia, e vão para as ruas com a bandeira dos Estados Unidos e vão para as ruas pedindo a volta da ditadura. E é por isso que a nossa federação está aqui, para continuar defendendo a democracia no Brasil e no mundo. E nós orientamos o voto sim ao veto do presidente Lula. Como vota o PDT? Como vota o PDT? Algum deputado para orientar ou deputada pelo PDT? Como vota o Partido Novo? Senhor presidente, o Novo, por um Brasil em que haja mais entendimento, menos violência, por um Brasil em que o golpismo da esquerda seja suplantado pela defesa da verdadeira democracia, por um Brasil, senhor presidente, em que a justiça seja feita no dia a dia por cada cidadão e não por aqueles que se julgam acima da lei e abusam da sua autoridade e cometem injustiças, pelos familiares das vítimas das perseguições que estão ocorrendo ainda hoje no Brasil, estão aqui presentes. E quero citar em particular Felipe Martins, a Débora do Batom e também o Clezão, que lamentavelmente não está entre nós. Senhor presidente, por um Brasil melhor, mais humano, mais justo, com democracia de verdade, o Novo orienta não pela derrubada do veto. Como vota o Partido Missão? Como vota o Partido Missão? Como orienta a maioria? Presidente, aqui expresso uma posição muito convicta de que nós temos que manter esse veto. Aliás, foi o veto que possibilitou que nós excluíssemos o que esta casa aprovou na sua maioria, que era um projeto que beneficiava estupradores e aqueles que cometeram crimes hediondos. Foi o veto do presidente Lula que assegurou que isso fosse retirado. E o veto do presidente Lula precisa ser mantido, porque é um veto em nome da democracia. É para que nós não permitamos que aqueles que atentem contra a democracia, aqueles que atentem contra a vontade do povo, que querem a volta das salas escuras de tortura, tenham uma penalidade menor do que quem roubou um fio de cobre. Aliás, eles querem dizer que um fio de cobre é mais importante que a democracia, e não é. A democracia é o direito básico de todos os direitos, por isso nós nos posicionamos sim. Como vota a minoria? Senhor presidente, Brasil, a minoria, em homenagem à família de Clezão e todas as famílias que estão sendo exatamente massacradas, torturadas, a minoria pela liberdade do povo brasileiro, pela verdadeira democracia, contra a ditadura da toga, vota não, não a este absurdo. Como orienta a oposição? Senhor presidente, pelo devido processo legal, pela ampla defesa, pela justiça às famílias que estão até hoje sofrendo, pela nossa liberdade, pelo saudoso Clezão, estamos aqui com a família dele,
em homenagem a esse guerreiro e simplesmente também pelo maior líder da direita, Jair Messias Bolsonaro. A direita volta não! E espere que a anistia ampla, geral e restrita vai vir com a eleição do Flávio Bolsonaro. Só um minuto. Como orienta o governo? Presidente, eu quero, em primeiro lugar, valorizar o veto do presidente Lula, que foi um veto corajoso, comprometido com a democracia e com a história dos heróis pela liberdade desse país e em respeito às famílias dos mortos desaparecidos políticos deste país. Essa sessão, lamentavelmente, envergonha o Congresso Nacional. O recado que está sendo dado ao povo brasileiro e ao Brasil é o recado de que golpe é aceitável. É o recado que está sendo dado é que nós podemos manter uma história de ruptura porque o Congresso alivia. Nós precisamos valorizar a democracia brasileira e impedir que acordos de blindagem submetam a democracia aos interesses de quem está sendo denunciado, investigado e pode ser condenado no Supremo Tribunal Federal. Esse é o acordo que está acontecendo aqui hoje. Nós não podemos aceitar. O governo orienta, sim, a manutenção do veto, porque o PL da dosimetria, que ainda persiste e permanece com os artigos da anistia, não é para anistiar a velhinha que está presa, isso é para anistiar Bolsonaro e os militares de alta patente que tramaram um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Não é aceitável. Sim ao veto, pela democracia, pela liberdade. Lula, ladrão! Um minuto, por favor. Por favor. Por favor. Lula, ladrão! Peço a vossas excelências. Por favor. Por favor. Por favor. Ladrões são vocês. Por favor. Está cheio de investigado aí. Por gentileza, conceda a palavra pela liderança ao deputado autor do projeto, senador e deputado Marcelo Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Momento histórico na Casa do Povo, aqui com senadores e deputados. No dia 24 de abril de 2023, eu apresentei esse projeto. E havia no meu coração a inspiração de um judeu chamado Miqueias, que há 2000 anos escreveu na Bíblia, Espiridião a mim. Ele dizia: o que Deus espera de um homem que pratique a justiça, mas que ame a misericórdia, porque não existe justiça sem misericórdia. E eu pergunto, a justiça em condenar uma idosa a 15 anos de prisão, a separar uma senhora dos seus filhos por ter escrito a frase de um ministro numa estátua? Ou um pipoqueiro? Eu pergunto a vocês, qual é a justiça em se considerar trocas de mensagem no WhatsApp como golpe de Estado, sem armas, sem um tiro, sem derramamento de sangue? Por isso, eu apresentei esse projeto. E lutei muito para que ele entrasse em pauta. E ele entrou. E nós tivemos a alegria do Paulinho da Força, poder conversar com todos os líderes e aí criar uma situação que é, eu diria a vocês, a vocação dessa casa, encontrar a solução pacífica para as controvérsias. Se ainda não é hora da anistia ampla, geral e restrita que todos sonhamos e havemos de alcançar, então vamos fazer com que as penas não sejam somadas, vamos fazer com que os crimes mais graves não sejam eles dobrados, vamos fazer com que a progressão de regime seja de acordo com a lei. É isso que nós estamos votando hoje. Eu imploro a todos os companheiros que votem não, em memória do Clesão,
que passou a ser um herói da dor de tantos brasileiros que não suportam mais ver a injustiça na papuda. E eu fiz uma música que eu queria encerrar a minha participação declamando aqui no plenário. Ela diz o seguinte: o choro da tristeza pode até cair na madrugada, o silêncio da noite pesa, mas a esperança não se acaba. Pode até tardar, mas não falha, a verdade sempre se revela, e o sol da liberdade rompe os muros, brilha em centelhas, raios fúlgidos de coragem cortam o céu com claridade. São vozes de um povo sofrido que clama solidariedade. Quando o amanhã desperta, a história começa a brilhar, a anistia renasce forte e ninguém pode mais parar. A anistia chegou, a justiça mais ampla, o batom na estátua não apaga a esperança. Uma criança sem mãe, um vendedor de algodão e até uma idosa com a Bíblia na mão. A anistia chegou, a voz do coração, ninguém silencia quem sente a dor de um irmão. A anistia chegou, vota não! Ouvimos o deputado Marcelo Crivella. Os deputados e as deputadas, que nós iniciamos a sessão às 10 horas e 35 minutos. O quórum da presença consta 489 senhores deputados e senhoras deputadas. Nós estamos a 4 horas e 25 minutos de sessão. Nós vamos aguardar para que os deputados possam votar. Concedo a palavra à deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, são 5 minutos, presidente, é tempo da liderança da minoria no Congresso. Deputada, me permita, eu fiz um compromisso que seriam 2 minutos. O tempo de liderança, presidente? Não, porque tem muita gente para falar. Mas aí fica muito prejudicada a minha fala, presidente. Faça uma fala em 2 minutos. Mas, senhor presidente, eu também estava inscrita para discutir, faz pelo menos 3 minutos, senão eu não vou conseguir falar tudo que eu preparei aqui. Tá bom. Obrigada. Senhor presidente, feliz de inaugurar a minha liderança na minoria do Congresso com essa votação tão emblemática. Estamos aqui com familiares dos presos políticos, pessoas no Brasil inteiro ansiosas, esperando por essa derrubada do veto, para que o mínimo de justiça possa começar a ser feita. Será apenas um respiro. Depois nós iremos lutar pela anistia ampla, geral e restrita, e também para que um dia se anulem esses processos completamente ilegais. A gente assistindo a esquerda falar do lado de lá, a gente tem que dizer o seguinte, que a esquerda não é só discurso de ódio, eles são ódio na prática, na veia. Que o diga Jair Bolsonaro, que tomou uma facada de um ex-militante do PSOL, que o diga Charlie Kirk, que só pregava e fazia o diálogo, morto por um militante esquerdista, que o diga Donald Trump, quantos atentados que ele já tomou dessa turminha do amor. Isso me faz lembrar o professor Olavo de Carvalho em uma de suas milhões de lições. Ele dizia, com a esquerda é assim, eles batem a sua carteira e saem gritando, pega ladrão! Pois bem, senhor presidente, nós precisamos trazer luz ao tema. A gente fica ouvindo ali o povo dizer que não pode ter anistia quando tem golpe. Eles próprios, e o Lula, seu líder maior, votou a favor do destaque na Constituinte, um destaque para tirar a proibição de anistia para quem atentasse contra o Estado de Direito. Estão aí
Muitos anistiados, filhotes de anistiado, bradando contra a anistia. Pessoas que se locupletaram, que não só foram perdoados, como receberam rios de dinheiro, de indenização, que eu espero que os perseguidos políticos do momento um dia venham a receber também. Mas é engraçado que eles querem uma anistia à moda deles. Vejam que eles diziam o seguinte, que lá na época da Constituinte, o PT, em seu voto, consideram fundamentalmente distinta ações golpistas de grupilhos militares a serviço da burguesia e do imperialismo e de outra ação de amplas massas populares, ainda que também se utilizando de armas, coisa que aqui não houve, contra a opressão, a exploração que sofrem desse mesmo sistema. Pois bem, as pessoas que estavam aqui estavam armadas de bíblias, terços e rosários, e de indignação, muita indignação pela injustiça e opressão de um sistema cruel que condena mulheres idosas a 14, 20 anos de cadeia. Então agora eu não vou gritar anistia, isso vou gritar em greve. Agora eu vou gritar dosimetria já! Por favor, deputada Maria do Rosário. Presidente, o deputado Marcos Feliciano não está conseguindo votar. Não, calma que eu vou escutar aqui, tem 2 minutos. Antes da deputada Maria do Rosário chegar na tribuna, questão de ordem, deputada Fernanda. Ela está lá. Já chegou, desculpe. Pode ser depois dela, Maria, posso? Com a palavra, Vossa Excelência. Depois eu faço. Que o parlamento brasileiro não seja o território da hipocrisia, porque Vossas Excelências nunca se preocuparam com aquela massa de manobra que trouxeram para quebrar os poderes e se postarem à frente dos quartéis. Vocês só se movimentam pelos corruptos da família Bolsonaro. Vocês só se movimentam quando o Banco Master se torna a realidade e o Bolsomaster chega muito próximo daquilo que vocês representam. Aliás, graças ao veto do presidente Lula, não estão nas ruas os facínoras, os feminicidas, os estupradores de crianças, porque foram estes que vocês liberaram junto com Jair Bolsonaro e com todos os demais. Não tivesse vetado o presidente Lula a excrescência que Vossas Excelências de direita ofertaram ao Brasil, nós, mulheres brasileiras, estaríamos convivendo com os condenados que assassinam crianças e mulheres. E hoje, uma chicana, uma reorganização, colocou aqui uma separação entre uns e outros. No entanto, o que vocês juntaram neste projeto da dosimetria, ninguém, nem o presidente do Senado, consegue separar. Sabe por quê? Porque a origem da misoginia, a origem do ódio, e de vocês que usam do microfone de forma a tentar atrapalhar a minha fala, porque vocês não querem ouvir o contraditório, vocês que torturaram, vocês que perseguiram, vocês que mataram. Nós sabemos que, se tiverem oportunidade, vão torturar de novo, vão fazer o desaparecimento forçado, vão fazer com que jovens filhos dos brasileiros e brasileiras não tenham oportunidade de falar. Por isso, jamais a ditadura, abaixo os fascistas que vocês representam. Eu prefiro representar aqui, de verdade, o sentimento de uma nação. Daqueles que tomaram este espaço com Ulisses para fazer valer a Constituição e a democracia. Eu preciso olhar para os senhores e dizer: vocês podem vencer hoje, mas serão derrotados amanhã, no 1º de maio, e do lado de fora desse plenário. Eu não temo o que há na democracia, mas os senhores temem a democracia. Por isso, que sejam derrotados mais uma vez com Bolsonaro e com todos aqueles que divulgam o ódio. Por favor. Eu já derrotei o chefe de vocês. Eu concluo. Por favor. Concluo dizendo, senhor presidente, por favor. Gritar. Por favor. Só um minuto aqui, só um minuto. Deixa eu pedir a ajuda de Vossas Excelências. Eu estou com um problema seríssimo com a equipe técnica do som. Está cortando o microfone de uma tribuna,
está ligando o microfone do plenário, está cancelando o microfone do presidente. A gente tenta controlar aqui, não libera, não trava. Não, eu sei, mas se Vossas Excelências... Só um minuto. Deixa, eu não estou conseguindo nem controlar o tempo de Vossa Excelência, que não está prorrogando aqui. Deixa eu pedir para Vossa Excelência, se Vossas Excelências não deixarem a deputada concluir só 30 segundos, que de fato atrapalha o raciocínio da pessoa. Só um minuto, por favor. É assim que vocês tratam as mulheres no Brasil. Segundos de porque é uma ladainha. deputada mulher. Porque é uma Por favor, eu não estou conseguindo ligar o microfone mais. Não está ligando o microfone da tribuna mais aqui, ó. Ligou. Só um minuto. Excelências, Vossas Excelências, são todos congressistas. Por favor. Nós vamos concluir, assim que o presidente permitir. Por favor, líderes, Vossas Excelências, eu peço a compreensão de Vossas Excelências. Não está conseguindo controlar aqui, não consegue abrir nem fechar o microfone. Excelências, Vossas Excelências são todos congressistas. Deixa a deputada terminar o seu pronunciamento. Por favor, deputada. Funcionou o microfone da tribuna? Pois não, deputada. Para concluir, senhor presidente, rodeada das minhas colegas, nós teremos a força ao lado de todas as mulheres brasileiras e dos homens verdadeiramente de bem para seguirmos defendendo a Constituição e a democracia, para defendermos que o contraditório é um direito, mas o desrespeito não será tolerado. Nós estaremos aqui para sustentar que jamais nos curvaremos àqueles que tentaram impedir o resultado das urnas. Nós estaremos aqui sem medo, porque nós, juntas, mulheres, já derrotamos o chefe de vocês. Nós já fizemos Jair Bolsonaro ser derrotado, e mesmo que hoje vocês consigam liberá-lo da pena de 27 anos, nós derrotaremos qualquer um que tente se colocar entre a nação brasileira e a democracia. Viva o povo brasileiro, viva as mulheres brasileiras, viva a democracia e viva a nossa força inquebrantável de lutar. Por favor, eu queria consultar, por favor, só um minuto, por favor. Não é possível isso. É inacreditável. Olha, Vossas Excelências me permitem suspender a sessão? Sim, aqui da quinta série. Não tem condições isso. Com a palavra, deputada Fernanda. Por gentileza. Presidente, eu tenho uma questão de ordem, peço tempo, se o senhor puder me dar os 3 minutos da questão de ordem, mais os 2 de inscrição, lhe agradeço. Com base no artigo 21 do Regimento Comum, é categórico que a criação de CPMI é automática quando requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e 1/3 dos membros do Senado Federal. O requerimento foi protocolado com as assinaturas necessárias, agora, de tarde, o meu requerimento e da deputada Heloísa Helena, que só não está aqui presencialmente porque está acompanhando o filho na UTI, mas está conectada na sessão. Nós exigimos, presidente, que na primeira sessão do Congresso Nacional, após o protocolo de criação de uma CPMI, que é automático, que o senhor leia a abertura da CPMI do caso Master. Nós conseguimos as assinaturas necessárias para debelar uma rede de corrupção e de poder. Em Brasília, 3h10, você acompanha a sessão conjunta do Congresso Nacional para análise do veto número 3 de 2026. Eu peço que reponha o meu tempo, presidente. Nós queremos saber, e eu já vejo o burburinho ali dos fascistas e da extrema-direita, nós queremos saber
Da onde saiu os 3 milhões que veio do Zettel para a candidatura do Bolsonaro? Nós queremos saber quem financiou o jatinho do Vorcaro com o Nicolas para fazer a campanha do Bolsonaro em 2022. Nós queremos saber quanto de dinheiro dos trabalhadores previdenciários do Rio de Janeiro foi jogado na lata do lixo pelo Cláudio Castro, aliado de primeira hora da família Bolsonaro. Nós queremos saber onde foi o dinheiro da Previdência do Amapá. Nós queremos saber, e queremos saber com muito empenho e com muita força, as relações do Roberto Campos Neto, que garantiram uma operação escandalosa de dinheiro público do BRB, comandado pelo Ibanez, aliado de vocês, para financiar a corrupção. E eu vejo que a quinta série, que, aliás, deputado Pedro Kizai, se comporta pior que a minha filha de 1 ano e meio, que sabe que é preciso respeitar quando os outros falam. Essa turma da... Faz uso da palavra na tribuna a deputada Fernanda. Há um problema no áudio que foi cortado. Estamos aguardando o restabelecimento. Na presidência da sessão do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e, obviamente, por extensão, presidente do Congresso Nacional. Ainda em análise, o PL da dosimetria de penas, mais precisamente o veto ao projeto de lei da dosimetria das penas aplicadas aos condenados por tentativa de golpe de Estado envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O tempo, eu queria que o senhor me repusesse o tempo que enfrentei problemas técnicos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que esses da quinta série, que transformam a Câmara dos Deputados num dia da vergonha, numa chincana de uma pré-campanha eleitoral do Bolsonaro Filho, que diz que quer cuidar o país, e eu pergunto se ele quer cuidar o país como o pai cuidou, vitimando 700 mil pessoas para o Covid. Cuidar o país como o pai cuidou, tentando se apropriar de joias. Cuidar o país como ele cuidou, com seu mandato, empregando a família de milicianos. Se ele quer cuidar o país, tendo um projeto aprovado em 7 anos e sempre estando contra a luta dos trabalhadores. Quero saber se... Excelência, 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 por favor. Eu vou, por favor, Excelências, por favor. Eu vou encerrar. Ainda enfrentando problemas no áudio do plenário da Câmara dos Deputados. Agora sim, vamos acompanhar a sessão do Congresso Nacional. Não, eu já vou encerrar. Tem o som na tribuna? Por favor, para a deputada que quer concluir o raciocínio. Na tribuna, a deputada Fernanda, do PSOL Gaúcho, para concluir o seu pronunciamento. Agora, presidente, não me surpreende. Não me surpreende o machismo e a misoginia daqueles que não respeitam as mulheres que enfrentam os fascistas. Vocês sabem bem que as mulheres têm sido a pedra no sapato de vocês, ajudaram a derrotar o Bolsonaro em 2022 e tenham certeza, faremos isso em 2026. Viva a luta das mulheres, abaixo os golpistas. Peço a atenção do plenário para fazer uma consulta às deputadas e aos deputados que estão presentes. Deputados e deputadas já votaram? Deputados e deputadas já votaram? Já! Vou encerrar a votação. Ok. Está encerrada a votação. Vamos aguardar a proclamação do resultado da votação dos deputados e deputadas. Como projeto de iniciativa da Câmara, a apuração começa pelos votos dos deputados. O senador Davi Alcolumbre, a qualquer momento, proclamará o resultado da votação. Para que o veto seja derrubado, são necessários 257 votos contrários na Câmara dos Deputados, para só então se proceder à votação no Senado Federal, onde também se farão necessários 41 votos contrários. Por favor, peço a vossas excelências atenção que nós...
Nós precisamos continuar com a deliberação da matéria no Senado da República. Um minuto, por gentileza, aos deputados e deputadas presentes. Aos deputados e deputadas presentes. Votaram sim 144 deputados e deputadas. Votaram não 318 deputadas e deputadas. 5 abstenções, do total de 467 deputados. Foi mantido na Câmara, foi rejeitado na Câmara, passa-se a deliberação no Senado Federal. Por favor, senadores e senadoras, e peço aos deputados e deputadas compreensão. Nós vamos iniciar agora a votação no Senado Federal do veto número 3 de 2026, ressalvados os dispositivos prejudicados. Peço atenção das senadoras e dos senadores agora. Quem vota sim, agora a votação é no Senado Federal. A resposta à minha questão de ordem, presidente. Isso precede. Nós estamos na sessão do Congresso. A mesa recolhe a manifestação da questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Quem vota, só um minuto, por favor. Nós vamos iniciar a deliberação. Por favor, os senadores e senadoras e aos deputados e deputadas. Nós estamos iniciando agora a deliberação do veto número 3 de 2026, no Senado da República. Quem vota sim, vota pela manutenção do veto presidencial. Quem vota não, vota pela rejeição e consequente derrubada do veto. As senadoras e os senadores já podem votar pelo aplicativo do Senado Digital ou no plenário da Câmara dos Deputados. Para orientar agora. Só um minuto. Para orientação, líder, Vossa Excelência, me permite eu conduzir a lista que está aqui escrito? A lista? Seguir a lista da ordem? Não, presidente, é rápido, é só para a celeridade processual. A orientação do Partido dos Trabalhadores e do governo é sim pela manutenção do veto. A orientação é sim. Vossa Excelência orientou pelo governo e pelo PT. Perfeitamente, senhor presidente. Por favor, no país do PT já tá e ali. do governo é sim pela manutenção do veto. Como vota o PSD? Algum senador Carlos Viana, como orienta o PSD? Senhor presidente, nós estamos escrevendo uma das páginas mais importantes na história desse parlamento. Ontem começamos a mostrar que o Senado da República é independente, é um poder que se preocupa com o país, rejeitando a indicação do presidente da República. Nós não queremos mais ministros militantes naquela corte que tratam amigos e inimigos. Nós queremos quem respeite a justiça. E hoje aqui nós estamos dando mais um exemplo de que queremos fazer com que aqueles que estão presos longe das suas famílias tenham direito a uma justiça equilibrada, justa e para que voltem às suas casas. O PSD, senhor presidente, libera a bancada, mas o meu voto é não e eu peço o voto a cada um deles para que a gente derrube esse voto. Obrigado, senhor presidente. O PSD, só um minuto, o PSD libera a bancada, senador Carlos Viana registra o voto não e vai ficar no painel a liberação da bancada, querido senador. Excelência. Como vota o PT no Senado Federal? Já orientou. Como vota o MDB no Senado Federal? Temos algum senador do MDB que deseja orientar? Senador, eu gostaria de orientar, presidente. De qual partido? Não, depois, o novo. Só um minuto. Como vota o Partido Liberal, PL, no Senado Federal? Nesse momento, os líderes orientam a votação. Presidente, pela liberdade,
pelo primeiro passo para começar a fazer justiça nesse país a tantos perseguidos políticos. Essa grande farsa que cada dia que passa vem mais à tona, os brasileiros tomam ciência, mesmo o presidente Bolsonaro sabendo que esse projeto não vai atingi-lo neste momento, ele pede também o voto não para fazer justiça com grande parte daqueles que ainda estão com suas vidas destruídas por causa desta perseguição, para a gente começar a fazer justiça. Liberdade, voto não. Só um minuto. Eu preciso continuar a orientação dos líderes no Senado Federal. Como votam progressistas, senador Esperidião Amin? Vamos ouvir o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Tive o privilégio de ser o relator deste projeto no Senado Federal. Quero agradecer a solidariedade, Flávio, que você me dedicou, explicando que isto não é o que nós queremos, nem o que o Brasil merece, mas é o primeiro necessário e muito aguardado pelos mais aflitos, pelas famílias atingidas, pela mão da injustiça, mão pesada da injustiça. Então, eu repito, o voto é não, nós queremos derrubar o veto, mas queremos prosseguir a caminhada. A próxima etapa é a anistia e depois a revisão do inquérito do 8 de janeiro pela sua barbaridade jurídica e humanitária. Obrigado. Só um minuto, peço atenção que precisamos ainda recolher outras orientações de bancada. Como vota o PSB no Senado Federal? PSB no Senado Federal. Seguimos com a orientação dos líderes. Como vota o Republicanos no Senado Federal, senadora Damares? Presidente, o Republicanos no Senado Federal está conduzindo a Comissão de Direitos Humanos naquela casa. E o Supremo Tribunal autorizou a Comissão de Direitos Humanos visitar os presos políticos e nós estamos visitando. A Comissão de Direitos Humanos identificou violações das mais terríveis dos direitos dos presos e condenados. Deste modo, o Republicanos do Senado orienta pelo não Marcos Pontes não e votou. faz uma homenagem a todos os defensores e advogados que, ao longo de todo esse período, lutaram para a garantia dos direitos humanos dos condenados, pelas famílias, pelos pais que estão sem os filhos, pelos filhos que estão sem os pais. Republicanos do Senado orienta não. Liberdade. Só um minuto, que nós ainda temos mais orientações. Como vota o PSDB no Senado? Como o senador Plínio se encontra? Senhor presidente, sua vice-líder... A senadora, querida doutora Eudócia, me desculpe, Vossa Excelência, a orientação do PSDB. Laércio está com nós? PSDB. O PSDB orienta não ao veto. Então, quero com isso demonstrar o meu dever cívico e o meu mistério de continuar lutando pelo povo brasileiro e sendo contra as injustiças que o nosso povo vem sofrendo nos últimos dias e meses. Muito obrigada, senhor presidente. A orientação feita pela senadora doutora Eudócia do PSDB é sim. É não, perdão. Como vota o Partido Podemos no Senado Federal? Nós temos algum senador ou senadora do Podemos presente? Como vota senadora Dorinha, União Brasil? Senador Jaime? Como vota o PDT no Senado Federal? Nós temos algum senador presente do PDT? Como vota o Partido Novo, líder Eduardo Girão?
Muito obrigado, presidente. Eu tenho que lhe cumprimentar por dever de justiça, porque o senhor está fazendo um ato hoje, nessa sessão, pela pacificação, pela reconciliação nacional. Primeiro passo. Nós só vamos conseguir isso com anistia geral e restrita, ampla no nosso país. Quero também deixar muito claro que essa sessão de pauta única, que nós concordamos pela questão humanitária, não vai nos tirar a cobrança que vamos fazer a partir da próxima sessão para a instalação imediata da CPMI do Banco Master, maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que já está judicializada nas mãos do ministro Nunes Marques e André Mendonça, que não tomaram uma decisão. Mas hoje é um dia de iniciarmos um alívio, um alento para milhares de brasileiros devastados pela injustiça. Ouvimos o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Para concluir, devastados por uma injustiça suprema, alinhada com o governo que se diz do amor, mas a gente viu os discursos e o voto do Lula, no veto do Lula, que é um voto de revanche, de vingança, e o Brasil quer paz. Parabéns, presidente. Deus abençoe o Brasil. A orientação é não, óbvio, não. Orientação do Novo é não. O esclarecimento para o plenário. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, acabou de acionar a mesa e pediu que eu fizesse uma manifestação pública em relação ao MDB. O MDB, por orientação do seu líder Eduardo Braga, pediu para registrar no plenário a liberação do partido. Como vota a orientação do partido Avante, líder Marcos Duval? Bom, eu queria começar dizendo que eu fui, infelizmente, o primeiro e o único a estar naquele galpão no dia 8 de janeiro. E eu lembrei, naquele momento, quando eu conversei com o avô de uma amiga que disse que ele era preso no campo de concentração de Auschwitz. Ele disse para mim, eu era criança, ele falou, eu nunca vou esquecer do cheiro que tinha naquele local. E você nunca vai sentir esse cheiro mais. No dia 8 de janeiro, naquele galpão, eu senti o cheiro. É o cheiro de vômito, cheiro de suor, cheiro de lágrima, fezes, urina, humanos, todos juntos, mulheres, idosos, crianças, animais, sem ter o que comer, sem ter o que dormir. Eu não vi ninguém da esquerda lá defendendo os direitos humanos. Eu não vi ninguém lá protegendo os idosos. O crime de violência, crime contra a humanidade ocorrendo, e eu documentei tudo. E... Por favor, líder, 1 minuto. E eu disse para todos que estavam lá que eu só ia parar quando fizesse justiça. Ainda estamos em campanha para que a justiça seja feita. Fui perseguido, mas não respondo nem por multa de trânsito. Tentaram me destruir, mas não conseguiram. Não sabiam qual é a capacidade de um capixaba. E eu represento aqui todos os perseguidos políticos, que eu também fui colocado tornozeleira sem cometer nenhum crime, sem nenhuma denúncia da PGR. Excelência, o voto do Avante, por favor. Meu voto é óbvio que é não. E continuaremos. Obrigado. Como voto ao senador Isalci. Presidente, o senador Hamilton Mourão acabou de passar a mensagem que ele está no voo, caiu a internet, mas ele queria votar não, né? Porque é óbvio que é a orientação do partido dele. Só registrar isso. Mas o registro não vai valer. Ah, mas de qualquer forma registro para ficar... Não, tudo bem. Né? Não vai valer. Não vai valer. Não, só ficar registrado. Só está registrando. Só está registrando. Não vai valer. Só um minuto. Avante. A maioria. No Senado Federal, a orientação da maioria. Eu estou seguindo a lista aqui. Como vota a minoria? A minoria está ali, a cota. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer ao senhor, quando eu estive na sua casa, na residência oficial, levando 33 assinaturas de senadores, oposição, aqueles que pediam a CPMI do Banco Master e CPI, majoritariamente da direita, porque a esquerda não quer mostrar as 4 reuniões de Vorcaro
e do presidente do Banco Central, Galípolo, e o senhor diz, traga as assinaturas que nós fazemos uma pauta única, pauta humanitária em nome do Brasil, em nome daquelas famílias que estão ali gemendo, chorando, há 5 meses que já deveria ter sido votado, e hoje o senhor faz esse ato humanitário. Ontem nós iniciamos o moribundo governo do PT, ontem começou a acabar, hoje nós enterramos de vez e daqui para frente é Flávio presidente. Voto não! Só um minuto que falta ainda. O governo já orientou. A oposição, senador Isalci. Segue a votação no Senado Federal. Presidente, primeiro parabenizar a todos os parlamentares, os deputados e deputadas que votaram não a essa matéria, muito acima da expectativa até, eu tinha previsto 300, deu 316, e eu tenho certeza que o Senado também terá uma votação expressiva. E, evidentemente, diante dessa questão fundamental, quantas pessoas que estão presas, né, que precisam voltar para casa para reconstituir sua vida, tanto econômica como financeira, como também emocional, física, porque realmente essa condenação feita de forma injusta, uma condenação coletiva, sem individualização das penas, é um absurdo. Então, o Congresso Nacional está dando a resposta correta e a gente obedecendo o rito normal, cabe ao Congresso aprovar, o presidente vetar e cabe a nós derrubar ou manter o... Com a palavra o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. A oposição orienta não. Ok. Como orienta a bancada feminina no Senado Federal? Nós temos uma senadora na bancada feminina? Só um minuto. Libera, senador. A bancada feminina está liberada. Quantos minutos? 15 minutos. Não na Câmara. 25. Nós ficamos na Câmara dos Deputados aguardando... Nós ficamos na Câmara dos Deputados aguardando 31 minutos e 53 segundos para encerrar a votação. Nós estamos no Senado Federal aguardando há 15 minutos e 20 segundos. Eu queria consultar as senadoras e os senadores se todos já votaram. Tem um senador da nossa bancada que está tentando votar. Então, se Vossa Excelência aguarda um pouquinho. Eu espero. Tá bom? Só há um pedido apenas para um senador que está aguardando e me parece que estão falando, pelo que me falaram na mesa com o senador Jordano, que ele está tentando também, que o nome está branco ali ainda. Presidente, senador Mourão também está tentando, mas o voto dele é não. Republicanos todos Ele mandou uma mensagem aqui para a mesa, solicitando formalmente que eu pudesse registrar, vai ficar registrado na ata naturalmente, mas não vai contar para a deliberação desse quórum ali. Mas vai ficar registrado que o desejo era votar não. Senhor presidente, nessa esteira, o deputado Helder Salomão tentou por várias oportunidades na votação anterior e não conseguiu também. Então ele deputado federal, deputado na federal, votação passada. Helder Salomão. Ficará registrado a pedido do líder que o deputado federal Helder Salomão, na votação passada, votaria sim. Sim. Se aqui estivesse ou se eu tivesse condições de votar, não foi. Ficará registrado na ata. Eu consulto aos senadores que estão tentando falar com outros senadores, se, em relação, Excelência, ao seu pedido, líder Ukzai, a gente pode aguardar ainda mais um pouco para o senador que pediu? Sim. Mais 2 minutos, vamos ver se eu... Com transmissão conjunta da Rádio Senado e da TV Senado, você acompanha a sessão conjunta do Congresso Nacional. Dele. Não vai contar, mas a gente tem que consignar grande guerreiro Evair Melo. Ouvimos a senadora Damares. Não ou pode? Excelência,
Vamos aguardar a proclamação do resultado da votação no Senado. Ele já conseguiu? Conseguiu. Estou tentando. O senador... Tá ok. Ok? Eu vou informar as senadoras e aos senadores presentes e que estão acompanhando a votação que eu vou, neste momento, determinar a Secretaria-Geral da Mesa do Congresso que está encerrada a votação. O veto foi derrubado na Câmara. Vamos aguardar o resultado no Senado. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agora em Brasília, 3h37, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, presidente do Congresso Nacional. Olá, boa tarde. O Congresso Nacional acaba de rejeitar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Dosimetria relativa às penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Na Câmara foram 318 votos pela rejeição do veto e 144 a favor da manutenção do veto. O Senado, que acabou de votar nesse instante, foram 49 votos pela rejeição do veto e 24 pela manutenção. Esse projeto da dosimetria pode mudar o tempo de prisão e as regras também de progressão de regime para os condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. A chamada dosimetria define como o juiz calcula o tamanho da pena com base na gravidade do crime, nos antecedentes e nas circunstâncias de cada caso. O texto foi aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado e vetado integralmente pelo presidente Lula. Muda o Código Penal e muda também a Lei de Execuções Penais. Logo no início da sessão, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, considerou prejudicados os artigos do projeto da dosimetria que permitiriam a progressão de regime dos condenados também por outros crimes, como feminicídio e chefes de facções criminosas. Assim, ele retirou esses artigos do PL da dosimetria retirou do texto que foi votado, discutido e votado agora, retirou esses artigos do texto. Veja na reportagem. O presidente Lula muda o Código Penal e a Lei de Execuções Penais para alterar as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O projeto beneficiaria os envolvidos na destruição das sedes dos 3 poderes e permitiria punições mais brandas para os condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Mas a progressão de regime beneficiaria também condenados por feminicídio e outros crimes hediondos. Ao anunciar a ordem do dia, o presidente do Congresso disse que os artigos do PL da dosimetria, que estendiam o benefício a esses outros crimes, estavam prejudicados pela aprovação do PL antifacção. Desta forma, cabe à presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias, reconhecendo a prejudicialidade da parte do veto que foi objeto da lei antifacção. Isso porque o artigo 334, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal,
de aplicação subsidiária ao regimento comum do Congresso Nacional, determina que a presidência declare a prejudicialidade de determinada matéria em virtude de seu pré-julgamento pelo plenário em outra deliberação. A bancada governista protestou contra essa interpretação. A gente está inovando, criando um casuísmo de parcelar um veto total. Assim como total é o projeto em análise aqui. Aliás, percebo que todos reconhecem que ele acaba por criar um facilitário de redução de penas para sequestradores, traficantes, latrocidas, feminicidas, chefes de facção, todo mundo está falando isso agora. Então vamos dar um jeitinho de, na apreciação dos vetos, tentar escoimar o projeto, que é absurdo, merece um veto total, dessas demasias desse facilitário. Os governistas levantaram outra questão de ordem, argumentando que o veto ao PL da dosimetria furou a fila. 64 vetos encontram-se na fila de apreciação. E a Constituição, no artigo 66, determina os prazos. Mas o presidente toma este veto para a votação um dia depois da situação absurda que vivenciamos ontem neste Congresso e no Senado Federal, com profundo desrespeito à Constituição. O artigo 163 do Regimento do Senado estabelece que a inclusão de matérias na ordem do dia deve observar não apenas a antiguidade da proposição, mas também a sua importância, a juízo da presidência. Juízo esse, cumpre-me destacar, que é constituído a partir de uma escuta ativa dos diálogos políticos conduzidos pelas lideranças partidárias. A Constituição não estabelece qualquer ordem de preferência de deliberação entre vetos cujo prazo de deliberação já tenha se esgotado. Confirmando, então, acaba de ser rejeitado o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que pode mudar o tempo de pena e a progressão de regime dos condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Com a decisão do presidente do Congresso de retirar alguns trechos do projeto, a decisão evita que condenados por crimes hediondos, como feminicídio e atuação em organizações criminosas, tenham também a redução no tempo de pena e a mudança na progressão de regime. Fica restrito, então, o projeto apenas aos envolvidos em 8 de janeiro, nos atos de 8 de janeiro de 2023. O projeto segue para promulgação, então. Essas foram as notícias de hoje. Fique, então, com a nossa programação. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. A expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que comprar todos os materiais de trabalho. Bota, farda, luva, se fosse de enxada, tinha que comprar enxada. Se fosse com foice, tinha que comprar foice. E isso ele não tinha falado antes. Falava só depois. E, infelizmente, quando a gente já ia embora, que terminava o serviço, é que a gente ia saber que tinha que pagar todo aquele material. O artigo 149 do Código Penal traz 4 modalidades em que pode aparecer o trabalho escravo.
quando submete um trabalhador a condições degradantes, a uma jornada exaustiva, quando tem alguma servidão por dívida e também quando ele tem a restrição na liberdade de locomoção. A gente precisa admitir e ter muito claro que o principal motor para a ocorrência do trabalho escravo ele é econômico. Né? Se usa trabalho escravo, em resumo, porque é muito mais barato do que garantir direitos e respeitar a legislação. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Eu interpretei Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa que interpretou Jesus Cristo que não teve a sua vida mudada. Porque você aprende os conceitos dele, porque você precisa estar cheio daquilo, né? E até na própria palavra de Deus fala, a tua boca só pode falar daquilo que teu coração está cheio. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Começa de baixo. De baixo, né? Fala o buraco, aí mete eles, aí a pluma. Põe madeira embaixo dele? Não, é a dele. É só terra. E a madeira não é tratada? Não. E quanto tempo dura uma madeira dessa? Rapaz, dura muitos anos, né? Dá uns 20 a 30 anos. Né? Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. A
As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Piano, que com seus 300 anos de história e algumas transformações técnicas, ainda encanta as mais diversificadas plateias do mundo. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil,
que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Leonardo Thomas é um professor, poeta, que estreia na ficção com o livro Antes que as Palavras Te Esqueçam. É um livro denso, um livro tenso. Então me deparei com a sua história e tive vontade de relatar a história de Jamal, que é de fato uma história real, a partir também das minhas andanças pela cidade. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O mundo da coleção é um mundo fascinante, porque ele é um mundo que vai permitir você, a partir de um certo acúmulo, ir contando algumas histórias. Essas histórias têm a ver com os fatos históricos que essa coleção representa, mas ela também tem a ver com a própria figura do colecionador. Talvez quem mais se move pela paixão pelo jogo. Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, quero permanecer como se encontram.
As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. E comunico o recebimento dos seguintes expedientes. Carta da Sociedade Brasileira de Dermatologia com considerações sobre saúde, segurança do paciente e prerrogativas da medicina e da dermatologia. Cópias de ofícios e moções de câmaras municipais e associações contendo considerações sobre assistência social, saúde e questões trabalhistas. Os expedientes encontram-se à disposição na secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senadores a fim de que sejam analisados pelo colegiado. Caso não haja manifestação, os documentos serão arquivados. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Informo que os itens 1, 3 e 6, projetos de lei número 2745 de 2021, 2864 de 2025 e 2514 de 2023 foram retirados de pauta, a pedido dos relatores, senadores Soraya Tronic, Jussara Lima e Nelsinho Trade. E agora... Sim, pode ser. Pela ordem, senhora Pois não. presidente, doutora Eudócia. Com a palavra, senador Nelsinho Trade. Nós estamos aqui com o relator de um projeto. Bom dia, senadora Damares. Bom dia. Senador Wilder. É um prazer estar ladeado por esses grandes senadores da República do nosso país. Mas aqui nós estamos com vários comandantes de Corpo de Bombeiros do Brasil afora, no sentido de acompanhar a votação de um projeto que deve tramitar aqui nessa comissão e logo depois de pedido de extrapauta, nós vamos pedir urgência para ver se vai para o plenário hoje, vez que é um projeto pacífico. O senador Wilder organizou o relatório para que ele não volte para a Câmara e há uma necessidade muito premente dele ser aprovado para poder a gente valorizar cada vez mais a instituição do Corpo de Bombeiros, que é uma das instituições com maior credibilidade do nosso país. Então, o pedido é que esse projeto possa ser colocado extra pauta. É isso. Presidente. Pois não, com a palavra, senador Wilder. Presidente, também para reforçar o pedido do nobre senador Nelsinho Trade, que tem feito um grande trabalho, me ajudou muito nesse relatório para que a gente pudesse colocar essa matéria importante hoje extra pauta. Queria que a senhora colocasse em análise para a gente colocar, não só ler o relatório, mas também pedir aí urgência para que a gente possa votar em plenário hoje ainda também. Senador Wilder de Moraes, senador Nelsinho Trade, minha querida senadora Damares, que sempre está aqui presente na CAIS, colaborando com todos os trabalhos aqui dessa comissão. O pedido está acatado. Vou consultar aqui os senadores, mas antes eu queria fazer uma colocação. Eu sou médica da Polícia Militar do meu querido estado de Alagoas. Fui médica por 18 anos na ativa, hoje estou na reserva. Fui também médica do Corpo de Bombeiros de Alagoas durante 2 anos. Então, motivo de muita alegria poder estar aqui com os senhores. Quero cumprimentar todos os comandantes do Corpo de Bombeiros de vários estados do nosso Brasil que se faz aqui presente. E vocês são muito bem-vindos aqui na casa. É um projeto de lei, parabéns, senador Nelsinho Trade. É um projeto de lei muito pertinente e todos que fazem parte do Corpo de Bombeiros merecem toda a nossa atenção aqui no Senado Federal. E dessa forma eu quero mandar um abraço para o Coronel Sérgio André Silva, que é o nosso comandante-geral, que é o nosso comandante do Corpo de Bombeiros do meu querido estado de Alagoas. Pela ordem, senhora presidente.
Pois não. Aproveitando a deixa, queria mandar um abraço para o meu comandante também, Coronel Frederico, do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Pois não, com a palavra, senadora Damares. Não, só registrar um abraço pro meu. Tá ótimo, registrado. E agora eu consulto os senhores senadores e as senhoras senadoras sobre o requerimento do senador Wilder Moraes para a inclusão extra-pauta do projeto de lei complementar número 18 de 2021, que altera a lei complementar número 141 de 13 de janeiro de 2012, para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal perceba emendas parlamentares destinadas às ações e serviços públicos de saúde. E os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam a inclusão extra-pauta queiram permanecer como se encontram. Aprovada. Item extra-pauta, projeto de lei complementar número 18 de 2021, ele é não terminativo, a autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria é do senador Wilder Moraes, o relatório é favorável ao projeto e aqui eu quero mais uma vez lhe parabenizar, senador Wilder Moraes, por ser o relator e a gente ter esse item extra-pauta de tanta relevância aqui na CAIS. Me sinto muito honrada por esse projeto de lei, me sinto honrada também. O relatório é favorável ao projeto, a observação é que a matéria ser apreciada pela comissão, que já foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos, será, me perdoem, a matéria será a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. E agora eu concedo a palavra ao senador Wilder Moraes para a leitura do relatório. Com a palavra, a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu primeiro também, presidente, queria cumprimentar o autor, né, que é o deputado desse projeto, que é o deputado Derrite, e também o deputado Pedro Iahara, que também fez um grande trabalho conosco, acompanhando aqui a nossa relatoria, e que também, eu acho que é o único deputado que também é dos Corpos de Bombeiro atual aqui do nosso Brasil. Então, é um grande interessado nesse projeto e assim também eu faço a referência aqui ao Nercinho Trade, que também participou conosco, a nossa assessoria inteira e tem defendido tanto esse projeto. E a senhora também, senadora, nesse momento, conhecimento nosso, como também médica, conhecedora da matéria e também coloca esse extra-pauta. E também cumprimento a senadora Damares, que também é uma senadora que tanto nos orgulha e com certeza de pronto também defende essa matéria. Eu queria cumprimentar aqui, antes do relatório, cumprimentar o coronel Fabiano de Souza, que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e presidente da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil. E também deixar aqui os cumprimentos nossos para o coronel Washington, que é o comandante dos Corpos de Bombeiros do meu estado de Goiás, e todos os representantes que se encontram aqui nessa manhã acompanhando essa matéria importante. Vamos então à análise do projeto. A distribuição do PLP número 18 de 2021 para a CAIS está amparada no inciso do parágrafo 2º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, que atribui a essa comissão competência para opinar sobre matérias que digam respeito à proteção e à defesa da saúde. O projeto em análise altera a Lei Complementar 141 de 2012, com o objetivo de permitir que os serviços de atendimento pré-hospitalar prestado pelos corpos de bombeiros militares possam ser contemplados com recurso oriundo de emendas parlamentares destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde. No mérito, a proposição reconhece a relevância do serviço prestado pelo CBMS, cuja ação tem contribuído de forma expressiva para a preservação de vidas e a redução de sequelas decorrentes de agravos à saúde. A iniciativa reforça as diretrizes de integralidade do cuidado e, ao reconhecer que a atenção às urgências se inicia no local da ocorrência e se desenvolve de forma articulada ao longo da rede assistencial,
De fato, o fortalecimento da resposta rápida em situação de urgência e emergência é componente essencial da Política Nacional de Atenção às Urgências, sendo desejável a articulação entre o sistema de saúde, de segurança pública e da Defesa Civil. Sob o prisma técnico e jurídico, a inclusão das ações de resgate pré-hospitalar do CBMS em rol da ASPS depende de alguns condicionantes importantes, notadamente o artigo 2º da Lei Complementar 141 de 2012 estabelece que somente pode ser considerados para fins de aplicações dos recursos vinculados à saúde, as ações do Serviço Público de Saúde que atendam aos requisitos de acesso universal, equalitário e gratuito, conformidade com o objetivo e meta explicitados no plano de saúde de cada ente da federação e a vinculação da responsabilidade própria da área da saúde. Nesse contexto, para adequar a compreensão da matéria, cumpre observar que os serviços prestados pelos corpos de bombeiros e polícias militares apresentam dupla natureza. De um lado, possui caráter operacional relacionado à atividade típica de segurança pública para salvamento, resgate e ações da Defesa Civil. E, de outro lado, exerce a função assistencial, quando realizam atendimento pré-hospitalares de urgência e emergência, muitas vezes de forma integrada e pactuada com o Sistema Único de Saúde, o SUS. É precisamente sobre essa dimensão assistencial que incide o PLP número 18 de 2021, por meio da alteração pontual da Lei Complementar número 141 de 2012. Ao inserir o inciso 14 do artigo 3º, a proposição passa a admitir, no âmbito das ASPS, o custeio e o investimento relacionado ao atendimentos pré-hospitalares realizados pelos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e também do Distrito Federal. O enquadramento desse serviço como ASPS, contudo, é expressamente condicionado. O texto do projeto estabelece que tal reconhecimento dependerá do cumprimento dos requisitos a serem definidos pelos poderes executivos, da apreciação das despesas do Ministério da Saúde e da observância das diretrizes e demais determinações constantes da própria Lei Complementar número 141 de 2012. Com isso, assegura-se que apenas os atendimentos efetivamente inseridos na lógica assistencial do SUS, compatível com os seus instrumentos de planejamento e regulação, possam ser considerados para fins de aplicação de recursos vinculados à saúde. Além disso, o inciso 7º do artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012, o projeto explicita, em sentido complementar, que permanecem excluídas do cômputo da SPS as despesas como remuneração do pessoal de ativo e inativo dos Corpos de Bombeiros Militares, bem como daqueles custeios e investimentos que não atendam às condições estabelecidas no novo inciso 9º do parágrafo 3º. Esse conjunto de condicionantes afasta o risco de que as atividades típicas de segurança pública, defesa civil ou outras funções institucionais dos Corpos de Bombeiros Militares venha a serem devidamente classificados como ação e serviços públicos de saúde. Ao restringir o enquadramento das hipóteses que atenda aos critérios legais e a supervisão do Ministério da Saúde, o projeto delimita com precisão o alcance da medida. Desse modo, o desenho normativo proposto viabiliza o reconhecimento, no âmbito das políticas da saúde, dos atendimentos pré-hospitalares realizados pelos Corpos de Bombeiros Militares e preserva a coerência do regime jurídico das ASPS estabelecida pela Lei Complementar número 141 de 2012. Ao mesmo tempo, cria condições para o reconhecimento de arranjos institucionais já existentes, desde que formalmente integrado ao SUS e submetido ao mecanismo de regulação. Assim, a proposição favorece a articulação entre os diferentes setores da administração pública, especialmente aos contextos
que demanda resposta coordenada, como acidentes, violências e desastres. Tais integração é essencial para maior eficiência na utilização dos recursos públicos e para a ampliação da capacidade de resposta do Estado. Diante do exposto, o nosso voto é para aprovação, presidente. E eu queria, presidente, ressaltar aqui, bastante rápido, muito claro, o que esse projeto representa para a nossa sociedade. O PLP 18 de 2001 é de autoria do deputado Derrite, é um projeto de extrema importância para o Brasil, pois fortalece uma área essencial que impacta diretamente a vida da população. Trata-se de uma iniciativa que valoriza o Corpo de Bombeiros Militar, uma instituição mais respeitada e mais bem avaliada pela sociedade, reconhecida pelo seu trabalho incansável no salvamento de vidas, atendendo pré-hospitalar e na resposta rápida à situação de emergência. Ao garantir melhor condição e recurso para essa atuação, o projeto contribui de forma direta para a saúde pública, ampliando a capacidade de atendimento em momentos críticos, reduzindo o tempo de resposta e que muitas vezes significa a diferença entre a vida e a morte. Estamos prontos diante de uma proposta que não apenas fortalece uma instituição essencial, mas que também promove uma segurança, eficiência e cuidado com a população brasileira. Diante disso, peço o apoio dos novos parlamentares para a aprovação dessa importante matéria, presidente. Só um minutinho. Com certeza, eu quero lhe parabenizar pelo seu relatório brilhante, senador Wilder Moraes, e pelas suas considerações. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Senador, deixa eu só colocar questão daqui do rito. Coloco agora essa matéria em discussão, e com a palavra o senador Humberto Costa. Eu quero pedir vista a esse projeto, e queria justificar por quê. Pois não. Veja, primeiro eu reconheço e valorizo profundamente o trabalho dos corpos de bombeiros militares. E digo, inclusive, que eles são essenciais no que diz respeito ao atendimento de emergência pré-hospitalar. E eu sou uma pessoa que estudei profundamente esse tema do atendimento pré-hospitalar, porque talvez as pessoas não saibam, mas fui eu que criei o SAMU no período que eu era ministro da Saúde. E nós trabalhamos na preparação do projeto que gerou o SAMU, inclusive conhecendo todos os sistemas de atendimento pré-hospitalar de urgência no mundo inteiro. Fizemos a opção pelo modelo francês, mas em todos os países existe uma relação direta nesse atendimento entre a atenção, o atendimento médico propriamente dito e o trabalho com os profissionais do Corpo de Bombeiros. Então, não cabe aqui nenhum tipo de questionamento à importância, à relevância, inclusive a necessidade de nós termos recursos para ajudar no financiamento do atendimento pré-hospitalar que é feito pelos corpos de bombeiros militares. Porém, o que está em discussão aqui é a fonte desses recursos. Veja, nós temos um sistema de saúde que já é subfinanciado já estruturalmente. É um problema estrutural. Conseguimos, com muita luta, que nós tivéssemos os mínimos de gastos definidos para a saúde em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Mas, ainda assim, nós temos um subfinanciamento. Além disso, existe uma legislação que define o que é serviço de saúde. Então, o trabalho que os corpos de bombeiros fazem são relevantes e tal, mas estabelecer uma concorrência com esses recursos, que já são poucos, do Ministério da Saúde, da área de saúde, me parece que talvez não seja a melhor forma de nós
resolvermos o fortalecimento do financiamento do trabalho dos profissionais dos corpos de bombeiros. Além do mais, Vossa Excelência conhece sobejamente a situação da saúde no Brasil. Os custos de saúde têm se ampliado extremamente. Por quê? A população está vivendo mais, está envelhecendo mais, as doenças da velhice são mais caras, todos os dias surgem novas tecnologias. Aqui mesmo, de vez em quando, nós aprovamos um medicamento que deve ser dado para toda a população no SUS, que tudo isso é dinheiro. Então, se nós temos, por exemplo, a possibilidade de emendas parlamentares que hoje podem ser encaminhadas para a área de segurança pública, para a área dos corpos de bombeiros, para a área do atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros. Por que, então, nós vamos entrar no recurso que é da saúde, que já são recursos extremamente curtos? Por outro lado, aqui se fala também dos hospitais militares, que hoje são atribuições dos governos estaduais. Então, veja, eu pedi vista porque o pessoal do Ministério da Saúde conversou comigo e disse que estava tentando ter um entendimento com o relator, com a sua assessoria, para encontrar uma forma que pudesse esse projeto ser aprovado, mas que não comprometesse esses recursos que são da área da saúde. Então, eu peço vista a esse projeto e peço que o pessoal do Ministério possa procurar o relator, conversar, mostrar as razões e tentarmos encontrar uma saída que reforce pesadamente a atuação dos corpos de bombeiros, mas não entre nos recursos que são já limitados da saúde. Eu, inclusive, estou muito preocupado com essas coisas, porque, eu não sei se vocês viram agora o governador do Mato Grosso, não sei se vocês viram, que tomou a decisão de acabar com o SAMU no estado do Mato Grosso, transferir toda a atividade do SAMU para os corpos de bombeiros, inclusive sobrecarregando o trabalho dos bombeiros militares, não é? Me parece que o Ministério da Saúde foi lá, conversou, não sei se resolveu, mas o SAMU, gente, é a política pública da União que é mais bem avaliada pela população brasileira. Talvez seja a única política pública no Brasil que é efetivamente universal. Universal, é para rico, é para pobre, é para todo mundo. E, portanto, eu acho que a gente precisa reforçar isso. Então, eu peço vênia ao senador relator e vou pedir vista e peço que o Ministério da Saúde o procure para encontrar uma saída, porque a causa, o objetivo é extremamente nobre, mas a maneira que a gente está utilizando para fazer talvez não seja a melhor. Com a palavra agora o senador Nelson Trade. Doutora Eudócia, nossa presidente, médica também, assim como o senador Humberto Costa e a minha pessoa. O pedido de vista, ele é regimental. Nós estamos numa casa onde a divergência, ela faz parte do contexto do colegiado. E todo pedido de vista, na minha avaliação, deve ser considerado. Porém, algumas situações precisam ser colocadas nessa questão. A gente sabe que hoje é um dia meio atípico aqui, tá? A votação do ministro do Supremo é uma vez a cada ano que isso acontece e as atenções estão todas focadas para essa questão. Apesar do respeito a todos aqueles que se dirigiram dos seus estados com gastos de passagem, largando os seus afazeres, cada um na sua localidade, as suas famílias, para poder aqui estar, eu entendo que o pedido de vistas, ele é inerente a cada parlamentar e digo que, junto a esse pedido, que possa ser acrescido, que na próxima sessão, na próxima quarta-feira, se é que vai ser na próxima quarta-feira, em não sendo na terça ou na quinta, a próxima sessão deliberativa da comissão, que ele possa ser o item 1 da pauta da próxima sessão. Possa tirar todas as dúvidas inerentes a essa questão,
assim como o Ministério afim, que é o Ministério da Saúde, que eu tenho a certeza que, ao procurar o relator, não vai encontrar nenhuma dificuldade, nenhum óbice, no sentido de achar um caminho para que a gente possa adequar essa situação. E apenas um registro. Ao tomar conhecimento da matéria e ao lê-la, eu vejo que é algo facultativo do parlamentar. Não é imperativo. Ou seja, quem quiser colocar a emenda da saúde, para destinar a área da saúde do Corpo de Bombeiros, pode pôr. Quem não quiser, não põe. Então, é algo ainda que precisa ser analisado sobre esse aspecto. Não vai tirar nenhum percentual maior do orçamento da saúde, que a gente sabe, eu já fui prefeito, todo o orçamento da saúde ainda assim é pouco, porém, uma situação como essa tem como agregar valor, com certeza, na atividade afim, que é a atividade de socorro que o Corpo de Bombeiros muito bem presta junto com o SAMU. Presidente, eu sei que já foi pedido vista e que a discussão está suspensa, mas eu queria participar dessa construção. Eu queria pedir ao senador Humberto e ao senador Wilder que, se eu pudesse participar junto com o Ministério da Saúde, da construção, da gente encontrar uma alternativa. Porque, para mim, aprovar esse projeto seria, confesso para os senhores, uma bênção. Eu que trabalho, senador Eudócia, na prevenção do suicídio, da automutilação, eu estou com um número enorme de meninas no DF se automutilando. E eu, com certeza, são os bombeiros que acabam socorrendo. Se eu pudesse estar trabalhando com o Corpo de Bombeiros, como fazer o atendimento a esses meninos? Porque nem sempre o SAMU chega junto, mas eles estão do lado da casa do menino. Isso acontece muito aqui. Se eu pudesse ter essa liberdade de destinar um pouco da minha emenda de saúde para esse tipo de atendimento aqui no DF, para mim seria extraordinário. Porque eu sei o compromisso desses homens, esses valorosos. Então, vai estar tudo na saúde. Eu acho que o que está precisando aqui é só a gente se organizar. Quem vai executar esse programa? Sem, claro, enfraquecer o SAMU. Mas eu acho que, para mim, aqui no DF, Humberto, seria extraordinário. Eu acho que dá para a gente sentar com o Ministério da Saúde. E aqui, gente, senador Humberto, é o papel enquanto representante de governo. Se o Ministério da Saúde tem dúvida como vai operacionalizar, um parlamentar tem que pedir vista. Por favor, Corpo de Bombeiro do estado dele. Ele ama o Corpo de Bombeiros, por favor. É tudo uma questão técnica e é melhor que faça os ajustes esta semana. Imagine se passa sem os ajustes, depois a gente vai ter problema de veto lá na frente, a gente vai ter problema de judicialização. Então, se for necessário essa semana para a gente conversar, eu quero fazer parte dessa conversa, porque eu entendo a importância disso. Para mim, eu estou pensando muito em mim, e alguns colegas que já conversaram comigo sobre essa matéria, seria extremamente necessário e eu ter a faculdade de indicar ou não para o Corpo de Bombeiro. Não seria obrigada, mas ter essa liberdade. Então, vamos em uma semana, eu quero te ajudar na construção, eu e o Ministério da Saúde que está aqui, eu quero muito falar sobre algumas situações bem pontuais que eles vão entender que essa matéria é oportuna. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Aqui, com a palavra agora o senador Wilder Moraes. Senhor presidente, como foi pedido de vista regimental, nós pedimos uma vista coletiva, para que já possa voltar na semana que vem. E eu queria, presidente, só ressaltar que nós estamos dispostos aqui, já de pronto, aceitamos aí a senadora Damares para que a gente possa participar desse projeto, assim também como o senador Humberto Costa, que é conhecedor, é médico e nesse momento aqui representa o governo, foi ministro, um dos grandes senadores aqui dessa casa. Nós estamos à disposição. Agora, o projeto, eu tenho certeza que não vai ter nenhuma dificuldade, até com o Ministério da Saúde, que bem retratou aqui o senador Nelsinho Trade. Primeiro, é uma opção do parlamentar que colocar a sua emenda. Nós não estamos mexendo nos 15%, que já é constitucional e que tem razão. Todo recurso na saúde é pouco. Os estados gastam muito mais que isso. Chega a 30 e tantos % de investimento nos estados. Mas essa matéria, ela é muito clara quando a gente deixa muito explícito que os recursos é pré-hospitalar e também é acompanhado com o Ministério da Saúde. E também é com
conjunto com o SUS. Eu acho que é um mecanismo a mais. A instituição dos Corpos de Bombeiros do Brasil inteiro, e aqui eu ressalto o nosso Corpo de Bombeiros no estado de Goiás, que todos os anos é eleito a melhor instituição disparado de todos os serviços prestados como serviço público do estado de Goiás. Então, aí eu tenho muita segurança que as emendas colocadas nessa área de saúde, que é pré-hospitalar, eu não tenho dúvida da aplicação dela, da eficiência e da correção com esse recurso público. Mas nós estamos dispostos aqui, abertos, para que a gente possa discutir e, como o regimento diz, que a gente possa colocar como primeiro item da pauta da próxima sessão nossa aqui. Então, eu agradeço a participação de cada um dos colegas senadores para que a gente possa aprovar essa matéria importante na próxima semana. Concedo vista coletiva nos termos regimentais e coloco que esse projeto de lei seja colocado imediatamente na próxima semana. E fazendo só uma observação, que aqui na CAIS a gente está discutindo o mérito. Na CAI, senador Humberto, ele vai ser rediscutido com essa questão do impacto orçamentário na saúde. E quero ressaltar a importância, como os senhores colocaram, né, todos os senhores e senhoras, da importância do Corpo de Bombeiros para o nosso país, né, nesse atendimento pré-hospitalar que é tão importante. A SAMU é de suma importância, mas vocês trabalham em paralelo e quanto mais a gente tiver instituições trabalhando juntos em prol da saúde do nosso país, quem ganha é o povo. Com a palavra, senador Nelson Trade. Apenas um esclarecimento, pela fala do senador Humberto, eu sou do Mato Grosso do Sul. O meu estado vizinho é o Mato Grosso, mas mesmo assim eu quero dar o esclarecimento. O governador voltou atrás, se retratou, alinhou uma parceria com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, para ser uma parceria modelo para o restante do Brasil. Então, quero fazer esse registro e, com certeza, esse projeto aprovado, com certeza, algum senador lá do Mato Grosso haverá de colocar a emenda para firmar essa parceria e ser realmente o modelo para o restante do Brasil. Apenas esse esclarecimento. E viva o Mato Grosso do Sul! Não havendo mais quem queira discutir... Então, não, isso eu já falei. Agora, senhores senadores e senhoras senadoras, vamos para o item 5. Pela ordem, senhora presidente. Vossa Excelência podia suspender a sessão por 2 minutos, que eles queriam fazer uma foto com Vossa Excelência? Pois não. Pode ser? Concedido. Podem vir aqui os oficiais, junto com o senador Wilder, senadora Damares, senador Humberto. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. A expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Agora vamos para o item 5. O projeto de lei número 2888 de 2021, que é terminativo, institui no calendário oficial o Julho Laranja,
destinada à conscientização sobre a necessidade do exame ortodôntico anual nas crianças de 6 a 12 anos de idade. A autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria da senadora Damares Alves e o relatório é pela aprovação do projeto. E observação que em 13 de abril de 2026 foi realizada a audiência pública para instrução da matéria. E agora concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do relatório. Presidente, como o texto já foi publicado, eu vou direto ao mérito de forma resumida, mas inclusive reforçando que tivemos uma audiência recentemente aqui para a gente confirmar a data, o período do que se propõe esse projeto de lei. O projeto apresenta técnica legislativa apropriada, não tem nada inconstitucional, nenhum problema jurídico. E no que diz respeito aos requisitos previstos na lei, a gente fez audiência pública e nessa audiência ficou confirmado que realmente é o que o segmento quer, exatamente como o texto. O parecer, então, é favorável ao projeto. A proposta encontra respaldo em evidências científicas que demonstram elevada prevalência de alterações oclusais em crianças de 6 a 12 anos. E a campanha vai alcançar muito as crianças nessa faixa etária, frequentemente associadas a distúrbios respiratórios, dificuldades cognitivas e impactos emocionais decorrentes de situações de bullying. Temos aqui uma senadora, dentista, participou da audiência pública. Fazer esses exames nesse período de 6 a 12 anos, não é só o rostinho ficar bonito. As questões respiratórias, a gente vai aqui salvar vidas. A antecipação do diagnóstico e o tratamento adequado dessas condições contribui não apenas para o desenvolvimento físico-psicológico adequado das crianças, mas também para a melhoria de indicadores de saúde coletiva em consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Além disso, meses como Outubro Rosa deu certo, Novembro Azul deu certo. Por que a gente não ter um mês dedicado, senadora, a gente ter aí diversas campanhas ampliando o debate sobre a saúde dentária das crianças, os exames? Assim, nós somos pela aprovação do projeto de lei 2881 de 2021, que nasceu lá na Câmara com o senador do nosso partido, um deputado do nosso partido, meu e de Roberta, o deputado aqui do DF, o nosso deputado querido Júlio Ribeiro, e assim a gente institui, aprovando hoje o projeto de forma terminativa, no calendário oficial o Julho Laranja, destinado à conscientização sobre a necessidade do exame ortodôntico anual das crianças de 6 a 12 anos de idade. Esse é o relatório e eu peço apoio de todos os pares. Parabéns pela relatoria, senadora Damares Alves. E quero também parabenizar o deputado que teve a iniciativa de ser o autor dessa importância de tratar a saúde bucal das nossas crianças. E agora concedo, coloca a matéria agora em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão em votação. Encerra a discussão e em votação o projeto. A votação é nominal. Então, eu solicito aos senhores senadores, às senhoras senadoras, aos senhores senadores, que possam estar votando nesse projeto de lei que a senadora Damares Alves acabou de relatar. O painel está aberto. Nós temos um quórum de 21 senadores. Está aberto. Eu solicito que os assessores aqui presentes possam entrar em contato com os seus respectivos senadores e senadoras, uma vez que essa votação também pode ser feita por modo remoto. E durante a votação, aguardando o resultado da votação, nós iremos passar para o item 9, que é o requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 31, de 2026. Ele é não terminativo.
A autoria é da querida senadora Damares Alves e agora eu passo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do requerimento. Presidente, o requerimento já foi publicado, é apenas para a realização de uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de debater os impactos sociais, sanitários, regulatórios e orçamentários decorrentes do projeto de lei 411 de 24, que altera o Estatuto da Pessoa Idosa no que se refere ao funcionamento das instituições de longa permanência para pessoas idosas. Veja só, o que a gente quer aqui? Uma ELPI, ela é assistência social. Mas a gente tem dentro da ELPI, senadora, nos nossos abrigos, pessoas no oxigênio, pessoas muito doentes. Por que essas instituições não podem ser híbridas? Serem assistenciais e também aquelas que se habilitarem, serem da área da saúde e ali a gente poder receber pessoas em aparelhos e essas instituições que já cuidam tão bem, poderem continuar o trabalho na área da saúde e receber por isso. Porque hoje só recebem da assistência social. Aonde estão os nossos idosos doentes, crônicos, por exemplo? Aonde ficam? Lotando hospitais que eles poderiam estar numa instituição com cuidados paliativos, sendo bem tratada. Às vezes a instituição que ele já morou anos. Aí ele vai para o hospital, fica lá jogado no hospital. Poderia voltar a instituição, ter um lugar especial para recepcioná-lo. Todo mundo já conhece, já ama aquele idoso. Mas no Brasil, as ILPIs são só assistenciais, não são serviço de saúde. Então, esse é o debate. Tem um projeto para que elas agora se tornem híbridas. Então, a gente quer fazer um debate nas duas comissões, fechar todas as arestas e, quem sabe, a gente já aprovar esse projeto e a gente beneficiar centenas de instituições no Brasil, centenas que já cuidam da pessoa idosa doente. Então, esse é o requerimento, presidente. Mais uma vez, lhe parabenizo, senadora Damares, pela sua iniciativa. Essa é a nossa realidade mesmo. E só fazendo alguma consideração no que você colocou do seu requerimento, os idosos já se sentem em casa nesses abrigos. Sim. E tirá-los para a unidade hospitalar, muitas vezes torna célere o óbito desse paciente. Exato. Né? Então, temos que acolhê-los. E essa é a melhor forma. Parabéns, senadora Damares Alves. Os senadores que o aprovam e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Gente, os requerimentos 10 e 11 dos colegas senador Girão, que estão presos lá na CCJ, e o senador Flávio Arnes, que não pôde estar presente com a gente. E o 8 também, se a senhora me permitir, do senador Irã. São requerimentos de audiência pública, há consenso, e eu concordo com esses requerimentos, quero essas audiências, quero inclusive participar de todas elas. Pois não, senadora Damares. Vamos para o item 8, que é o requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 27, de 2026. Ele é não terminativo. A autoria do senador Dr. Irã. E agora passo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do requerimento como relatora ad hoc. Senador, o requerimento que eu subscrevo, que é de autoria do senador Irã, é para a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater sobre o glaucoma no Brasil. Olha que audiência incrível. E ele traz aqui representantes de diversas instituições, inclusive o Ministério da Saúde, para esse debate. Então, eu peço aos pares que a gente aprove, a gente agilize e agende de imediato essa audiência. Pois não, senadora Damares. Os senadores e senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Vamos para o item 10. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 32 de 2026, é não terminativo. A autoria do senador Eduardo Girão. E agora eu passo a palavra à senadora Damares Alves para fazer a leitura ad hoc do requerimento. Presidente, é um requerimento para a realização de mais uma importante e necessária audiência pública, e essa tem o objetivo de debater os impactos sociais, econômicos e de saúde
pública decorrentes da crescente expansão das apostas esportivas online, bets, no Brasil. E ele traz aqui uma série de instituições e especialistas para o debate do tema. Esse é o requerimento, presidente. Os senadores e senadoras que o aprovam, quero permanecer como se encontram. Aprovado. Vamos agora para o item 11, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 34 de 2026. Ele é não terminativo. A autoria do senador Flávio Arnes e subscrito pela senadora Damares Alves. E dessa forma, passa a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do requerimento. Presidente, é um requerimento para uma realização de audiência pública nos termos regimentais e o tema é extremamente parecido com o do outro requerimento. O senador Flávio Arnes requer a realização de uma audiência pública para discutir o cenário da saúde ocular no Brasil. E ele traz aqui, indica aqui, especialistas. Eu acho até que seria possível juntar as duas audiências, falar com os dois autores. Eu tenho muito interesse nesse debate, juntar os dois requerimentos numa única audiência. Mas vamos aprovar um requerimento para fazer a garantia desse pedido do senador Flávio Arnes. Pois não, senadora. Os senadores e senadoras que o aprovam, quero permanecer como se encontram. Aprovado. Faltam ainda 2 votos. Já deu coro, pessoal, já deu coro, caros senhores, senadoras e senadores. E agora... Eu não votei? Eu? Vamos... Juro que eu votei, peraí. Minha querida senadora Damares, vote, querida. Imagina se eu não vou votar no meu voto, no meu relatório. Vê se computou. Foi? Foi. Oh. Agora, votou também, senadora Roberta. Agora vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Vamos ver o resultado. Sim, 10 colegas votaram sim, nenhum não, deu abstenção. Então, 11 votos favoráveis. E dessa forma, o resultado foi aprovado o projeto e a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Parabéns, senadora Damares Alves, pela sua relatoria desse projeto tão importante. Tá. E agora eu passo para 2 requerimentos extrapautas da minha autoria. Consulto os senhores senadores e senhoras senadoras sobre a inclusão extrapauta do requerimento número 38 de 2026 da CAS, apresentado por esta vice-presidência. Não havendo óbices, passa a leitura do requerimento. Requero, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal, do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre a saúde mental das mães e propõe para a audiência a presença dos seguintes convidados: a doutora Fernanda Bezerra Martins Feitosa, que é mãe atípica e advogada especialista nos direitos de pessoa com TEA e deficiência, a senhora Kelly Cristina Lopes dos Santos, a senhora Charlene Lima Gonçalves Pereira, que é mãe atípica e líder de comunidade de mães atípicas no Distrito Federal. A doutora Marluce Caldas, que é ministra do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. E os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam, quero permanecer como se encontram. Aprovado. E o segundo requerimento extrapauta da minha autoria. Consulto os senhores senadores sobre a inclusão extrapauta do requerimento número 39 de 2026 da CAS, apresentado por esta vice-presidência. Não havendo óbices, passa a leitura do requerimento. Requero, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal, do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 22 de 2026 da CAS, sejam incluídos os seguintes convidados: a doutora Ludmila Abraão Ajá, cardiologista, emergencista, intensivista e coordenadora do ITMI. Representante
do Conitec, representante do AC Camargo Cancer Center, representante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, representante do Hospital Israelita Albert Einstein, e os senadores e senadoras que eu aprovo, quero permanecer como se encontram. Resultado: aprovado. E agora eu passo para o item 2, que é o projeto de lei número 801 de 2024. Ele é terminativo, dispõe sobre a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias, estabelecimentos comerciais e assemelhados a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais sem fins lucrativos. A autoria é do senador Giordano e a relatoria é da senadora Soraya Tronic. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 5 da CRA, substitutivo da CAS, da CRA, do número 5 da CRA, substitutivo. Observação. Número 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos e pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com pareceres favoráveis ao projeto. Número 2. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Número 3, a votação será nominal. E agora eu concedo a palavra à senadora Soraya Tronic para a leitura do relatório. Com a palavra, Vossa Excelência, minha querida senadora. Bom dia, querida presidente, senadora Eudócia. Bom dia, senador Giordano. Bom dia a todos os colegas e colegas presentes, servidores e quem nos acompanha. Dias atrás eu relatei esse projeto no ACRA, então ele já está bastante introjetado, que está muito dentro de mim já. Bom dia, doutoras, senadoras, perdão. Então eu vou tentar ser o mais didática possível, menos enfadonha possível, tá? Este projeto de lei do senador Giordano, que é de 2024, fico muito feliz, senador, porque fizemos caminhar esse mês, eu estou vendo esse ano, né? E estou vendo esse seu esforço, justamente por conta da questão meritória dele e algo que nos incomoda sobremaneira, que é o desperdício de alimentos no nosso país, que hoje consegue alimentar 1,4 bilhões de pessoas no mundo. E, ao mesmo tempo, temos pessoas ainda passando fome aqui e somos obrigados a jogar no lixo alimentos pela impossibilidade de doar. Entendemos que, lógico, há uma preocupação desses alimentos estarem deteriorados, alimentos que podem estar vencidos, enfim. Mas, nos termos do projeto de lei do senador Giordano, aqui a gente consegue sanar estes problemas. Então, este projeto de lei dispõe sobre a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias, estabelecimentos comerciais e assemelhados, a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais sem fins lucrativos. A proposição é composta por 10 artigos e o primeiro define o seu escopo. Já o artigo 2º estabelece que os donatários de alimentos serão previamente cadastrados e se responsabilizam pela verificação dos produtos doados, devendo firmar em contrato com as entidades doadoras as características da sua parceria em relação a essa doação. O artigo 3º, por sua vez, determina que apenas alimentos que atendam aos requisitos sanitários podem ser doados, incluindo aqueles que tenham perdido sua condição de comercialização. O artigo 4º ressalva que as entidades empresariais doadoras e donatárias ficam isentas de responsabilidade civil e penal
em caso de dano para o consumidor final dos alimentos doados, quando agirem sem dolo ou culpa. Sem dolo ou culpa, porque não podemos também ter a pessoa agir simplesmente com desídia, né? Assumir, de repente, uma culpa. O artigo 5º permite que a empresa donatária doe alimentos para outras empresas, desde que elas também se caracterizem como donatárias nos termos legais. Já o artigo 6º estatui que, além do contrato com as donatárias, as empresas doadoras devem manter registro de controle das doações realizadas e suas características pelo prazo fixado em regulamento. O artigo 7º faculta as empresas doadoras que apurem o imposto, os tributos sobre a renda pelo lucro real, a dedução da base de cálculo desse tributo dos valores de alimentos doados. Os artigos 8º e 9º incluem as doações de pessoas naturais a entidades e organizações sem fins lucrativos de proteção de animais entre as despesas dedutíveis do imposto de renda, limitando-se a 6% do montante devido a esse tributo. O artigo 10 do projeto, cláusula de vigência, determina que a lei gerada por sua eventual aprovação passe a vigorar em 90 dias após a data da sua publicação. Na justificativa, o autor argumenta que muitos brasileiros têm vivido em condições de pobreza e, assim, enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Defende, então, que a regulamentação da doação de alimentos entre pessoas jurídicas pode trazer transformações em relação ao problema da fome. Ademais, o senador Giordano, proponente, explica que a possibilidade de dedução de doações a entidades protetoras dos animais contribui para fomentar uma cultura de respeito a esses seres. Bom, foi despachado para a CAI, para a CAIS e para a CRA. Na CAI e na CAS, Vossa Excelência, presidente, já relatou a tramitação do projeto. Então, eu vou pular certos itens, ok? Porque chegamos aqui, obviamente, com aprovação nas duas comissões. E vou partir aqui para a análise. Compete a CAIS, sem dúvida nenhuma, opinar sobre essa proposição. Justamente porque a defesa da saúde é a matéria de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal, portanto, a competência é cabível aqui. No mérito, registra-se que diversas entidades atuantes do setor de filantropia relatavam no passado que a legislação brasileira acabava por incentivar indiretamente o desperdício de alimentos. Isso porque entidades que dispunham de excedentes próprios para consumo humano, no caso mercados, restaurantes, etc., deixavam de doá-los por receio de eventual responsabilização por danos causados após a doação, especialmente porque consideravam inviável controlar o manuseio, o transporte e o acondicionamento dos alimentos após serem transferidos a terceiros. Com o agravamento das condições sociais durante a pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 14.016, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedente para o consumo humano, regramento que representou importante marco ao estabelecer a isenção de responsabilidade civil e administrativa do doador de boa-fé, desde que observadas as normas sanitárias e ausentes dolo e culpa. Além disso, esse diploma legal autorizou a doação de alimentos fora dos padrões comerciais, mas ainda próprios para consumo, e buscou estimular a atuação articulada entre setor privado, poder público e organizações da sociedade civil. Os avanços promovidos por essa legislação permitiram que inúmeras iniciativas solidárias se expandissem durante a pandemia, viabilizando a destinação de alimentos a populações vulneráveis e contribuindo para mitigar os efeitos da insegurança alimentar.
Naquele contexto, a redução do risco jurídico para os doadores revelou-se fundamental para ampliar, em algum nível, a oferta de alimentos e fortalecer redes de solidariedade em todo o país. Mais recentemente, a Lei 15.224, de 25, trouxe novos aperfeiçoamentos ao instituir a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, promover a articulação entre diferentes atores e criar instrumentos como o Selo Doador de Alimentos, além de estabelecer diretrizes gerais para a doação de alimentos próprios para consumo humano e animal. Esse novo diploma legal também reforçou a importância da observância de normas sanitárias e da atuação coordenada entre os diversos agentes envolvidos no processo. Assim, observa-se que o Congresso Nacional tem caminhado no sentido de facilitar e desburocratizar a doação de alimentos, sem deixar de assegurar o cumprimento de requisitos sanitários indispensáveis à proteção da saúde pública. E foi nesse contexto que o PL 801 de 24 segue na mesma direção, ao propor mecanismos que conferem maior institucionalidade às doações, como é o caso do cadastro de entidades receptoras e a formalização contratual, instrumentos que favorecem a rastreabilidade e controle das operações de doação. Ou seja, o projeto do senador Giordano vem suprir lacunas que restaram dessas 3 legislações que avançaram no mesmo sentido. De fato, importa destacar que o projeto não se limita a incentivar a doação de alimentos, mas também busca estruturar um modelo seguro e transparente para a sua operacionalização. Ao prever mecanismos como o cadastro das entidades receptoras, a formalização de instrumentos contratuais e a manutenção de registros das doações, a proposição contribui para a rastreabilidade das doações e para a mitigação de riscos sanitários e jurídicos, fortalecendo a confiança, e a segurança jurídica entre doadores, intermediários e consumidores finais desses alimentos. Também merece destaque o aperfeiçoamento promovido no regime de responsabilidade dos doadores. Ao reforçar a proteção jurídica aos agentes que atuam de boa fé, sem, obviamente, afastar a responsabilização em caso de dolo ou culpa, a proposta equilibra adequadamente o incentivo à doação com a necessidade de resguardar a saúde dos beneficiários. Esse equilíbrio é essencial para evitar tanto a retração das doações quanto a flexibilização indevida de padrões sanitários. Dessa forma, a proposição revela-se inegavelmente meritória em sua essência, no que se refere também à proteção e defesa da saúde. Ainda assim, destaco que as sugestões de aperfeiçoamento aprovadas no âmbito da CA e da CRA mostram-se pertinentes na medida em que corrigem questões formais, como a ausência de estimativa de impacto decorrente da instituição de benefícios fiscais, como a criação de novas possibilidades de deduções de imposto de renda. E ampliam o alcance da proposta ao incluir, por exemplo, o transporte dos alimentos doados como parte integrante do processo, reforçando sua segurança e efetividade. Com efeito, a emenda 1T traz aspecto relevante no que diz respeito ao tratamento mais detalhado da logística das doações, especialmente quanto ao transporte dos alimentos, considerando que a legislação vigente ainda não disciplina de forma suficiente essa etapa, que é crucial para a preservação da qualidade e da segurança sanitária dos produtos. Vide produtos que precisam ser refrigerados e o transporte. Sai do doador, vai para o donatário e tem o dano ocorre exatamente no meio do caminho, no transporte. Ao incorporar o transporte como parte integrante do processo de doação, com exigências de cadastro prévio e conformidade sanitária, tal emenda ao projeto supre lacuna normativa importante e contribui para a integridade de toda a cadeia de distribuição. Por essas razões, entendemos adequado acompanhar integralmente o entendimento da CRA sobre a matéria, inclusive quanto aos aperfeiçoamentos do texto na forma do substitutivo proposto naquele colegiado. E o voto, senhora presidente,
é pela aprovação do projeto de lei número 801 de 2024, com as emendas de número 1T, 3 da CAI e 4 da CAI, e pela rejeição da emenda 2T na forma da emenda 5 da CRA. É este o voto. Mais uma vez, parabenizo a propositura deste projeto de lei do senador Giordano, pelos fatos já amplamente destacados e narrados aqui. E, terminativo, peço para os colegas que votem rápido, porque a agenda está cheia, e que agora, senador Giordano, a missão nossa vai ser lá na Câmara. E espero que tenham a mesma sensibilidade que esta casa teve em agilizar a tramitação deste PL tão importante. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns pela relatoria, senadora Soraya Tronic, e parabéns pela autoria, senador Giordano. É realmente um tema muito importante, especialmente para o nosso país, que o índice ainda é muito alto, não é, de desnutrição. Avançou muito, mas ainda é muito alto, não só de desnutrição infantil, mas também de adultos e idosos. Então, iria contribuir bastante. E a sua relatoria foi meritória e foi completa. Parabéns, senadora Soraya Tronic. E agora eu coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. E em votação, o substitutivo, nos termos do relatório apresentado, quero colocar que a votação será nominal. O painel está aberto. O painel já está aberto. E convido os colegas senadores e senadoras para votarem, e também coloco aqui para todos os assessores aqui presentes e assessoras para entrarem em contato com seus respectivos senadores e senadoras para darmos celeridade a esse processo de votação nominal. Vamos agora aguardar a votação dos pares, para que a gente tenha com a palavra a senadora Soraya. Gostaria de discutir mais e de permanecer aqui, mas justamente por conta da sabatina hoje de Jorge Messias, eu preciso retornar ao plenário da CCJ. Presidente, mas espero ter contribuído e conte comigo para as votações. Eu estou votando de lá, essa aqui eu já votei, mas votei na primeira, e conte comigo para a gente zerar essa pauta. Obrigada. Pois não, senadora Soraya. Quero aqui cumprimentar o meu querido vereador Cal Moreira, lá do meu estado de Alagoas, e vereador pela nossa capital de todos os alagoanos, Maceió. E, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores da nossa Maceió. Seja muito bem-vindo, vereador Cal. Você que tem feito toda a diferença lá em Maceió, com seu trabalho árduo e ali aguerrido, destemido, lutando em prol do nosso povo, do povo da nossa querida Maceió e, por que não dizer, do nosso povo de todo o estado de Alagoas. Você tem feito um trabalho incrível e é motivo de muita honra
tê-lo aqui no Senado Federal e especialmente aqui na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais. Seja muito bem-vindo. Também quero cumprimentar o nosso querido pastor Alan Jefferson e, em seu nome, pastor Alan Jefferson, cumprimentar a todos os pastores da nossa querida Maceió e de todo o nosso estado de Alagoas. Sejam muito bem-vindos. E agora estamos ainda aguardando, mais uma vez solicito aos nossos colaboradores, nossos assessores e assessoras, que possam estar solicitando aos nossos senadores e senadoras para votarem. Muito obrigada. Acabamos de atingir o quórum de votação. Está encerrada a votação nominal e agora vamos para o resultado. Foram 11 votos sim, não teve nenhum voto contrário, abstenção 0. Então, foram 11 votos favoráveis num quórum de 12 votos. Parabéns, senador Giordano, pelo seu projeto de lei. Espero que você tenha êxito lá na Câmara dos Deputados, que os colegas deputados tenham essa sensibilidade que o Senado teve e, com certeza, será um projeto de lei vitorioso. E, mais uma vez, parabéns pela sua grande contribuição para o nosso país e especialmente para o seu Estado. Um grande abraço a todos aqui presentes, senadores e senadoras. E, para encerrar, quero lembrar que hoje, às 14h30, teremos reunião extraordinária desta comissão, em forma de audiência pública, destinada a debater sobre a garantia dos direitos das mulheres gestantes e parturientes e o combate à violência obstétrica. E, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. Essa expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tiradentes, como militar, ele tinha a função de exatamente montar o povo que, de fato, está disposto ali a lutar. Ele doa a própria vida em nome de um ideal. Isso ainda precisa ser um pouco resgatado no dia de hoje, porque se você pensar que Tiradentes, ele é herói da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi herói dos grupos de guerrilha da esquerda na década de 70. Toda vez que tem uma crise política no Brasil, alguém saca o nome do Tiradentes do bolso, né? Então, o Tiradentes, ele hoje serve a praticamente todas as causas, né? O que não é bem assim. A história é um pouco mais complicada. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos: mar mais Inhã. Mar é uma variação de Embará, Bará,
que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a homenagear os 30 anos do Grupo UOL. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, em atendimento ao requerimento número 12 de 2026, de minha autoria, e também de autoria da deputada federal Tabata Amaral. Compõem a mesa desta sessão solene, desde já convido-os a compor o dispositivo, juntamente com essa presidência, a senhora deputada federal Tabata Amaral, a senhora Maria Judite de Brito, vice-presidente de áreas corporativas do Grupo UOL, o senhor Paulo Sâmia, diretor-presidente, CEO do UOL, o senhor Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL. Agradecendo todos os presentes, todas as senhoras e senhores, convido-os para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, convido todos a assistirmos ao vídeo preparado pelo Grupo UOL, especialmente para esta sessão. Quando tudo ainda era mato, abriu as portas da internet para o Brasil. Lançou a primeira TV online e transmitiu shows. E o primeiro jogo da seleção brasileira na internet. O primeiro e único debate presidencial online. Juntou casais muito antes do Tinder. Fez streaming de filmes quando Netflix e YouTube nem existiam. E foi plataforma de artistas bem antes do Instagram. O UOL criou o e-commerce do Pão de Açúcar quando a Amazon só vendia livros. Podia ser acessado pelo celular bem antes dos iPhones. E com o PagSeguro, revolucionou a maneira como os brasileiros fazem e recebem pagamentos pela internet. Há 30 anos, o UOL não para de inovar e de se reinventar. Já estamos prontos para os próximos 30. Gostaria de registrar a presença dos embaixadores e representantes diplomáticos do Panamá, da República Dominicana e da Rússia. Senhoras e senhores, eu cumprimento a coautora desse requerimento para a realização desta sessão solene em homenagem aos 30 anos do UOL, a deputada federal Tabata Amaral, rendendo a sua excelência todo o meu apreço, admiração pelo seu trabalho desenvolvido na política e no Parlamento brasileiro. É uma alegria tê-la conosco, deputada Tabata, nesta sessão solene, no plenário do Senado, numa sessão do Congresso Nacional. Saúdo a senhora vice-presidente da área de áreas corporativas do Grupo UOL, Maria Judite de Brito, igualmente o CEO do UOL, Paulo Sâmia, o diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, que compõe esse dispositivo com esta presidência. Me permito cumprimentar também os profissionais jornalistas na pessoa da Carla Araújo, correspondente, chefe do UOL aqui em Brasília, com quem conversamos a miúde a respeito desta sessão solene, e agradeço, inclusive, a Carla por nos proporcionar a ideia para que pudéssemos subscrever a autoria desse requerimento de sessão solene. Cumprimento a todos os presentes, os senhores senadores, senhoras senadores, senadoras, senhores deputados federais, senhoras deputadas federais. É com satisfação que uso da palavra para homenagear os 30 anos de existência de um veículo de comunicação que constitui um marco do jornalismo profissional brasileiro, bem como um pioneiro da notícia distribuída pela internet. O requerimento desta sessão solene, como disse, foi apresentado por mim, na sua excelência, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tendo também como subscritora, representando a Câmara dos Deputados, a deputada federal Tabata Amaral. Todos sabem que a internet tem hoje um papel primordial, especialmente no que diz respeito à democratização do acesso à informação. A era digital transformou, de uma vez por todas, a maneira como consumimos conteúdo. Isso é absolutamente fundamental no que diz respeito ao fortalecimento da cidadania como um fundamento da nossa República. Por outro lado, a facilidade de disseminação de conteúdo trouxe também agruras. É grande a profusão de informações que brotam, como por mágica, das mais variadas fontes. E muitas vezes, essas informações não são checadas e podem trazer desinformação. Por isso, ao nos depararmos com canais confiáveis de jornalismo profissional, precisamos enaltecer, reconhecer e valorizar esses veículos.
É o caso do UOL. O canal ou portal Universo Online, uma empresa pertencente ao Grupo Folha, surgiu em 1996, quando a internet começava a se popularizar no Brasil. No ano anterior, o governo Fernando Henrique Cardoso havia criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Entre suas atribuições, aquele comitê tinha a finalidade de criar parâmetros legais para ordenar a expansão da internet no nosso país, garantindo concorrência justa entre provedores. Também estabeleceu certos padrões técnicos mínimos para as empresas que operam na rede. O UOL não perdeu essa grande oportunidade. Já começou instaurando o padrão de qualidade do serviço de jornalismo na internet, um padrão que seria copiado pelos concorrentes, dificilmente igualado. A princípio, oferecia serviços de bate-papo, publicava a edição diária da Folha de São Paulo, abrindo parte do acervo do jornal ao público, e trazia reportagens traduzidas do New York Times, eram os produtos principais. As soluções gráficas e as apresentações de texto tinham início ali, com ligações para outros textos e para outras páginas da web. O UOL esbanjava pioneirismo e fazia escola. Um ano depois, em 1997, ocorreu o lançamento da TV UOL, a primeira televisão feita na web, para o público da web, transmitida exclusivamente pela web, com 24 horas de programação e ênfase no jornalismo. No ano 2000, a empresa lança o pacote tecnológico que permite ao público acessar o conteúdo do canal por telefone celular. O que hoje é um hábito concorrente e trivial, teve um começo e o UOL estava lá. Em 2002, o UOL transmitiu o primeiro jogo da seleção brasileira ao vivo pela internet. Em 2010, o UOL organizou o primeiro debate entre candidatos à presidência da República, transmitido exclusivamente pela internet. Em 2006, um programa do UOL, o Projeto Políticos do Brasil, ganha o cobiçado prêmio ESSO de jornalismo. O PagSeguro, serviço de comércio eletrônico, o UOL Host, serviço voltado ao empreendedorismo digital, o UOL Assistência Técnica, com atendimento remoto ao assinante, o UOL EdTech, com soluções de aprendizagem online. O mais recente é R, Serviço de Consultoria, Inteligência Artificial e Inovação Digital, AIR. São todos eles produtos que a empresa vem oferecendo, fazendo do UOL uma potência em serviços de tecnologia digital. Afora todo o brilhantismo tecnológico da empresa e a sua trajetória de sucesso nos mais variados negócios, quero enfatizar o núcleo da empresa, a origem dela, o serviço de que eu, particularmente, sou usuário assíduo nestas 3 décadas, o jornalismo. O jornalismo do UOL, feito com a qualidade habitual da Folha de São Paulo, mas com as características da linguagem da internet, é garantia do acesso a notícias e a comentários feitos com objetividade, responsabilidade e independência. É fonte segura de informações em tempos sombrios de desinformação. É quando podemos separar o joio do trigo, como no bom e velho jornalismo, ainda que com uma roupagem digital. A equipe de jornalistas que o UOL conseguiu reunir é um grupo de peso, um time invejável e admirável. Então, só nos resta agradecer à empresa, a todos os seus profissionais, admiradores, administradores, jornalistas, técnicos e todos os seus colaboradores, por empreenderem no Brasil, por trazerem a novidade tecnológica a diversas áreas do nosso mercado e, sobretudo, por fazerem um jornalismo de tão alto nível. Tudo isso fez do UOL
a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços e produtos da internet. Por isso, no alto da presidência dessa sessão, como ex-presidente do Senado e do Congresso Nacional e também representando o atual presidente, senador Davi Alcolumbre, dedico os nossos mais sinceros parabéns por seu aniversário de 30 anos, ora reconhecido nesta sessão solene. Desejo vida longa ao UOL. Muito obrigado. Registro a presença entre nós do senador Omar Aziz. Em instante após os pronunciamentos já previstos, senador Omar Aziz, gostaria de lhe dar a palavra. Convido para fazer uso da palavra a senhora deputada federal Tabata Amaral, requerente desta sessão. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento meu querido amigo, presidente Rodrigo Pacheco, toda a minha admiração, carinho e respeito pela sua trajetória. Cumprimento também o senador Omar Aziz, com quem eu várias vezes posso contar em pautas muito importantes. Muitíssimo obrigada. Cumprimento todos os que estão aqui representando o UOL, para não me esquecer de ninguém, Maria Judite, Paulo, Murilo, mas também os queridos Carla, Carol, Alexandre Jimenez e Josias. É uma alegria estar aqui com vocês e, em nome dessas pessoas, cumprimento cada uma dos presentes que estão aqui. Gostaria de compartilhar algumas breves palavras, talvez repetindo um pouco do que já foi dito pelo presidente Pacheco, mas para reconhecer a importância, não só da história, da trajetória do UOL, mas também de tudo que vocês terão que enfrentar e terão que fazer nos próximos anos, que, se Deus quiser, serão muitos. A gente está aqui com muita felicidade para parabenizar vocês que fazem o UOL acontecer. Como já foi dito, o UOL nasce de uma proposta muito visionária, muito original, que eu gostaria de resumir da seguinte forma: para além de receber informação, brasileiros e brasileiras já queriam, 30 anos atrás, produzir, comentar, conversar, ser parte da notícia. A audiência precisava ter voz, e vocês foram dos primeiros a reconhecerem isso. Foram 30 anos numa indústria em que não se sobrevive se você não se reinventar constantemente, e como o presidente Pacheco trouxe tão bem, se reinventar o tempo todo, para mim, é o que o UOL faz de melhor. Em 1996, ninguém tinha celular com internet. Em 2006, ninguém tinha smartphone. Em 2016, a gente não imaginava o tamanho que o WhatsApp teria na nossa vida pública. E agora, em 2026, a gente só sabe falar de IA, para a gente ver o quanto que o mundo está mudando e cada vez mais rápido. E o UOL, como eu já disse, não só atravessou essas muitas transformações e revoluções, mas esteve sempre na dianteira, fazendo jornalismo independente, plural, com escala, com tecnologia própria, e a gente precisa reconhecer o quanto que brasileiros e brasileiras vêm inovando no ramo da tecnologia e também, obviamente, com credibilidade, com respeito para com os brasileiros. Um grupo que assumiu o compromisso público de democratizar o acesso à informação. Já foi comentado aqui o papel do PagBank, o papel do UOL EdTech e o papel, mais uma vez, de levar a informação de forma democratizada para que todos tivessem acesso. Mas cabe a mim também falar um pouco desse contexto difícil, não só que o jornalismo brasileiro está vivendo, mas que a nossa democracia está vivendo, porque eu sei que esse é um tema muito caro para vocês também. Como o nosso presidente Pacheco já trouxe, a gente tem algoritmos que premiam a indignação, a raiva, o ódio acima da informação, e esse é um debate que a gente não pode ter medo de enfrentar. A gente tem plataformas estrangeiras que concentram a distribuição e capturam a receita publicitária que é produzida no Brasil, e essas plataformas serão sempre muito bem-vindas no nosso país, mas é muito importante que a gente não abra mão em nenhum momento da soberania brasileira, e quando a gente
exporta os nossos dados sem nenhum questionamento e importa essas tecnologias também sem nenhum questionamento, sem nenhum debate, a gente abre mão, sim, de uma parte da nossa soberania. Uma provocação que eu sempre faço é que, cada vez mais, a nossa vida ela acontece no ambiente digital. A gente conversava mais cedo aqui no café, é onde a gente se relaciona, é onde a gente consome, é onde a gente decide do que a gente gosta, adquire novos gostos, e a gente precisa entender que essas regras já foram estabelecidas. As regras de convivência, por exemplo, dentro de uma plataforma, mas até aqui foram definidas fora do nosso país. Não foram definidas por brasileiros. Então, esse é um debate muito importante para que brasileiros e brasileiras possam continuar definindo como, mais uma vez, brasileiros e brasileiras vão viver daqui para frente. E aí também, como já foi dito, conteúdos falsos que se espalham muito mais rápido do que conteúdos verdadeiros. E nesse sentido, gente, o trabalho de vocês é um alento. Mas aqui, sem pressão, mas com pressão, a gente precisa de vocês cada vez mais. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos que estão aqui e aproveito para cumprimentar o senador Randolph, que está aqui com a gente também, do quanto que o jornalismo sério, independente, que de fato se responsabiliza por suas fontes, pelos fatos que apresenta, ele faz parte da infraestrutura da democracia. Assim como quando a gente fala de escolas públicas, de um sistema público de saúde, de uma segurança que funcione, o jornalismo é fundamental para que a democracia cada vez possa ser mais sólida no nosso país e menos questionada, menos atacada. E sem uma informação confiável, a democracia funciona só pela metade. Então, é por isso que eu digo parabéns, muito obrigada, sigam firmes e façam muito mais. O nosso mundo vai mudar cada vez mais rápido daqui para frente. A gente sente muitas vezes que não tem nenhum chão embaixo dos nossos pés. Mas são nesses momentos que o nosso Brasil se une, que a gente mostra a nossa resiliência, que a gente mostra a nossa capacidade de inovar e, mais uma vez, que a gente mostra que brasileiros e brasileiras têm todas as condições e direito de decidirem sobre o nosso dia a dia, de decidirem sobre o nosso futuro. Então, que orgulho ter uma empresa brasileira fazendo tudo o que vocês fazem. No que eu puder apoiar, contem sempre comigo, com o meu mandato, com o meu trabalho. E é uma honra estar nessa sessão, celebrando essa data tão importante. Mas, de novo, parabéns, façam muito mais e que sejam décadas de muito sucesso daqui para frente. Muitíssimo obrigada. Gostaria de registrar a presença do senador Randolph Rodrigues no plenário do Senado Federal e registrar também, cumprimentar o senhor Alexandre Gimenez, diretor de reportagem do Grupo UOL, a senhora Carol Conway, diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais do Grupo UOL PagBank, e do senhor Josias de Souza, colunista do Grupo UOL. É uma alegria tê-los conosco. Passo a palavra imediatamente para o seu pronunciamento a senhora Maria Judite de Brito, vice-presidente de áreas corporativas do Grupo UOL. Bom dia a todos. Senhor presidente e requerente dessa sessão, senador Rodrigo Pacheco. Senhora requerente desta sessão, deputada federal Tabata Amaral. Senador Omar Aziz. Senador Randolph Rodrigues. Senhoras e senhores, demais autoridades presentes, meus companheiros do Grupo UOL. É uma honra imensa representar o Grupo UOL nesta sessão solene que celebra nossos 30 anos. Eu trabalho há 36 anos no Grupo Folha e participei do time que, sob o comando do Luiz Frias, criou o UOL há 30 anos, quando a internet ainda era uma promessa. Desde o início, o UOL teve um papel pioneiro, não apenas conectar pessoas à rede, mas conectar o Brasil à informação e ao conhecimento e ao mundo. Embora desde o início sejam empresas distintas e com gestões próprias, o jornalismo do UOL sempre seguiu os princípios editoriais criados pela Folha de São Paulo nos anos 80, incluindo o pluralismo, o apartidarismo, o criticismo e a independência.
A partir da iniciativa original ligada ao jornalismo e entretenimento digital, foram surgindo outros negócios, consolidando o Grupo UOL como uma plataforma de prestação de serviços por meio da tecnologia. Temos o PagBank, que em 2026 faz 20 anos e que promoveu a democratização bancária no Brasil, incluindo milhões de brasileiros antes desbancarizados ao mundo dos serviços bancários digitais. Temos também, no Grupo UOL, uma plataforma de serviços educacionais, o UOL EdTech, e temos o ER, que é uma unidade de prestação de serviços tecnológicos para empresas, por meio de inteligência artificial. Celebrar 3 décadas de uma corporação de tecnologia brasileira é importante, é algo muito importante. Mas celebrar 3 décadas de relevância contínua é algo ainda mais extraordinário. Ao longo desses 30 anos, o UOL contribuiu para a formação de hábitos, para a democratização do acesso à informação e a diversos outros serviços digitais. Hoje, com uma audiência que alcança a imensa maioria dos brasileiros, seguimos ancorados em valores inegociáveis: credibilidade, ética, pluralidade e independência. E com a convicção de que a informação e serviços de qualidade continuam sendo pilares muito importantes para o desenvolvimento do nosso país, que é o que queremos. Eu agradeço muito, então, novamente, ao senador e à deputada pela proposição desta homenagem. Muito obrigada. Agradeço a senhora Maria Judite de Brito, vice-presidente de áreas corporativas do Grupo UOL, por sua presença e pelo seu pronunciamento, e convido para fazer uso da palavra o senhor Paulo Sâmia, diretor-presidente e CEO do UOL. Muito obrigado, senhor presidente, requerente da sessão, senador Rodrigo Pacheco, senhora requerente da sessão, deputada federal Tabata Amaral, demais componentes da mesa, meus colegas, Judite, Murilo. Senhoras e senhores, receber essa homenagem do Congresso Nacional tem um significado profundo para o UOL. Para todos aqueles que ajudaram a construir essa grande empresa e, principalmente, para todos que acreditam no papel da informação como credibilidade, como um bem público. Ao longo dessas 3 décadas, o UOL construiu uma trajetória única, de pioneiro da internet brasileira a uma das maiores plataformas digitais de conteúdo e serviços da América Latina. Hoje, alcançamos cerca de 90% dos brasileiros conectados todos os meses. São mais de 70 milhões de pessoas que passam pelo UOL em busca de informação, serviço, entretenimento e, sobretudo, confiança. Mas mais importante do que o tamanho é o propósito. Em um ambiente de excesso de informação e desinformação, o nosso papel não é apenas informar, é ajudar o brasileiro a entender o mundo. E isso exige responsabilidade. Responsabilidade editorial, responsabilidade tecnológica e responsabilidade institucional. Seguimos investindo fortemente em conteúdo, em novos formatos, como vídeo, streaming, em tecnologia e infraestrutura, em novos meios de distribuição, como TV e mídia exterior, e em parcerias que ampliam o alcance do jornalismo profissional. Mas há algo que não muda: o compromisso com a verdade, com a apuração rigorosa e com a independência editorial. Celebrar 30 anos do UOL não é olhar para trás com nostalgia. É renovar um compromisso com o futuro. E o futuro da informação, com credibilidade, responsabilidade, será cada vez mais decisivo para a qualidade da nossa democracia. Muito obrigado. Agradeço ao CEO do UOL, o senhor Paulo Sâmia, por seu pronunciamento. E convido para fazer uso da palavra o senhor Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Olá, senhoras e senhores, presidente. É uma honra muito grande para mim estar aqui. É uma honra muito grande para mim ser o responsável pelo jornalismo do UOL hoje.
Eu quero falar de presente e de futuro. Vivemos uma transformação sem precedentes. O mundo está cada vez mais fragmentado, mais polarizado, mais barulhento. A inteligência artificial acelera tudo isso. Corremos o risco de submergir, de navegar sem bússola no mar de informação, de inutilidade, de desinformação. Sem saber em quem confiar, sem conseguir separar o que é relevante do que é ruído. Em meio a esse caos, o jornalismo profissional é essencial. A inquietude e capacidade de adaptação nos definem. Nunca nos acomodamos. Cada onda de mudança, a internet, os celulares, as redes sociais, agora a inteligência artificial, nos encontrou em movimento, nos reinventando. No mundo que muda tão rápido, quem se acomoda tende a desaparecer. A missão do jornalismo do UOL é servir a sociedade, noticiar com rigor e precisão, selecionar o que importa de tudo isso que acontece cada vez mais rápido, analisar com profundidade e clareza para ajudar as pessoas a digerir, a entender, investigar o que querem esconder, fazer o escrutínio de quem tem poder e move o mundo, iluminar o que importa, mesmo quando é incômodo, mesmo quando é difícil, mesmo quando contraria o que as pessoas querem ouvir. No mundo que produz informação em excesso e em que falta confiança, fazer tudo isso não é pouco. É essencial, é nossa missão. Para cumprir esse papel, o UOL precisa ser ainda melhor. Melhores jornalistas, os mais talentosos, os mais rigorosos, os mais curiosos, os que falam de um jeito que as pessoas entendam. Equipes mais qualificadas em constante desenvolvimento. E tecnologia usada com inteligência, não para substituir o jornalismo, mas para amplificá-lo, para torná-lo mais forte e abrangente. De nada adianta ter um melhor produto se ele não sai da fábrica. Uma reportagem que não chega às pessoas é uma reportagem perdida. Uma análise brilhante que ninguém ouve ou assiste não cumpre sua função. O jornalismo só existe de verdade quando encontra as pessoas e quando é útil para elas. Útil para a mãe que quer entender o que está acontecendo na economia antes de tomar uma decisão, para o jovem que tenta separar o que é verdade do que é mentira, para o cidadão que precisa saber o que seus representantes estão fazendo. Para quem quer entender o mundo, não apenas reagir a ele. E para chegar até essas pessoas, precisamos entender como elas vivem, em que momentos do dia têm atenção, em que formatos preferem receber o conteúdo. Você prefere ver um vídeo rápido no celular durante o intervalo do trabalho? Receber notícia pelo WhatsApp antes de dormir? Assistir ao vivo na TV? Ouvir seus analistas favoritos enquanto enfrenta o trânsito, se exercita ou lava a louça? Cada uma dessas pessoas é o nosso público. E cada uma delas merece que o UOL chegue até ela do jeito certo. O mundo dos algoritmos hoje premia quem grita e tem emoções fortes. Quem é razoável circula menos, passa despercebido. A verdade cheia de nuances é goleada pela mentira mais sexy e viral. Nesse mundo de estridência, o UOL precisa defender a verdade, ser a referência, âncora, clareza no meio desse caos. Esse é o nosso compromisso, não com o passado que construímos, mas com o futuro que ainda estamos a construir dia a dia. Um futuro em que o jornalismo do UOL seja mais forte, mais relevante, mude mais vidas, seja mais útil para cada um e para a sociedade como um todo. Celebramos 30 anos com a convicção de que o melhor do UOL ainda está por vir. Agradeço ao senhor Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, e concedo a palavra e peço que ocupe a tribuna do Senado Federal o senhor Alexandre Gimenez, diretor de reportagem do UOL. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhora deputada Tabata Amaral, colegas de luta que estão na mesa, senador Randolfo, senador Lorenzies, eu ocupo essa tribuna para falar sobre um dos alicerces mais vitais e, por muitas vezes, mais atacados da nossa democracia, o jornalismo profissional. O jornalismo é, em sua essência, um exercício contínuo de responsabilidade. Não se trata apenas de publicar notícias. Trata-se de um compromisso inegociável com os fatos, com um contexto e, acima de tudo, com o cidadão. Ao longo de 3 décadas, o UOL consolidou uma operação jornalística robusta e confiável. Hoje, contamos com centenas de profissionais cuja missão é a apuração rigorosa e a checagem exaustiva. Em 30 anos de história, aprendemos que a credibilidade não se ganha por decreto. Ela é construída tijolo a tijolo, matéria por matéria.
Vivemos um cenário de desinformação crescente e polarização acentuada. É nesse contexto, o jornalismo profissional deixa de ser apenas uma atividade econômica para se tornar um serviço essencial à sociedade. É o jornalismo que ilumina as decisões públicas. É ele que garante a transparência necessária ao exercício do poder. É ele que amplia o acesso do cidadão comum ao que realmente importa. Muitos questionam a relevância da imprensa tradicional em tempos de rede social e inteligências artificiais. Mas a resposta é simples. Quanto maior o ruído, mais necessária é a voz da precisão. No UOL temos uma premissa muito clara. A velocidade jamais pode substituir a precisão. Em um mundo que exige o furo a qualquer custo, reafirmamos que ser o primeiro é importante, mas ser correto é indispensável. O erro do jornalismo não é apenas um equívoco técnico, é uma falha com o público e um risco potencial para a democracia. Por isso, defendemos e praticamos diariamente um jornalismo baseado em 3 pilares muito sólidos: a pluralidade de vozes, a independência editorial e o compromisso com os fatos. Esses princípios não são conceitos abstratos guardados em manuais de redação. Eles orientam cada decisão tomada por nossos editores e repórteres. Senhores parlamentares, colegas, a liberdade de imprensa e o fortalecimento do jornalismo profissional são garantias de que a nossa democracia permanecerá vigilante e vibrante. A credibilidade que construímos ao longo desses 30 anos é o nosso maior patrimônio e continuaremos a honrá-lo, servindo ao Brasil com a verdade e o rigor que o povo brasileiro exige e merece. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Alexandre Gimenez, diretor de reportagem do UOL, por seu pronunciamento e concedo a palavra imediatamente à senhora Carol Elizabeth Conway, diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais do Grupo UOL. Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor presidente e requerente dessa sessão, senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssima senhora deputada federal, Tabata Amaral, que está de saída para um outro compromisso. Excelentíssimo senador Randolfo Rodrigues, senador Omar Aziz, em nome de quem cumprimento os presentes e os meus colegas, queridos colegas de UOL. Judite, Murilo, Paulo Sâmia, aqui presentes na mesa. É uma honra participar dessa sessão solene do Senado Federal e do Congresso Nacional em homenagem aos 30 anos de UOL. Celebrar o UOL é comemorar, em alguma medida e de uma só vez, o jornalismo profissional, a internet, a democracia, e é também celebrar as instituições. Se Rui Barbosa dizia que a imprensa é a vista da nação, o UOL honra há 30 anos esse papel de levar diariamente jornalismo profissional e independente a mais de 70 milhões de brasileiros e brasileiras. Para entender o papel do UOL, basta imaginar um país sem acesso ao jornalismo digital, sem acesso 24 horas ao UOL, para compreender o papel que ele desempenha. O UOL, nesses 30 anos, nunca saiu do ar. Ele está ligado, online e servindo a nação há 30 anos, ininterruptamente. Em 28 de abril de 2006, nasce o UOL, que se consolidou como uma empresa de conteúdo e serviços online do país, a maior de conteúdo e serviços online do país e brasileira. E, ao se atualizar constantemente, incluiu em seus meios a inteligência artificial e outras inovações e continua a se reinventar a cada dia, questionando seus próprios formatos. Eu gosto muito de uma placa, de um quadro que tem na sala do Murilo. E esse quadro diz o seguinte: os velhos planos odeiam os novos planos. E essa é a nossa tônica no UOL. De cada dia, de dia a dia, de se reinventar e de se questionar. Quanto mais os meios, mais será a expansão do UOL. No UOL não prevalece a hierarquia, o ego ou a predileção.
No UOL prevalece a matéria bem apurada e a verdade. Outra máxima que se estende pelas gerações e que vem do seu Frias e eu pude vivenciar em alguns anos, 20 anos de casa, é o Sua Excelência, que é o leitor. Esse leitor, no UOL, ele virou o espectador, ele virou o que comenta, o que assiste, o que ouve, o que interage. E é esse o sentido que hoje o UOL dá às palavras de Rui Barbosa, de ser a vista da nação. Em relação a essa casa e também na área regulatória institucional que eu represento, o UOL participa e acompanha de diversos marcos do setor digital e da liberdade de expressão. Cito aqui o Marco Civil da Internet e agora o projeto de lei da inteligência artificial de sua comissão, que nós acompanhamos com olhares muito atentos. São marcos que mostram que é possível acompanhar o jornalismo de qualquer ferramenta e acompanhar o espírito do tempo, mas sempre mantendo os nossos princípios. Ao completar os 30 anos, estamos aqui não apenas comemorando, mas renovando diante do Brasil, do nosso leitor e de cada um de nós, que o UOL mantém e amplia seu compromisso a cada dia de servir a Sua Excelência, o leitor, o espectador e a ser a vista da nação. Muito obrigada. Eu agradeço a senhora Carol Elizabeth Conway, diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais do Grupo UOL, e tenho a satisfação de conceder a palavra ao senhor Josias de Souza, colunista do UOL, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Esquisito estar aqui. Parece que você está do outro lado do balcão, né? Mas é uma honra muito grande. Bom dia ao senador Pacheco, deputada Tabata, que já nos deixou, senadores aqui presentes. Eu começo por fazer uma confissão, né? A exposição de uma confissão de um grave erro de avaliação. No ano de 96, quando o UOL nasceu, eu atuava no Grupo Folha, na chefia da redação. E nessa função participei de algumas conversas nas quais se discutia a transferência de investimento do jornal para esse empreendimento digital. E eu me associei à minoria que achava muito arriscado esse investimento. E, felizmente, não nos deram ouvidos, né? E ganhei ali um dos primeiros endereços de e-mail, Josias UOL, josias@uol, sem nenhum acréscimo. Migrei do papel para o tempo real do cristal líquido e, muito antes da pandemia, conheci o futuro do home office e 30 anos depois estou aqui, falando sobre o êxito retumbante do UOL. O então diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, que coordenava essas conversas, deve estar rindo de mim em algum lugar na estratosfera, né? E o exercício da democracia, que nos é muito caro na prática do jornalismo no UOL, é mais ou menos como nadar, né? Aprende-se praticando. A diferença é que em vez de mover braços e pernas, movimenta-se a língua. E o êxito do modelo depende fundamentalmente do diálogo entre diferentes. A conversa nem sempre é harmoniosa, mas a beleza do regime está na conversão de ruídos em consensos que, sobrepondo-se às conveniências partidárias, atendam ao interesse público, que, no final das contas, é o que importa. Em plena idade mídia, convulsionada pela algaravia das redes sociais, a democracia convive com vozes que ainda ecoam valores da Idade Média,
E na fricção entre passado e futuro, a informação, por vezes, é manipulada, é fragmentada, é distorcida. E foi nesse ambiente que o UOL se tornou um transmissor da conversa, da boa conversa, que nutre a democracia. É uma conversa baseada em fatos, em contexto, em pluralidade. No UOL, as vozes da diferença, elas se encontram. As opiniões divergem e o cidadão é munido de dados que o levam a formar o seu próprio juízo. A saúde da democracia depende da sanidade dos cidadãos, algo que só é possível quando existe um compromisso muito sólido do jornalismo. A obrigação de servir não aos interesses partidários, mas ao interesse da coletividade. O apartidarismo ele não se confunde com a neutralidade diante dos fatos. É independência diante do poder, é liberdade de criticar, de questionar e analisar os acontecimentos sem ignorar a realidade. O UOL chega aos 30 anos como parte dessa engrenagem democrática. Não ambiciona, pelo que percebo, o protagonismo. Desde a origem, que pude testemunhar, o UOL deseja ser um instrumento a serviço da informação, do debate e da sociedade brasileira. Enquanto houver democracia, haverá essa necessidade de informação confiável, hoje e sempre. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Josias de Souza, colunista do UOL, por seu pronunciamento e tenho a honra de passar a palavra ao meu colega senador Omar Aziz para o seu pronunciamento, ao tempo em que registro também a presença do representante diplomático de Guiné-Bissau. Seja muito bem-vindo ao Senado Federal. Quero cumprimentar a todos e a todos. Bom dia a todas e a todos. Quero fazer uma deferência toda especial ao meu eterno presidente dessa casa, que nos momentos mais difíceis dos últimos anos se manteve firme. E devemos muito a você, Rodrigo. Que a gente tenha conseguido permanecer com uma democracia nesse país. Você foi uma pessoa muito importante, talvez muito injustiçado, mas tem por mim um grande respeito e tenho certeza por todos os seus colegas aqui do Senado Federal. Te cumprimento por essa homenagem, cumprimento a deputada Tabata, que teve que sair. Quero cumprimentar aqui a senhora Maria Judite de Brito, que é vice-presidente de áreas corporativas do Grupo UOL, ao senhor Paulo Sâmia, CEO do UOL, seu diretor de conteúdo Murilo Caravelho, Alexandre Zimenez, diretor de reportagem, Carol Elizabeth, diretora de assuntos regulatórios, e o jornalista Josias de Souza, que eu já tive a oportunidade de dar algumas entrevistas para ele. O UOL, a plataforma, o site, o portal UOL, ele nasce além do tempo. Ele já olha uma visão. As primeiras vezes que a gente entrava no portal, era com aquele telefone que tocava, dava aquela musiquinha, para a gente poder acessar a internet. E ele, de uma forma brilhante, enxergou o futuro. O próprio Josias, há pouco, disse, olha, eu fui uma das pessoas que era contra. Mas a vida evoluiu muito. A ciência evoluiu bastante. E eu vim aqui, fiz questão de estar aqui hoje, Rodrigo, meu querido presidente, tanto eu quanto o Randolph,
porque a importância que nós vimos da verdade feita pela UOL na pandemia foi muito bom para todos nós, para o Brasil em si. Hoje se confunde liberdade de expressão com libertinagem na internet, onde todos podem agredir todos, e quando você se manifesta contra, é porque você é contra a democracia e está cerceando a liberdade. A liberdade de expressão não é libertinagem. E a UOL, nesses 30 anos que eu acompanho, e eu sou político, eu faço política, eu não sou oportunista e dizer que eu não sou político, sou político. Eu tive a oportunidade de ser tudo no meu estado, de vereador a governador. E honro muito o meu estado, que é um estado de 1.570.000 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, o Nordeste todinho cabe no Amazonas. Se você pegar os 9 estados do Nordeste, ainda sobra 70.000 metros quadrados. E o que a gente vê hoje muito é uma discussão em que alguns grupos estão a serviço de quem está no plantão do momento. E o UOL não fez isso. Sempre manteve uma linha de informar a verdade. E eu sei, como líder de uma das maiores bancadas do Senado Federal, o quanto os profissionais dessa empresa trabalham aqui para não perder furo. Porque a internet também trouxe um caos para os jornalistas. Porque hoje tudo é online. Você sabe a informação, passa a informação. Tem que checar, passa a informação. Antigamente não, você fazia um jornal, passava o dia todo, escrevia matéria, só ia sair no dia seguinte, você tinha tempo suficiente. Hoje eu vejo aqui o desespero de alguns profissionais, homens e mulheres que trabalham na UOL, para ter informações e serem os primeiros a dar essa informação. Então eu quero parabenizar todos vocês. Vocês são, às vezes, insistentes em querer colher alguma informação da gente, até porque, como a gente vive esse meio político, lógico que a gente tem algumas informações um pouco antes dos outros. E recebo muitas jornalistas que trabalham nessa empresa, no meu gabinete, a gente conversa sobre economia, sobre política, sobre o momento, e é a coisa mais natural do mundo. E não posso negar a vocês, nem eu, nem o Randolph, que foi meu vice-presidente nessa CPI, nós fizemos um trabalho que mostramos ao Brasil que nós estávamos certos, a ciência salva, a ciência ajuda, a ciência é o futuro. Assim como vocês vislumbraram há 30 anos atrás que portais, e hoje copiados por todo o Brasil, são copiados da UOL, todo mundo está criando portal hoje, até porque a notícia não espera para o dia seguinte. A gente sempre fala, se você vai ver um telejornal, tudo que se sai no telejornal, praticamente, se ele não fizer alguma coisa diferente, você já leu ou já viu em algum lugar. Se tem uma guerra que começa agora, a gente não precisa à noite para saber como é que está a guerra, a gente já sabe agora. Se acontece um acidente, alguma coisa ruim no país ou no mundo, você sabe online. Hoje é a realidade que vivemos. E quando a gente vive uma realidade dessa, a pessoa, além de ter que ser um bom jornalista, ele tem que ser um bom especulador, procurar se informar com rapidez. E isso vocês fazem muito bem. Mas não posso dizer para vocês, diretores, e principalmente por diretor de reportagem, Alexandre, o Josias, que já falei tanto, nem tudo que vocês escrevem agrada a gente, tá? Nem tudo. Não posso se mentir. Tem coisas que a gente chateia, mas faz parte, né? Mas quando é uma crítica construtiva, quando é uma matéria com conteúdo, a gente aprende. A gente se faz adequação daquilo que você está equivocado, quando não é pessoal. Infelizmente, hoje, as redes sociais, elas estragam a mente das pessoas, a maldade. Sabe que o que mais me chama atenção, Rodrigo, é de manhã uma pessoa colocar uma frase, um trecho da Bíblia, coisa falando em Deus, e daqui a pouco o cara está lá comentando, eu quero que tu morra, tomara que você morra. É assim hoje. Essa é uma realidade que nós vivemos. Os nossos filhos vivem isso hoje, que é um perigo. E vocês, para não me alongar, primeiro parabenizar muito você, Rodrigo, meu carinho, meu respeito por você,
você faz parte da história do Brasil, você vai ser lembrado daqui a 50 anos como umas pessoas que reconheceu a vitória nas urnas, reconheceu que as urnas eram corretas, e como presidente do Congresso Nacional você se posicionou. E se posicionou não por você, se posicionou pela nossa casa, pela democracia no país. E parabéns ao UOL pelos 30 anos e espero que a gente passe. Aqui eu vejo jovens que devem trabalhar na UOL que nem tinham nascido quando a UOL já existia. Então, o Josias não, já é um pouco mais antigo. Já é um pouco mais antigo, assim como os outros. E dizer o respeito que eu tenho pela liberdade de expressão e que não é um grupo a serviço do presidente ou do governador de plantão. É um grupo a serviço do Brasil e dos brasileiros. Agradeço ao senador Omar Aziz por suas palavras, em particular dirigidas a mim. Muito obrigado, senador Omar Aziz. Concedo a palavra com muita satisfação ao meu colega senador da República, Randolph Rodrigues. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, as homenagens feitas pelo meu colega Omar Aziz, faço as mesmas e acrescento, sempre faço questão de testemunhar, quando defini o voto em Rodrigo pela primeira vez à presidência do Senado, foi a partir de um diálogo que tivemos anteriormente, em que eu dizia para Rodrigo, era um pouco antes dos notórios acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, eu dizia para Rodrigo que, certa feita, na presidência do Congresso Nacional, lamentavelmente, um presidente do Congresso, o senhor Auro de Moura Andrade, legitimou um golpe de Estado no Brasil. O Rodrigo teria a chance, naquela quadra histórica, de cumprir um papel central para salvar a democracia. Eu reitero o que já disse mais de uma vez, o Rodrigo assim o fez, e desta forma, eu acho que salvaguardou a cadeira da presidência do Congresso Nacional. Então, reiterando não só as homenagens aqui feitas, mas lhe cumprimentando, Rodrigo, com todo o carinho e afeto pessoal que tenho, mas, sobretudo, com as homenagens da democracia brasileira ao seu papel. Quero cumprimentar também a deputada Tabata, por ser uma das autoras da sessão, assim como o Rodrigo, caríssima Maria Judite, vice-presidente do UOL, senhor Paulo Sâmia, senhor Murilo Garavello, diretor de conteúdo, também do UOL. Da mesma forma que cumprimento, quem aqui já se pronunciou, senhor Alexandre Jimenez, senhora Elizabeth Conway, espero ter acertado, e caríssimo Josias. Josias, essa tribuna lhe coube bem. Fica a dica, entendeu? Fica a dica. Cumprimentos também estendo, mais uma vez, a meu caríssimo Omar Aziz, colega daqui do Senado, e a todos e todas aqui presentes. Eu quero me ancorar em... Eu acho que nós estamos aqui, nessa cerimônia, fazendo, veja, homenagem a um portal que também se transformou em plataforma, nesse mundo de sociedade algorítmica. Então, para falar desse mundo de sociedade algorítmica, me permita, meus caros jornalistas, repórteres, âncoras aqui presentes, me ancorar em duas obras que estava aqui refletindo, que eu acho que são interessantes para definir essa sociedade algorítmica. Uma, primeiro, eu acho que eu conheci todos vocês, do Giuliano D'Empoli, que fala sobre, que define o que são os engenheiros do caos. Uma outra, de um ex-ministro da Economia grega, Yannis Varoufakis, a obra Técnico-Feudalismo, o fim do capitalismo. Eu me ancoro nessas obras, e depois falarei de uma outra, porque eu acho que essas obras nos ajudam a entender a sociedade que eclode exatamente nesses últimos 30 anos, quando tem nascimento o UOL. Quando o UOL tem nascimento, não existia o mundo das redes sociais. Não existia o mundo do smartphone, não existia, nós ainda estávamos em uma fase de transição com o nascedouro
da internet como nós conhecíamos, onde, mesmo com o advento do celular, esse era apenas um instrumento para você fazer ligação telefônica, nada mais do que isso. Só que, após o surgimento do UOL, e mais precisamente nos últimos 15, 17 anos, o mundo se tornou mais caótico. Essas duas obras nos dão ciência de que nós estamos sobre a égide ainda de uma sociedade denominada algorítmica. E sobretudo, o Dempoli, que diz para nós que essa sociedade algorítmica, o espaço nosso, onde eu estou com o Omar e com o Rodrigo aqui presentes, se tornou quântico. Numa definição de quântico, emoção e conforto de crenças passaram a ser mais importantes do que os fatos. Eu acho que as urnas eletrônicas, elas não funcionam, então vou dar golpe de Estado e acabar com a democracia. Porque é a crença pessoal que mobiliza algoritmicamente alguns. Eu acho que numa pandemia, é a crença pessoal de alguns, eu acho que numa pandemia, cloroquina resolve, e não vacina. Isso pode levar 700 mil brasileiros à morte, como ocorreu aqui. Então, esse é o dilema da nossa sociedade, algorítmica, que transformou a política em um universo quântico, em que a crença pessoal é mais importante do que a ciência, do que os fatos. Junto com isso trouxe, e aí me ancoro em uma outra, no que diz esse mais conhecido Levitsky e Ziblatt, Como as Democracias Morrem, no que isso importou para a democracia nesse século XXI e o cheque que está sendo colocado à democracia no século XXI. Faço essa reflexão para, a partir dela, falar do papel do UOL. E aí, complementando o que Ziblatt e Levitsky relatam para nós, é que esse tipo de sociedade algorítmica deu espaço, como dá o espaço para uma política quântica em que a emoção vale mais do que os fatos em si, isso tem uma consequência direta e concreta sobre a ascensão de populismos, que busca mobilizar única e exclusivamente na política a emoção pessoal no lugar da razão. Esses populismos novos dão lugar a uma prática na política velha. Porque, veja, solapar a democracia distorcendo a verdade, essa daí não é mérito dos populistas de extrema-direita do século XXI. Não é, não. Reporto a 1943, presidente Rodrigo Pacheco. Salvo o melhor juízo, no dia 27 e 28 de abril, o exército nazista tinha sido derrotado em Stalingrado. Estando na iminência de uma provável derrota com a reação soviética naquele momento da guerra, o regime nazista chama para o dia seguinte um grande comício. Quem é o principal orador do comício, meu caro Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista e um belíssimo orador, que propaga, que inverte os fatos, que coloca no altar do sacrifício o que tinha ocorrido em Stalingrado. E com aquele comício transmitido ao vivo pela rádio estatal alemã, pela rádio nazista para toda a Alemanha, mobiliza a Alemanha e termina o comício. A proclamação, quem quer a guerra total? Ao que todos, em alusão ao Führer, diz, todos nós queremos a guerra total. Isso leva à hecatombe alemã, 2 anos depois, com a rendição em 8 de maio. Distorcer a verdade, transformar fatos e tentar mobilizar as emoções, não foi somente uma invenção da internet. Está presente na história desde, pelo menos, o começo do século. A ascensão de movimentos populistas com os mesmos valores de antes, em que faz alusão às crenças pessoais no lugar dos fatos, não é uma invenção de hoje. É uma invenção que, lamentavelmente, está em alguns momentos presentes na história humana e, via de regra, levou a tragédias. Eu faço esse destaque porque eu quero aqui cumprimentar o UOL para, no meio dessa sociedade algorítmica,
no meio dessa sociedade em que quer mobilizar crenças pessoais no lugar dos fatos, ter tido papel para pessoas como Josias. Ainda bem, Josias, que o Omar disse ainda há pouco, que nem sempre nós gostamos de vossas críticas, porque esse é o princípio da democracia. Esse é o princípio. As opiniões de uma imprensa livre não são feitas para nos agradar, mas a opinião celebrada, a opinião detalhada, a análise dos fatos, diante da lógica algorítmica, essa é a lealdade aos fatos que faz as democracias persistirem. Então, quero concluir aqui. Eu acho que o principal cumprimento que tem que ser feito ao UOL e ao papel de vocês não é o fato de ter... Poderia aqui somente destacar, pioneiristicamente, surgiu como portal em 2006, né? 30 anos. Não tinha advento de redes sociais. Pioneiristicamente, logo passou de portal para a condição de plataforma, como foi relatado nessa tribuna. Poderia destacar tudo isso. Eu quero destacar um fato: não ter se curvado à sociedade algorítmica, não ter feito com que crenças valham mais do que os fatos. Esse é o papel que a imprensa livre tem que cumprir em uma democracia. Cumprimento o senador Randolfo Rodrigues por seu pronunciamento, pelo qual agradeço, inclusive as referências feitas a mim. Antes de encerrarmos a sessão, vamos transmitir um último vídeo, também preparado pelo UOL, especialmente para esta sessão. Por favor. 30 anos, valeu. Tá com carinha de... Eu tenho a mesma idade do UOL, 30 anos! Melhor idade. Feliz aniversário pelos seus 30 anos, eu tô doido pra chegar na cidade, falaram que é demais. Os primeiros computadores poderosos mesmo, que entraram na TV Cultura, vieram do UOL. Um lugar de informação, de diversão, tem entretenimento, cultura, todo tipo de programa. Eu gosto do UOL porque tem muita diversão, tem muita informação. O UOL tem sido um exemplo, sabe, de que é possível a gente ter uma imprensa totalmente democrática no Brasil. Vocês têm o meu respeito. A liberdade de imprensa e a liberdade de opinião são a base da democracia. O país nunca precisou tanto de imprensa profissional que separa a opinião de fato e checa as notícias. Eu acho que essa é a linha que o UOL adota. O UOL é um parceiro extremamente importante do movimento olímpico do Brasil. Tornou-se hábito da minha carreira, que vivo de notícias, me orientar muito pelo UOL. Parabéns a todos os colaboradores que ajudaram o Grupo UOL a alcançar essa marca tão importante e significativa de 30 anos de vida. O UOL é importante para mim porque quando eu acordo, é o primeiro lugar que eu vou. Um lugar que dá para ler coisas importantes, sérias, relevantes. O UOL me dá todas as informações de todos os esportes possíveis. Eu gosto de vôlei, gosto de basquete, gosto de muitos esportes e o UOL me enriquece com essas informações. O UOL foi um dos portais pioneiros do Brasil. Eu valorizo o trabalho do UOL porque ele amplia o acesso à informação de qualidade e ajuda a gente a entender o que está acontecendo nesse Brasil e nesse mundo que andam tão complexos. Há 30 anos é ali que eu me abasteço de informação. 30 anos de informação precisa, falando para o país e para o mundo. Nós temos que agradecer e muito ao UOL pelo seu profissionalismo. Oi, pessoal do UOL, sou fã. Primeiro contato com um chat assim na internet, como anônimo ali, batendo papo, era nas salas de bate-papo do UOL. Eu sou cliente UOL, eu vivi muitas coisas aqui maravilhosas. O dia que a minha filha nasceu, eu estava aqui. Tenho muita admiração por muitos profissionais que aqui trabalham, pela competência, pela seriedade. Um dos pioneiros da internet no Brasil nos canais de comunicação. E quanta competência. Quando eu entrava nas salas de bate-papo, que meu nickname era Bombonzinho do Recreio. O UOL com certeza fortalecendo cada vez mais a nossa cultura, o nosso samba, o nosso Brasil. Quero contar aí para vocês, vocês não sabem, que o primeiro e-mail de vocês, Ana.Maria@UOL, é meu, tá? É só o começo dessa história linda. Que venham mais 30, mais 60, mais muitos anos para vocês aí. Parabéns pelo trabalho, pela competência e pelos grandes profissionais que o UOL tem.
Talvez esse último vídeo seja uma expressão muito pura e verdadeira desse reconhecimento nacional à competência e à qualidade do UOL, da pluralidade de ideias, personagens diversos segmentos, diversas linhas de pensamento e de ideologia, diversas linhas de pensamento político. Portanto, esse reconhecimento geral e amplo demonstra a veracidade e a razão de ser dessa sessão solene de homenagem pelos 30 anos do UOL. E, de fato, Carla, tivemos uma manhã muito bonita, muito rica, de reconhecimento público pela Casa do Povo, o Congresso Nacional Brasileiro, a esse veículo absolutamente indispensável. De todas as falas que aqui ouvi, eu gostaria de destacar a fala que vi agora no vídeo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos homens mais inteligentes desse país, Luiz Roberto Barroso, quando ele diz que vocês nunca foram tão importantes quanto agora. E, de fato, eu tenho sistematicamente dito isso, ouvindo as palavras do senador Omar Aziz, e em especial do senador Randolph Rodrigues. Em tempos sombrios, em tempos difíceis de desinformação, de ódio, de intolerância, movidos, sobretudo, pelos algoritmos de razão de ser ainda desconhecida, e não é por outra razão que temos trabalhado na regulação da inteligência artificial, no projeto de minha autoria, também na regulamentação das plataformas digitais, de fato, se ter uma imprensa formal, constituída, que cheque a fonte, que tenha responsabilidade, é absolutamente essencial para a democracia brasileira. De modo que a relação, por vezes, ruidosa da imprensa com a política, como disse o Josias, do outro lado do balcão, aqui representando os colunistas do UOL no seu belo pronunciamento, na verdade, isso tudo faz parte de uma normalidade democrática de adversidade. O que não faz parte da normalidade, Carla, Paulo, é se curvar a movimentos absolutamente insanos, frutos eventualmente de uma dissonância cognitiva, que negue vacina, que negue uma pandemia, porque isso causa a morte de pessoas. É inaceitável que se possa admitir o questionamento e a busca de ruptura de um regime democrático a duras penas conseguido e constituído nesse país. E em todas essas duas situações que, quero crer, marcaram esse último quinquênio dos 30 anos do UOL, eu quero aqui fazer o reconhecimento público de que o UOL e outros importantes veículos de imprensa do Brasil, de fato, o senador Randolph, não se curvou a movimentos autoritários, antidemocráticos, anti-ciência, e prestou um papel relevantíssimo a esse país, e não é por outra razão que hoje nós fazemos reconhecimento público do Congresso Nacional a cada um dos senhores e das senhoras que constituem esse veículo de informação, essa família UOL, que faz parte da civilização, faz parte da cultura do nosso país, do jornalismo do nosso país, da sociedade brasileira. Esse reconhecimento é muito importante porque há um inimigo muito evidente das democracias, da ciência, das pessoas, dos países mundo afora, movidos por um algoritmo que precisa ser combatido, que é o do ódio, da intolerância, da divisão, do oportunismo, do populismo, e isso deve ser combatido por uma imprensa livre. Portanto, de fato, vocês nunca foram tão importantes para a vida de um país quanto agora, de modo que esses 30 anos, ora celebrados, possam ser um combustível para que nos próximos 30 anos continuem nessa luta bonita que empreendem no dia a dia do trabalho de cada um dos senhores, cada uma das senhoras. O meu reconhecimento, o reconhecimento do Senado Federal, do Congresso Nacional e cumprida. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. Essa expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje,
20h, aqui na TV Senado. Estuve hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor, a comer como corresponde, para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A segunda reunião deliberativa extraordinária da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Ata. Encontra-se à disposição na página da representação na internet atas da segunda e terceira reuniões ordinárias da terceira sessão legislativa ordinária e da primeira reunião extraordinária da quarta sessão legislativa ordinária, realizadas nos dias 28 de maio de 2025, 11 de junho de 2025, 10 de fevereiro de 2026. Essa última foi suspensa e finalizada no dia 24 de 2 de 2026. Ata. Submeto ao plenário a dispensa da leitura e discussão das atas nos termos do artigo 111 do Regimento Interno do Senado Federal. Os parlamentares que as aprovam, permaneçam como se encontra, por favor. Aprovado. Expediente. Informe que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da representação. Informa que na próxima quarta-feira, dia 6 de maio, às 14 horas, esta representação realizará mesa redonda com 9 eurodeputados, para discutirmos o acompanhamento legislativo à implantação do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que será realizada na sala de reunião do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. Aqui eu quero fazer um registro, depois eu vou colocar no nosso grupo da delegação a data, o nome, mas um dos motivos importantes, e agradeço, portanto, a presença de todos aqui, era exatamente nós termos essa autoridade de discutirmos em reunião preparatória a esta que vai acontecer com eles. O convite com os detalhes do evento será enviado oportunamente pela secretaria dessa representação e eu peço aí, seria bom a presença do maior número possível, né? Bom, antes de passar a ordem do dia, eu quero dar alguns esclarecimentos acerca dos procedimentos que nortearão os trabalhos da discussão e votação do parecer da relatora nesta comissão. Relatora de quem? Da mensagem dos 8. Cadê? A deputada Jandira Fegali é a relatora da mensagem 1873 de 2025. Essa mensagem encontra-se disponível na mesa desse plenário desde as 12 horas.
A lista de inscrição para discutir o parecer a essa mensagem, ela será encerrada quando for chamado o primeiro orador. Repetindo, então, estão abertas as inscrições até o primeiro orador que for discutir a matéria, todos poderão ser inscritos, se inscreverem. Após iniciada a discussão, não serão permitidas novas inscrições. Os requerimentos procedimentais poderão ser apresentados manualmente a essa mesa. E antes de passar a ordem do dia, eu quero dar uma informação. 2 parlamentares que estão em missão oficial, deputado Celso Russomano e Pedro Westphalen, eles marcaram presença, têm esse direito estando em missão oficial, mas não pode entrar no painel como presentes, porque isso poderia interferir na votação que está ocorrendo no Senado e diz respeito à escolha do candidato a ser ministro supremo, né? Bom, o primeiro item da pauta é de minha autoria, então vou passar a presidência da reunião para o vice-presidente da representação, senador Nelsinho Tradi. Cadê o requerimento? Agradeço ao presidente Arlindo Chinaglia por me passar a presidência. Cumprimento a todos os colegas que aqui se encontram. Requerimento 2 de 2026, de autoria do deputado Arlindo Chinaglia, que trata da realização de eventos no âmbito da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Com a palavra, o autor do requerimento. Pois não. Pois não, senador Nelsinho Tradi, que preside a reunião. Primeiro eu vou dar o sentido geral do requerimento com uma informação. Todas as comissões da Câmara e também as comissões mistas, que é o caso da nossa representação também no Senado Federal, têm o direito de adotar, portanto, na representação, esse objetivo, uma prática que já está consolidada nas outras comissões. Qual seja, se nós quisermos fazer reuniões, trazer convidados, alguma atividade que tenha custos compatíveis com a nossa função, nós estamos pleiteando o que as outras comissões têm, nós nunca tivemos aqui, que eu saiba, R$10.000 mês para fazermos as atividades que vão surgindo. Se a gente não usar, o que é bem provável em alguns momentos, isso será cumulativo, ok? Bem, eu quero dar o exemplo, até já dei o informe, nós vamos recepcionar aqui a delegação do Parlamento Europeu. Evidentemente que nós podemos e devemos, a exemplo, em um nível bem inferior de nossa parte, como eles nos recebem lá no Parlamento Europeu. Então, guardadas as devidas proporções, a gente está pretendendo, após a reunião, ver algum tipo de almoço, alguma coisa dessa natureza. Estamos avaliando aí, cotando, e isso aqui, inclusive, por isso que eu... Presidente, só uma dúvida. Vossa Excelência falou que o valor é cumulativo, tá? Sim, se não usar. Se não usar. Mas ele encerra no final do ano? Ele zera? Eu acho que sim, não tenho certeza. Certo, ok. Não tenho certeza. Porque normalmente não passa de um ano e agora é legislatura para outra, né? Bom, eu vou ler só o termo do requerimento. Requer autorização para realizar mesas redondas ou eventos afins destinados à discussão de assuntos atinentes ao campo temático ou área de atuação dessa representação. É bem amplo. Senhor presidente, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 3º da Resolução número 1 de 2011 do Congresso Nacional, requeremos a autorização para realizar mesas redondas e eventos afins
destinados à discussão de assuntos atinentes ao campo temático e à área de atuação desta representação. Eu penso que a justificação eu apresentei aqui de forma breve, mas imagino que seja suficiente. E aí, presidente, eu acho que Vossa Excelência agora dá sequência aí no processo. Em discussão, o requerimento do deputado Arlindo Chinaglia. Com a palavra, deputado Pastor Eurico. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Arlindo Chinaglia, acho muito importante. É encaminhamento, me corrige aqui a assessoria, não tem discussão, só encaminhamento. Vossa Excelência está com a palavra para encaminhar. Significa encaminhar. Encaminhar favorável. A ordem do produto não altera os fatores. Vossa Excelência está com a palavra. Encaminho favorável, claro, e parabenizando o nobre deputado, até porque eu acho que haverão temas muito importantes a ser discutidos, até os que foram já vencidos, vitoriosos agora, que eu acho que Vossa Excelência, quando começou a luta, o senhor tinha cabelos brancos, essa questão do Parlasul e a União Europeia. Acho que esse acordo é uma luta antiga. Eu acho que agora, depois de formalizado, teremos outros assuntos, com certeza vão precisar dessas devidas reuniões para discutirmos outros temas já dentro desse. Acho que vai ser importante esse requerimento, está de parabéns. Encaminhamos favorável. Continua para algum outro encaminhamento. Não havendo mais quem queira encaminhar, passa-se a votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Retorna à presidência o deputado Arlindo Chinaglia. Obrigado, senador Nelson Trade. Agora nós vamos passar à discussão e votação do parecer da deputada Jandira Fegari, relatora da mensagem que já aqui fizemos referência. Com a palavra, a relatora, para apresentar seu parecer. Bem, presidente, primeiro cumprimentá-lo, como também ao senador Nelson Trade e a todos os deputados e senadores aqui presentes e que nos ajudam a garantir essa votação e essa discussão. Presidente, o relatório é bastante extenso, porque ele desenvolve cada artigo e cada item da mensagem. Eu pergunto se posso ir direto ao voto, por economia de tempo e economia processual. Com certeza. Então, voto. Estamos a apreciar a mensagem 1873 de 25, que submete à aprovação do Congresso Nacional o texto do acordo sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção às mulheres em situações de violência entre os Estados partes do Mercosul e Estados associados, assinado em Assunção, em 20 de julho de 2022. O instrumento foi firmado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, na qualidade de Estados partes, e por Bolívia, Chile e Equador como Estados associados. A violência baseada em gênero consiste em um fenômeno transnacional que exige respostas jurídicas coordenadas, especialmente em blocos de integração regional, caracterizados pelo intenso fluxo migratório. Um instrumento em exame objetivo estabelecer um marco jurídico para o reconhecimento e a execução de medidas protetivas emitidas por uma autoridade competente de um Estado e transmitidas a outros, garantindo a continuidade da tutela estatal à mulher que se desloca pelo território do Mercosul e de seus Estados associados. Para compreender o avanço normativo proposto pelo acordo, faz-se necessário observar a sistemática atual da cooperação jurídica internacional. No modelo de cooperação clássico, a comunicação e a execução de medidas judiciais entre os países do Mercosul, quando não há tratado específico que dispense formalidades, submete-se aos trâmites tradicionais do auxílio direto ou das cartas rogatórias. No Brasil, a execução de uma ordem judicial estrangeira que impõe restrição de direitos, como afastamento de um agressor, demanda, via de regra, a concessão de exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse procedimento, desenhado para garantir o respeito à soberania e à ordem pública, é temporalmente incompatível com a natureza cautelar e de urgência, íncita às medidas protetivas de urgência, cujo deferimento interno ocorre muitas vezes em poucas horas, para evitar o risco de feminicídio ou de novas agressões. O acordo supera essa limitação processual
ao instituir a Ordem Mercosul de Proteção, OMP. Trata-se de uma decisão proferida por autoridade de um Estado-parte em favor da mulher em situação de violência de gênero, formatada para fins de reconhecimento e execução imediata na jurisdição de destino, sob a premissa do caráter humanitário da medida inibitória, da confiança entre as partes e do reconhecimento mútuo da compatibilidade material e processual entre as jurisdições envolvidas. O fluxo procedimental desenhado pelo tratado assenta-se na comunicação direta entre autoridades centrais designadas por cada país. Essa comunicação ocorrerá preferencialmente por meios eletrônicos, afastando a via diplomática. Os documentos transmitidos estarão dispensados de certificação, legalização, apostila ou qualquer formalidade análoga. O Estado executor assume a obrigação de reconhecer e executar a OMP com celeridade prioritária, tratando as medidas emanadas do Estado emissor expressamente como de caráter humanitário, dispensando o crivo homologatório do STJ e circunscrevendo a margem de cognição do juízo local a rigidez formal do pedido, a taxatividade das medidas inibitórias previstas no acordo e a compatibilidade da medida com a legislação local, vedada reapreciação do lastro probatório original ou reexame do mérito da decisão do juiz emissor. Reconhecida a rigidez formal, o comando importado assume a mesma força coativa de um provimento jurisdicional nativo. A recusa de reconhecimento pelo Estado executor é excepcional e de interpretação restritiva, admitido apenas quando as medidas não estiverem contempladas no escopo do acordo ou quando ofenderem manifestamente a ordem pública local. Ainda assim, caso a medida específica solicitada não exista na legislação do Estado executor, este tem o dever de adotar as medidas urgentes equivalentes para salvaguardar a vida e a integridade da vítima. Sob o aspecto do direito material, o acordo circunscreve a emissão da MP a um rol específico de medidas protetivas, estando contempladas a proibição de ingresso em locais frequentados pela mulher, a proibição ou restrição de contato por qualquer meio, a proibição de aproximação a uma distância inferior à prescrita, inclusive com o uso de monitoramento eletrônico, e a suspensão do direito de posse, porte e uso de armas de fogo. O tratado abarca ainda uma cláusula aberta para qualquer outra medida necessária para cessar a violência e garantir a segurança da vítima. Ao examinar esse escopo material, constata-se a absoluta compatibilidade do acordo com o ordenamento jurídico interno brasileiro, com destaque para a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. O artigo 22 da referida lei prevê em seus incisos exata correspondência com as medidas listadas no Tratado Internacional, como a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, a proibição de aproximação com fixação de limite mínimo de distância, a proibição de contato e a proibição de frequentar determinados lugares. A compatibilidade se estende também à proteção de vulneráveis dependentes, visto que o acordo impõe que a autoridade emissora considere a necessidade de proteção dos filhos e dependentes que acompanham a mulher, e o que encontra ressonância na sistemática protetiva da legislação nacional. A internalização desse instrumento adensa os compromissos previamente assumidos pelo Estado brasileiro na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é a Convenção CEDAW, e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, de 94. Destaca-se, por fim, que a implementação da MP resguarda os direitos processuais elementares, exigindo-se atestado do Estado emissor de que o agressor foi devidamente citado e notificado da medida com garantia do exercício do direito de defesa. Ele será informado das consequências do descumprimento do Estado executor, o qual poderá aplicar as sanções penais, administrativas ou civis pertinentes, de acordo com seu direito interno. Pelas razões expostas, voto pela aprovação do texto do acordo sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção às mulheres em situações de violência de gênero entre os Estados-partes do Mercosul e Estados associados, assinado na cidade de Assunção, República do Paraguai, em 20 de julho de 22, nos termos do projeto de decreto legislativo anexo. Esse é o voto. O decreto tem dois artigos e um parágrafo único, está anexo aqui ao voto. Esse é o voto, presidente. Obrigado, deputada Jandira. Parabenizo Vossa Excelência pela concisão e conteúdo do seu parecer. Nós temos
2 oradores inscritos. Pela ordem, o senador Humberto Costa. E depois nós teremos o deputado Eurico, pastor Eurico. Na verdade, eu não era sobre o projeto. Acho que o projeto é importante, vou votar favoravelmente, mas eu queria fazer apenas um uso da palavra pela ordem. Quando chegar o momento, aí, Vossa Excelência, quando terminar a votação, se Vossa Excelência puder me consentir. Pois não. Então, pastor Eurico, por favor. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui minha solidariedade ao relatório que eu pedi para o pessoal que nos acompanha, nos auxilia a analisar detalhadamente. Nada contra a pessoa da ilustre deputada Jandira Fegali, apesar que às vezes divergimos em algumas questões ideológicas, mas quando o tema voltou-se à questão da mulher, também nos interessou, até porque é um tema que ele não ficou preso só no Brasil. Aqui tem a ver com os demais outros países, onde nós temos aí situações que realmente nos preocupam. Hoje, o Brasil, claro, as nossas mulheres, as mulheres brasileiras, são muito exploradas às vezes em outros países, mas são mais nas questões sexuais. Já as mulheres desses dos países latino-americanos são exploradas aqui, não só nessa área, mas também na área de indústria, e sabe-se o que acontece de tanta gente trabalhando clandestinamente, deputada Jandira, e a gente vê assim, o Brasil faz a parte dele, mas lá fora não há muita preocupação, observamos em alguns, com essa saída das pessoas para cá. Acho que deveríamos, essa comissão, esse grupo nosso, deveríamos também nos preocupar com isso. Os detalhes que a deputada colocou em pauta aqui, acho que são muito importantes. Uma preocupação que me tem, e aí eu faço uma pergunta, a resposta não é obrigatório ser agora, porque a nossa representação, o nosso conteúdo, acho que somos 37 representantes brasileiros entre Senado e Câmara no Parlasul. A pergunta da deputada Jandira que eu faço é que eu não sei se existe um número limitado de participação masculino e feminino, tá? É livre. Então, aí o que me deixa preocupado, deputada, a senhora que fez um excelente relatório e um trabalho muito importante, é que me preocupa, senhor presidente, o número de mulheres nossas, eu falo brasileiras, que estão no Parlasul. Acho muito pouco, tá? Apesar de eu ter minhas divergências contra a questão de cotas, mas eu acho pouco esse número nosso representativo. E as nossas constantes idas para lá, principalmente aqueles que frequentam constantemente, veja, quase não temos a participação feminina. Eu acho que o parlamento brasileiro, principalmente na questão feminina, tem muito a passar para lá, a contribuir. Até porque o número maior que a gente vê de mulheres lá, nas nossas reuniões, são de mulheres da Argentina. A Argentina tem o maior número, mas outros países praticamente nós não temos. E o Brasil, que nós somos referencial no Parlasul, em todos os aspectos, eu acho, senhor presidente, que nós poderíamos melhorar muito mais. Esse relatório é importantíssimo, com certeza isso aqui vai ser discutido lá também. E aí nós precisamos, a minha ideia, a minha sugestão é que nas próximas indicações possamos também ver como levarmos mais parlamentares, mulheres, para estar conosco ali. No demais, estar de parabéns à deputada Jandira. Eu fiquei muito feliz em ver todo o conteúdo do seu relatório. Parabéns. Foi um trabalho excelente, como ela é a sua competência de fazer. Então, registro aqui, com muito carinho, esse reconhecimento ao seu trabalho e nosso voto de aplauso e apoio a esse relatório. Obrigada, deputado Pastor Eurico. E boa sugestão aí de aumentar o número de mulheres. Muito bom. Vou dar um informe aqui do procedimento. Nós podemos... A deputada pode responder. Ao final da discussão. Se a deputada Jandira Fegali quiser usar da palavra nesse momento como relatora, Vossa Excelência tem o direito e poderia falar já. Não, presidente, apenas agradecer as palavras do pastor Eurico. Acho importante a sugestão dele a gente se preocupar em ter maior participação nesse parlamento, nessa representação junto ao Mercosul, porque, de fato, tem muitos temas que atravessam a região, né, que importam muito às mulheres no campo do trabalho, da autonomia financeira, da saúde e dessa proteção à vida, da violência.
E acho, inclusive, que nós temos que trabalhar como é que a gente dificulta que redes digitais estimulem a agressão à mulher. Tipo rede Red Pill, Incel e outras, que são legislações que a gente precisa aprovar no Brasil e servir de referência também para outros países. Acho isso extremamente importante no momento de combate à violência contra as mulheres, todos os tipos de violência que são feitas a partir desse estímulo, né? Numa área que não tem regra, não tem lei e a gente não consegue impedir. Então, agradecer a essa pauta e espero que a votação seja unânime, presidente. Bem, primeiro, também cumprimentar a deputada Jandira, como já fiz anteriormente, e até imaginei que o deputado Pastor Eurico fosse por esse caminho que eu vou comentar. As suas palavras me levaram à seguinte hipótese. Bom, isso daqui é uma ordem que vem do Mercosul, portanto, os 4 países já estão integrados nessa proposta. O procedimento, então, é cada parlamento nacional, nas 2 casas, com seus critérios, aprovarem. Agora, nós tivemos, eu acho, uma excelente experiência, me parece que é uma das melhores que nós conseguimos fazer, quando nós detectamos que o Parlamento Europeu sabia tudo do acordo União Europeia e Mercosul e nós não sabíamos praticamente nada. E ali foi criada uma comissão temporária de acompanhamento, que vai ter papel agora. Então, estou pensando em apresentar uma proposta pela dimensão do tema, eu diria também pela inovação, porque nós, latino-americanos, sob determinados aspectos, estamos muito atrasados, se Vossa Excelência fez referência, inclusive, ao número de mulheres. E não se choca com a ideia de nós começarmos a trabalhar no parlamento da maneira que for mais adequada para criar, digamos, uma central de informações do parlamento. Porque cabe aos executivos, através das suas estruturas, combater o crime, fazer esse intercâmbio de informações, etc. Mas vamos pensar juntos uma maneira do Parlasul se integrar, eu diria, também nessa luta, porque é próprio do parlamento ouvir a sociedade, a gente externar opinião, disputar posição, não tem nenhum problema. Nesse tema, eu tenho a absoluta convicção que nós teremos um bom trabalho de unidade, mais até do que a gente imaginava da questão do acordo em se tratando dos países do Mercosul. Então, eu estou fazendo esse registro para depois a gente conversar, pastor Diego, para a gente ver a Jandira, enfim, todo mundo aqui, se é possível e como fazê-lo, ok? Bem, se ele quiser no encaminhamento. Espera aí que eu vou dar outro informe que eu acho que vai contemplar aqui. Aqui, bom, está encerrada a discussão. Nós vamos passar à votação da matéria. Você vai pedir vista? Vista bem agora, mas para... Agora, ao final da discussão. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Não, simplesmente o seguinte, por tudo que já foi dito, foi lido, com as palavras do digníssimo, nobilíssimo pastor Eurico, mas nós estamos com um reduzido número de pessoas presenciais participando. Então, certamente, numa próxima ocasião, né, com um quórum mais completo, então ficaria até melhor o entendimento. Então, eu queria pedir vista. Vossa Excelência, permite? Pois não. Deputado Roberto, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, assim, a lógica do pedido de vista, pelo o meu fraco entendimento, certo? A minha inocência parlamentar, ou a falta de conhecimento. De vários mandatos. Não, tenho 4 mandatos aqui, mas eu acho que a gente tem que aprender muita coisa pela frente. Tem uma lógica. Quando a gente pede, quando eu peço vista, ou eu discordo ou vou acrescentar alguma coisa. Não estou aqui discutindo com Vossa Excelência seu posicionamento. Mas a alegação que Vossa Excelência fez, talvez eu não entendi se Vossa Excelência não ouviu o nobre presidente informar do quórum, justificar até quem está ausente
E nós podemos votar tranquilamente, até porque se alguma coisa divergisse aqui daquilo que eu defendo, da minha forma de pensar, eu também teria pedido vista e teria questionado a deputada, certo? Mas o trabalho dela foi um trabalho excelente, um trabalho importantíssimo, requer, eu diria, certa urgência, porque todos os demais países estão fazendo esse trabalho, então, chegou a tempo. Nós temos essa reunião aqui, veja a dificuldade, a gente tem essa... E esperar para quando? Ou seja, mulheres estarão em risco, talvez por falta de algumas situações nossas, eu não sei. Agora, se tem alguma outra coisa particular, e Vossa Excelência, eu respeito, tal, entendo. Mas me desculpe, presidente, eu agradeço, eu nunca interferi em pedido de vista de ninguém, mas aqui... Por ordem. Eu fiquei sem entender, me desculpe. Por ordem, por gentileza. Tá, então, eu quando escuto o ilustre pastor, eu fico babando. E a antiguidade é posto, ele tem 4 mandatos. Cheguei agora, apesar de estar convivendo no cenário, aproximadamente 30 anos, carregando pasto, servindo café, e a bondade do Eterno nos colocou aqui. E eu vivo em outras comissões o mesmo sentimento em determinado momento, que é tudo certinho, vai lá o bacana lá e pede vista. Mas o intuito aqui, e a intenção, o interesse, é que também outros colegas nossos participem e que sejamos felizes, inclusive com a presença de fato deles, o que não nos garante numa próxima reunião ter realmente um colegiado maior. Eu gostaria muito que o meu querido Celso estivesse presente, se não fosse a missão que ele está cumprindo. Então, eu reitero, né, a moeda tem 2 lados, não se pode agradar a todos ao mesmo tempo, mas pelo menos para uma próxima reunião, então nós encerramos esse assunto. Então, continuo com a vista. Deputado, só a critério de informação. Eu só queria, se puder, presidente Arlindo, dizer o seguinte: nós não podemos nem emendar isso aqui. Nós só podemos reiterar o acordo feito, porque os países já assinaram. É apenas uma formalidade, eu não posso sequer botar uma palavra, uma emenda, que é o acordo feito. Então, o pedido de vista, ele não faz sentido nenhum, porque eu não tenho o que discutir mais. Não, tudo bem, eu só estou querendo lhe informar que eu não tenho o que alterar aqui, porque é um acordo já assinado. Então, deixa eu complementar. Eu ia essa prorrogação, essa protelação. Falar com o meu deputado. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. Eu estarei aqui de novo sem nenhum problema. Roberto Monteiro Pai, nosso amigo. O próximo, que agora vai ser no Paraguai, né? Deixa eu dar uma informação aqui. Todos os outros países do Mercosul já assinaram. Com referência, isso tem uma dimensão simbólica que, de alguma maneira, o pastor Eurico tratou muito delicadamente. Eu não quero atrapalhar o que ele falou e eu concordo. O que eu queria, então, informar também, além de que nós não podemos alterar, nós só temos 2 alternativas. É aprovar ou rejeitar no Congresso Nacional. E aqui é, digamos, o início de uma longa jornada de debates. Então vai passar por algumas comissões na Câmara, como também vai passar no Senado. Aquilo, então, deputado Roberto Monteiro, que a sua preocupação, eu acho que estaria, como é que eu diria, para os mais interessados, vamos também idealizar, vai ter inúmeras oportunidades. Mas fica a seu critério, mas que a gente, então, delibere com essas informações que eu acho que são importantes aí para a sua e a nossa reflexão, entendeu? Levando essa forma tão carinhosa sua, e eu tenho que fazer uma visita para tomar um café lá contigo. Bem-vindo. Tá bom, então, eu retiro a vista. Olha, eu agradeço imensamente o seu gesto e a sua abertura, porque Vossa Excelência por 2 vezes defendeu, mas, através do diálogo, chegamos a um bom termo. Eu quero, então, parabenizá-lo. E, a discussão estando encerrada, nós vamos passar à votação da matéria. Mas eu quero informar que poderão encaminhar a votação até 4 senadores e 4 deputados. Portanto, os que desejarem encaminhar deverão informar a mesa se falarão a favor ou contrariamente à matéria.
Eu vou dar aqui, então, um espaço para ver se tem alguém interessado em fazer encaminhamento. Se não há... Ok. Pois bem, como não há encaminhamentos, o que demonstra um consenso novamente, em votação o parecer da relatora, a deputada Jandira Fegali. Os deputados e deputadas que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado na Câmara dos Deputados. Os senadores e senadoras que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovado também no Senado Federal. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da representação conjuntamente a um projeto de decreto legislativo. E antes do encerramento, eu vou passar a palavra para o senador Humberto Costa. Presidente, senhoras senadoras, senadores, deputados, deputadas, o que eu queria colocar aqui é algo que eu acho que é muito relevante, que eu acho que a nossa delegação, deveria aprofundar esse debate. Com a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, e agora virão os acordos do ETFA, virão os acordos de Indonésia, de Vietnã, que já estão caminhando, Singapura. O Mercosul, ele passa a ter uma dimensão, não somente do ponto de vista econômico extremamente grande, como do ponto de vista de integração também. Ontem nós tivemos a oportunidade de assistir à assinatura do presidente ao acordo. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado. E o presidente dizia de outros países que estão querendo apressar a sua incorporação ao Mercosul, alguns que já são associados, outros que têm manifestado, o caso da Colômbia, Bolívia, que falta a formalização definitiva, mas temos o Chile, temos vários. Isso significa, Equador também, isso significa que o Mercosul, ele está adquirindo uma dimensão muito grande. E a possibilidade de cumprir o papel de realmente ser um espaço de integração entre os países da América do Sul, em particular, embora tenha também países da América Central interessados em participar, é o caso do Panamá, que já fez um pedido formal para isso. E me parece que o parlamento do Mercosul, ele precisa acompanhar essa importância política que o Mercosul está tomando. Nós aprovamos no ano passado, para esse ano, e serão realizados alguns seminários onde a gente pudesse discutir a institucionalização do Parlasul. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? O Parlamento Europeu, nós vimos agora, para aprovar o acordo, teve que passar pelo Parlamento Europeu. Todas as questões de regulação na Europa, elas passam pelo Parlamento Europeu. Nós temos lá, inclusive, um processo avançado, não é o caso agora aqui, mas todo mundo lá elege os parlamentares pela via direta. Ele opina sobre o orçamento da União Europeia. E nós, no Parlasul, pelas limitações que advêm do processo inicial e do tempo para que essa maior integração viesse a acontecer, nós só temos o poder de apresentar recomendações, conselhos, enfim, nós não temos poder sobre nada, nem coisas elementares como o tribunal que existe no Parlasul para a solução das pendências que acontecem. Nós não temos a possibilidade de opinar sobre o orçamento. Eu não estou defendendo que a gente da noite para o dia decida lá que agora vai ser assim, tudo vai ter que passar. Nós discutimos informalmente, por exemplo, o acordo, mas com poder de decisão, de apresentar proposta, de propor correções, não tivemos. E a minha ideia é de que chegou o momento da gente tentar avançar com isso. Lá na União Europeia foram 40 anos para
o parlamento começar a ter esse papel que ele tem hoje. Eu acho que nós poderíamos, diante dessa realidade, começar a fazer esse debate. Haverá um seminário agora, ia ser em Montevidéu, mas vai ser no Paraguai, o primeiro seminário, onde a gente está exatamente abrindo esse debate, trazendo estudiosos, acadêmicos, gente da política também, para discutir como a gente poderia avançar nesse processo. Por exemplo, eu imagino, será que a gente não poderia, pelo menos, emitir uma opinião, mesmo que não fosse uma coisa impositiva ao Conselho do Mercosul, sobre o orçamento, sobre o FOSEM, sobre esse processo de integração, sobre os acordos que estão sendo feitos agora? Então, o que eu queria era exatamente, primeiro, fazer um chamamento para quem estiver na próxima reunião lá no Paraguai, pudesse acompanhar esse debate. Nós trouxemos pessoas, inclusive, que fizeram vários estudos comparativos entre o parlamento do Mercosul e o parlamento europeu. Não sei se vocês sabem, mas existem outros parlamentos, claro que sabem, outros parlamentos com esse mesmo desenho do Parlasul, por exemplo, na África. E lá eles têm essa institucionalidade. O parlamento decide, toma posição, porque senão nós ficamos numa coisa ali que é quase só o debate político. Então eu queria fazer esse chamamento para que as pessoas pudessem acompanhar. Acho que vai ser um debate interessante e acho que seria importante, presidente, se nós pudéssemos começar a fazer essa discussão entre nós. Eu acho que se o Brasil, que é o país, sei lá, mais forte politicamente, economicamente, se ele começa a puxar esse debate, é importante. E a gente poderia, inclusive, delegados pelo Parlasul, conversar com o Conselho do Mercosul para dizer, olha, nós estamos achando que é o momento da gente começar a debater para que o Parlasul não seja... Nós hoje somos quase como uma Câmara de Vereadores. O nosso único poder é de apresentar, não é, indicações, não sei o quê. Eu acho que era um momento interessante para a gente fazer isso. Não sei como Vossa Excelência vê, mas eu acredito que pode ser algo que a gente possa contribuir com esse processo do Mercosul. Até para, obviamente, nós não, Vossa Excelência deu uma ideia, uma sugestão, uma análise que é instigante. E eu diria, eu aprendi lá no Parlasul que o Parlasul era independente. Até o dia que eu percebi que o Parlasul não é independente. O Parlasul ele vai no limite da autorização do Conselho do Mercosul. Então, já fizemos reuniões com o Itamaraty, onde a gente tentou, de alguma maneira, fazer avançar o papel do Parlasul. Eu vou ser um pouquinho mais duro que Vossa Excelência. O Parlasul, do jeito que ele funciona hoje, ele, digamos, é absolutamente insuficiente para qualquer papel. E houve ali momentos, nem todos estavam lá, com a divergência que havia, por exemplo, na Venezuela, a sessão toda praticamente era tomada. Você tinha 15 venezuelanos defendendo a posição e 16 defendendo outra posição. Era uma aberração. Eu não estou responsabilizando a Venezuela, mas a tendência, e o Brasil, nós estamos de parabéns, a gente evita levar as questões internas como a única coisa a fazer. Disputar política, ok. Mas, de qualquer maneira, a delegação brasileira, na minha percepção, é uma daquelas que consegue funcionar mais harmonicamente. Eu acho que a gente abrir essa conversa é ótimo. Eu só estou fazendo o registro que a gente não conseguiria avançar se a gente não... E Vossa Excelência fez a sugestão de até arrumar alguns representantes para irmos falar lá. Eu acho que deveria ser um dos primeiros passos, até para a gente medir a temperatura de como está os executivos do nosso país. Mas então vamos depois tentar dar um encaminhamento a partir da nossa delegação aqui. Até para informação, além de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, assinaram este acordo a Bolívia, o Chile e o Equador.
Quer dizer, Já está vigente, né? e nesses países já está valendo, já está vigente. É por isso que eu quero cumprimentar de novo o nosso deputado Roberto Monteiro, que entendeu e encerrou, eu diria assim, a necessidade da gente tratar em outro momento. Antes de finalizar, convido todos a participarem do encontro interparlamentar desta representação, organizado em parceria. Aqui a minha redação seria outra, então eu não vou ler, que só me atrapalhou. O fato é o seguinte: nós vamos receber uma representação do Parlamento Europeu, da mesma maneira que estará presente, e nós temos aqui no nosso parlamento um grupo de amizade Brasil-União Europeia. Então nós vamos ter a representação do parlamento como um todo, mas teremos também o grupo de amizade do Parlamento Europeu com o nosso grupo de amizade. Então não seremos somente nós que, como brasileiros, poderemos participar. A gente vai depois, como já foi anunciado, passar os convites. Pois bem, por que é relevante? Tem mais ou menos uma obviedade, mas a agenda externa, sobretudo em face dos desdobramentos do acordo Mercosul-União Europeia, cuja vigência provisória está prevista para começar em 1º de maio, mas o fato é que a Polônia fez uma representação ao Tribunal Europeu questionando se a decisão de implementar o acordo de forma provisória, enquanto se aguarda a aprovação, inclusive no Parlamento Europeu, eles querem discutir se isso foi uma medida compatível ou não. Na minha interpretação, sim, seria, eu acho, um erro primário se a comissão que tomou a decisão não estivesse ciente do seu papel. Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo isso aqui agora, nem todos talvez tiveram oportunidade de tomar conhecimento. Por quê? Acho que vai ser uma oportunidade de, nesse encontro, a gente sondar sem, eu diria, passar a ideia contrária àquilo que está acontecendo de fato. O acordo está caminhando, mas nós vamos ter oportunidade, enfim, de ter esse diálogo. Além do grupo de amizade, né? Então, estarão presentes 10 parlamentares de Portugal, Áustria, Polônia, Espanha, Bélgica, França, Itália e Estônia. Então, vem uma representação robusta. Então, de qualquer maneira, repetindo, o encontro será na quarta-feira, dia 6 de maio, às 14 horas, na sala de reuniões do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. Finalmente, agradeço muitíssimo a presença de todos. Está encerrada a presente reunião. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então eu tinha tudo ali. Essa expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade, porque alguém que perde o celular nunca vai achar isso simples. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que comprar todos os materiais de trabalho. Bota, farda, luva. Se fosse de enxada, tinha que comprar enxada. Se fosse com foice, tinha que comprar foice. E isso ele não tinha falado antes. Falava só depois. E, infelizmente, quando a gente já ia embora, que terminava o serviço, é que a gente ia saber que tinha que pagar todo aquele material. O artigo 149 do Código Penal traz 4 modalidades em que pode aparecer o trabalho escravo.
quando submete um trabalhador a condições degradantes, a uma jornada exaustiva, quando tem alguma servidão por dívida e também quando ele tem a restrição na liberdade de locomoção. A gente precisa admitir e ter muito claro que o principal motor para a ocorrência do trabalho escravo ele é econômico. Né? Se usa trabalho escravo, em resumo, porque é muito mais barato do que garantir direitos e respeitar a legislação. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Eu interpretei Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa que interpretou Jesus Cristo que não teve a sua vida mudada. Porque você aprende os conceitos dele, porque você precisa estar cheio daquilo, né? E até na própria palavra de Deus fala, a tua boca só pode falar daquilo que teu coração está cheio. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Começa de baixo. De baixo, né? Fala o buraco, aí mete eles, aí a pluma. Põe madeira embaixo dele? Não, é a dele. É só a terra. E nem a madeira não é tratada? Não. E quanto tempo dura uma madeira dessa? Rapaz, dura muitos anos, né? Dá uns 20 a 30 anos. Né? Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado.
As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Piano, que com seus 300 anos de história e algumas transformações técnicas, ainda encanta as mais diversificadas plateias do mundo. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso.
Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Congresso derruba veto de Lula ao projeto da dosimetria, que reduz penas de condenados por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro. Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado repudia declarações de conselheiro de Donald Trump contra mulheres brasileiras. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao chamado projeto de lei da dosimetria, que reduz penas para condenados por tentativa de golpe de Estado e pelos atos do 8 de janeiro. O plenário do Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Com isso, o texto anteriormente aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados segue para promulgação. Para derrubar o veto, eram necessários 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Na Câmara, o número de votos favoráveis à derrubada chegou a 318. No Senado, 49 senadores foram favoráveis à derrubada. O PL diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essa é uma decisão muito simples. De um lado, o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura, a vontade de perseguir, de dividir o país entre nós e eles, de estabelecer uma espécie de muro entre as pessoas, e do outro lado, a conciliação, a pacificação, a vontade de virar uma página e permitir que o debate brasileiro se dê com paridade de armas. Senhor presidente, é muito fácil fazer essa escolha. E nós temos a consciência de que estamos do lado certo da história. O caminho desse PL desse veto que eles querem derrubar, nós já sabemos. É o mesmo caminho em relação aos golpistas de Aragaças. É o mesmo caminho para aqueles que usaram e derrubaram a democracia em 1964, dando golpe de Estado, e depois levaram os brasileiros, como dizia Ulisses, para o exílio ou para o cemitério, no mais longo regime autoritário que já teve vigência aqui no Brasil. A nossa democracia é que está sendo julgada na apreciação desse veto. Entre outros pontos, o projeto prevê a possibilidade da revisão do cálculo das penas, a possibilidade de progressão de regime mais cedo e a possibilidade de aplicação da lei mais benéfica. A mudança para os condenados não é automática. Réus em fase de recurso poderão pedir a aplicação da nova regra. Os já condenados poderão pedir a alteração da execução penal. A Justiça tem que analisar cada situação individualmente. Ao final da sessão, parlamentares que fazem parte da base do governo e da oposição comentaram o resultado. Anistiar golpista é crime contra a democracia. É bom que o povo brasileiro saiba que eles estão, mais uma vez, tentando golpes no país. E por isso é que querem dar anistia. Se juntaram os corruptos que estão sendo processados na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Quem está comemorando agora são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício, ainda que parcial. Com a aprovação desse texto, a gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas, e quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerou prejudicados artigos do projeto da dosimetria que permitiriam a progressão de regime aos condenados por feminicídio e chefes de facções criminosas. Por isso, esses artigos foram excluídos do texto que foi a discussão e votação na sessão do Congresso. O texto, vetado integralmente pelo presidente Lula, muda o Código Penal e a Lei de Execuções Penais para alterar as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
O projeto beneficiaria os envolvidos na destruição das sedes dos 3 poderes e permitiria punições mais brandas para os condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Mas a progressão de regime beneficiaria também condenados por feminicídio e outros crimes hediondos. Ao anunciar a ordem do dia, o presidente do Congresso disse que os artigos do PL da dosimetria, que estendiam o benefício a esses outros crimes, estavam prejudicados pela aprovação do PL antifacção. Desta forma, cabe à presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias, reconhecendo a prejudicialidade da parte do veto que foi objeto da lei antifacção. Isso porque o artigo 334, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, de aplicação subsidiária ao Regimento Comum do Congresso Nacional, determina que a presidência declare a prejudicialidade de determinada matéria em virtude de seu prejulgamento pelo plenário em outra deliberação. A bancada governista protestou contra essa interpretação. A gente está inovando, criando um casuísmo de parcelar um veto total. Assim como total é o projeto em análise aqui. Aliás, percebo que todos reconhecem que ele acaba por criar um facilitário de redução de penas para sequestradores, traficantes, latrocidas, feminicidas, chefes de facção, todo mundo está falando isso agora. Então vamos dar um jeitinho de, na apreciação dos vetos, tentar escoimar o projeto, que é absurdo, merece um veto total, dessas demasias desse facilitário. Os governistas levantaram outra questão de ordem, argumentando que o veto ao PL da dosimetria furou a fila. 64 vetos encontram-se na fila de apreciação. E a Constituição, no artigo 66, determina os prazos. Mas o presidente toma este veto para votação um dia depois da situação absurda que vivenciamos ontem neste Congresso e no Senado Federal, com profundo desrespeito à Constituição. O artigo 163 do Regimento do Senado estabelece que a inclusão de matérias na ordem do dia deve observar não apenas a antiguidade da proposição, mas também a sua importância, a juízo da presidência. Juízo esse, cumpre-me destacar, que é constituído a partir de uma escuta ativa dos diálogos políticos conduzidos pelas lideranças partidárias. A Constituição não estabelece qualquer ordem de preferência de deliberação entre vetos cujo prazo de deliberação já tenha se esgotado. O Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o momento em que Davi Alcolumbre anuncia o resultado. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 34 senadores e senadoras. Votaram não 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República. No fim da sessão, senadores avaliaram a rejeição de Jorge Messias.
Desde 1894, essa foi a primeira vez que senadores rejeitaram uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula ainda pode indicar outro nome para ocupar uma vaga de ministro do STF. A decisão do plenário repercutiu entre os senadores. Não tem nada a ver com a reputação do ministro Messias. O ministro Messias é um dos melhores juristas da história desse país. Tem a ver com a circunstância da política. É uma sabatina e uma votação pressionada pelo processo eleitoral. Nós trabalhamos para derrotar o ministro Jorge Messias. Nada de pessoal contra ele, mas contra o que ele representa nesse momento. O que eu espero é que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal só seja indicado após o resultado das eleições de outubro. Ele tem um indicado que é o ministro Messias. Ele já tinha dito que ele não vai ter outro nome. Então, acredito que daqui para a eleição ele não deve mais falar sobre isso. Eu acho. Quem é o dono da vaga, quem tem a condição constitucional de indicar é o presidente Lula. E estamos a 4 meses da convenção. 4 meses da convenção, ele deve primeiro ir enfrentar esses algozes na urna e aí depois se rediscutir isso. O governo Lula vai ter 2 opções, né? Ou vai enviar um nome e o Davi vai pautar, o presidente vai pautar, ou ele vai enviar o nome e o presidente Davi não pautará esse nome, vai aguardar o resultado das eleições. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, buscou a todos os senadores, colocou as suas impressões, convenceu alguns, não outros, mas assim, esse é o resultado também da votação ser secreta. Ao deixar o Senado, Jorge Messias, que tem 46 anos e é o advogado-geral da União, fez uma declaração à imprensa. Ele agradeceu os votos recebidos e disse que aceita o resultado da votação. Participei de forma íntegra e franca de todo este processo. Me submeti durante 5 meses a um escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional. Fui recebido por 78 senadores, fui recebido de forma generosa. Eu não tenho nada a falar, nem a reparar acerca da conduta de ninguém. Eu só sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito. Eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve, com espírito franco. Falei a verdade, falei o que penso, falei o que sinto, demonstrei o que sinto. Agora, a vida é assim, gente. Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário do Senado é soberano. O plenário falou. Agradeço os votos que recebi. Faz parte do processo democrático. Saber ganhar, saber perder. Antes da votação no plenário, Jorge Messias foi aprovado com 16 votos a favor e 11 contrários na Comissão de Constituição e Justiça. Durante a sabatina, ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal não pode ser o PROCON da política e disse ser contra o aborto. Sala lotada. Na Comissão de Constituição e Justiça, senadores governistas e da oposição dividiram espaço com assessores e jornalistas que foram acompanhar a sabatina. O candidato à vaga, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez uma apresentação falando sobre a trajetória profissional. Sou mestre e doutor pela Universidade de Brasília. No currículo que fiz chegar, distribuir a vossas excelências, consta de forma pormenorizada minha experiência e formação complementar. As atividades acadêmicas como docente e integrante de bancas de pós-graduação, bem como as publicações científicas, produção técnica, mais de uma centena. O advogado-geral da União destacou o papel do STF na defesa da democracia e elogiou o desempenho dos ministros ao afirmar que há atualmente o menor acervo de processos da história, mas criticou o excesso de decisões monocráticas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano. Jorge Messias emocionou-se ao se declarar evangélico, mas destacou que o Estado é laico. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé.
e o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Eu tenho plena clareza, senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões. O relator da indicação de Messias, o senador Everton, perguntou como ele conciliou a posição contrária ao aborto com ações da Advocacia Geral da União contra a resolução do Conselho Federal de Medicina. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal, a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. O Everton ainda questionou Messias sobre o ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso, posto que a própria Constituição estabelece hipóteses muito restritas de atuação do Supremo Tribunal Federal na proteção e defesa da dignidade da pessoa humana, na vedação à discriminação. O senador Magno Malta perguntou a Messias sobre as condenações do golpe do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, movimentos de esquerda que também teriam depredado não foram condenados por golpe de Estado. Cumpriu uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Já o senador Fabiano Contarato questionou a posição do advogado-geral da União em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Da minha parte, o que eu tenho que defender é o núcleo fundamental desta Constituição, que veda a discriminação, que determina a igualdade, e toda forma de preconceito deve ser combatida. Contarato quis saber ainda o que Jorge Messias pensava sobre a remuneração judicial e os penduricalhos que muitas vezes ultrapassam o teto salarial. Eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional. Condenados por violência contra a mulher podem ser incluídos num cadastro nacional. O projeto aprovado no plenário do Senado mantém em sigilo as informações das vítimas. Esse texto seguiu para a sanção presidencial. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher será um banco de dados com informações de pessoas sentenciadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. O cadastro será gerenciado pela União e poderá ser compartilhado pelos órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar da lista estão nome, dados de documentos pessoais, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e o crime cometido. A identidade das vítimas será mantida em sigilo. As declarações do conselheiro do governo dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, contra as mulheres brasileiras causaram reação no Senado. O presidente da Comissão de Relações Exteriores vai apresentar um voto de repúdio contra Zampolli, que afirmou que as brasileiras são programadas para causar confusão e utilizou expressões como raça maldita. Paolo Zampolli, enviado especial para assuntos globais do governo Donald Trump dos Estados Unidos, afirmou numa entrevista a uma emissora italiana que as mulheres brasileiras são de uma raça maldita e prostitutas. Inaceitável. Na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, vou fazer uma proposição a ser apreciada pelo nosso colegiado
colocando a ele um título de persona non grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas. Inaceitável essa situação. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, meritórias de todos os elogios, inaceitável sob qualquer aspecto. Nós precisamos dar uma resposta à altura dessa declaração descabida desse senhor, que deve estar com algum problema patológico, de doença, para poder ter falado uma situação como essa. Nós não vamos aceitar. Ainda sobre o cenário internacional, o acordo Mercosul-União Europeia está entrando em vigor. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, ressaltou na reunião do Parlamento do Mercosul as vantagens que o mecanismo vai trazer para a economia dos países envolvidos. Nós, do Parlasul, vamos viver um momento muito especial para os nossos países a partir de 1º de maio, sexta-feira, que está chegando. Será colocado em vigor o tão sonhado acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Gostaria de parabenizar todos os parlamentos que agilizaram nas suas tramitações para poder proporcionar a implantação desse acordo. 700 milhões de pessoas serão envolvidas. Mercado de 22 trilhões de dólares. Há 26 anos se espera essa implantação. Vão se abrir janelas e portas de oportunidades para todos os países inseridos nele: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com certeza, com a redução de tarifas, de impostos e de taxas e, em algum dos casos, zerar até mesmo esses tributos, nós teremos um poder de compra e uma facilidade para poder exportar. Tanto o setor do agro quanto da indústria serão beneficiados. Lá no Brasil, nós criamos salvaguardas para poder organizar os produtos que sofrerem com a competição europeia e mitigar através das ações do governo, a fim de que não venha causar prejuízo para o Brasil. E criamos, na condição de presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores, um grupo de trabalho para poder acompanhar para e passo a implementação desse acordo. O aumento do preço do petróleo, provocado pela guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, pode reduzir o déficit primário do governo federal. A estimativa consta do relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, a IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E como que isso se dá? Porque a inflação mais alta
como eu falei, né, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro,